Olá. O Unicef, órgão das Nações Unidas para a Infância, acaba de publicar um levantamento que analisa a qualidade de vida das crianças do Brasil de hoje, levando em consideração o aumento da temperatura ambiente. Para conversar sobre esse tema, a Cidadania convidou Danilo Moura, especialista do Unicef em clima e meio ambiente. Seja bem-vindo, Danilo. Obrigado pelo convite. Danilo, que estudo é esse e por que ele foi feito agora? Essa análise que a gente está publicando essa semana partiu de um esforço para tentar ilustrar o aumento das temperaturas globais, que é um fenômeno conhecido, mas de uma forma que fique mais claro para as pessoas do que a gente está falando. A gente sabe que a média de temperatura do planeta já aumentou nos últimos anos. A gente sabe que isso está tendo uma série de impactos sobre uma série de outros fenômenos ambientais e climáticos. Mas a frio, eu prefiro ir para a praia ou ficar em casa debaixo do cobertor. A gente está falando do calor como um fenômeno extremo, como um risco para a saúde das pessoas, como um risco para o desenvolvimento das pessoas. E aí, por isso, essa comparação com os anos 70, porque a gente está tentando ilustrar que em 5 décadas, a gente está comparando os anos 70 com os primeiros anos desses anos de 2020, a gente está tentando mostrar que nessas 5 décadas, a frequência, a intensidade e a duração desses dias extremamente quentes aumentou. Ou seja, as crianças de hoje no Brasil passam por 3 vezes mais dias de calor muito forte do que passavam seus avós na década de 70, não é isso? Isso é o que em média, 31 milhões de crianças, 33 milhões passam pelo menos o dobro, 31 milhões passam pelo menos 3 vezes, e você vai ter um número expressivo de crianças que passam muito mais dias, muito mais que isso. E aí a gente está falando dos dias extremamente quentes. O dia extremamente quente é o dia em que a temperatura passa dos 35 graus Celsius. Né? Então, potencialmente 33 milhões de crianças passam por esse tipo de experiência agora, né? Bom, para se conceituar o dia quente, são acima de 35 graus, né? Mas esses períodos de calor, essas ondas de calor? Então, a onda de calor, ela é um fenômeno relativo. Então, os dias extremamente quentes é um valor absoluto. A temperatura passa de 35 graus Celsius. No caso das ondas de calor, a gente está falando de um período de 3 ou mais dias em que a temperatura está mais do que 10% acima do normal para aquele lugar. Então, se você tem uma cidade no Brasil em que é muito quente, por exemplo, Belém ou Fortaleza, que já são cidades em que a temperatura média é mais alta, para você ter uma onda de calor, você tem que estar com a temperatura ainda maior, porque ela tem que estar ainda acima do que é a média local daquela cidade. Bom, de uma maneira geral, o que está se concluindo é que a infância, as crianças são atingidas fortemente, né? Quem é criança nesse seu estudo? Bom, o estudo olha para crianças de 0 a 17 anos, mas quando a gente fala de calor, a gente está especialmente preocupado com as crianças pequenas, porque o calor é um risco imediato para a saúde das crianças pequenas. É um fator de risco, especialmente para bebês. O corpo, a fisiologia de um bebê, os bebês não suam da mesma forma que um adulto. Ele começa a suar quando a temperatura está mais alta. O sistema de transpiração é muito menos eficiente para regular a temperatura do corpo de um bebê do que de um adulto. Então, o risco de estresse térmico, quando você está falando de uma criança pequena, é muito alto. Então, o risco do calor para uma criança é um risco imediato. Você tem um risco de saúde imediato. E, obviamente, além desse risco imediato, você tem uma série de riscos secundários, né? Quando está muito quente, doenças transmitidas por vetores, dengue, chikungunya, malária. São consequências indiretas do calor. Exato. Né? Essas doenças são transmitidas com mais frequência quando está muito quente. O calor impacta na educação das crianças. Tem estudos que mostram que à medida que a temperatura ultrapassa os 30 graus Celsius, a nossa capacidade de raciocínio lógico, de memorização, de aprendizado de forma geral, começa a diminuir. Então, quanto mais quente está, quanto mais quente por mais tempo, mais difícil fica para uma criança na escola aprender mesmo. O resultado educacional daquela criança vai ser pior. Então, tem uma série de impactos sobre
a vida das crianças, né? Mas esses dias de calor extremo na década de 20, se comparados com os da década de 70 do século passado, né, que é a década dos avós, vamos dizer assim, nos conceituados, você fez um estudo e diz assim, olha, as crianças de hoje passam o dobro ou triplo de dias quentes, extremamente quentes que seus avós. Esses dias aumentaram, né, exponencialmente. Quantos dias eram dias extremamente... Quantos dos 365 dias do ano, na década de 70 eram 4,9, era menos que 5 dias por ano. Né? E agora, na década de 20... Então, 26, mas essa é a média nacional, né? Então, a média nacional quintuplicou, passou de um pouco de 5 para quase 27. Vale dizer que essa média nacional, ela esconde fatores. Você tem regiões em que era muito incomum você ter dias com temperatura acima de 35 graus Celsius, em que hoje não é incomum, em que hoje acontece. E em regiões em que já era comum, a frequência também aumentou, né? Então, quando você olha para a média nacional, aumentou de algo como 5 dias por ano, em média nos anos 70, para nos primeiros 5 anos dessa década, a gente está falando de quase um mês por ano com a temperatura acima de 35 graus Celsius. Bom, o que o poder público, ao longo desses 50 anos, foi capaz de equipar, de prever, em termos de cuidar desse tipo de mudança? Porque dos anos 70, as mudanças climáticas ainda eram uma abstração, eram uma coisa de teoria, e hoje a gente está tendo que conviver, já visto os incêndios e as queimadas, a fumaça nas cidades, com uma realidade completamente diferente. O que mudou no poder público? Não o suficiente. Bom, a gente sabe que, em função das cheias de 2011 em Petrópolis, ali no estado do Rio, o governo federal de então estabeleceu um protocolo nacional para a proteção da infância e das pessoas vulneráveis, idosos inclusive, né? Mas isso saiu do papel ou não? O que acontece é o seguinte, o Protocolo Nacional de Atenção a Crianças e Adolescentes em Situação de Desastre foi desenvolvido, pensado para... você fez um protocolo nacional, mas que ele só funciona se ele descer. É como se fosse um remédio genérico. Né? Exato. As respostas imediatas às crises não vão vir, não vem do governo federal, né? Assim, quer dizer, o governo federal, quando tem uma queimada, o governo federal tem a função de combater a queimada. Mas quando você está falando de você está falando de uma onda de calor, os impactos vão ser sentidos por serviços que são administrados por municípios e, em algum caso, pelo Estado. Você está falando de hospital público, você está falando de escola, você está falando de equipamento de assistência social, né? Você está falando da infraestrutura da cidade, da mobilidade, dos ônibus, você está falando de questões que são de responsabilidade das prefeituras. E o que a gente enxerga é que... no geral, né, de forma generalizando, os governos no Brasil são muito despreparados para lidar com eventos extremos climáticos, seja chuva, seja onda de calor, seja qualquer outro, e o que eles têm de preparação não leva em consideração as necessidades específicas de crianças e adolescentes, porque é para isso que o protocolo nacional deve servir, né? Ele está sendo revisado agora. A gente espera que uma nova versão esteja disponível para as administrações de prefeitos e prefeitas que assumem no começo do ano que vem, mas, de toda forma, a responsabilidade por olhar para as necessidades e as vulnerabilidades específicas de crianças e adolescentes tem que estar incorporados nos planejamentos dos municípios. E não só isso, e acho que esse é o ponto desse estudo de comparar os anos 70 com os anos 2020, você precisa que as tuas políticas de preparação e de resposta estejam preparadas para o novo clima. A gente fala de mudança do clima, o clima já mudou. É isso que o estudo está mostrando, né? Esse estudo é uma forma de ilustrar o que a gente já sabe, o que a ciência já está dizendo para a gente há algum tempo. Nós já estamos vivendo em um planeta que tem um clima diferente do clima como ele era há 50 anos atrás e há 100 anos atrás, na verdade, como ele era em todo o período em que a civilização humana se desenvolveu. O ser humano nunca teve que lidar com um planeta tão quente quanto o planeta está hoje. Isso é um ponto que precisa ser pacificado
E você precisa incorporar nas tuas políticas de resposta, as políticas de resposta que levem em consideração essa mudança do clima. E só porque se eu não disser isso, eu vou estar sendo irresponsável, mudança do clima que é causada pela ação humana, né? Mudança do clima que é causada pelo fato de que a gente passou os últimos 200 anos queimando combustível fóssil e destruindo floresta. Bom, vocês vocês não executam política de governo. Vocês, como órgão internacional, vocês sugerem medidas e sugerem intervenções. Tomando como base esse protocolo da década do ano de 2012, 2013, que sugestões estão sendo encaminhadas por vocês? Bom, algumas coisas e aí eu estou falando especificamente das coisas relacionadas para lidar com calor extremo, né? Uma coisa que você precisa fazer você precisa comunicar melhor para as pessoas, para as comunidades, para os serviços públicos, para reconhecer os sinais de estresse térmico. As pessoas precisam saber olhar para uma pessoa, olhar para uma criança e saber que essa criança está sofrendo fisicamente com o calor. As pessoas não sabem fazer isso. A gente trata o calor de uma forma... A gente tem uma dificuldade de enxergar o calor como um evento extremo que ele como são as chuvas, como são as secas. Uma segunda coisa você precisa preparar os teus serviços para responder a esse calor extremo. Então, uma coisa que acontece muito comum no Brasil, se você vai para uma sala de espera de um hospital público ou mesmo para o espaço de espera de um posto de saúde, de uma UBS, o que você vai encontrar é um espaço que às vezes é mais quente do que do lado de fora. E se a pessoa já está com problema de saúde, se a pessoa já está passando mal por conta do calor, você coloca ela para esperar atendimento médico num espaço ainda mais quente, você só está compondo, você está piorando a situação. Da mesma forma, você precisa pensar... E assim, esses planos de adaptação precisam ser amplos, eles precisam pensar em muitos temas. Você precisa pensar pedagogicamente como é que você lida com o recreio e a educação física das crianças na escola. Você precisa pensar, no caso de crianças muito pequenas, que às vezes que precisam de uma certa orientação para tomarem a quantidade de água que tem que tomar. Você precisa pensar como é que você muda a rotina escolar para as crianças terem mais intervalos para tomar água. Sabe assim, são coisas que parecem pequenas, que parecem detalhe, mas o conjunto desses detalhes é o que significa você responder a uma onda de calor. Nós recentemente tivemos agora em Brasília e em outras cidades também aulas suspensas para as crianças também, né, principalmente em função da fumaça das queimadas. Existe e isso foi, digamos assim, não havia um índice de tolerância a partir do qual foi estabelecido assim grosso modo e por conveniência e foi muito oportuno. Vocês conseguem estabelecer limites, digamos, de umidade, de secura, de incidência de luz solar excessiva, de infravermelho, etc. Vocês têm isso listado de forma a recomendar num catálogo esse tipo de providência? Existem alguns padrões internacionais que são reconhecidos, por exemplo, em caso de poluição do ar, a Organização Mundial de Saúde tem uma série de recomendações de níveis de material particulado no ar que você precisa levar em consideração. Existem, obviamente, linhas de preocupação em relação também à temperatura, umidade, etc. Uma coisa que é importante a gente entender é que você nunca vai ter uma linha dura que te diz assim, olha, passou disso aqui, você tem que fechar a escola, por exemplo. Primeiro porque, pra gente do Unicef, você não devia ter que fechar a escola nunca. Você devia ser capaz de encontrar formas de não precisar fechar a escola. E segundo, porque você precisa, no caso, você precisa pensar uma mesma temperatura, o mesmo nível de umidade podem causar muito desconforto ou menos desconforto, dependendo de quanto de área verde você tem, dependendo de qual é a tua capacidade, qual é a arquitetura do prédio de que você está falando, o quanto que está circulando o ar lá dentro. Faz muita diferença se você está numa cidade em que você tem aquelas ilhas de calor, né? Aqueles espaços dentro da cidade em que só tem asfalto, concreto, cimento e vidro, em que não tem nada verde, não tem terra, não tem água, não tem nada que diminui a temperatura, que esvazia o calor, que circula o ar.
faz muita diferença onde você está e como você lida com isso. E esse é o outro ponto. A gente estava falando sobre o protocolo para resposta à emergência, mas tem uma necessidade de adaptação de longo prazo que também precisa ser feita. Como funciona isso nos outros países onde o fundo está presente? De novo, depende muito. O Unicef atua em muitos países. A gente está presente nos 190 países que são parte das Nações Unidas. Em muitos países ricos a gente não tem atuação programática, né? A gente atua nos países mais pobres. Mas, de novo, a forma como esse fenômeno impacta cada país é muito diferente, né? Assim, se você está falando de escolas nos países do norte da África, por exemplo, os países do norte da África têm uma tradição arquitetônica, inclusive, para lidar com calor, porque os países que estão no Sahel, que lidam com o Saara, eles têm uma... Se você visita os espaços de lá, eles sabem construir coisas em que dentro do prédio a temperatura é muito menor do que do lado de fora. Então, cada país precisa encontrar as respostas para o seu problema específico. Mas não há replicabilidade em experiências que vocês tenham, alguma experiência na África ou na Ásia, por exemplo? Claro que sim, que claro. Possa ser replicada aqui. Tem coisas muito interessantes que faz sentido trazer para o Brasil. O Unicef apoia, por exemplo, em muitos países, uma das questões que acontece quando está muito quente é que você coloca muita pressão sobre os sistemas de distribuição de água e de energia, né? A chance de você ter uma falha em um desses dois sistemas é muito grande. E no caso do Brasil, o calor, às vezes, em muitos casos, vem associado à seca, que é o que a gente está vendo agora, e aí isso coloca uma pressão enorme sobre o nosso sistema elétrico, é um sistema baseado em água também, né? Então, todo o ciclo aí fica prejudicado. O que a gente faz em muitos países como é que você garante o acesso à água para comunidades distantes, por exemplo, de uma forma que essas comunidades não dependam de diesel, não dependam de combustíveis fósseis, que o sistema de bombeamento da água que sai do poço venha por energia solar, porque aí, mesmo que essa comunidade fique isolada, mesmo que essa comunidade esteja sofrendo com outros impactos de catástrofes ambientais, você tem uma ferramenta para garantir o acesso à água que independe de outras coisas que são difíceis de conseguir nesses momentos de crise. O Unicef tem apoiado uma série de ideias, inclusive aqui no Brasil a gente começou a fazer isso, de como é que você pensa escolas baseadas na natureza, escolas que são onde as crianças têm acesso à área verde, têm acesso à sombra, têm contato com a natureza, têm contato com a terra, têm contato com o animal, tem um distanciamento desse padrão de que o pátio da escola é feito de cimento e de que é uma coisa um pouco... que ainda é muito forte, mas que faz uma diferença muito grande. E quando você começa a pensar em como é que você torna as escolas espaços mais agradáveis e mais propícios, que ajudam a aprender, você precisa pensar nesses espaços que sejam justamente espaços em que você tem essas ferramentas naturais, vamos dizer assim, que ajudam a lidar com esses momentos extremos, Quando está muito quente, a gente sabe a diferença que faz ter sombra de árvore quando está muito quente, Assim, a diferença de temperatura é muito grande. Do teu ponto de vista da prevenção da saúde das crianças, o que você acha mais urgente que seja feito, que você possa fazer no máximo no sentido de prevenir que eventualmente uma onda de calor excessivo ou mesmo a disseminação de doenças que, por exemplo, a dengue no Rio Grande do Sul, que não era comum e agora já é. O que pode ser feito se vocês encaminham já sugestões nesse sentido? Pois para lidar com calor, é muito difícil, a prevenção passa a ser uma coisa muito difícil, No sentido de que... Estamos falando basicamente de água, De exato, o que você... Exato, as pessoas precisam a melhor forma de você diminuir a temperatura de um corpo é via água, Às vezes água para dentro, às vezes até água na nuca, Aquela coisa que todo mundo sabe. A gente sabe instintivamente que ajuda e que, de fato, está diminuindo a temperatura do corpo.
Nenhuma experiência lá da África mas o que eu acho que faz sentido a gente discutir enquanto medida de prevenção é, primeiro, eu já mencionei, né? As pessoas precisam estar mais bem informadas. Segundo, tem uma série de questões relacionadas à forma como o sistema de saúde está preparado para responder a esses eventos que precisam ser pensados, né? Então, você precisa que os teus profissionais de saúde também eles saibam reconhecer os sintomas, que os teus equipamentos de saúde estejam preparados. Uma coisa que o Unicef faz em alguns locais, especialmente locais onde a gente trabalha com refugiados e imigrantes, que às vezes estão em campos, etc., mas que é uma questão que se aplica a uma lógica também de uma lógica urbana, é de você pensar em postos avançados, né? Assim, você não espera, as pessoas não terem que sair de casa e ir para o hospital quando está muito quente. Você ter uma área mais próxima das pessoas, que você tem uma tenda, que você está distribuindo água gelada, que você tem alguém lá, um enfermeiro que possa olhar se a pessoa precisa de algum tipo de atenção. Isso vale para criança, certamente, que é a nossa preocupação como Unicef, mas vale para idosos também, vale para mulheres grávidas, que também sofrem muito com calor. Então, assim, você pensar em política, você se adiantar às ondas de calor, porque a gente sabe quando uma onda de calor está vindo, e você está preparado para responder a essas ondas de calor, né? Você está preparado para oferecer na ponta o atendimento e a atenção que as pessoas precisam. Você falou aí na necessidade de informação. Bom, políticas públicas de prevenção de saúde, e sobretudo para a infância, elas são craneadas e são pensadas em nível federal. Depois elas chegam ao nível estadual. Mas a implantação deve ser feita lá onde o cidadão vive, que é no município. De que forma vocês pensam em influenciar, em encaminhar essas sugestões e, inclusive, as adaptações ao protocolo nacional para os prefeitos, até os municípios? Bom, o que a gente está fazendo nesse momento, que é o momento da campanha, né? A gente está tentando pautar esses temas, a gente está tentando colocar as prioridades das crianças e dos adolescentes no Brasil como parte da discussão. Honestamente, a campanha está sendo bastante frustrante, né? A discussão está muito aquém do que a gente precisaria que ela tivesse. Não houve uma motivação, as pessoas não se sentem motivadas. Exato, o tema está um pouco distante. Mas acho que a partir do momento em que a gente tiver as novas prefeitas, os novos prefeitos, tem todo um trabalho de como é que você chega para eles com as informações que eles precisam. Como é que você oferece para os municípios os recursos, e aí eu não estou falando só de recurso financeiro, mas também de recurso financeiro, mas recursos humanos, recursos técnicos, né? Como é que você oferece esses recursos para os municípios fazerem isso? O Unicef, especificamente, a gente tem a nossa principal plataforma de atuação no Brasil é o selo Unicef, que é uma iniciativa em que a gente atua com mais de 2.000 municípios no Norte e no Nordeste. E esses municípios são estimulados ao longo de 4 anos, ao longo do ciclo da gestão municipal. O critério foi a carência dos a gente atua nas 2 regiões onde tem mais municípios vulneráveis, né? Onde as crianças sofrem mais com uma série de violações de direitos e privações de direitos. E a gente atua nessas regiões para que os municípios, ao longo da gestão municipal, adotem uma série de políticas para as crianças. E a gente já está planejando a edição que começa no ano que vem, e uma das coisas que a gente quer incluir é como é que a gente discute com os municípios a preparação para esses riscos climáticos e ambientais, mas uma preparação que, obviamente, foque nas crianças e nos adolescentes, que priorize as crianças e adolescentes, que leve em conta as necessidades específicas das crianças e dos adolescentes. Como funciona na prática o selo Unicef? É assim, os municípios, a gente faz uma oferta para basicamente quase todos os municípios, são todos os municípios dos estados do Norte e do Nordeste, além dos municípios de Mato Grosso, porque a Amazônia é legal, e do Norte de Minas, do semiárido brasileiro. Os municípios se inscrevem, é uma adesão voluntária, e o Unicef oferece, a gente tem uma série de resultados, uma série de temas que os municípios precisam implementar, e a gente oferece uma série de ferramentas, treinamentos presenciais, treinamentos online, ferramentas, por exemplo, a gente apoia os municípios a fazer a busca ativa dos estudantes que estão fora da escola. A gente tem uma ferramenta online que os municípios podem usar que ajuda eles a gerenciar esse processo. E com isso, todos os temas que a gente trabalha,
A ideia do selo Unicef é fazer isso, inclusive, com a participação dos próprios adolescentes. Os municípios têm que criar um núcleo de cidadania de adolescentes, que são grupos de adolescentes que influenciam, participam da formulação de políticas públicas, e esses grupos estão muito engajados na questão ambiental. A gente tem uma iniciativa com eles que chama Entre no Clima. Mais de 26 mil adolescentes já participaram de ações locais com o Unicef relacionadas ao meio ambiente, ações tipo plantar árvores, recolher lixo. Em um município, o grupo conseguiu convencer o prefeito a fechar o lixão. Eles participaram do processo para convencer a cidade a fechar o lixão. Então, assim, tem todo um processo que dura ao longo desses anos para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. E a gente tem a expectativa de que, com o agravamento da crise climática que a gente está vendo e que está claro para todo mundo, os próximos anos a gente vai ter muito trabalho com os municípios para que eles incorporem esses temas dentro da atuação deles. Danilo, muito obrigado pela sua presença aqui. Espero todo o sucesso que vocês possam implementar todas essas sugestões e mudanças para que as crianças sejam beneficiárias de tudo isso que vocês planejam e fazem pela infância no Brasil e no mundo. Obrigado, eu que agradeço o convite. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Os Oempi aprenderam a ser índios em várias etapas. Ninguém nasce sabendo que é uma categoria social na legislação do país. A questão da cultura, que para eles não é um problema, mas começou a ser um problema quando eles foram assediados de uma maneira, vamos dizer, se sentiram injuriados pelo uso indiscriminado da sua imagem. Monumentos, neste sábado, 14h, aqui na TV Senado. Estar aqui nesse momento, poder estar presidindo esse projeto tão lindo, tão gratificante. Está sendo algo novo, está sendo algo único e está sendo algo extremamente marcante para mim. Realmente estar nesse local demonstra a importância que é o jovem estar engajado com a política, um local onde a democracia reina e deve permanecer reinando. Cada passeio aqui, cada momento é uma janela que abre na nossa mente. Tivemos acesso às constituições, além de, o mais interessante, a versão original da Lei Áurea. A presença de vocês aqui representa uma oxigenação, sobretudo a oxigenação de ideias. As comissões mostraram a importância do diálogo. Todas as ideias foram aprimoradas ali e todo mundo discutindo, concordou até que a gente montou o nosso projeto de lei. Que o Senado, em seus próximos 200 anos, continue a ser um símbolo de democracia e progresso. Então, uma salva de palmas à democracia e à educação. O voto é um direito de brasileiras e brasileiros.
Outro fato é que o voto é um instrumento para que eleitoras e eleitores indiquem quem querem como representantes. Tem circulado por aí uma informação falsa de que este ano o voto serviria também como prova de vida junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Isso é boato. Em outubro, o voto vai ser exatamente o que sempre foi: a manifestação livre, individual e sigilosa da vontade de eleitoras e eleitores. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O surf é declarado Patrimônio Cultural Imaterial da cidade do Rio de Janeiro. Nós temos alunos de todo o Brasil, literalmente, procurando ter uma experiência ou aprender realmente esse esporte. Câmara dos Deputados debate ensino superior para indígenas. O difícil não é entrar, o difícil é sair formado. Caxias do Sul celebra a tradicional Semana da Farroupilha. Eu sou esse Rio Grande imenso, querência que eu quero bem. Quanta inspiração me vem, sou o corcóvio do potro, só não sou mais do que os outros, nem menos do que ninguém. Conheça a cidade de São Luís pelo olfato, a Ilha do Amor e seus cheiros. Sentiu a presença de caranguejos sem sequer ter visto um. Logo, localizamos eles. Oi, pessoal. Que tal saber o que os parlamentos têm feito país afora? Afinal, são decisões que impactam a sua vida, o dia a dia do brasileiro. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 18 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Vamos lá? Olha só que bacana! O surf foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial da cidade do Rio de Janeiro. O projeto foi aprovado na Câmara de Vereadores e sancionado pelo prefeito. O objetivo é promover o esporte nessa cidade, que já é sinônimo de mar. Aloha! Num dia bom para surfar, o mar está clássico, com muitas séries e sem marau. A gente não está no Havaí, mas vamos combinar? O Rio tem tudo a ver com esse esporte. Temos muitos mares ideais no Rio de Janeiro, em especial a Praia do Arpoador e a Praia do Recreio em Macumba. Temos ondas que são consideradas próprias para a iniciação, né? O tipo de onda. A Câmara dos Vereadores aprovou um projeto de lei para tornar o surf um patrimônio cultural de natureza imaterial da cidade. A iniciativa quer contribuir para o desenvolvimento do esporte no Rio. É um esporte que está em contato com a natureza, né? Então você está na praia e tal, o pessoal gosta de vir muito para a praia aqui no Rio de Janeiro e agrada, né? É uma coisa que a pessoa se sente bem, vindo pegar onda de manhã cedo, faz bem, é saudável. Quem acompanha essa onda já ouviu a história de que foi a Praia do Arpoador a porta de entrada do surf no Rio de Janeiro. Isso nos anos 50. De lá para cá, o esporte só vem crescendo na cidade. Agora, principalmente depois de a gente
ser no esporte olímpico, a procura aumentou total. A gente tem galera de Minas, de Brasília, nós temos alunos de todo o Brasil, literalmente, procurando ter uma experiência ou aprender realmente esse esporte. A cirurgiã Gabriele veio buscar sobre a prancha o equilíbrio emocional que precisa para trabalhar. Aqui é um momento que eu consigo relaxar, consigo ver um pouquinho, né, o mar, a vida. Então, assim, eu acalmo um pouco minha mente para conseguir no trabalho dar 100% de mim. Por essas e outras, todos concordam que o surf é tudo de bom e merece ser patrimônio cultural do Rio. Caxias do Sul celebra a tradicional Semana Farroupilha, com muito churrasco, chimarrão e poesia. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. No dia 20 de setembro, milhares de gaúchos participam dos festejos pelo Dia da Revolução Farroupilha. Por todo o Rio Grande do Sul, a data é comemorada com desfiles, acampamentos tradicionalistas, apresentações artísticas e outros eventos nos quais a cultura gaúcha é exaltada. Os festejos remetem ao aniversário da Revolução que começou no dia 20 de setembro de 1835 e foi a mais longa guerra separatista da história do Brasil. A resistência da proclamada República Rio-Grandense diante do Império do Brasil, que durou quase 10 anos, é lembrada com orgulho pelos que se identificam com o gauchismo e com os valores farroupilhas de liberdade, igualdade e humanidade. A motivação para a revolta era sobretudo a economia, ligada aos impostos cobrados sobre o charque, que enfrentava maior taxação fiscal do que o charque estrangeiro. Os farrapos defendiam maior proteção do charque gaúcho contra a concorrência platina e redução dos impostos de importação do sal. Além disso, a data é uma oportunidade para reforçar os laços comunitários e o orgulho da entidade gaúcha, promovendo a valorização das tradições que caracterizam o povo do sul do Brasil. E vai por conta do parceiro agora. Sou as vestes de um gaúcho, eu sou a bombacha e sou o lenço. Eu sou esse Rio Grande imenso, querência que eu quero bem. Quanta inspiração me vem, sou o corcóvio do potro, só não sou mais do que os outros, nem menos do que ninguém. O tradicionalismo gaúcho envolve práticas, costumes e modos de vida que remetem ao cotidiano da região. A participação da família no tradicionalismo é vital para a continuidade e a valorização da cultura regional, garantindo que as tradições sejam mantidas vivas e adaptadas às novas gerações. Eu comecei a frequentar o Aras de um cliente nosso, que isso eu tinha meus 6 anos, e isso ali despertou um amor em mim pelos cavalos e pela tradição, e ali eu pude ver como é linda a tradição gaúcha e até hoje eu sigo cultivando ela. As atividades campeiras também é um legado da família, seja no preparo do churrasco ou no lazer com o tradicional jogo de carta, que estão sempre presentes no Rancho da Amizade, que é montado há quase 10 anos pela família Bush. Minha filha Eduarda começou a andar a cavalo, eu era uma mini gente que nem os outros, e hoje está aí uma moça e há muitos anos aí não abandonou e gosta. Isso é bem claro aí para receber os amigos, a família e tudo mais, né? É bem gratificante e muita felicidade de poder fazer isso. As comemorações também ocorreram na Câmara Municipal de Caxias do Sul. As atrações ocorreram em plenário, durante as sessões ordinárias e no espaço Rancho do Bardoso, ambos localizados no subsolo da casa. Aqui no Legislativo Caxiense ocorreu a segunda roda de chimarrão e poesia, com a participação de poetas e músicos de Caxias do Sul e de toda a região. E as minhas velhas retinas, atrás de si, guardam ânsias de uma saudade tão grande que põe amargos na boca. O Rancho do Bardoso recebeu esse nome em homenagem ao servidor público Vilmar Silvério Pinto. Nascido em 13 de julho de 1934 em Vacaria, ele faleceu em 22 de março de 2008, sendo que foi o funcionário na função de motorista da Câmara Municipal. Conforme relatos de servidores e vereadores, no mês de setembro era comum vê-lo com uma cuia nas mãos e trajado com bombacha e lenço, convidando os colegas a participarem de almoços e atividades tradicionalistas.
O risco que o uso do cigarro eletrônico representa para a saúde foi o tema abordado pelo presidente do Conselho Regional de Medicina do Paraná, o médico Romualdo José Ribeiro Gama, durante o grande expediente em sessão plenária na Assembleia Legislativa do Estado. A preocupação vem aumentando conforme os chamados vapes se popularizam, principalmente entre os jovens, mesmo que a comercialização desses produtos seja proibida no Brasil desde 2019. Existe uma celeuma no sentido que o cigarro eletrônico dá menos prejuízo do que o cigarro tradicional. Mas ao contrário, existe uma adesão muito grande, principalmente entre adolescentes, em que usando o cigarro eletrônico, como tem aroma, como eu citei a doença da pipoca, que tem o gosto, o cheiro da manteiga, eles aderem muito mais ao cigarro eletrônico. E evidentemente que isso aí vai facilitar muitas doenças. Além das tradicionais que a gente sabe sobre câncer, outras doenças, inclusive com alteração do DNA. Entre os dados apresentados pelo médico está o seguinte: em 2023, de acordo com o Ministério da Saúde e o Estudo Nacional sobre o Uso de Drogas entre Adolescentes, aproximadamente 1 em cada 4 jovens brasileiros com idades entre 18 e 24 anos já experimentaram cigarros eletrônicos, o que representa 24,6%, números maiores que os de 2022, quando a estatística era de 20,3%. Isso também aumenta a apreensão dos deputados estaduais. A gente ganha em imposto para um lado e gasta 3 vezes, 4 vezes mais para tratar das pessoas, porque quem tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, por resto da vida vai depender do sistema com oxigênio, com internações e comprometimentos da sua vida, não podendo até mais trabalhar muitas vezes. O objetivo foi expor aos parlamentares estaduais o receio com os impactos que o projeto de lei 5.008 de 2023, que tramita no Senado Federal, pode trazer. O PL pretende permitir, com regras, a venda de cigarros eletrônicos no Brasil. Apesar de não ser uma atitude da Assembleia Legislativa do Paraná, mas eu acho que a gente pode mover os nossos deputados federais e senadores para que sejam contra isso lá em Brasília. Isso aí realmente seria contra a saúde, não do paranaense, mas a saúde do Brasil. Nós temos uma interlocução, com certeza, aqui com o Dr. Romualdo, com o apoio do nosso deputado Alexandre Cury, Tercílio Turini, Fábio Oliveira. Nós estamos pensando, o nosso Romanelli também, fazer um documento para a Câmara Federal e o nosso senadores para que não aprovem esse projeto. Esse projeto é temerário e nós podemos conversar, inclusive, com a nossa bancada federal e Senado para que ele não prospere na casa, na alta casa aí da legislativa do Brasil. O ensino superior para indígenas foi tema de seminário aqui na Câmara dos Deputados. Um encontro nacional de estudantes indígenas reuniu em Brasília universitários de todo o Brasil. Para eles, a educação diferenciada para os povos originários é de extrema relevância. As dificuldades para chegar às universidades começam nas aldeias. Isabel Munduruku, da Universidade Federal do Amazonas, denunciou que a atual seca dos rios no Amazonas poderá impedir o acesso de muitos indígenas ao ensino superior. Para a gente, no estado do Amazonas, o Enem ele é uma das únicas alternativas que a gente tem para adentrar a universidade. E os estudantes do nosso estado ficarão sem fazer o Enem, porque eles precisam sair dos territórios, precisam sair das suas aldeias para fazer um vestibular nas cidades, nos municípios. E eles não têm como sair. Então, tudo isso, para a gente, requer um olhar muito específico, um olhar diferenciado. Um dos maiores entraves para os indígenas nas universidades é a língua. Muitos estudantes não dominam o português, destacou a professora Altaci Cocama, do curso de Letras da Universidade de Brasília. É tão sufocante, tão pesado esse português acadêmico, que muitos de nós não conseguem permanecer, passamos a ter problemas psicológicos de tanta cobrança, porque nós nos achamos incapazes de entender o que está escrito em quantos autores teóricos, epistemologias.
Na pós-graduação não é diferente. Somente na Universidade de Brasília são mais de 50 indígenas fazendo mestrado e doutorado. A Ilha Tapajós faz pesquisa para a articulação dos povos indígenas do Brasil. A gente, enquanto pesquisadores, enfrentamos uma grande dificuldade para ter os nossos objetos de pesquisa validados, porque os não indígenas criam métodos, criam metodologias que impedem com que a gente possa pesquisar a nossa metodologia a partir da nossa perspectiva. Mas não entendem que nós trazemos a inovação para a universidade. O sistema de cotas para o ingresso no ensino superior e a Bolsa Permanência para que os estudantes possam se manter nas universidades são fundamentais, mas não bastam, disse Neto Potiguara, que faz doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. As universidades não estão preparadas e não foram preparadas para nos receber. Então, assim, o difícil não é entrar, o difícil é sair formado. Então, que futuro nós queremos dentro de uma universidade, seja em uma graduação ou em uma pós-graduação? São 46 mil universitários indígenas no Brasil. Esse número representa apenas 0,5% da população universitária brasileira. A maioria dos cursos está voltada para as necessidades dos territórios. Quando a gente pensa universidade, e aí pensa essa juventude nas diversas áreas do conhecimento, nos diversos cursos, né? E hoje, os que são mais buscados pela juventude indígena estão na saúde, no direito, nos projetos de bem viver e na educação. Então, esses são as áreas mais procuradas, porque se tem a urgência de potencializar a vida nos territórios. A deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, pediu a realização do evento. Ela afirmou que a presença indígena na academia enriquece o ambiente com a diversidade cultural e de pensamento. Quando nós entramos, a nossa luta não é somente para formar, mas é para sair inteira, é para indigenizar, é para reflorestar o pensamento. Eu sou a primeira mulher indígena a fazer doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais, vou defender o mês que vem, e a importância da nossa presença nesses lugares para pensar a nossa existência, que está correlacionada com as questões climáticas, que está correlacionado com a cultura brasileira, que está correlacionado também com o direito territorial. Sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2024, a cidade de Paris trocou experiências sobre acessibilidade com o Senado do Brasil. Paris, a cidade mais visitada pelos turistas de todos os continentes, não foi construída dentro dos modernos conceitos de inclusão e acessibilidade. Conciliar os espaços públicos para que sejam receptivos às pessoas com deficiência, respeitando o patrimônio histórico e arquitetônico, é o desafio diante das autoridades competentes. Responsável pelo setor durante as Paralimpíadas, a vice-prefeita da capital da França recebeu a visita da senadora Mara Gabrilli. É muito importante dizer que eventos como os Jogos Paralímpicos, eles ultrapassam os benefícios do esporte, que são referências importantes para pensar em políticas públicas. Com esse objetivo, me reuni com a dona Anne Arrage, que é a vice-prefeita de Paris, responsável pelas ações que garantiram a acessibilidade na cidade durante as Paralimpíadas. Foi um encontro muito produtivo, com trocas enriquecedoras sobre a garantia da plena participação das pessoas com deficiência na cidade. E assim, é óbvio que todas as cidades têm seus grandes desafios. No Senado Federal, a tarefa tem sido encaminhada pelo Núcleo de Responsabilidade Social, que há mais de uma década vem empreendendo ações inclusivas, encaminhando propostas e soluções efetivas de acessibilidade. A vice-prefeita engajada ficou empolgadíssima porque eu mostrei toda a reforma que a gente realizou no Senado e na Câmara Federal, para garantir que pessoas com deficiência tenham acesso a todo e qualquer espaço do nosso Congresso. Numa homenagem aos 412 anos de São Luís, a TV Assembleia do Maranhão embarcou numa jornada sensorial.
onde cada canto da chamada Ilha do Amor se revela através dos 5 sentidos. A matéria que você vai ver agora fala dos cheiros da cidade. Do litoral à parte continental, tem a São Luís que vemos, que ouvimos, garça, que saboreamos, e a São Luís que exala seu cheiro bem característico. Uma diversidade de aromas que desperta todos os outros sentidos. Que tal começar pelos cheiros nos mercados e feiras da cidade? Entre as variedades, as ervas e temperos ganham destaque. Quando já chega aqui na loja, precisa sentir cheiro bom. O Celso é dono de uma loja de temperos no Mercado Central e mostra, entre tantas especiarias, uma que foi criada por ele. É o tempero seco, na hora que a gente chega pela manhã já vai fazendo. Aí ele exala mesmo, vai quase 3 metros, 4 metros para frente. Esses temperos são a base de alguns dos pratos mais saborosos que encontramos nos restaurantes que existem em São Luís. E sabemos isso pelo cheiro da comida. Memória olfativa de quem vive na ilha. Consegue identificar qual o tipo do peixe quando sente o cheiro? Pescada, né? Pescada. É um cheiro bom, né? É cheiro bom. Essa pescada que é da costa aqui do Maranhão não tem igual, né? É bem agradável. Rapaz, aquela oriza ali é cheirosa, né? Bem ali atrás. É, bem cheirosa. É bem cheirosa, a oriza ali. É agradável, viu? Para além do cheiro que atrai olhos e paladares, tem aquele que às vezes nem imaginamos de onde vem, mas que nos preenche com uma sensação única. O cheiro do mato, do mar. São Luís é uma ilha cercada pela natureza. Existem algumas áreas em que encontramos apenas a vegetação, em outras o mar com areia, mas em quase toda a ilha temos o mangue. Essa região onde há o encontro dessas duas partes. E nele encontramos muito mais do que o cheiro da marisia. Aqui são vários os odores. Convidamos a professora e bióloga Flávia Moschel para nos ajudar a perceber os vários cheiros do mangue. Ela, por sinal, tem o olfato apuradíssimo. Sentiu a presença de caranguejos sem sequer ter visto um. Logo, localizamos eles. Olha aqui. A professora também mostra as flores que nascem na vegetação local, muito visitadas por abelhas tiúba. Flores que exalam um perfume leve e adocicado. Esse aqui são poucas, mas cheira um pouquinho aqui. Vê se você sente o cheiro. Exatamente o cheiro. É cheiro de argila, certo? Não para por aí. Cavando um pouco da lama do mangue, a professora extrai um pouco do que está no solo. Dali, vem outros cheiros. O material orgânico que chega, que são os nutrientes, essas folhas, né? Tudo isso aqui, né, vai ficando lá no fundo. Os caranguejos, os grandões, os menores, as coisas, eles escavam. Quando escava, o ar penetra, que foi o que eu acabei de fazer. Eu escavei, o ar penetrou. Quando o ar penetra, né, então esse material que fica reduzido, e ao reduzir ele fica lá no ciclo dos enxofres, o ferro longo, as cadeias longas, eles oxidam. Quando eles oxidam, o que é oxidar? Degradar. Eles degradam. Então as folhas começam a degradar rapidamente. Esse paraíso aqui que a gente tem, a gente só tem a agradecer a Deus, né? Todos esses aromas fazem parte do dia a dia da Luzia, que vive na beira da praia há cerca de 30 anos. Ela tem o prazer de sentir o cheiro do mangue e do mar todos os dias.
esse cheiro bom que a gente sente. Só a gente entrar ali, a gente já sente aquele cheiro, aquele aroma, assim, aquela... A gente fica até pasmo de ver essa paisagem, aquilo tudo é maravilhoso aqui para nós, aqui nessa beira de praia. Esses cheiros tão próprios de São Luís inspiram memórias e sentimentos. Há 412 anos, fazendo com que o olfato seja uma porta aberta para a história da cidade. Deu até para sentir um cheirinho de mar, não foi? Parabéns, São Luís. Você visitantes do Congresso Nacional, sabia que são mais de 3.000 todas as semanas? A visitação aqui é bem bacana, viu? Você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem. Tchau, pessoal. Meu nome é Larissa Sena, eu sou de São Paulo, sou estudante de Direito e eu vim falar um pouquinho sobre a importância da gente conhecer o espaço. São lugares que normalmente a gente vê pela televisão e a gente acha que não tem uma proximidade com a gente, mas quando a gente está aqui a gente vê que isso foi feito para o público, o espaço que a gente deve ocupar, que a gente deve ter certeza de como funciona, quem são as pessoas que ocupam. Então, eu acho muito importante a gente visitar, conhecer. Tem muitas visitas, a visita guiada é ótima, tá? Então, se vocês tiverem oportunidade, venham conhecer. Representa democracia. Acho que é algo que a gente lutou para conquistar e até hoje se manteve. Então, acho que estar dentro dessa casa é isso. Eu sabia que a gente, qualquer pessoa pode vir aqui participar de reuniões, né? E ver de perto o que está sendo feito pela população. Eu achei a visita muito interessante, legal, e eu acho que eu não esperava todas essas coisas, porque eu acho que eu nunca gostei tanto assim de política, mas é algo interessante, diferente e muito histórico. Além de ser muito bonito, acontece, tipo, tudo que acontece no nosso dia a dia vem de lá, vem tipo das votações e tudo mais. O que me trouxe a Brasília foi conhecer tanto a cidade quanto as maravilhas do entorno, foi conhecer a Chapada dos Veadeiros e agora na volta resolvi ficar um dia aqui para conhecer mais da história da capital e a história do nosso país. Essa exposição eu achei incrível porque a gente sempre vê na TV esses lugares e aqui a gente pode ver como realmente funciona e eu acho isso muito importante para nossa história, para nossa cultura. Então eu estou gostando muito de conhecer Brasília. A arquitetura é maravilhosa, uma arquitetura muito moderna e não deixa de ser moderna porque ela é bem preparada. E não deixa também da gente sentir mais próximo virtualmente, né? Mais próximo dos políticos, das pessoas que a gente precisa confiar e a gente precisa receber o retorno da confiança. Quem trabalha no poder público, quem é funcionário público e vive as políticas públicas, poder chegar aqui, encontrar o local onde elas são discutidas, aliás, elaboradas, discutidas e aprovadas é fantástico. Porque a gente sabe que é daqui que nasce e sai as políticas públicas para o Brasil todo, né? O desenvolvimento do nosso Estado está aqui nesse local, nas mãos esses políticos que a gente colocou eles aqui. Todo cidadão brasileiro deveria conhecer esse espaço, saber, discutir, debater, questionar. Parte daqui é a nossa formação política. Então é muito bom a gente conhecer onde isso tudo acontece.
O salário do professor continuou o mesmo durante todo o período da pandemia. Os professores utilizavam os seus recursos pessoais. Quando eu vejo alguém dizer assim, o ano de 2020 foi um ano perdido na escola, eu fico muito chateada, porque foi o ano que eu mais trabalhei para a escola, foi o ano que eu mais me dediquei. Pandemia entre nós. Neste sábado, 16h, aqui na TV Senado. 6 de outubro é o dia da votação em primeiro turno das eleições municipais. A partir das 7h, horário de Brasília, eleitoras e eleitores vão escolher a candidata ou o candidato para os cargos de prefeito e vereador das mais de 5.500 cidades do Brasil. A TV Câmara, a TV Senado e a Rádio Senado estão juntas na cobertura das eleições 2024. A partir das 8h deste domingo, você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5h você acompanha a apuração dos resultados do primeiro turno. Eleições 2024. Esperamos vocês. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, bom dia, 9h em Brasília e a gente está começando mais uma live aqui no perfil da TV Senado. Domingo, 6 de outubro, é dia de escolher os próximos gestores dos municípios. E aí, você já sabe quem vai votar? E que pautas você considera urgentes aí na sua cidade? O que deve ser prioridade na sua opinião? Fique nesta live e participe enviando sua pergunta. Estamos ao vivo no YouTube, Facebook, TikTok e também no Kawai. Você quer ser atendido em um hospital público? Sair de casa e voltar em segurança, poder matricular seu filho numa creche, ter um transporte público acessível. O que você considera urgente aí no seu município? Neste ano, vamos eleger prefeitos e vereadores. O que deve ser prioridade para os próximos governantes? Fique nesta live e tire suas dúvidas. Vamos conversar com o arquiteto e urbanista Valério de Medeiros, da Universidade de Brasília, e com o vice-diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, Marcos Buqueride. Minha colega Cibele Nunes está ligada nas redes sociais e traz a sua participação. Bom, muito obrigada por estarem aqui. E durante a semana, né, Cibele, a gente já foi aí fazendo um esquenta dessa live e perguntando para os nossos internautas o que deve ser prioridade, né, Cibele? Exato, Sara. Nós começamos a nossa semana questionando nas redes o que as pessoas consideram mais urgente para ser tratado nos municípios, com prioridade para os novos prefeitos eleitos, né? E nós tivemos aí um resultado com a maioria das pessoas apontando a saúde, 52%, que já é esperado, 29% das pessoas apontaram a geração de emprego e 19% das pessoas apontaram a educação. Sara? Tá certo, Cibele. Bom, vamos começar, professor Marcos, diante aí, né, do resultado. Quando a gente fala em priorizar a saúde, quando as pessoas falam, não, saúde é uma prioridade, a gente está falando de infraestrutura, de hospitais mais modernos, de novas tecnologias, ou a gente está falando do básico, que é ainda ter atendimento, ter médico, ter remédio?
Bom, pelo último trabalho que nós fizemos aqui na USP de políticas públicas, parece que os especialistas dizem que o problema ainda é no atendimento, ainda é essa questão do atendimento primário, né? Se você faz um atendimento que é bastante eficiente, você evita que a pessoa tenha que fazer exames mais complexos e, com isso, você acelera o processo, mantém a saúde das pessoas e você gasta muito menos, né? O sistema do SUS gasta muito menos. E a responsabilidade principal, 85% da responsabilidade sobre a saúde está nos municípios. Os municípios recebem o dinheiro do SUS e eles têm que formar essa estrutura. Então eu diria que, em termos técnicos, em termos do atendimento secundário, que são as cirurgias, os exames mais complexos, o Brasil está entre os melhores do mundo. O atendimento primário, principalmente nos grandes centros, em cidades médias, cidades pequenas, um problema relativamente menor, principalmente nas médias, mas nas cidades grandes ainda é bastante tumultuado, bastante difícil de você conseguir o atendimento. Tá certo. Professor Valério, trazendo um pouquinho aqui para a sua área, porque outro ponto também, né, de grande desafio aí é a questão da urbanização das cidades, né, planejamento. O que você considera, professor, mais desafiador aí para os municípios? Olá, Sara, olá, Cibele. Obrigado pelo convite para participar do programa. Fico feliz em estar aqui com vocês. Veja, eu até faria uma ponte entre a primeira pergunta e a segunda. Naturalmente, quando a gente fala da saúde numa perspectiva mais ampla para a população, a preocupação imediata é esse atendimento quando você vai a um posto, quando precisa de algum tipo de retorno ou algum acompanhamento. Mas nós podemos também extrapolar essa leitura, pensando essa visão, pensando na cidade como um todo e que ações a prefeitura ou a gestão da cidade que teria efeitos na saúde e que aparentemente não parece relacionada. Algo do tipo, imaginemos mobilidade e tempo de deslocamento das pessoas. Se eu reduzo o tempo de deslocamento médio, as pessoas perdem menos tempo, o que acaba favorecendo questões de qualidade de vida que tem efeito, portanto, para a saúde da população. Você imagina os espaços de ocupação do território, na medida em que a cidade cresce, as áreas que vão sendo consumidas, digamos assim, se isso fica mais próximo ou mais distante, se é bem costurado ou mal costurado com o restante da cidade, há um conjunto de efeitos na vida cotidiana e essa vida cotidiana será impactada também numa perspectiva de saúde, ou seja, a gente precisa se preocupar naturalmente com a saúde, mas a saúde também percebida numa leitura mais complexa do que essa cidade como um todo. Em como vai ter impacto, né, professor, direto assim, no bem-estar da pessoa, na qualidade de vida, né? Isso, exatamente. Muito bacana. E lembrando que você pode participar dessa live, inclusive a gente tem pergunta, né, Cibele? Isso, nós temos uma pergunta da Raíssa, do Mato Grosso. Ela quer saber o seguinte: além da saúde, quais as estratégias esses novos prefeitos podem adotar de imediato para enfrentar os desafios de segurança, meio ambiente e economia? Valério, você pode responder para a gente? Posso. Bem, eu diria que o primeiro desafio é uma compreensão por parte dos prefeitos eleitos em relação à própria continuidade de ações que já estavam sendo desenvolvidas previamente, uma preocupação que eu sempre coloco em relação à política, pela atuação que eu tenho em relação a esses tipos de estudos, é uma visão da costura entre aquilo que vem sendo desenvolvido nos últimos anos. O Brasil tem uma série de políticas de uma perspectiva nacional, até alcançarem a escala local, dentro das câmaras de vereadores, e as ações poderiam ser feitas, articuladas e continuadas para favorecerem um impacto efetivo sobre o território. Me parece muitas vezes que, embora existam vazios em relação a certas políticas, há muito já desenvolvido. A grande questão seria a efetivação do território, que leva à questão, portanto, da própria fiscalização. Então, se eu imagino o meio ambiente, um assumir diretamente essas questões ambientais, o que significa pensar em como a cidade está sendo expandida, ampliada, quais que são as ações relacionadas, por exemplo, a coleta de lixo, a expansão dos loteamentos, ao tipo de arborização, a mitigação de um conjunto de impactos desse efeito climático das transformações que vem acontecendo nos últimos anos. Se a gente pensa no viés de mobilidade urbana, veja, há tantos anos que se fala da mudança desse eixo centrado no veículo individual e no pensamento dos transportes públicos. Como é que a gente pode, de fato, pensar nessas costuras? Parece que, às vezes, as ações
são muito frouxas e não amarradas, não geram efetivamente a transformação, e a população como um todo tem a sensação que nada muda, nada se transforma. Então é muito a ideia de assumir de fato aquilo que já vem sendo desenvolvido e implantar no espaço da cidade. Bom, vou pegar esse gancho porque ela falou de três temáticas que são muito importantes, né? Que é segurança, economia e meio ambiente. Vamos pegar aqui o meio ambiente, porque é uma grande curiosidade, professor Marcos. Será que as recentes tragédias, né, esses desastres climáticos, o que a gente tem passado todos os dias, será que as pessoas vão dar isso como uma prioridade, ter governantes que se preocupem com a pauta ambiental? Olha, se os governantes não se preocuparem com a pauta ambiental, nós vamos ter problemas realmente muito sérios, né? Porque o avanço das mudanças climáticas, particularmente o aumento de temperatura, né, e as questões hídricas, os pontos são as secas, as tempestades muito fortes, as ondas de calor que virão, né, o aumento do nível do mar nas cidades costeiras e, mais recentemente, nós vimos a questão do fogo. Então, o meio ambiente ele vai dominar o cenário, provavelmente, nessa próxima década, e é urgente que nós tenhamos políticas públicas desenhadas para isso. Na pergunta anterior, foi essa questão sobre meio ambiente, sobre a saúde e sobre a economia. Essas mudanças de meio ambiente que nós estamos começando a ter têm impactos drásticos na economia. Veja, por exemplo, o Rio Grande do Sul, mais de 400 cidades, né, que foram afetadas. Alguém vai ter que pagar por isso, vai ter que pagar para reconstruir, para adaptar as cidades, para que não... Já houve agora uma ameaça de novo, começou a chover outra vez, isso vai se repetir várias vezes, então é preciso estar adaptado. Isso tem um impacto econômico. Dando um exemplo da saúde, o impacto de ondas de calor, ele mata 100 vezes mais do que, por exemplo, as tempestades. Então, as ondas de calor, elas vão agir especificamente sobre as pessoas mais velhas e sobre as crianças, muito jovens, né? Então, é preciso que a gente esteja preparado em todos os domínios, né? Não é só a saúde e a economia, mas saúde e economia são super importantes também. Tem a infraestrutura que o Valério colocou, das questões das cidades e tal. Então, tudo isso tem que ser preparado. A abordagem dos prefeitos, os prefeitos têm que aprender, a política tem que aprender a palavra sistêmico, a palavra complexidade. Não existe bala de prata. A gente não consegue resolver o problema do meio ambiente, ou o problema da economia, ou o problema da saúde sozinhos. Nós vamos precisar trabalhar com o conjunto inteiro. Professor, nós vamos mostrar agora uma enquete que nós devem priorizar as questões ambientais, né, daqui por diante. E aí nós tivemos um resultado surpreendente na enquete, 85% das pessoas disseram que sim, né? E apenas 15% das pessoas disseram que talvez, e ninguém disse que não. E eu vou emendar com uma pergunta da Célia de São Paulo. Ela quer saber o seguinte: diante desse contexto atual de emergências climáticas, o que as prefeituras podem fazer? Como é que elas devem se preparar para essa atuação? Existem vários... Para mim, a pergunta... Exato. Existem vários níveis de preparação. Um dos principais é o treinamento dos gestores e o aprendizado. Então, os setores de governo já estão se mobilizando para aprender. É preciso aprender, é preciso entender melhor a ciência da mudança climática, entender o que vai acontecer, porque só assim é que você pode se antecipar. Para cada cidade no Brasil, você imagina, uma cidade que está no meio da floresta amazônica, ela tem certos problemas ambientais lá. Uma cidade que esteja no Nordeste, no Agreste, por exemplo, ela vai ter outros problemas. Quem estiver aí próximo a Brasília, quem estiver em Goiás, outro tipo de problema, porque é uma região de cerrado. São Paulo, outra coisa, Rio Grande do Sul, outra coisa, Santa Catarina, outra coisa, Rio de Janeiro, Recife, na beira do mar. Então, os prefeitos vão ter que entender que a mudança climática ela afeta vários pontos diferentes, né? E cada cidade, entender a
características da cidade que ele ou ela estejam administrando, né? E aí tomar as providências, e o treinamento é super importante. Aqui na USP nós já começamos com treinamento para desastres, por exemplo, trabalhando com os gestores, com as pessoas que fazem a gestão dos desastres, como é que elas se comunicam, etc. Tentando melhorar o tempo e a eficiência de resposta na intercomunicação. Esse é só um exemplo, tem muitas coisas para dizer sobre isso, mas essa preparação passa por eu vou chamar aqui de educação / treinamento da gestão pública, principalmente para enfrentar as mudanças climáticas específicas para cada cidade. Professor, e que bom, né, que a academia está próxima disso e está podendo ajudar, né, também. Que é muito o que nós queremos. É muito importante a gente ter esse tipo de ação, né, acontecendo. E tem um dado interessante. A plataforma Google, né, eles fizeram uma página especial mostrando aí quais foram os maiores interesses de busca diante das eleições municipais. E eles mostram na cidade de São Paulo que nos últimos 4 anos teve uma disparada de interesse de busca por ESG, né? Essa sigla que é em inglês, mas que significa aí essas boas práticas, né, de governança voltadas para o meio ambiente, para o social, que hoje é muito buscado em função dos objetivos, né, de desenvolvimento sustentável da ONU, que a gente deveria cumprir até 2030, e também pelos empresários, né? A gente vê que os gestores na iniciativa privada estão se preocupando. Agora eu queria trazer, professor Valério, se a gente pudesse entender a cidade como uma grande empresa, os nossos governantes também não tinham que estar preocupados com esses objetivos? Claro, eu entendo que essa é uma questão central, talvez como uma empresa, mas talvez a gente pudesse pensar, aproveitando a colocação do professor Marcos, da cidade como um conjunto de relações. E como um conjunto de relações cheias dessas relações de interdependências fundamentais para que nós consigamos perceber o que são as relações de causa e efeito. Há tanto o nível local, ou seja, pensar a cidade dentro dessas relações, na hora em que ocupa uma determinada área, isso tem efeitos para a cidade como um todo, em graus variados, obviamente. Então, cada ação pública tem impactos, esses impactos são maiores ou menores. E quando eu falo impactos, eu tenho uma ação relacionada, por exemplo, à segurança. Isso afeta a saúde, isso afeta a mobilidade, isso afeta o meio ambiente. Eu tenho alguma ação relacionada ao transporte, isso trará efeitos na saúde e daí por diante. Ou seja, há uma rede de interdependência. E compreender essa rede facilita bastante a percepção de que a ação que deve ser feita, procedida em uma certa cidade, trará um conjunto de benefícios e impactos também negativos, a depender do que seja feito, que precisam essas ações serem compreendidas. E por isso o corpo técnico qualificado é fundamental. Entretanto, eu faria uma ressalva. Cada vez mais me parece que o problema central não é exatamente a qualificação do corpo técnico, inclusive no pensamento associado à formação que as universidades acabam, ou às formações que as universidades acabam por oferecer. Parte expressiva do corpo que trabalha nas secretarias, portanto, ou de meio ambiente, ou secretarias vinculadas à ocupação do território, têm uma formação, conhecem essas equipes boas práticas, entretanto, parece haver um conflito, e por isso que é muito importante entender o papel do prefeito, mas também o papel da Câmara de Vereadores. Parece haver uma distância entre aquilo que as boas práticas, o conhecimento, inclusive relacionado ao que a ONU estabelece dentro dos objetivos gerais de desenvolvimento sustentável, inclusive, e como isso vai ser implantado de uma secretaria, mas depois convertendo-se em certas minutas ou estratégias de legislação, como isso vai ser aprovado pela Câmara de Vereadores para, posteriormente, uma sanção ou execução pela Prefeitura. A compreensão da natureza política desse processo é fundamental para que as pessoas, nós percebamos o quanto tudo isso é devidamente relacionado e não é só uma questão de como eu ajo diretamente relacionando em algo relacionado ao meio ambiente, mas como isso tudo faz parte de uma compreensão do entendimento dessa cidade de modo mais abrangente e percebendo quais que são os vários tipos de impactos. Na hora que eu altero o meu modo de deslocamento, isso vai trazer, portanto, impactos em várias outras dimensões que devem ser compreendidas. Professor, vou aproveitar esse gancho, porque a gente está falando muito de gestor como o prefeito ou a prefeita. Só que a gente tem que entender que gestão de um município, ela depende, né, da Câmara Municipal e também do Executivo local. E eu queria que a gente
pudesse assim explicar melhor isso, professor Marcos, como é que fica essa relação? Porque a política pública ela não depende só da prefeitura, né? Ela também depende de uma Câmara Municipal atuante, não é isso? Olha, a política pública, como a gente vê aqui, como a gente está escrevendo, entendendo, ela depende de todos. Ela depende de todos nós, depende da sociedade, depende da Câmara, muito bem lembrado pelo Valério, é muito importante, né? As câmaras são muito importantes e depende da gestão. Então, vamos dividir, né? A gestão, o que prefeito ou prefeita fazem e os escalões, essa qualidade dos escalões, segundo escalão, terceiro escalão, etc., é muito importante que eles sejam bem formados, etc., e essa é a função que nós temos aqui na academia. Ela faz a gestão, é a ação lá no local. O que a Câmara de Vereadores faz é a legislação, e essa legislação ela tem que ser discutida, é a legislação que controla, né? Onde o Valério trabalha no parlamento, né? Quando você faz uma lei, essa lei regula, controla como as coisas devem ser feitas. E o prefeito tem que seguir essas regras, assim como a população tem que seguir essas regras. Então, quanto melhor for, quanto maior for a harmonia, né, entre os três elementos, né, a sociedade em geral, a Câmara dos Vereadores legislando, né, e as prefeituras executando, quanto maior for a harmonia entre isso, mais eficiente nós seremos em enfrentar os problemas, sejam eles quais forem, no domínio da saúde, no domínio da economia, no domínio do transporte, como o Valério lembrou, né? Tudo tem efeito, né? Então, essa harmonia é que tem que ser buscada. E a harmonia não só no caso das cidades, que é o momento que nós estamos, a harmonia, ela, lá dentro da cidade, ela se dá pela gestão legislativa e a sociedade, mas existe um outro nível de harmonia, que é a harmonia entre o federal, estadual e municipal, porque cada um tem a sua parcela para fazer com que as coisas funcionem. Se essa harmonia falhar, não adianta o prefeito ou a prefeita quererem fazer algum projeto, colocar uma política pública, porque vai falhar, né? Bom, e voltando ao meio ambiente, nós perguntamos também para os nossos internautas essa semana qual o problema ambiental que eles acham que será o maior desafio para os próximos prefeitos eleitos nos próximos anos. E aí nós tivemos 63% das pessoas respondendo ondas de calor extremo. Depois, em segundo lugar, vieram as queimadas, com 26%, e em terceiro lugar, as enchentes, com 11%. Professor Marcos, vou emendar com uma pergunta da Maria do Amazonas. Ela quer saber o seguinte, né? A gente recebeu muitas perguntas sobre questões climáticas e ambientais envolvendo as prefeituras, e ela quer saber como é que as pessoas podem participar mais dessas decisões, né? Como é que pode haver uma maior participação popular nas gestões municipais? Tem vários tipos de participação. A participação da população no desenho de políticas públicas que sejam mais adequadas ao local. Então, se a pessoa, como eu falei, se a pessoa está vamos dizer, em Belém do Pará, o transporte do Belém do Pará é feito em rios. Então, as políticas públicas têm outras características que são completamente diferentes de uma cidade como o Rio de Janeiro, como São Paulo. Então, a participação, a compreensão, a pessoa ficar atenta, né, a quais são as leis que estão na Câmara, como é que isso está sendo regulado, né? Como é que o seu vereador e o prefeito ou a prefeita da sua cidade, vereadora também, estão pensando a respeito dos efeitos ambientais, das questões ambientais, é muito importante. E aí pode ser feita a cobrança, né? A pessoa pode cobrar do seu vereador, conversar com o seu vereador. O que acontece, geralmente, é que a gente vota num vereador, uma vereadora, no prefeito, numa prefeita, e depois a gente deixa isso, esquece isso por 4 anos. Então, esse diálogo não existe. A tomada de decisão vai ser feita, na última instância, no domínio da gestão pública.
né? Mas a gestão pública só pode fazer, como eu falei antes, né? Ela só pode tomar essa decisão dentro dessa gaiola que é a gaiola das leis, né? A gente chama de cipoal, né? Todo esse monte de coisas que tem nas leis, algumas coisas são permitidas e outras não. Então, a pessoa pode participar. A outra participação que eu considero muito importante é a participação no nível de energia. Economizar energia, usar álcool ao invés de usar a gasolina. Quando você faz isso, por exemplo, você está no Brasil, que é um país privilegiado, porque o álcool como combustível, então você usar álcool ao invés de gasolina, né? O elétrico ainda está sob júdice, né? Sob julgamento, mas o tipo de energia que você usa, o quanto de energia que você usa, o quanto de água você usa, também a questão hídrica, né? O uso excessivo da água, o uso perdulário da água causa problemas, aumenta a necessidade de mais saneamento. Então, existem várias formas, a sociedade cada um de nós é um daquele grupo gigante que está usando todos esses elementos. A gente vê a cidade como um urbsistema. A cidade é uma máquina que consome comida e consome produtos e usa água e energia e produz resíduos. Então, tem que lutar por uma produção de menos resíduos. Quanto menos resíduos são produzidos, quanto menos água é usada, menos eletricidade, menos energia é usada numa cidade, mais sustentável essa cidade vai ser. Então, tem em mente essa questão da busca da sustentabilidade. Pois é, professor, vou aproveitar o teu gancho aí da participação das pessoas, né? E trazer também para o professor Valério que outro dado que foi revelado aí nessa página especial do Google que são os interesses de busca das pessoas em relação aos prefeitos e vereadores. E a pergunta que as pessoas mais fizeram foi quanto ganha o prefeito e quanto ganha o vereador, mas não teve quase ninguém perguntando sobre o que deveria ser prioritário, né? O que deve ser prioritário, por exemplo, numa plataforma de campanha. Professor Valério, será que as pessoas, quando estão lá, né, vendo as campanhas eleitorais, será que elas estão preocupadas mesmo com a plataforma de campanha? Será que elas deveriam estar mais preocupadas? Veja, talvez eu lhe responda com um certo pesar. Eu entendo que parte expressiva do desafio que a gente enfrenta tem a ver com uma formação e com aquilo que se chama de letramento político, ou seja, como é que as pessoas entendem a política? Como é que as pessoas entendem o seu papel diante da política? E eu traria uma perspectiva comentada pelo professor Marcos em relação àquilo que tanto em relação à ideia da governabilidade, como as diversas instâncias atuam, mas, acima de tudo, de como as pessoas se percebem fazendo parte desse processo político. Se há um interesse em saber quanto o governador, quanto o prefeito, quanto o vereador, quanto cada um deles acaba por ganhar, ou delas acaba por ganhar, menos do que qual que é o papel fundamental, isso significa que nós temos uma falha formativa para compreender aquilo que é o papel de cada um, ou seja, havendo todo o interesse vinculado ao meio ambiente, como vocês trouxeram aqui a partir das enquetes, será que nós sabemos se as pautas defendidas pelos candidatos a prefeitos, prefeitas, a vereadores, de fato atravessam esses temas? Será que os candidatos que nós estamos escolhendo, apesar da nossa preocupação com o meio ambiente, tocam nesses assuntos? Então, se nós não formos atrás, e há um desafio, que é esse desafio de tentarmos ter um comprometimento maior com esse processo, porque os impactos retornam para nós mesmos, diante daquilo que a cidade acaba por se converter. Se nós não lembrarmos depois em que candidatos a vereador nós escolhemos, como é que nós podemos esperar que a cidade atue bem? E a ideia da governabilidade é central, porque se não há uma Câmara de Vereadores, pensando numa perspectiva habitual do município, que dialogue em harmonia com esse poder executivo do prefeito, certamente nós teremos muito mais embates e fracassos naquilo que é a construção dessa cidade melhor, que é o que se espera dentro de uma determinada legislatura ou mandato. Então, são desafios que passam por uma questão de interesse social. Agora, a gente pode também compreender de um modo talvez um pouco sem esperança nesse momento, tá certo? Não que seja uma perspectiva sem esperança, mas que leva a desafios que a nossa sociedade enfrenta, das fraturas sociais, da desigualdade, e grande parte da população não tem sequer tempo em pensar nessa participação política, porque as questões
questões fundamentais são de sobrevivência. E sendo de sobrevivência, como é que nós conseguimos agir nessa transformação? Então, é a ideia da governabilidade e da responsabilidade, quando for possível, obviamente. Tá certo, professor Marcos, professor Valério, Cibele, muito obrigada pela presença aqui em nosso programa hoje. Então, é importante isso, nesse espaço, né, que o desafio também é nosso, né? O TV Senado Live é o espaço para você interagir com a nossa programação toda sexta-feira, às 9 horas da manhã. Até a próxima. Tchau. Hip hop no parlamento. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro celebra os 51 anos do movimento. Câmara analisa aumento das cotas em concursos para negros, indígenas e quilombolas. Conheça Boique, uma joia do sertão pernambucano. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Quase 1,5 milhão de pessoas com deficiência estão aptas a votar este ano. 1/3 delas declara ter dificuldade de locomoção. Para garantir a todos o direito ao voto, mais de 180 mil sessões eleitorais terão condições plenas de mobilidade. E os eleitores com deficiência visual vão contar com recurso de voz sintetizada na urna de votação. A TV Câmara, A TV Senado e a Rádio Senado estão juntas na cobertura das eleições 2024. a partir das 8 horas da manhã deste domingo, você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, você acompanha a apuração dos resultados do primeiro turno. Eleições 2024. Esperamos vocês. Agora é lei. Empresas reconhecidas como promotoras de saúde mental vão ganhar um certificado concedido pelo governo federal. Para obter o título, as empresas interessadas devem prestar apoio psicológico e psiquiátrico aos trabalhadores, oferecer programas de promoção e avaliação psíquica e realizar treinamentos e campanhas de conscientização em saúde mental. O Senado votou, agora é lei. Havendo o número regimental, declaro aberta a 51ª reunião da Comissão de Assuntos Econômicos da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nessa data, 1º de outubro de 2024. A presente reunião destina-se a realizar audiência pública com o objetivo de debater os impactos da reforma tributária no Simples e na Zona Franca de Manaus e nas áreas de livre comércio, em atenção ao requerimento 66 de 2024 da CAI, de autoria do senador Vanderlan Cardoso. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, eu comunico que essa reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados pelo meio do portal e-Cidadania na internet, no endereço senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211, 0800 061 2211. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que foram utilizadas pelos expositores.
Eu já convido aqui para compor a mesa a nossa auditora da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas, Ivone Asako Murayama. Cadê a Ivone? Está aí? Não chegou ainda? É longe, Amazonas é longe mesmo, deve estar chegando. José Jorge do Nascimento Júnior, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletrônicos, Eletroeletrônicos. Então, por favor, Jorge, senta aqui do lado aqui, por favor. Pode bater palma para ele aí, para animar. Convido também o Heleno Torres, professor titular de Direito Financeiro da USP. Heleno Torres. Cadê o Heleno? Tá não? Hein? São Paulo já é mais próximo, né? Edgar Vicente Fernandes Júnior, coordenador do Núcleo Assessoria Legislativa. Vem cá, Edgar, senta aqui do lado, por favor. Bom dia. Carla Pinheiro, vice-presidente de Relações Institucionais do Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Está escondendo a joia aí, cadê? Carla, não chegou ainda? José Clóvis Cabreira, presidente do CACB. Daqui a pouco a gente fica sabendo que há. Thomas Afonso Queiroz Nogueira, consultor tributário. Está aí o Thomas? Tomás? Está aí não? Consultor tributário aqui do Senado, hein? Mário Sérgio Carraro Teles, superintendente de Economia da CNI. Vou terminar mais cedo hoje, hein? Rony Peterson Brito, auditor fiscal da Receita Federal. Tudo bem, Rony? Bem, vamos iniciar. Bom, senta aí. Me cumprimentei, senador. Tudo bem? Muito obrigado. Opa. Sou um fã seu. Certíssimo. Bom. Sou um fã seu. Obrigado. De verdade. Te acompanho muito. Legal. Obrigado. Bem, vamos dar início à nossa audiência. Obrigado, amigo. E vou passar imediatamente a palavra ao José Jorge para fazer a sua exposição. Tem que ligar em algum lugar? Já. Muito obrigado. Bem, bom dia a todos. Bom dia a todos. Me chamo Jorge Nascimento, estou presidente executivo da Eletros, Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos. A gente agradece muito o convite do Senado Federal para participar dessa audiência pública. É um momento importante para fazermos todos os registros e as considerações... A Ivone chegou. E as considerações necessárias para que a gente possa ter, de fato, uma regulamentação de reforma tributária que garanta previsibilidade, segurança jurídica e a melhoria do ambiente de negócios, seja para a indústria, para o comércio, para o serviço, para a população principalmente. Lógico que a Eletros, como Associação Nacional de Fabricantes, né, de indústria, vamos fazer uma abordagem aqui muito numa visão da indústria instalada no país, a indústria eletroeletrônica instalada no país. Então, muito obrigado, senador Exalci, por todo o trabalho, por esse convite. A gente espera ter uma reunião bem próspera no dia de hoje. Bem, só apresentar um pouco quem nós somos. A Eletros é a Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos. Nós temos 30 anos de existência, celebrados agora, no dia 29 de agosto. Temos 32 empresas associadas às maiores e mais importantes indústrias eletroeletrônicas e eletrodomésticas do Brasil, sejam elas nacionais ou multinacionais, instaladas em mais de 11 estados da federação. Nós representamos essas 32 indústrias, 3% do PIB industrial brasileiro. Temos como missão o fortalecimento da indústria nacional, principalmente como geradora de inovação tecnológica, emprego e renda de forma sustentável.
A nossa representação, essas 32 indústrias representadas pela Eletros, entregam 100 milhões de produtos todos os anos na casa de todos os brasileiros. A Eletros representa 97% dos produtos eletroeletrônicos fabricados no Brasil. E aí mostra o nosso tamanho. Nós estamos na casa de todos os brasileiros. Todo mundo tem o seu eletrodoméstico, independente do nível social que esteja. E aí está a nossa força, né? E tudo isso gerado por 200 mil trabalhadores em todo o Brasil, de norte a sul do país. Aqui a nossa razão de existir, podem comprovar, podem verificar, são as nossas associadas e são as maiores e mais importantes indústrias eletroeletrônicas do mundo, instaladas no Brasil, empresas nacionais e multinacionais. Destas, como tema que trata de Zona Franca de Manaus também, senador, o foco é a Zona Franca de Manaus, destas 33 empresas, 20 estão instaladas na Zona Franca de Manaus. Algumas se repetem em outros estados, né? Estão no Amazonas, mas também estão no nosso Rio Grande do Sul, né? No Ceará, em Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais, enfim. Se repetem em outros estados, mas este grupo aqui, ele é a base de sustentação, inclusive da Zona Franca de Manaus, responsável por quase a metade do faturamento e quase a metade da geração de emprego. Então, é um setor extremamente forte na Zona Franca de Manaus, tá? Com uma cadeia de componente extrema também. Aqui estão os fabricantes de produto final, mas, além de nós, temos toda uma estrutura de cadeia de suprimentos instalada na Zona Franca de Manaus também. Se elas estão lá é porque existe o produto final. A Eletros representa, basicamente, esses 5 setores, esses 5 segmentos industriais. Linha de ar-condicionado. É importante frisar que a produção de ar-condicionado no Brasil é a segunda maior do mundo. Nós só perdemos para a China. E nós só temos esse polo industrial de ar-condicionado instalado no Brasil com essa força graças à política industrial estabelecida e graças ao escopo de estímulo industrial nacional na Zona Franca de Manaus. Sem isso daí, nós não teríamos condições de ter uma produção de ar-condicionado e seríamos também um país importador. Nós temos hoje 17 fabricantes nacionais e multinacionais de ar-condicionado, todos eles instalados na Zona Franca de Manaus por conta de todo o desenho conjuntural, econômico e de estímulo que lá está estabelecido. Linha branca, aí já é fora da Zona Franca de Manaus, com 12 empresas associadas, aí é refrigerador, fogões, lavadoras de roupa, lavadoras de louça, enfim. Linha marrom, áudio e vídeo. Toda a produção de televisores do Brasil é feita na Zona Franca de Manaus, também pelo mesmo motivo do ar-condicionado, da estrutura e do escopo que foi estabelecido, que propiciou essa produção de televisores, sendo uma das maiores do mundo também. Linha de portáteis, e aí a gente está falando de ventilador, liquidificador, batedeira, produtos de uso pessoal, como barbeadores, chapinhas de cabelo, secadores de cabelo, tudo muito focado também, alguma coisa na Zona Franca e fora dela. E por fim, especificamente na Zona Franca de Manaus, temos empresas lá associadas, fabricantes também de bens de informática, computador, telefone celular, tablets, fone de ouvido inteligente, relógios inteligentes, que representam aí em torno de 40% a 45% da produção nacional desses produtos. Nós estamos, aqui é o mapa de onde a Eletros está, as nossas associadas estão, melhor dizendo. Temos um compromisso muito grande com o desenvolvimento econômico do país, porque estamos em 51 municípios, com 51 indústrias em 28 municípios, em 10 estados de norte a sul do país. Então, esse é o reflexo da indústria eletroeletrônica no Brasil. Temos uma função social importante, porque estamos dentro da casa de todos os brasileiros. Então, temos uma representatividade social, não só na geração de emprego, no desenvolvimento econômico sustentável, mas principalmente porque estamos na casa de todos os brasileiros. E mexer com o setor eletroeletrônico é mexer diretamente com o dia a dia das pessoas.
Se nós tivermos qualquer mudança nessa regulamentação que encareça o custo de produção, que encareça o ambiente econômico, a gente também vai ter um impacto direto hoje no dia a dia da população. E na conservação ambiental, temos aí, como eu acabei de falar, 20 indústrias associadas a elétricos instaladas na Zona Franca de Manaus, que ajudam a preservar isso, provado cientificamente por estudos da Universidade Federal do Amazonas. A floresta do Amazonas é mantida, ela, em 95% em pé, graças à Zona Franca de Manaus. E o nosso setor, por ser um dos mais relevantes, tem muito orgulho de ter esse compromisso ambiental. Vamos entrar agora diretamente no que nós entendemos como importante e necessário para o Senado, senador, fazer os ajustes para manter esse ambiente econômico próspero. É importante entender que estamos falando aqui sobre Zona Franca de Manaus, mas muitas das nossas empresas entraram no Brasil a partir da Zona Franca. A partir de lá, elas buscaram outros estados para se replicar, montar outras unidades. Mas muitas das empresas entraram no Brasil, optaram em tomar uma decisão de investimento no Brasil a partir da Zona Franca de Manaus. Então é importante que a gente entenda que nós não estamos falando aqui de pura e simplesmente uma área isolada economicamente, que tem ali um nicho de empresas que têm a oportunidade de ganhar dinheiro. Nós estamos falando, quando falamos de Zona Franca de Manaus, e é importante, eu ratifico isso daí, que nós estamos olhando para modelo de desenvolvimento industrial nacional. Nós não podemos ter uma visão de Zona Franca de Manaus olhando somente ao que beneficia a cidade de Manaus, o estado do Amazonas ou a região norte. Nós estamos falando aqui de política industrial nacional. Esse foi identificado, senador e colegas, como uma ameaça aos diferenciais. Nós não queremos nada a mais do que já se tem hoje garantido pela Constituição para a Zona Franca de Manaus. Contudo, não é permitido o poder público brasileiro, este Congresso, a sociedade também não pode permitir que haja uma perda do que se tem hoje, garantido pela Constituição, sob o risco de termos uma fuga de investimentos do Brasil e uma transferência de empregos do Brasil para outros países, como, por exemplo, o México, como, por exemplo, a China, como, por exemplo, o Vietnã, a Índia, que são os nossos concorrentes da Zona Franca de Manaus. As pessoas pouco compreendem que a ameaça à Zona Franca de Manaus não são os estados brasileiros. A ameaça à Zona Franca de Manaus são os outros países, porque uma indústria, quando ela toma a decisão de sair da Zona Franca, dificilmente ela irá para outro estado, ela irá para outro país, porque nenhum ambiente no país propicia condições para que a gente seja competitivo frente ao produto importado. Então, nós identificamos aqui algumas ameaças, nada mais do que nós queremos, do que já temos hoje, mas é importante que se mantenha o que se tem hoje para garantir esse ambiente próspero. Um dos pontos que nós identificamos foi o crédito presumido de IBS e CBS relativo à indústria da Zona Franca de Manaus. Foi proposto e foi trazido pela Câmara dos Deputados a seguinte proposta: o crédito de IBS na ordem de 55% de bens de consumo final, 75% capital, 90,25% intermediário e 100% para bem de informática. Nada aqui é novo. Isso daqui já existe hoje. Só tem uma coisa nova aqui. Nós nos focamos muito em bens de consumo final e bens de informática. Ali em cima, 55% para bens de consumo final, há uma redução da vantagem comparativa. Essa é a inovação que prejudica a Zona Franca de Manaus. Muitos produtos hoje têm 100% e, infelizmente, a Câmara mandou para cá com a proposta de 100% somente para bens de informática. É preciso que isso seja corrigido, mantendo a condição atual de 55% para 100%, mantendo a condição atual de 100%. Nada mais do que já se tem hoje. Isso é importante. Seguindo mais para frente, e esses 2/3 que está sendo colocado também foi algo inusitado que nos pegou de surpresa. Nossa proposta, que se mantenha 55% para bens de final, que hoje já existe, 75% para os bens de capital, que hoje já existe, 90,25% para os intermediários, que hoje já existe, mais 100% de crédito e estímulo
para os produtos que em 31/12/2023 eles têm esse incentivo. Ou seja, é manter a situação atual. Nada mais, nada menos. É simplesmente a manutenção. Sob o risco de, sem essa manutenção dos 100%, o produto nacional não ser competitivo e haver uma fuga de investimentos do Brasil. E aqui a gente não está blefando. A competição está cada vez mais acirrada. O mundo está muito competitivo. Se nós tivermos essa perda, o produto importado vai ficar muito mais interessante para o investidor, do que é melhor ele importar do que ele fazer um investimento no Brasil. Então, essa é a nossa preocupação com um ponto de atenção em relação ao processo produtivo básico, que é a contrapartida obrigatória da Zona Franca de Manaus. Nós não podemos fazer com que o PPB seja o atravancador. O processo produtivo básico estabelecido por dois ministérios, o Ministério da Indústria, o Ministério de Ciência e Tecnologia, ele tem que ser um estimulador, não um atravancador, não um limitador de incentivo fiscal ou de viabilidade de negócio na Zona Franca de Manaus. Por fim, para encerrar a nossa apresentação, nós trazemos 3 pontos também, senador, de ameaças que é de fácil solução e de fácil ajuste. O primeiro deles traz no prazo de compensação dos créditos. Está ali atrapalhando aquela... Se puder tirar, eu até agradeço. Obrigado. Hoje, a Câmara apresentou ao Senado uma proposta de que a utilização dos créditos presumidos deve ser de 180 dias. O que nós estamos pedindo é que seja ajustado conforme a jurisprudência estabelece, um prazo de 5 anos, como é para todo o país. Como é para todos os momentos e legislações. Por que 180 dias? 5 anos é o momento adequado, é o período adequado para que isso seja feito. Então, nossa sugestão é que altere de 180 dias para 5 anos para garantir a segurança jurídica e evitar possíveis litígios. Compras governamentais, aqui é um ponto importante também. O que acaba acontecendo? A regulamentação trazida pela Câmara, ela tem como ponto principal para a manutenção das vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus a utilização do crédito presumido. Sem a garantia da utilização do crédito presumido, não há a vantagem comparativa garantida para a Zona Franca de Manaus. E o que nós estamos propondo aqui? Que nas compras governamentais, para que fique transparente e claro e seguro o uso do crédito estímulo, do crédito presumido, que o contribuinte estabelecido na Zona Franca de Manaus é que seja responsável pelo recolhimento do IBS e da CBS, e não o poder público, não o ente da federação que está comprando, município, estado, União, sob o risco de, caso fique num ente desse, não ter a manutenção, o reconhecimento, a visualização do crédito presumido. Então, o que a gente está propondo é pura e simplesmente dizer que o recolhimento vai ficar sob a responsabilidade do ente privado. Para finalizar, a última sugestão, e não é nem sugestão, é um pedido real que a gente faz para que tenha a manutenção das vantagens comparativas atuais da Zona Franca de Manaus, é o split payment, onde a gente pede uma maior visibilidade do valor estimado do crédito presumido oriundo das operações provenientes da Zona Franca de Manaus. O que é isso? Hoje, quando é feita a distribuição de todas as contribuições para governo federal, governo estadual e municipal, nós precisamos garantir que essa distribuição reconheça o crédito presumido da Zona Franca de Manaus. E o que a gente está solicitando aqui? O que a gente está sugerindo e pedindo com muita força? Que no caso da Zona Franca de Manaus, o ideal é que não tivesse o split payment. Havendo a necessidade dele, que pelo menos fique muito claro, que seja colocado numa regra, senador, que fique transparente qual é o valor do crédito presumido, sob o risco de a União, o Estado ou o município se apropriar de forma indevida e não conceder esse crédito presumido. Então, em alguns momentos pode até parecer que isso daqui é algo que é preciosismo, que naturalmente isso vai rodar, mas não.
Precisamos estar consignado, registrado, muito transparente na legislação o que é, para que a gente não tenha depois qualquer dúvida, entendimentos subjetivos e até mesmo litígios na justiça por conta de algum não entendimento. Então, essa é a mensagem que a Eletros traz em nome das suas associadas. Temos um compromisso real com a Zona Franca de Manaus, como também com os outros 10 estados que estamos instalados, como o foco dessa reunião é a Zona Franca de Manaus. A ideia aqui é focar, por isso trouxemos isso, e pensando no seguinte, e aí eu faço um apelo aos demais senadores dos outros estados que estão fora da região norte, que estão fora da região amazônica. A Zona Franca de Manaus tem uma relação comercial tremenda com todos os estados do Brasil. Só com o estado de São Paulo, há uma relação comercial anual de 11 bilhões de reais. Sem a Zona Franca de Manaus, não teria essa comercialização. Isso se repete com o Rio Grande do Sul, com o Paraná, com Minas Gerais. Então, por isso que a gente ratifica. Não olhem para a Zona Franca de Manaus como algo específico regional, e sim para uma política industrial brasileira que deu certo e que precisa chegar a 2073 garantindo essa previsibilidade e segurança jurídica. Muito obrigado a todos e agradeço a atenção. Obrigado, Zé Jorge. Bem, gente, o Zé Jorge fez aqui uma palestra interessante, todo mundo já sabe sobre a Zona Franca. O que eu vou pedir para vocês nas próximas exposições é que a gente foque muito objetivamente, assim, na alteração que vocês propõem com relação ao texto da Câmara, de uma forma, uma justificativa bem objetiva, bem didática, que é o que interessa para nós. Então, gostaria que vocês, porque nós temos 15 pessoas aqui para falar, e a gente precisa encerrar 15 para meio-dia. Então, eu vou passar a palavra, mas é importante, né, as pessoas conhecerem a Zona Franca, mas eu acho que o Jorge conseguiu passar bem a importância disso aqui. Vou passar imediatamente para o Edgar Vicente, que é o nosso coordenador aqui do Núcleo de Assessoria Legislativa. Do Sebrae Nacional. Do Sebrae Nacional, Isso. Muito obrigado, senador Isalci. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. É uma honra para a gente poder participar desse debate. E para nós do Sebrae é muito importante trazer essa discussão acerca do Simples Nacional na reforma tributária, tá? Porque é um grande regime tributário de importância extrema para os micro e pequenos empresários no Brasil, tá? E isso para a gente nos envaidece muito poder participar desse debate aqui nessa casa. Obrigado. E então, serei breve, prometo. Mas é importante iniciar essa discussão definindo quem são os pequenos negócios no Brasil. Hoje nós somos 95% das empresas brasileiras, o que corresponde a aproximadamente 21 milhões de CNPJs. Tá? Em 2024, 61% dos novos empregos criados vieram dos pequenos negócios. Nós representamos 30% do PIB do país e somos responsáveis por beneficiar 86 milhões de brasileiros, diretamente e indiretamente. Okay? Por que eu estou falando isso? Porque o Simples é de extrema importância para a sobrevivência dessas empresas. Tá? Segundo, essa aqui foi uma pesquisa que o Sebrae fez, senador, que 83% das empresas optantes pelo Simples sobrevivem aos 2 primeiros anos, enquanto as não optantes, esse índice é de 38%. Então, demonstra que o Simples ele é preponderante na sobrevivência da empresa nos 2 primeiros anos, que são os anos mais críticos do início do negócio. Né? Seguindo essa pesquisa, nós chegamos a ouvir os empresários, na verdade, e o que aconteceria se o Simples Nacional fosse excluído? 29% responderam que fechariam as portas, outros 20% que iriam para a informalidade, ou seja, voltariam para a informalidade, e 18% reduziriam suas atividades para se adaptar ao novo sistema. Ou seja, isso demonstra o quanto o Simples é importante na vida do micro e pequeno empresário no Brasil. Tá? Então, vamos entrar agora, eu acho que adiantando o tempo, nos impactos da reforma nos pequenos negócios. Tá? Nós, do Sebrae, entendemos que a reforma tributária ela é preponderantemente benéfica para os pequenos negócios. Tá? Nós entendemos que ele reduz a burocracia, simplifica a atividade do empresário, aumenta o PIB e a economia em geral, ou seja, melhora de forma geral a economia do nosso país. Temos ganhos de transparência, conformidade, redução da sonegação e o fim da substituição tributária e o DIFAL dentro do Simples, que é
um ganho substancial para a nossa categoria aí, tá? Como que fica o Simples com relação à cadeia de produção? Por que eu digo isso? Porque hoje, pela forma que está na Constituição Federal, depois da emenda constitucional 132, a empresa do Simples vai ter que fazer planejamento tributário. Então, ela vai ter que não só deixar de ser simples, senador. Na verdade, ela vai ter que fazer o planejamento tributário, identificar se ela está no início ou no meio da cadeia, e aí é mais vantajoso para ela pagar o IVA por fora e gerar crédito integral, ou se ela está no final da cadeia e vende direto para o consumidor final e recolher o IVA por dentro do Simples. Ou, nos casos de atividade híbrida, aí sim vai ter que fazer um trabalho melhor junto com o seu contabilista, né, senador, que o senhor representa muito bem. E nós entendemos que nesse papel, né, nessa figura do Simples hoje, o papel do contabilista vai ser de extrema importância. Tá? E quais são os problemas do Simples hoje nessa reforma? Tá? É extremamente conhecido isso, todo mundo já sabe disso. Que nós temos um problema de competitividade do Simples. Tá? Segundo estudos nossos, os produtos dos optantes, ele pode chegar até 30% mais caro do que dos não optantes do Simples. Tá? Mesmo pagando um tributo menor, porque ele paga um tributo menor, ele repassa um crédito menor. Então, em termos de competitividade, o produto dele pode ser 30% mais caro do que do não optante do Simples. Tá? E temos também a questão do custo de aquisição, porque a CBS, querendo ou não, ela vai vir com uma alíquota maior do que PIS/COFINS hoje. Então, os insumos vão ser maiores também para as empresas do Simples, principalmente do início de cadeia. Certo? Então, nós temos um dilema. Recolher imposto menor e ser menos competitivo, ou recolher um imposto maior e ser mais competitivo. Como que fica também o tratamento diferenciado e favorecido para os pequenos negócios que está na Constituição Federal? A solução que nós verificamos ela, senador, é o que o Simples Nacional vai ter que ser revisto por completo. Tá? Então, nós do SEBRAE já estamos providenciando... Temos emendas já? Temos emendas. Não nesse sentido, porque, senador, nós entendemos que vão ter que trabalhar realmente a lei do Simples após a reforma, porque nós temos que saber o impacto disso para cada setor e comparar como vai ser o sistema fora do Simples, de forma que ele seja vantajoso por dentro do Simples. Então, nós já estamos contratando estudos, o SEBRAE já está providenciando tudo isso de forma a criar um texto, tá? E trazer para essa casa a discussão a respeito de um novo Simples Nacional, alguma coisa nesse sentido. Tá? Com relação ao PLP 68, nós temos 3 pontos que nós gostaríamos de levantar aqui, sendo bem exíguo. A ideia principal, a gente tem que estender ao Simples Nacional a alíquota zero da Cesta Básica Nacional de Alimentos, tá? O IBS e CBS, porque hoje, no texto da Lei Complementar 123, tem uma remissão à questão da isenção, possível isenção de PIS/COFINS e ICMS, se eu não me engano, da cesta básica de alimentos anterior. Então, se não tiver adaptação desse texto para a regra atual, as empresas do Simples não vão se beneficiar da alíquota zero do IBS e CBS, que está na Constituição. Né? Segundo ponto, eliminar o sublimite obrigatório de 3 milhões e 600. Tá? Hoje, com essa nova sistemática do recolhimento da IBS, nós entendemos que não é necessário o sublimite obrigatório, então nós de 3 milhões e 600, entendemos que isso pode ser elevado a 4 milhões e 800 sem problema algum, tá? E que vai auxiliar na competitividade das empresas do Simples, ajudando a mitigar aqueles problemas que já demonstramos anteriormente. E o terceiro e último ponto é incluir o MEI nos dispositivos relativos ao cashback, porque nós entendemos que com o cashback, principalmente para as pessoas que estão no CAD único, eles vão deixar de adquirir os seus insumos pelo CNPJ e vão começar a adquirir pelo CPF para poder ter o cashback. Então, nós estamos pedindo que, para esse ponto, o MEI também seja incluído com relação 15 segundos. Então, aqui já finalizei. Agradeço, senador, mais uma vez, por poder trazer essa discussão para essa casa e estou à disposição aqui para maiores... Obrigado, Edgar. Vou passar imediatamente a palavra, então, ao José Clóvis. O Zé não está aqui, não. Vou passar para o Rony Peterson Brito, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Zé Clóvis, pode ser. Mas o Rony, depois eu passo para você. Olá, bom dia a todos e todas.
Quero agradecer a CAI pelo convite aqui na pessoa do presidente Exalci e também na pessoa dele cumprimentar todos os companheiros de mesa e todos os presentes, todos os que nos assistem online, dizer que é uma satisfação estar aqui mais uma vez nesta casa de democracia, de diálogo e com esses temas que são tão relevantes, né? Simples Nacional e Zona Franca de Manaus. Como é do conhecimento de todos, os projetos de lei complementar foram elaborados numa parceria talvez até inédita, né, de produção entre a União, Estados e municípios no Programa de Assessoramento Técnico da Reforma Tributária, organizado pelo Ministério da Fazenda. E eu trabalhei nesses dois temas lá no programa e realmente a gente enfrentou desafios enormes, como vocês têm já visualizado, né? Porque em relação ao Simples Nacional, nós tentamos, com todas as nossas forças, manter e ampliar até a competitividade do Simples Nacional. Então, eu posso, em termos de ampliação de competitividade do que foi proposto e do que permanece após os aprimoramentos que a Câmara dos Deputados fez ao texto, a gente pode salientar como aumento de competitividade do Simples Nacional, a extinção da substituição tributária. Não é desprezível, é muito relevante, é muito grande o aumento de competitividade para as empresas do Simples em razão dessa eliminação, porque elas acabavam contribuindo indiretamente, né? O sistema permanece. Então, isso precisa ser colocado na conta porque é um valor muito alto, muito expressivo, né? Também colocaria, apesar de ter alguma visão diferente, mas o mecanismo de creditamento para quem adquire do Simples é um mecanismo de competitividade, porque o que nós temos hoje é uma regra absolutamente diferente entre ICMS, que não permite o creditamento por quem adquire do Simples, e PIS/COFINS, que permite um creditamento integral. Então, o que nós fizemos foi uma harmonização na conta de chegada pelo crédito efetivo, que já é a diretriz de todo o sistema, de todo o projeto de lei, conceder o crédito exatamente no que foi pago. E como a gente tinha uma discrepância absoluta entre PIS/COFINS e ICMS, este sistema de creditamento pelo valor que foi pago, os cálculos nos disseram que era um sistema melhor até do que o que a gente tem hoje, considerando as projeções de alíquota, etc. Não obstante, nós também permitimos às empresas do Simples apurarem a CBS e o IBS por fora somente quando isto interessa. Isso só será feito quando interessa. O cabeleireiro não fará isso. Agora, aquele que está no meio de cadeia e fornece a uma indústria, fornece a um prestador de serviço, aquele que está numa cadeia muito mais profissionalizada, e ele, portanto, é muito mais profissionalizado, ele fará esta opção. O contador, como já foi dito aqui, é que vai dizer, ou o próprio adquirente. Olha, é interessante que você apure por fora o IBS e a CBS para me gerar crédito presumido. Ele vai fazer a conta e vai chegar a uma constatação. Talvez apurar o IBS e a CBS com tudo que nós estamos tentando fazer seja mais simples do que apurar o Simples. Por quê? E aí não vale só para o Simples. Nossa tentativa, e os técnicos já estão trabalhando, é para que a única obrigação de um contribuinte de IBS e CBS do regime regular seja comprar com nota e emitir com nota. O restante, o sistema a própria Receita Federal e o Comitê Gestor vão mandar para ele no final do mês uma pré-preenchida com todas as notas de saída emitida, todas as notas de entrada. Tudo dá crédito, exceto que o próprio contribuinte disser que não dá crédito, ou aquelas hipóteses muito residuais, né? Fumo, bebidas alcoólicas, são 5 itens absolutamente residuais. Ou seja, a gente pode dizer que tudo dá crédito, ou seja, todas as notas de entrada, tudo tem débito e é o próprio contribuinte que coloca na nota. É ele que diz, estou vendendo isso
portanto, e a alíquota é tanto, é o próprio contribuinte. Então, nós vamos mandar para ele o contraste entre os débitos das notas que ele emitiu e dos créditos das notas que ele recebeu como adquirente. Ou seja, é muito simples. Então, nós pensamos que a situação do Simples ficou bem equalizada, conquanto estejamos abertos a contribuir com esta casa em eventuais aprimoramentos que se mostrem necessários, né? Os itens que o colega traz têm, obviamente, fundamentos ontológicos, mas a gente precisa calcular, né? Infelizmente, todos eles são caros. Todos os que o colega colocou aqui são caros. Por exemplo, colocar cesta básica também com alíquota zero nas vendas para o Simples. Não preciso calcular para saber que vai ser bastante relevante, além de outros. Então, nós estamos à disposição para contribuir com aprimoramentos que sejam necessários e que sejam possíveis. Eu acho que a gente pode aprofundar o diálogo e o Ministério da Fazenda e os grupos técnicos estão à disposição. Zona Franca de Manaus, nós também tivemos um outro desafio enorme, né? Também foi um trabalho tripartite que buscou um relativo consenso, né? Consenso não houve, mas uma relativa harmonização de ideias, e a gente tentou concretizar o que a Constituição chamou de diferencial competitivo. Então, não, mas ainda tem 1 minuto ali, tocaram antes da hora. Eu vou tentar não repassar, porque eu acho que todo mundo já conhece o texto muito bem. Vou comentar os itens principais que são trazidos ao debate. Até o colega Jorge aqui já trouxe alguns. E eu acho que a gente permanece também à disposição para aprimoramentos no texto. Muitos dos comentários são de fácil resolução. Por exemplo, tratamento do split payment. A gente, quando mandou o texto original, já pretendia no regulamento e já considerava necessário que o split considere os créditos presumidos que os vendedores da Zona Franca terão, porque a diretriz do split só segregue, só split o que for necessário, o débito a descoberto, aquele débito que não é coberto por créditos. A gente mandou isso no projeto de lei como uma opção, porque naquele momento a gente ainda estava prospectando a tecnologia para ter certeza que dava, né? A gente sabia que dava, mas não sabia o prazo exato. Quando chegou na Câmara, uma medida de garantia pró-contribuinte, ela falou: se vire e faça, né? Faça o split inteligente, que é aquele que só vai segregar o valor a descoberto, o valor que o contribuinte não tem créditos ou pagamentos já feitos para cobrir. E para nós é muito evidente que essa mesma lógica também tem que ser aplicada para quem está dentro da Zona Franca. Em relação ao IPI, que também é muito discutido, qual foi a nossa lógica? O ajuste é fino, me parece, né? Não ouvi discussões mais relevantes. Nós propusemos aqueles produtos que são fabricados na Zona Franca atualmente e que têm uma alíquota de IPI, agora eu vou terminar, vou caminhar assim, que tem uma alíquota de IPI já fixada acima de 6,5%, mantém-se essa alíquota de IPI. Aqueles produtos que têm já produção na Zona Franca e contam com a alíquota na TIP atual de inferior a 6,5%, a gente propôs zerar. Qual foi o objetivo? Limpar a TIP daqueles produtos que têm uma produção muito pouco significativa na Zona Franca, porque é fato, e a gente demonstra isso nas planilhas, que os produtos com produção significativa têm alíquotas maiores de IPI. Essa alíquota de 6,5%, quero discutir, é o ajuste fino. Estamos aqui exatamente para contribuir neste debate de qual é esse ajuste fino, e não nos furtamos de maneira alguma. Nosso objetivo é exatamente contribuir com dados, com números e com uma segunda visão. E por fim mesmo, o prazo de 180 dias para ressarcimento dos créditos, nós propusemos achando, e de fato era uma grande melhoria em relação ao que se tem hoje, porque hoje, no sistema de crédito estímulo do ICMS,
que é calculado sobre o valor devido, os créditos que entram na apuração são somente aqueles que vão para a apuração. Ou seja, só se considera os créditos que vão para a apuração. E nós dissemos mais, olha, mesmo que sobrem créditos, a gente vai dar um prazo para que você utilize esse crédito. A gente propôs um prazo de 180 dias, já percebemos 15 que segundos. Não foi bem aceito. Estamos à disposição para trabalhar num prazo intermediário, provavelmente 5 anos é muito grande, né? Porque, lembrando que esses créditos presumidos existem unicamente para pagar o débito, né? Então, nos parece que 5 anos é um prazo muito dilatado, mas um prazo aí no intermediário, estamos à disposição para contribuir, construir um prazo. E demais discussões são de âmbito de política industrial, algo que esta casa é o lugar apropriado para fazer essa discussão. Eu agradeço mais uma vez pelo convite e me coloco sempre à disposição para contribuir. Obrigado, Rony. Não é nem tema dessa reunião, mas eu não poderia deixar de aproveitar a tua presença aqui, que você parece que trabalhou bem. Nós temos um grande gargalo nessa reforma, que é a questão dos créditos das empresas prestadoras de serviço, porque há a previsão na emenda constitucional de encaminhar para essa casa um projeto de lei sobre a questão da folha, da desoneração. Não foi encaminhado, evidentemente. Há alguma possibilidade de aproveitar crédito para essas empresas de prestação de serviço, como, por exemplo, empresas terceirizadas de mão de obra, etc.? Não? Olha, o crédito da mão de obra, infelizmente, ele não condiz com o IVA, né? Ele não se adapta à metodologia de IVA, que é o que você pagou, eu não te cobro de novo. Você tem crédito e você só paga sobre o valor que você adiciona elo a elo. Esta é a lógica. Quando eu contrato um funcionário, ele não paga IVA e, portanto, eu não tenho crédito. Isso não significa que nós não tenhamos, já na Constituição e também no projeto de lei, tentado resolver os problemas de eventual carga. Por exemplo, os serviços que estão no meio de cadeia, eles geram crédito integral. Na verdade, é só uma troca de mãos. Imagine aqui, vou pegar um dos casos, limites. Call center, que só tem mão de obra e tecnologia, que é cada vez mais relevante, né? A gente tem visto aí esse movimento cada vez de maior intensificação de tecnologia. Nenhum de nós aqui, pessoa física, contrata um call center. Quem contrata um call center é uma outra empresa. Então, lá virá uma fatura. R$100 de prestação, mais 15, vamos sonhar, né? Sonha. 15 de IBS Não, vamos sempre sonhar, trabalhar com um sonho. Então, 15 de IBS e CBS. Qual é o crédito de quem contratou 15? Qual foi o custo de contratar 100? Se nós fizermos análise econômica, é menor do que o custo hoje. Porque hoje, esse mesmo call center que presta o mesmo serviço por R$100, vou colocar só PIS/COFINS, para ficar barato. Não, vamos encarecer, né? 5,5%, somando 3,65% de PIS/COFINS e vou botar pouco, 2% de ISS. 5,5%. Qual seria o custo de quem o contrata? R$105,50, porque não há crédito hoje. Entendi. E qual seria o custo no futuro? 100, porque eu pago 100 mais 15 e tenho crédito de 15. Então, nós fizemos essa análise para todos os serviços. E a gente vê que alguns serviços já receberam tratamento favorecido na Constituição. Saúde, tudo bem, estou pensando lá na ponta, tudo bem. Isso. Aquele serviço... Aqui lá na ponta vai ser que aumentar de 5 para 15. O consumidor final lá, sim, quem vai contratar a empresa... Serviços lá na ponta, sim. A grande maioria absoluta está no Simples. Mas assim, não, eu digo assim, o cara que contrata a empresa de call center, ele vai ter que repassar no preço dele, mas... Não vai, porque ele teve crédito. Ele contratou por 100... e teve 15 de tributo, e ele teve crédito de 15, ou seja, qual foi o custo para contratar no futuro? 100, não tem nada para jogar no preço, porque eu não tive custo, tudo me dá, absolutamente tudo dá crédito. Então, a nossa análise econômica, a gente realmente fez lá, a partir da NBS, uma análise serviço a serviço, identificando aqueles em que poderia haver
problema, e eles já foram tratados na própria Constituição e nós também trouxemos no PLP. Então, nossa análise é que ficou equacionada. Terminado essa discussão, a gente vai conversar um pouquinho ali depois, tá? Mas vamos lá. Vou passar a palavra agora para o José Clóvis, que é o representante do CACB. Muito obrigado, bom dia. E agradecer aos senadores Alci Lucas pelo honroso convite, agradecer meus colegas de mesa. Gostaria de pedir uma permissão ao senhor para cumprimentar o nosso senador emérito Alfredo Cotait Neto, que é o presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, e também o Dr. Roberto Ordini, que é o presidente da Associação Comercial de São Paulo. São as entidades que eu estou representando neste momento. Bem, para ser bem breve e objetivo, né, nós trouxemos uma apresentação focada em 2 grandes pontos do PLP 68/2024. O primeiro deles é o conceito acerca da não cumulatividade no Simples Nacional, né? O primeiro, que já foi enfatizado pelos colegas aqui, é que os optantes do Simples Nacional podem exercer a opção por apurar e recolher o IBS no regime normal. É uma faculdade que hoje inexiste. Então, pode ser lido como um avanço, sim, né? Que nós temos essa possibilidade de segmentar. Para aquele contribuinte que tem interesse em transmitir créditos, ele pode sair do Simples Nacional. Parece mais compatível com empresários do meio da cadeia, certo? No entanto, nós temos, na hipótese contrária, ou seja, na hipótese dele se manter dentro do Simples Nacional, ele tem vedada a apropriação de créditos, portanto, o imposto que vem cobrado acaba sendo custo para ele, e ele não pode transferir valor integral para o adquirente do seu produto, ele só pode transferir o montante equivalente ao recolhido dentro do tributo. Essa é a nossa regra. E a gente vai demonstrar aqui que nós temos alguns efeitos em relação a isso que precisam ser bem avaliados. O primeiro deles é que hoje, né, para efeito de PIS/COFINS, quando um empresário do Simples Nacional, imaginemos uma pequena indústria, vende para um contribuinte do Simples Nacional, hoje é admitido o aproveitamento do crédito PIS/COFINS se esse adquirente for do regime não cumulativo do PIS/COFINS, normalmente as empresas do lucro real. Portanto, mesmo pagando os valores do Simples, o destinatário pode se apropriar do crédito de 9,25. No novo regime, os adquirentes somente poderão se apropriar da CBS, né, que é o substituto do PIS/COFINS. Aqui o cálculo está segmentado pela CBS. O valor pago pelo vendedor do Simples Nacional no percentual de 63 centésimos, certo? Então, isso é importante que nós enxerguemos essa questão, né? E por este motivo nós estamos solicitando a esta casa a avaliação zelosa de 3 emendas que já foram apresentadas, entre aquelas 1.300 e poucas emendas que já foram apresentadas, 3 emendas que têm essa característica de tornar possível a análise desse assunto. A emenda 606, a emenda 1042 e a emenda 1294. São 3 emendas que nós rogamos, em nome das nossas entidades, que sejam avaliadas com muito zelo por esta casa. Pois bem, um segundo grande problema que nós temos, e esse sim, o meu colega aqui, Edgar, representando o SEBRAE, já chamou a atenção, é o fato de que nós temos reduções de carga tributária no IBS e na CBS que não são aproveitáveis pelo Simples Nacional. E nós nos propusemos a trazer exemplos numéricos para que todos conheçam exatamente o efeito disto. Então, nós temos hoje, como funciona? A Lei Complementar 123 garante que as isenções e reduções de base de cálculo do ICMS ou do ISS, uma vez concedidas pelos estados ou pelos municípios, darão um desconto, uma redução proporcional no valor a ser pago pelo Simples Nacional, né? Então, essas desonerações desses 2 tributos, o estadual ICMS e o municipal ISS, contam com a extensão para o Simples Nacional. Um exemplo disso. Imaginemos uma empresa que venda produtos hortifrutigranjeiros, que são isentos do ICMS. Num faturamento de R$180 mil, na primeira faixa do Simples Nacional, por uma empresa do comércio, ele pagaria R$ 7.200 ao ano e teria uma dedução proporcional relativa ao ICMS, já que aí não tem encargo do ISS, naturalmente, né?
ele teria uma redução de 34% desse valor. Portanto, ele pagaria apenas R$ 4.752. Aqueles 2.448 seriam a redução relativa à isenção dos produtos hortifrutigranjeiros. Pois bem, hoje, como é que vai ficar no novo regime, né? As reduções de carga do IBS-CBS não serão aproveitadas pelo optante do Simples Nacional, né? Ele vai ter que oferecer todo o seu faturamento à tributação. Então, nós sabemos, por exemplo, que no caso do IBS-CBS, nós temos uma redução de base, uma redução de alíquota para zero no caso dos produtos hortifrutigranjeiros, que estão lá na cesta básica. Tá? Então, no mesmo exemplo anterior, essa carga final de 7.200 não tem qualquer redução. Né? Ela não tem essa previsão de maneira expressa. Já ouvi muitos comentários dizendo, podemos fazer por interpretação essa dedução. Não. Na verdade, a Lei Complementar 123, ela é expressa e precisa ter essa previsão, caso se queira estender para as empresas do Simples Nacional essa redução. Portanto, nós teremos um contribuinte que tiver no regime normal do IBS e da CBS, uma redução a zero na comercialização de produtos da cesta básica. No entanto, na hipótese contrária, né, se ele ficar no Simples Nacional, ele não tem redução nenhuma, é zero. Tá? Então, essa é uma grande preocupação nossa e pedimos, assim, com muito cuidado, que esse assunto seja verificado, porque isso reduz necessariamente a condição de competitividade das empresas do Simples Nacional e a comparação com o regime atual. É meu último slide, né? Então, é apenas para se dizer que, no caso das alíquotas reduzidas, e isso acontece também nas alíquotas zero, nas alíquotas com redução de 60%, nas alíquotas com redução de 70% ou de 30%, perdão, nós temos isso. E mais, também vamos ter esse mesmo episódio no caso da incidência monofásica de combustíveis. Né? Imaginem vocês, nós temos uma incidência monofásica de combustíveis, depois ela ser tributada. Digamos que você tem um posto de gasolina no Simples Nacional, ele vai ter a tributação novamente sobre o valor de faturamento. Não existe essa expressa previsão nas alterações da Lei Complementar 123/2016, tá? 2006. No PLP 68/2024. Portanto, nós entendemos que é fundamental que esta casa enxergue esta realidade, né, e traga a solução para esses problemas. Lembrando, no caso da incidência monofásica dos combustíveis, é o último detalhe, nós temos uma previsão na Lei Complementar 123 para excluir a incidência no caso do ICMS. Tá? Portanto, isso não está também estendido para o IBS e para a CBS. É muito sério o que nós estamos falando aqui, é algo que não foi visto com a profundidade necessária até o momento e urge que nós olhemos essa realidade para mudar esse fato e dar amparo para as empresas e para o regime do Simples Nacional, que é um grande gerador de empregos e de empreendedorismo, como nós sabemos. Obrigado. Rony, quer fazer um comentário já sobre isso? Porque eu acho que essas coisas são pontuais. 15 segundos. Sim, eu agradeço pela oportunidade de comentar. Dizer que nós sabemos da importância e consideramos ter dado, ou até ampliado, como eu coloquei, a competitividade do Simples Nacional sem prejuízo de eventuais aprimoramentos, especificamente nos pontos trazidos pelo Dr. José, me parece que não são necessários aprimoramentos. Me parece que já está bom, porque eu anotei aqui todos. Não dá crédito, essa presunção, esse cálculo presumido, não dá crédito na entrada, e aí ele colocou, olha, mesmo tendo esse resíduo na entrada, só vai dar o crédito na outra ponta pelo valor pago. Vamos fazer o seguinte raciocínio. O Simples, ele propõe exatamente ser presumido. Na entrada não tem crédito e na saída eu tenho um débito presumido com base numa tabela. Obviamente, a empresa só está no Simples se o valor do débito presumido for menor do que o do débito que seria efetivo, se ela estivesse fora. Porque se o Simples estiver prejudicando a empresa, ela sairia do Simples. Se ela estivesse tendo mais créditos do que débitos, ela sairia do Simples. Ela só fica lá porque já é favorecido. O valor do débito presumido é menor do que os créditos, porque se não fosse, ela sairia. Então, o que é que nós fizemos?
Para aquelas empresas que são a regra, cujo débito realmente já é favorecido, ela vai querer continuar no Simples e ela vai gerar o crédito por este valor que ela pagou. Para aquelas empresas que, ao fazer a conta ou serem demandadas pelos adquirentes, elas perceberem que tem mais créditos do que o débito presumido, vale a pena apurar por fora. Sair do Simples para essas empresas em relação ao IBS e à CBS vai ser vantajoso, porque ela vai calcular. Então, nos parece que é uma decorrência natural da presunção que tem implícita no Simples. Se tiver ruim dentro do Simples, ela vai querer sair. O outro ponto. PIS/COFINS hoje dá crédito cheio, de 9,25 para quem compra do Simples Nacional. E a CBS não dará pelo valor pago. Tem que somar com o ICMS, que o ICMS não dá, zero. Hoje o ICMS é zero de crédito para quem compra. Tem lá, não, tem umas regras, tem sim, já tem alguns anos que tem algumas hipóteses de um parágrafo, né, que foi incluído. Mas assim, como poderíamos tratar como regra? Que não dá crédito e agora vai dar crédito. Tem sim hipóteses específicas em que se permite creditamento. Pelo valor destacado no ICMS, não é pelo valor cheio. Então, considerando que o ICMS é maior do que a CBS no novo modelo, nos parece que está muito próximo da neutralidade, somado ao fim da substituição tributária, que nos parece que, em termos financeiros, fica equalizado. E aí, por fim, para terminar, sobre as reduções de carga não se aplicarem ao Simples Nacional. Isso é uma característica do Simples, que já é assim, né? Hoje, então, eu estou aqui com o artigo da substituição tributária. Massas alimentícias, por exemplo, estão hoje na cesta básica de PIS/COFINS, alíquota zero. Não são desoneradas no Simples Nacional. Já é assim, é uma característica do Simples Nacional. E hoje, mais do que não ser desoneradas, tem substituição tributária de ICMS lá na indústria quando fabrica. Esta parte, pelo menos, a gente conseguiu resolver da substituição tributária e não está proposto resolver essa segunda, que é da desoneração. É uma discussão que esta casa tem que fazer, tem um custo muito alto, mas já é assim no sistema atual. Só um disclaimer, no ICMS, para quem compra do Simples Nacional, em várias situações tem um parágrafo que dá crédito pelo valor pago, só para ficar registrado, porque eu tratei como se não desse sempre, mas tem várias situações em que se permite o crédito, mas pelo valor pago no ICMS atual. Obrigado, senhor. Obrigado, Rony. Só passar rapidamente para o Zé Clóvis, só para fazer a sua consideração rápida. Perdão, comentário muito rápido e final. Meus respeitos, Rony, pelo trabalho que está sendo feito pela Secretaria Especial da Reforma Tributária, um trabalho exemplar, né, digno de aplausos. Eu só comentaria o seguinte: o recolhimento do Simples Nacional, quando ele considera o valor a ser tributado, aquela alíquota que é aplicada sobre o valor, na verdade, ela está carregando uma tributação sobre o suposto valor adicionado. Tá certo? É em cima do faturamento final? Sim, mas é sobre o valor adicionado. Então, nós temos um resíduo aí que não está se garantindo passar para frente. Tá certo também que isso consta lá na Constituição. Então, vocês estão sendo fiéis em trazer esse preceito para o PLP 68. No entanto, nós sabemos que, pela característica da PIS/COFINS, né, que é base contra base, não imposto contra imposto, por N motivos, a Receita Federal passou a aceitar o crédito integral da PIS/COFINS, provavelmente por conta dessa característica que tem esses dois tributos, né? Mas nós sabemos aqui que nós estamos falando, então, de algo que realmente causa uma diferença representativa quando você olha o modelo atual e o novo modelo. E foi justamente nesse sentido que eu coloquei que esta casa consiga olhar com muito carinho para essas 3 emendas que analisam esse ponto. Obrigado, Zé. Obrigado. Vamos olhar essas emendas com carinho aí, né? Bem, eu vou passar, está conosco virtualmente, o Tomás. Tomás, seu microfone aí, a palavra está contigo. Tomás Afonso Queiroz Nogueira, consultor tributário. Está mudo. Um momento, por favor. Ok. O senhor está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Com satisfação, nós compartilhamos uma apresentação
eu gostaria que, se fosse possível, já fosse Está autorizado aí? Está autorizado, doutor Tomás. Pode apresentar, Bem, pode fazer. A apresentação está com assessoria. Era possível? Não apresento daqui? Dá para fazer daí? Ok. Eu estou aguardando aqui o sinal de que a apresentação está disponibilizada. Isso, daqui a pouco já está sendo disponibilizado, ok. Muito bem. De forma bastante objetiva, nosso trabalho aqui é abordar alguns aspectos específicos da proposta que chegou ao Senado para a avaliação do Senado e para a sua definição. Mas eu queria iniciar com essa foto, me permita compartilhar. Esta foto tem exatos 56 anos completados ontem. Ela foi tirada no dia 30 de setembro de 1968 e ela mostra aqui a visão daqueles que tiveram a coragem, a ousadia de começar este modelo. E está muito claro na faixa que diz que o Distrito Industrial de Manaus é marca de redenção da Amazônia Ocidental. Eu diria que hoje a gente pode olhar para trás, fazer uma evolução positiva. Não se trata agora de tratar da viabilidade da Zona Franca de Manaus, mas pelo contrário da situação atual. Mas fica claro que a gente precisa cumprir o que falou a Constituição, porque nesse caos climático que nós vivemos, nós estaríamos numa situação muito pior se o modelo do polo industrial de Manaus não tivesse criado essas condições de emprego e renda. Bem, o desafio é manter esse modelo de desenvolvimento econômico dentro dessa nova diversificação que traz a reforma tributária. Pode passar para frente. O que nós vamos verificar hoje, então, é que as regras já estão estabelecidas no artigo 92b da Constituição Federal. Né? E ali está. A Constituição manteve o modelo até 73 e a reforma disse como é que se faz. Quais são os pontos? Por favor, pode avançar, para nós não perdermos tempo. Os pontos são manutenção do diferencial competitivo, com ou sem contrapartidas, em caráter geral, e nos níveis estabelecidos pela legislação relativa aos tributos distintos. Vamos ver como é que isso aplica concretamente em cada caso. Por favor, pode avançar. Sim. Principais preocupações do Senado, e a gente vai direto a esses pontos. É o artigo 440, que trata do tratamento fiscal na saída da produção da indústria, a oneração, o artigo 449, que é a oneração do CBS nas operações internas, e os dois artigos que tratam da zeragem do IPI, o artigo 450 e o 466, além do que o artigo 22, que trata das operações governamentais. Vamos ver a cada um deles no seu caso. Pode avançar, por favor, o artigo 440. Mas para entender o que nós vamos falar do 440, eu gostaria de fazer algumas ponderações iniciais. Primeiro, são assimetrias geradas pela reforma, o status quo hoje para onde nós vamos. E eu tenho aí dois pontos que eu tenho destacado nessa conversa ao longo do tempo, que é a dança das alíquotas e a dinâmica produtiva dos diversos segmentos. Esse é o primeiro ponto. E no segundo ponto, que nós devemos entender para este artigo 440, é a definição conceitual do nível esportivo de bem. E também cuidar das excepcionalidades que já foram referenciadas pelo Dr. Jorge Junho e o seu tratamento. Por favor, vamos para frente. Como é que nós estamos falando dessas assimetrias, senhores senadores? E me desculpem aqui pela distância, não tive a justeza de saudar a todos e agradecer a oportunidade de participar desse debate. Faço agora em atraso, mas o ponto que é preciso absolutamente ser entendido é o que eu chamo de a dança das alíquotas. O que acontece? Este é o primeiro impacto na competitividade da Zona Franca de Manaus. Por quê? A alíquota de saída da Zona Franca de Manaus, de 98% dos seus produtos, é de 12%. É sobre essa alíquota que calcula os benefícios fiscais da saída. A alíquota do ICMS importado hoje
é igual à alíquota interna dos estados, que eu diria que é modal em torno de 18%. Então, veja que hoje nós temos 12% nas saídas no Amazonas e 18% na alíquota interna dos estados ou no importado. Esse campo entre 12 e 18 é onde se realizam mais de 80% da comercialização dos produtos da Zona Franca de Manaus. O que vai acontecer na reforma? E eu estou sendo um pouco superficial, dado o tempo exíguo que nós temos. Em qualquer hipótese, seja na alíquota de 16,5% ou 17,7%, a alíquota para a Zona Franca de Manaus vai aumentar. Nós vamos sair de uma alíquota de 12% para uma dessas alíquotas hipotéticas de 16,5% ou 17%. A alíquota para a Zona Franca, então, aumenta. E a da importação e a alíquota dos demais estados tem uma redução. Isto é o primeiro impacto que parece que a gente não tem sido considerado no desenho deste artigo 440. Mas há um outro aspecto também, propedêutico, que nós precisamos discutir. Vou avançar, por favor. É o que eu chamo Bem, isso aqui eu me referi há pouco. Esse conceito, então, 55 para bens de no final, 75 para bens de capital, 90-25, eu acho que nós pulamos uma, mas a gente vai fazer isso aqui. 90-25 para bens intermediários e 20% para bens de informática. Como já colocou o doutor Jorge Júnior, até pela experiência que teve nessa realidade, estes são os níveis que hoje existem na lei estadual. E essa discussão foi travada da Câmara porque eles se aplicam no saldo apurado do imposto. Ela é este favor. As outras alíquotas foram propostas, se bem que agora é matéria vencida, eles não replicavam o favor fiscal que era dado, especialmente se nós considerarmos a alíquota de 100%, que faz com que os contribuintes não paguem nada. Então, uma alíquota que era proposta menor à alíquota que ser praticada, a alíquota do incentivo, ia fazer com que quem tem 100% pagasse algum nível de imposto. Mas o mais importante aqui é reconhecer as excepcionalidades da lei local. Volto a dizer, como o Jorge tinha se referido, nós temos situações onde foram majoradas o benefício fiscal, dada a condição de competitividade. Então, além do caráter geral dessas alíquotas, nós propusemos lá à Câmara e estamos propondo também que essas excepcionalidades sejam reconhecidas. No entanto, veja, senhor senador, esta excepcionalidade ela estava vinculada na lei local a condições de competitividade. O que é que nós estamos colocando para o debate? E eu acho que isso nem agrada de todo algumas das empresas e entidades de classe do Amazonas. Nós reconheçamos esses que têm esses níveis de maior benefício fora do conceito por tipo de bem, mas que haja uma avaliação periódica das condições de competitividade. É o que nós estamos dizendo e nós estamos propondo um prazo de até 10 anos. Por quê? Porque isso não se enquadra exatamente nos tipos de bens, mas na situação conjuntural e excepcional, maior perda de competitividade. Há uma série de bens disso. A gente trabalhou lá atrás na questão da recomposição da competitividade do ar-condicionado. É um case que a gente sempre lembra que o importado já tinha 54% do mercado nacional quando a produção nacional foi paralisada, e aí quando o Estado e outras medidas, foram alinhadas a 100%, nós retomamos a produção. Então nós estamos defendendo que essas excepcionalidades sejam mantidas, mas sejam revistas a cada 10 anos. Vamos para frente. O outro ponto muito importante é a oneração da CDS nas operações externas. Este é o artigo 449 e que, na verdade, vai contra dois princípios básicos da reforma. A reforma foi feita, e no seu fundamento, e no seu argumento tem, sobre a identificação do monumental contencioso que a situação atual construiu. E outro ponto é a neutralidade global da reforma. Isso aqui fere esses dois pontos. Primeiro, porque esta tributação já não existe.
Mas é preciso que os senadores entendam o que ocorreu. Na verdade, esta tributação foi desconstituída nos tribunais. Não é uma ou duas decisões, mas reiteradas decisões que levaram a própria Procuradoria da Fazenda Nacional a recomendar, em textos próprios, em pareceres, a não contestação e a não imposição de recursos. Então, essa matéria está efetivamente pacificada. Eu não conheço uma empresa de médio ou grande porte no Amazonas que pague esta tributação hoje na PIS/COFINS. Então, isto é primeiro, esta é uma arrecadação que não existe e que fere o princípio da neutralidade. Ela está sendo reintroduzida. 15 segundos. O segundo ponto é que isso vai gerar um contencioso no primeiro dia, obviamente, da publicação da reforma. Eu tenho ouvido alguns argumentos do governo federal que a CDS não é exatamente o sucedâneo da PIS e COFINS. Bem, estão adotando isso agora para esses. É preciso, então, que eles vão ter de rever toda a comunicação que se foi adotada durante o período da reforma. Eu acho que isso é fundamental. Bem, dado o limite, eu vou pedir para avançar na próxima tela. Ainda que seja superficial, mas nós estamos precisando colocar essa coisa na mesa. O artigo 450, e foi referido pelo Rony, é aquele que zera o IPI para produtos com alíquota inferior a 6%, e, consequentemente, remetendo ao artigo anterior do crédito para saída, concede um crédito presumido de 6% de CBF. O primeiro ponto que eu tenho colocado é, na verdade, segundos. Até fazer isso, já concluo, até fazer isso, porque a regra da Constituição Federal determina que não haja alíquota zero de IPI para produtos na produção da Zona Franca de Manaus. No entanto, admitindo que isso seja possível, eu só tenho mais 2 pontos aqui, eu já concluo. Admitindo que isso seja possível, nós estamos dizendo que nós vamos zerar e dar este tratamento fiscal tão somente para os que forem zerados pela via da lei complementar. E aí a gente gera duas situações. Aqueles que hoje, na briga que nós tivemos com o IPI e na briga que essa bancada está tendo ainda de recompor a questão do que estão com zero, do passado ou do presente, mas também do futuro. Eu quero entender que se é só por esta lei complementar, se eventualmente 15 segundos. Um governo decidir que vai disputar um produto novo numa alíquota de 3,5% ou 4%, ele não nem vai ser zerado, nem vai ter o tratamento fiscal diferenciado da CDS. É um casuísmo que gera uma distinção tributária insustentável. O argumento que tem sido apresentado é de uma produção pequena e, na verdade, a gente precisa olhar o outro lado da moeda. Esta é uma produção que pode ser, e nós temos exemplo de produção que é crítica no processo evolutivo, como sempre teve na Zona Franca de Manaus. Então, ela é pequena hoje, mas ela é crítica para os diversos segmentos. O outro aspecto é que exatamente ela é pequena também em outros produtos, uma produção menor, porque a proteção do IPI vis-à-vis do importado é pequena e é pouca. Então, é por isso que nós não temos uma proteção maior, porque a nossa proteção no IPI é pequena. Então, isso aqui é o ponto fundamental para nós colocar na mesa e fazermos a nossa avaliação. Próximo, por favor, para já concluir. Está concluído, mestre. Esse é o último ponto, senhor presidente. A zeragem geral do IPI, isto é de muito fácil solução. A questão aqui é o corte temporal. O que diz a regra? A regra diz que o que não for produzido até a data de 31 de dezembro e tal, essa coisa toda. O que acontece? Acontece que, no modelo Zona Franca de Manaus, depois de aprovado o projeto, o investidor tem até 3 anos para implementá-lo. Se nós vamos rodar normalmente até a implementação, vai acontecer 15 segundos. De ter produtos aprovados. A administração pública brasileira, o poder público,
concede ao investidor um direito e aí a lei complementar não reconhece. Então, o que nós estamos propondo aqui, muito simplesmente, é dizer que aqueles que tiverem projetos aprovados, eles também estarão com esta proteção, com esta regra. É uma questão de segurança jurídica e de direito público. O argumento, vão fazer a maquininha correr. Isto é preciso conhecer o processo sobre o qual se dá a aprovação de novos projetos econômicos, no quais, no mínimo, isso tem sido trazido pelo governo federal, o governo tem 11 assentos. 11 ministros têm assento no Conselho da Suprema. Então, estou colocando de forma muito superficial, muito rápida, o próximo. O próximo e último, e é muito rápido mesmo. Compras governamentais. O importante é entender que o mecanismo adotado retira a competitividade da produção do polo industrial de Manaus. Por quê? Aí nós fomos quase que uma invenção de roda. Nas compras governamentais, o responsável pelo recolhimento do imposto é o próprio poder público. No entanto, o que se fez? Quando o poder público for à União, a alíquota dele, ele é isento do IBS, mas a alíquota dele se alarga até tomar as duas alíquotas e manter a mesma tributação. Botar ali. Quando for dos estados, é o inverso. Se tira a CBS, e aumenta. Em qualquer dessas circunstâncias, o benefício fiscal que é concedido na saída, ele não se aplica. E quando se fizer isso, vai se retirar o favor fiscal. Então, esse é um ponto que não pode, isto aí é absolutamente sustentável, mas é de fato solução. Tem diversos caminhos. Nós precisamos enfrentar. Para concluir, o próximo quadro, eu só queria dizer muito obrigado pela oportunidade de participar e quero me colocar à disposição para qualquer debate que seja daí suscitado. Obrigado. Muito obrigado pela participação. Eu vou pedir o Rony para ficar aqui na mesa e vou pedir os demais para a gente fazer uma inversão. Então, agradeço o Jorge, o Edgar, o Zé Clóvis e convido aqui para compor a mesa a Ivone Assaco. Obrigado. Muito obrigado. Auditora da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas. O pessoal do Amazonas precisa falar um pouquinho menos, estão falando muito. O Heleno Torres, professor titular de Direito Financeiro da USP. E a Carla Pinheiro, vice-presidente de Relações Institucionais do Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. E já passo imediatamente para a Ivone fazer as suas considerações. Bom dia a todos. Bom dia, senador Exalci, a qual cumprimento os demais membros da mesa. Bom dia aos ouvintes. A minha apresentação, em grande parte, ela foi repetida já pelos demais membros, então eu vou diretamente às críticas. Vamos lá. Aperto para onde? Para cá? Esse aqui. Vamos lá. Só de virar para cá, vira para o lado de cá. Fala, mestre. Obrigado, viu? Falou, meu filho. Um abraço. Cadê o computador? Está para lá, né? Deixa eu passar para você. Não, mas pode deixar que agora eu já sei. Não está funcionando. Não está funcionando. O que é a pilha aqui, gente? Aqui, foi. Aqui, só desse botãozinho. Foi. Eu não vou repetir o artigo 92B, porque todos já repetiram, né? Agora, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, que a indústria não basta dizer assim, eu quero me instalar na Zona Franca de Manaus. Primeiro requisito, que está no PLP, e já hoje existente, é que ela seja habilitada. Se é habilitada, o que é? Tem que ter uma inscrição e tem que ter um projeto aprovado no CAS. O que é o CAS? É o Conselho de Administração da SUFRAMA. E para para a indústria ter um projeto aprovado, tem que observar o PPB. O que é o PPB? Processo Produtivo Básico. Também não vou entrar muito em detalhes, porque a maioria já são conhecedores, né? Mas lá está estabelecido todas as etapas do processo produtivo que a indústria, para gozar dos incentivos da Zona Franca de Manaus, terá que cumprir.
ser bem objetiva. Eu trouxe o conceito de bem intermediário aqui porque ele vai dirimir a embalagem. Tá? Por que é o bem intermediário? Né? É um produto industrializado, destinado à incorporação de outro bem. Ocorre que a embalagem, sempre houve uma discussão se a embalagem era considerada insumo ou um serviço. Então, nós temos, até hoje ainda, algumas discussões com a prefeitura, né? Se a embalagem é considerada insumo ou prestação de serviços. E, com isso aí fica dirimido, né? Resolvido. Bem final se tem conceito de bem intermediário, deverá ter o de bem final, mas, eu acho que não precisa de grandes explicações, né? Então, vamos lá, objetivando, tá, senador? O que eu trouxe aqui, esses quadros, é dizer o seguinte, que 80% dos incentivos, mais ou menos 80% dos incentivos da Zona Franca de Manaus, eles foram contemplados pelo PLP 68. Então, aqui eu trouxe o primeiro quadro, aquisições internas de bem intermediários, né, como é que é o ICMS hoje e como será no IBS. Né, no ICMS, nas aquisições internas, diferimento, que, observadas certas condições, ele acaba sendo convertido, digamos assim, uma isenção, a uma dispensa da tributação, no IBS alíquota zero. Crédito presumido de regionalização é aquilo que você compra de insumos localmente para a fabricação local de um outro produto. Né? Então, o crédito presumido de regionalização, chamado na lei de incentivo, é de 7%, e o crédito presumido por fora de 7,5%, foi mantido no IBS. E agora, em relação, Rony, eu gostaria só de fazer um adendo à sua fala, porque o crédito, a apropriação do crédito está limitada a 6 meses. Você comentou há pouco que era em relação ao crédito presumido à saída. Há uma limitação também no PLP, na entrada, tá? De 6 meses. Hoje, a nossa legislação, ela não veda, ela observa o prazo decadencial, razão pelo qual sugerimos também a observância desse prazo decadencial. Porque você sabe que todos acompanham pelos jornais que com essa seca os insumos não estão chegando. Então, faz com que, como já era previsto, as indústrias se anteciparam, compraram antes. Então, obviamente que esse prazo ele vai ser ultrapassado. Isso o Rony já sabe, né? Já foi comentado. Eu gostaria só esqueci de fazer um esclarecimento. Senador, eu não sou auditora da Secretaria de Estado da Fazenda, já desde 2019 sou aposentada, servi por 30 anos com muita honra ao Estado. Tá? Mas hoje eu já sou aposentada desde 2019. Tá? Outro ponto que não foi comentado, que eu entendo que deve ser previsto, é que o crédito presumido, está dito que não se aplica ao retorno do encomendante. Isso também já foi falado para o Rony. Né? Mas o que ocorre? Quando você remete um insumo para industrialização localmente, ele retorna. Né? Hoje, como é que é a regra? Vai com suspensão, retorna com suspensão. E o valor agregado, aquele produto que foi remetido para a industrialização, nós entendemos que ele faz jus também, é um pleito que a gente faz, que o crédito presumido seja aplicado também nessa operação. É só em cima do valor adicionado, porque hoje eu remeto um insumo, custa R$100, vai a R$100 com suspensão. Hoje essa figura não é mais suspensão, né? Rony, alíquota zero. Ele vai sem tributação, os R$100, retorna sem tributação com R$100. Todavia, quando eu remeto para a industrialização, há um valor agregado, há um valor adicionado àquele produto. E esse valor adicionado, eu entendo que deve ser aplicado, também deve fruir desse crédito presumido de regionalização. Tá? Então, aquisição de material industrializado de origem nacional. Hoje, o dispositivo que nós aplicamos é o convênio 65/88, um convênio ICM, que foi aplicado no CONFAS, onde diz o seguinte: a remessa de mercadorias industrializadas de origem nacional para a Zona Franca de Manaus é isento do ICMS. Por exemplo, o Estado do Sul e do Sudeste, ao remeter o produto industrializado como insumo para a Zona Franca de Manaus, industrialização ou consumo também, né, ou comercialização, ele vem com redução, com isenção e aplica-se um crédito, concede-se um crédito presumido de 7% e 12%, como está aqui.
E no IBS isso foi mantido. Esse crédito 7,5 e 13,5 é só porque é por fora, um é por dentro, outro é por fora, né? Faz-se um cálculo. Aí também cabe uma consideração em relação à apropriação do crédito, que está limitado também a 6 meses. A proposta é que seja concedido um prazo decadencial. Embora a Receita Federal já tenha dito que é muito alto, mas seria mais, digamos, adequado, já que é para manter o mesmo nível de incentivo concedido, o prazo decadencial. Já. A importação de bem material do exterior. Hoje a regra... Volta. Tá? Eu não estou entrando no conceito, na tributação federal, mesmo porque o Rony está aqui, e foi mantida, né, a mesma carga tributária. Em relação ao ICMS, a regra é tributado. Tá? Hoje a alíquota interna do Estado do Amazonas é 20%. É tributado, gera um crédito. No IBS, é uma suspensão convertida em isenção, caso tenha cumprido todos os requisitos para a industrialização na Zona Franca de Manaus. Isso é uma coisa boa. Tá? Eu vou entrar mais adiante na questão dos 100%. Vamos lá. A venda interna de bem intermediário, basicamente é aquele item 1, né? Então, uma indústria que fabrica bem intermediário no ICMS, ao vender para uma outra indústria de bem final para industrialização, diferimento, crédito presumido de regionalização, incentivo que foi mantido também no IBS. A alíquota zero, ou seja, a mesma carga, e crédito presumido de 7,5%, porque é por fora. PIS/COFINS, mantida também. Exportação, não há muito que se falar, né? Foi mantida a imunidade nas vendas para o exterior. Estou correndo. O fornecimento de bem material em operação interestadual, esse é o ponto em que todos estão comentando, debatendo, né? Porque hoje o ICMS, a alíquota é de 12%, a alíquota interestadual de 12%, e tem um crédito estímulo que na nova roupagem do PLP 68 chama-se crédito presumido. 55, 75, 90,25, 100. Que aí eu até coloco 55 bem de consumo final, 75 bem de capital, alimentos, matéria-prima regional e pescado industrializado, 90,25 bens intermediários, 100% bens de informática e tecnologia e os produtos que têm problema de competitividade. Então, nesses casos, eles estão enquadrados ou no 55 ou no 75, ou 90,25, não, que é bem intermediário. Tem o seu crédito estímulo elevado para 100%. Tá? E eu sempre digo, aliás, o seguinte, enquanto eu estava na Secretaria de Fazenda, fazia muito estudo de competitividade. E o que se percebia que nesse estudo de competitividade, o problema não estava nem tanto na guerra fiscal. Há sim um problema de guerra fiscal, mas nem tanto na guerra fiscal. O problema, aliás, continua, né? É concorrência com o produto com insumo importado, principalmente dos países da Ásia. Então, o produto chega bem mais em conta na Zona Franca de Manaus, ainda que pague um frete lá da China até chegar na Zona Franca de Manaus, ele entra a um custo menor. Tá? Então, e no IBS, como é que ficou? A alíquota não existe mais alíquota interestadual, coloquei aqui uma alíquota hipotética de 18%, um crédito presumido de 2/3 de 18% dá 12%, ou seja, em tese foi mantida a mesma carga tributária. O que o Jorge Júnior até comentou agora há pouco é que vai haver um desembolso financeiro para nossas indústrias. Hoje, quem tem 100%, por exemplo, não paga ICMS importação. Com os 2/3, a indústria que tem 100% vai pagar, né, o de 12 para 18 pagar em torno, quer dizer, não vai pagar, mas vai ter um desembolso mais adiante de um diferencial aí de 15 segundos. Não é nem desembolso, né? É um diferencial de carga. Vamos lá. Então, as dúvidas aqui, né? Quem fará o enquadramento dos bens na faixa de crédito presumido? Né? Isso tem que ser definido. Tá? Porque não ficou claro no PLP, não está claro no PLP quem fará esse enquadramento. Ora, se é bem final, se aquele produto pneumático, ele é bem final, ele é bem intermediário, ou nos dois.
Né? Esse é um bem de capital, por exemplo. Hoje, alguns produtos que estão enquadrados como 55% na TEC, na tarifa externa comum da federal, né, da Receita, ele está enquadrado como BK, como bem de capital. Isso está omisso no PLP 68. A metodologia é diferente da CBS, cuja incidência sobre faturamento. Na realidade é o seguinte, a Câmara optou e aprovou o incentivo em cima sobre o valor apurado, débito menos crédito. A CBS, a incidência dela é sobre faturamento. Então, o que acontece? Aqui a Receita Federal, eu até gostaria de saber depois como é que o Rony está pensando em, digamos assim, se tem uma solução ainda, não, ainda está em estudo, né? 15 segundos. Deixa de ser um espelho. Como será aplicado o split payment às indústrias da Zona Franca de Manaus? Mais ou menos já foi dito pelo Jorge Júnior também, até tocou nesse assunto. E o que eu acabei de comentar do pneumático, quando o produto foi enquadrado em 2 categorias. Como se dará a apropriação dos créditos insumos, já que isso é comum, né? O nível de incentivo será diferente, né? Um 90,25, ou BK, ou 90,25, ou 75, ou 55. Isso são os pontos que ficaram, digamos assim, que deverão ser esclarecidos no PLP ou no seu regulamento. Tá? Aqui, adicional de crédito estímulo de 100%. Qual é a sugestão? Hoje, como é que funciona? O produto que está enquadrado com 55%, 75% ou 90,25%, ele poderá ter elevado esse incentivo para 100%, mas com uma condição que ele apresente um estudo de competitividade a cada 3 anos para verificar se aquele problema que deu origem à elevação desse incentivo, ele continua existente. A sugestão é que, já que a lei complementar tem essa avaliação quinquenal, que não se aplica à Zona Franca de Manaus, fique bem claro, mas que fosse aplicado àqueles produtos que, porventura, necessitem de elevação para 100%. E a gente sabe que tem. Tá? E a concorrência continua afirmando, são com os produtos de origem estrangeira. Então, a alíquota do IPI já foi comentado, que eu só vou passar, né, porque já foi o doutor Tomás já levantou a problemática. E, na realidade, só tem uma coisa aqui, que é em relação ao produto que será zerado, que eu vou reafirmar o que o Tomás falou. O produto que for zerado, que tenha projeto, que tenha sido industrializado em 2023. Ora, nós sabemos que o projeto aprovado em 2023, ele poderá ser implantado até 2026, porque, segundo as informações da SUFRAMA, é o seguinte, 15 2 segundos. anos para implantar, prorrogável por mais 1 ano. É claro que se você tem um projeto aprovado, você não consegue montar uma indústria em pouco tempo. Então, a nossa sugestão é projeto aprovado em 2023, ou seja, se ele não implantar em 3 anos, ele vai caducar. Por último, eu ainda tenho uma dúvida aqui, que ficou aqui, mas é para o Rony. Como é que fica os créditos do IPI de bens intermediários quando fornecidos para aquela indústria que é contribuinte do IPI, quer dizer, tem uma alíquota do IPI, localizado fora do Estado, diante da decisão do STF? Isso não ficou claro para mim. Tá? Em suma, gente, eu cumpri o prazo. Né? O bem similar nacional eu nem vou citar, porque o Tomás já comentou, né? Só um erro de remissão ali, mas ok, obrigada. Obrigado, Ivone. Vou passar direto agora para o Heleno Torres, que eu tenho certeza que vai cumprir certinho aí o tempo. É que eu tenho uma palestra, um debate daqui a pouco sobre a reforma tributária, meio-dia, um almoço, e eu preciso sair um pouquinho antes. Santíssimo senhor senadores Alci, é uma satisfação retornar a essa casa para esse debate sobre a reforma tributária. Creio que aqui hoje nós temos um dos temas mais representativos dessa reforma, e representativos com relação à força do Congresso Nacional, porque na versão inicial da PEC 45 havia uma exclusão da Zona Franca de Manaus dos seus incentivos em relação a continuidade, né, desse tratamento especial conferido à Zona Franca de Manaus. E foi exatamente a força do Parlamento
que recuperou a dignidade da Zona Franca de Manaus e estabeleceu, especialmente com a Emenda Constitucional 132, aquilo que está no artigo 92B, hoje, da Constituição, para exigir a continuidade e manutenção do diferencial competitivo da Zona Franca de Manaus, mas não só, também a garantia da continuidade de níveis equivalentes de carga tributária para as empresas que estão ali situadas. Então, isso é muito importante que se diga, porque, de fato, a manutenção desse diferencial competitivo depende de uma avaliação trazidos pelo PLP 68, que pretende, né, justamente instituir, que institui o IBS e a CBS, porém, ao meu ver, em algumas passagens, cria óbices a continuidade desse diferencial competitivo e os níveis equivalentes de tributação que antes possuía. Primeiro, eu farei apenas 4 observações, porque todas as demais já foram aqui fartamente tratadas pelos que me antecederam. E, aliás, quero cumprimentar a qualidade de todas as exposições. O primeiro deles, me parece, enfim, muito sensível, e eu retomo esse tema, que é a questão das operações internas. O Supremo Tribunal Federal, já em reiteradas decisões, reconheceu o afastamento das incidências tributárias nessas operações. O que nós estamos vendo aqui é justamente o artigo 449, destacando que as operações com bens e serviços ocorridos dentro da Zona Franca de Manaus ou destinados à referida área, inclusive exportações que não estejam contempladas, e aí vem os dispostos nos artigos anteriores, sujeitos à incidência do IBS e da CBS com base nas demais regras previstas nessa lei complementar. A mim parece que isso seja um retrocesso, que mereça amplo debate aqui na Casa e uma revisão com relação à continuidade dos níveis equivalentes de tributação que se conhece hoje e que, obviamente, não se tem a tributação. O outro aspecto também que salta aos olhos é o parágrafo único desse artigo 447, que diz que o direito de utilização dos créditos presumidos de que trata o referido artigo extingue-se após 6 meses contado o primeiro dia do mês subsequente daquele em que ocorrer sua apropriação. Eu já mencionei isso quando esse projeto esteve em tramitação na Câmara de Deputados. Essa redução a 6 meses é algo absurdamente desnecessário, não há justificativa para esse tipo de limitação. Claro que os créditos presumidos recebem uma limitação por esse PLP relativamente à compensação com outros créditos pertinentes apenas ao IBS e à CBS, com o que concordo integralmente no artigo 448, ressalvando justamente a compensação afastando, né, com outros tributos, ressarcimento em dinheiro, né, que, portanto, só serão utilizados por compensação. Não tenho nada contra isso. Agora, redução a 6 meses, meu querido Rony, eu sei que você é uma voz aqui da nossa CERT, eu recomendaria uma reavaliação sobre isso. Não há justificativa para esse tipo de restrição, não é? O outro ponto, e aí sim, uma questão mais fulcral no tema material, versa sobre os produtos intermediários. Os produtos intermediários são extremamente sensíveis. Vejam bem, uma coisa são produtos intermediários destinados a operações internas na Zona Franca de Manaus. Esses estão abrangidos por alíquota zero, estão tratados igualmente com crédito presumido, respeitam o crédito, inclusive, da operação anterior. Porém, o artigo 445, ao final, destaca que desde que a entrega ou disponibilidade dos bens ocorra dentro da referida área. E assim, vai limitando o direito de crédito para os bens intermediários para, basicamente, deixar, não digo proibido, porque não aparece em nenhum momento essa vedação, mas não há clareza sobre a sua utilização, não é? Naquelas hipóteses onde o crédito, onde o produto intermediário seja aplicado justamente em produtos fora da Zona Franca de Manaus.
Ora, isso desqualifica aquela função de diferencial competitivo, porque muitas vezes esses produtos intermediários são a base justamente de transformação da indústria nacional, de outros componentes, de produtos finais, e eu falo aqui em placas eletrônicas, componentes eletrônicos vários, diversos outros aspectos. Mas também um que é sensível, e eu sei que há uma discussão muito grande com relação à Receita Federal sobre essa questão, em relação àqueles bens que são empregados quando se trata das posições de bebidas açucaradas dos extratos concentrados na posição 22.02 de NCM. Nesse caso aqui, eu queria ressaltar que também no Supremo Tribunal Federal, no tema 322 de repercussão geral, foi decidido que há um direito de creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagens adquirida junto à Zona Franca de Manaus, considerada a previsão de incentivos regionais constantes do artigo 43, parágrafo 2º, 3 da Constituição, combinado com o comando do artigo 40 do ADCT. Vejam que o Supremo Tribunal Federal não vai a outros dispositivos, e esses estão mantidos, senador. Estes não foram revogados. Ou seja, a fundamentação utilizada, empregada pelo Supremo Tribunal Federal para o direito de creditamento nessa hipótese está mantido. Ora, há um subterfúgio que o crédito presumido aqui seria de IPI e, portanto, para certas bebidas, como as bebidas açucaradas, por estarem submetidas ao imposto seletivo, então esse direito pereceria. Entretanto, o que o PLP trabalha, ele trabalha com crédito presumido justamente do IBS e da CBS, nessas hipóteses, para assegurar justamente esse conjunto de benefícios dos produtos intermediários nessa escala. Por esse motivo, olhando para o federalismo cooperativo que a Constituição estabelece, preocupado com, seguramente, a manutenção desse diferencial competitivo e também com os níveis equivalentes de tributação, eu tenho absoluta convicção de que essa matéria é uma matéria que merece ser examinada de forma mais adequada para dar precisão aos dispositivos que aqui estão no texto do PLP 68, de modo a assegurar a possibilidade de creditamento, não é, pelo adquirente de insumos da Zona Franca de Manaus, ainda que não seja contribuinte de IPI, por uma mera ficção jurídica, no sentido de transformar alguém que seria contribuinte natural de IPI em não contribuinte pelo simples fato de estar submetido a um imposto seletivo que tem uma função extrafiscal em relação a essas bebidas. De tal sorte que esse tipo de discriminação em relação ao seletivo é perfeitamente aceitável quanto às questões de saúde e de meio ambiente. Mas absolutamente inadmissível quando se trata de cerceamento de direito de crédito presumido em relação a hipóteses que são tão caras à continuidade do diferencial competitivo da Zona Franca de Manaus. Eu agradeço, senador, pela oportunidade. Eram essas minhas considerações para o aprimoramento do PLP 68. Muito obrigado. Obrigado, Heleno. Passo imediatamente a senhora Carla Pinheiro, vice-presidente das Relações Institucionais do Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Bom dia, obrigado pelo convite, senador. Vou ser breve, vou cumprir aqui com os 10 minutos, prometo. O passador, por favor. O IBGM é o Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. A gente representa toda a cadeia produtiva do setor, passando aí por joias em ouro, prata, bijuterias, gemas coradas e todos os metais preciosos. Dando uma pequena contextualizada do setor, como a imensa maioria dos setores produtivos brasileiros, a gente tem uma predominância de micro e pequenas empresas, né, o que às vezes soa um pouco estranho, porque quando se fala de joias se imagina em grandes empresas, mas essa não é a realidade industrial do nosso país. A gente conta aí com 90% de empresas que estão hoje no Simples. Tem uma alta densidade de valor e baixa barreira de entrada, e isso nos proporciona uma concorrência desleal
comercial gigantesca, principalmente com produtos asiáticos, com contrabando, com importações subfaturadas. A gente tem um produto que tem um alto valor agregado e extremamente portável, o que leva ele a uma sensibilidade muito particular em relação à carga tributária. Baixo investimento necessário em infraestrutura, a gente não precisa de grandes estradas ou rodovias ou ferrovias para escoar a produção, o que facilitaria muito que a gente fosse um potencial exportador desse produto. A composição, basicamente, ouro, pratas e gemas, é um produto de alta liquidez, como todos sabem, o ouro principalmente é um ativo financeiro com cotação internacional. Estamos localizados principalmente, os grandes polos em São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas, Santa Catarina, Rio de Janeiro. Temos 2.235 empresas, indústrias, sendo que temos apenas 8 em Manaus. Dessas 8 em Manaus, 5 basicamente são efetivamente produtivas e uma em grande escala. 19 em empregos na indústria, temos 19.359 empregos diretos e em Manaus 970, que é 0,5% desses empregos. Os dados aqui, não vou passar aqui, que são dados de produção industrial, os dados da transformação industrial, 2,2 bilhões, receita líquida de vendas, 3,8 bilhões, que é 0,11% da indústria de transformação, ou seja, uma representatividade ainda muito baixa para um país tão rico mineralmente como o nosso. Eu fiz questão de trazer esse gráfico porque ele mostra realmente a falta da competitividade da produção brasileira. Eu costumo falar aqui, professor e senador, que a gente continua vivendo no Brasil o Brasil colônia. Nós somos um grande exportador do commodities mineral, nós somos grandes exportadores de ouro sem sequer a primeira etapa de industrialização ou de refino. A gente exporta o bullion, o bruto, sem nenhuma agregação de valor, assim como também as nossas gemas coradas, A gente tem aquele ponto de inflexão e a gente vê que, efetivamente, a gente descolou muito essa boca, A gente tem importado cada vez mais. Isso são dados oficiais. Se a gente pegar os dados oficiosos, acho que todo mundo aqui ficaria muito impressionado. E a exportação também é pequena e nos mostra que a gente tem uma grande potencialidade. O Brasil ele tem uma vocação muito grande para a indústria joalheira, que é uma indústria importante em diversos países, mundo afora. Nós temos aí nessa exportação, 90% dessa exportação aí é de bruto. A gente tem, quando eu digo que a gente tem esse problema da exportação do bruto, principalmente no ouro, do bullion, a gente não consegue nem aferir o teor, porque ele não faz a primeira etapa de industrialização, que seria o refino, onde a gente pelo menos teria certeza que a gente está exportando aí um ouro 999, fazendo com que as nossas divisas ficassem equilibradas e transparentes. Partindo direto para as sugestões de emendas, que já foi também imensamente discutido aqui, uma emenda que eu acho que é bem convergente com tudo que foi falado aqui é a da alteração da data de corte de 31 de dezembro de 2023 para 31 de dezembro de 2025, onde daria tempo não só para outros PPBs entrarem no corte, como também o setor se organizar e conseguir provar tecnicamente porque ele deveria ficar nesse corte com a alíquota aí de 6,5%, partindo a ter um IPI zerado em janeiro de 2027. A segunda redação ela já foi proposta em algumas emendas, é uma redação proposta em cima, fazendo um corte em cima da produção efetiva, ou seja, aquelas empresas que tiverem uma concentração de 10% ou menos da produção nacional na Zona Franca de Manaus teriam, os setores teriam o seu IPI reduzido a zero, o que é muito coerente, porque a gente vê que o setor de joias ele é um setor que tem aí a sua produção mais de 90%, mais de 95% da produção não é na Zona Franca de Manaus, ela é produzida nos estados, a gente estaria afetando essa produção mais ainda e criando realmente uma grande falta de competitividade nos estados, prejudicando toda a cadeia e, principalmente, eu acho que é importante a gente falar, porque pode dizer assim, por que você está preocupada se todo mundo está no Simples e o IPI? Mas eu acho que tem algumas considerações. Primeiro, é a capacidade de formalização do setor. O Simples, hoje, ele acaba sendo um grande impeditivo e ele acaba encolhendo as empresas e reduzindo elas
aqui muito entre aspas, na mediocridade do Simples, porque se elas saírem do Simples é praticamente um suicídio fiscal, elas não conseguem se manter. E hoje, com o grama do ouro a R$ 480, é só fazer uma conta, uma pequena indústria familiar com 4 pessoas da família trabalhando, ela produz facilmente por mês 1 quilo de ouro, que são R$ 480 mil de matéria-prima. Então, nisso a gente vê que uma pequena empresa, ela desenquadra facilmente. Tem que tem que criar vários CNPJs, né? Que acaba sendo a artimanha que todo mundo acaba fazendo. Mas não é esse o interesse. E, além disso, a gente impede também que os grandes players financiem as pequenas empresas. Porque como você acaba impedindo a industrialização por encomenda, porque senão você encarrega o IPI para o varejo, você não consegue fazer com que grandes players comprem de pequenas empresas, né? Mandando para lá, assim, a sua matéria-prima, o ouro, o diamante, e apenas agregando valor nessa pequena indústria que está distribuída por todo o nosso país. Então, essa seria mais uma das sugestões de emenda. Então, justificando, ficando dentro do meu tempo, eu acho que é muito... eu não vejo outro setor que tenha uma situação tão particular na Zona Franca de Manaus como o nosso, tão pulverizado, com uma fabricação mínima na Zona Franca, e onde o grande player que está lá, ele produz para ele mesmo, né? Então, ele não é um produtor que abastece o mercado, né? Não é exportador, tampouco exportador. A adequação dos prazos também para a realização de projetos vocacionados para a Zona Franca de Manaus, como, por exemplo, seriam os clusters de biojoias, que é um investimento que a gente pretende fazer. A gente acredita que tem muito mais ficando dentro do setor, liga com a Zona Franca de Manaus, que seria a indústria de biojoias. Aumentar a competitividade da indústria nacional, né, destravando esse potencial exportador. Na verdade, a gente tem grandes designers reconhecidos internacionalmente, que são premiados. Muito se fala da nossa joia, ela tem bossa, nós temos toda a matéria-prima no nosso solo, mas a gente não consegue ser um exportador de joias acabadas, agregando valor e distribuindo riqueza e renda no nosso país. Com isso, eu encerro a minha fala. Obrigado, gente. Bem, nós temos aqui mais 2, 4, 6, 7 expositores. Eu preciso encerrar 15 para meio-dia, então eu gostaria que pedisse para que todos ficassem no tempo de 7 minutos, para que a gente pudesse concluir essa audiência pública. Bem, eu vou agradecer a presença aqui, vou pedir o Rony para continuar aqui com a gente. E depois, vou convidar aqui o Mário Sérgio, que é o nosso superintendente de economia da CNI. Obrigado. Pode aplaudi-lo também, não tem problema. O Felipe Matos, que é do Conselho Federal de Contabilidade, contador, meu colega. E a Sarina Sasaki Manata, assessor jurídico da FEComércio de São Paulo. Bom, Felipe. E já vou passar logo a palavra aqui para o Mário Sérgio, para já ir fazendo a sua exposição, Mário. Branco. Alô? Bom dia a todos, bom dia, senador, obrigado aí pela oportunidade, vou ser o mais rápido possível. Eu acho, senador, acho que o título dessa minha apresentação foi de um congresso de direito tributário que eu participei lá em Gramado há 2 semanas. E eu disse, a pessoa que deu esse título lá, eu achei excelente, porque o IVA, e aqui os nossos IVAs, IBS e CBS, são impostos de cadeia de produção. Qualquer avaliação do IVA que for feito fora da cadeia vai estar errada, tá? Se eu fizer só da empresa para frente, ou se eu fizer a avaliação só da empresa, se eu não olhar a cadeia, a conclusão vai ser errada. E é isso que tem acontecido muito, e eu vou mostrar aqui com alguns números, tá? Eu vou passar isso aqui. Desculpem o tamanho, mas eu poderia, e aí eu vou... Esse é o gráfico que resume toda a minha apresentação, senador. O que está colocado ali? Aquele 21,7 que vocês estão vendo é um estudo que nós fizemos, CNI e LCA, tentando estimar qual seria a alíquota dos nossos 2 IVAs se todo mundo pagasse igual, se não tivesse nenhuma exceção.
Então, nós encontramos 21,7. E nesse 21,7, nós admitimos o seguinte: o pessoal do Simples, cada um fica onde está, né? Todo mundo lá dentro do Simples. Aí nós começamos, olha, então vamos ver o que acontece se o pessoal do Simples, que é do meio da cadeia, resolve usar a opção de pagar o IBS-CBS fora do Simples, com débito e crédito. Fica lá dentro pagando imposto de renda, previdência, né, e CSLL, e sai para pagar o IBS por débito e crédito. O que acontece com a alíquota de 21,7? Vai para 23,8. Então, lá na ponta, ao invés de pagar 21,7, todo mundo iria pagar 23,8. Ou seja, a alíquota sobe. Por que sobe? Porque o Simples é uma fonte de cumulatividade. Existe arrecadação, o Rony aqui, a Receita Federal e os estados, eles recebem dinheiro quando a tributação chega na empresa do Simples, porque ela não se acredita. Então, o que o fornecedor pagou, vai lá para eles e ninguém tem crédito daquilo. Então, entra dinheiro. Dali para frente, ele ainda paga mais um pouquinho e a vida continua, né? Se ele sai do Simples para pagar por débito e crédito, acaba essa arrecadação no meio da cadeia. Tem que arrecadar tudo lá na ponta. Então, a alíquota, lá na ponta, sobe de 21,7 para 23,8. Então, aqui já está provado o seguinte: as empresas do meio de cadeia do Simples não têm desoneração nenhuma, elas são oneradas pelo sistema, tá? E aí, continuando o nosso estudo lá, então agora vamos pensar o seguinte: as empresas do Simples, que o senhor deu até alguns exemplos, nós tivemos aqui, que vendem para o consumidor final, elas também resolvem: vou sair do Simples, vou lá para o débito e crédito. Aí, o que acontece com a alíquota lá na ponta? Ela cai de 23,8 para 22,7. Por quê? Porque ali sim, na ponta, ficar dentro do Simples significa pagar menos. Então, se ela sai e vai pagar mais, os demais vão pagar menos, porque a ideia é arrecadar a mesma coisa. Então, aqui já dá a conclusão, e aí é igual o Edgar já colocou aqui e o Rony: empresas do Simples do meio da cadeia vão usar a opção e vão pagar IBS, CBS por débito e crédito. As do fim da cadeia vão ficar dentro do Simples. Com exceção, aí, se eu tiver uma horta, né, ou se eu tiver uma granja, aquela sugestão, tá, senador, que veio aqui, não faz sentido, me desculpe. Pensa o senhor é contador, e eu tenho certeza que o senhor iria dar o conselho certo para o seu cliente. Vamos pensar que eu tenho uma granja, né? A alíquota é zero, né, professor Heleno Torres também ia dar, não sei se a granja ia conseguir pagar o cachê, mas ia dar também a solução certa. Então, pensa, professor, o senhor tem uma granja. Ovo é alíquota zero, certo? Uma pequena granja, eu estou dentro do Simples. Então, me deram a opção de, dentro do Simples, zerar a alíquota do IBS-CBS. Opa, que bom, né? Então, eu vou ficar dentro do Simples e pago o IBS-CBS zerado. Mas também não tomo crédito de nada. O professor Heleno Torres e o contador, ex-contador, né, Exalci, ia falar... Contador. Então, o contador Exalci iria falar: meu amigo, sai do Simples, apura IBS-CBS por débito e crédito, o seu débito vai ser quanto, professor? Zero, né? Ovo é zero. E ainda toma o crédito para trás. Então, por que eu vou ficar dentro do Simples? É zero, mas não tomo crédito. Todas as empresas. Então, aquela opção que foi sugerida não faz o menor sentido. Para quem é zero, vai ficar fora mesmo. A melhor opção é sair. Mas o meu tempo está acabando aqui. Eu queria só colocar essa análise na cadeia, tá? Eu fiz umas contas, vou deixar aqui a apresentação, não vou ter tempo para mostrar todas. Primeiro ponto, gente, vamos lembrar uma coisa. Quando que o famoso crédito presumido de PIS/COFINS, quando que ele aparece hoje? É numa situação específica. É a empresa do Simples, no caso aqui que nós estamos tratando, vendendo para uma empresa do PIS/COFINS não cumulativo. Aí sim surge o crédito presumido. Agora, em diversas outras situações, o que acontece com a empresa do Simples é desaparecer toda a tributação para trás, né, professor? Então,
Se eu sou do Simples e estou vendendo para uma empresa do PIS/COFINS cumulativo, eu suportei tributo nas compras, eu paguei mais um pouquinho dentro do Simples e meu cliente não toma crédito nenhum. E aí, por aí vai, eu não vou me estender aqui. O fato é que, se é uma empresa do Simples vendendo para outra empresa do Simples, não surge crédito nenhum, mas o fato é que existe esse famoso crédito presumido. E aí tem esse fetiche do crédito presumido. Por quê? Porque na cadeia, tá? Primeiro, ó, esse número, 74% das empresas do Simples estão lá no fim da cadeia, certo? No fim da cadeia, eu acho que não tem... Eita, será que já travaram aqui a minha... Eu vou falando para não atrasar aqui o senador. Vamos lá. Infelizmente não está... Vê se consegue passar aí enquanto eu vou colocando. No fim da cadeia, tirando aquelas empresas que eu já falei, a granja de alíquota zero, ela vai pedir para sair, né? Vai apurar por débito e crédito, como eu já falei aqui. Eventualmente, se tem uma alíquota reduzida, pode ser que vale também a pena, né? Tem que fazer a conta. Agora, as demais empresas de alíquotas normais, ela vai ficar dentro do Simples, né? Se eu tenho uma lavanderia que é do Simples, eu vou ficar lá dentro porque eu não tenho a redução de alíquota. Agora, infelizmente, não vou conseguir. Caiu. Então, é o seguinte, infelizmente, essa conta era muito importante, mas vai ficar para a próxima, tá? O que acontece com as empresas de meio de cadeia, tá? As análises que eu tinha trazido aqui mostram o seguinte: mesmo no caso das empresas que, quando surge atualmente o crédito presumido do PIS/COFINS, a comparação da competitividade da empresa do Simples no modelo de hoje com o modelo da reforma, quando a reforma estiver plenamente em vigor, a competitividade da empresa do Simples melhora com a reforma do que hoje, tá? Mesmo com o crédito presumido. Por quê? O que eu tinha mostrado ali. As análises esquecem de olhar para trás, só olha da empresa do Simples para frente, né? E eu acho que a Carla colocou aqui um ponto muito importante que a gente tem que lembrar. Não, mas sair do Simples para apurar débito e crédito é um suicídio tributário hoje, mas nós fizemos uma reforma tributária, né? E o Rony lembrou aqui um ponto muito importante. A declaração vai ser pré-assistida. Isso é impossível. Não, o Chile já faz, não faz? No imposto de renda nós temos, não temos, professor? Então, é possível, a empresa vai receber, não vai ser suicídio tributário, não vai ser complexo como é hoje, tá? E ela vai receber, ela vai ter essa opção. E aí, ao sair do Simples e transferir crédito e apurar crédito, o custo da empresa do Simples de meio de cadeia para o seu comprador, que é o que interessa, o custo se torna menor. O Rony deu aqui um exemplo muito importante, aquele do setor de serviço. Hoje, se eu quero 100 pelo meu serviço e eu pago 5,5, né, de imposto, eu custo 105,5. Estou aqui ratificando o que o Rony colocou, que é a ideia da minha apresentação ali. Agora, eu vou pagar 28%. Ele falou 15%, mas vai ser 28%, né? Então, eu vou para 128%, meu preço vai subir. É uma tragédia. Não, meu preço vai subir, mas o meu cliente vai pegar aquele 28% de volta, né, professor? Então, eu vou custar 100. Hoje eu custo 105,50 e vou custar 100. Então, esse é um ponto... as empresas do Simples vão estar numa situação melhor. Para não dizer que não temos o que fazer, e aí eu acho que eu estou aqui com o Edgar também, acho que a gente deveria aprimorar, não fazendo o PLP 68, mas fazer lá na Lei Complementar 123, que trata do Simples. Duas coisas. Primeiro, não faz sentido, estou com ele, já que IBS e CBS são idênticos, como é que nós vamos manter dois limites diferentes, né? Para a CBS é 4.800. Para o IBS é 3.600, então eu estou aonde aqui nesse negócio se eu estou dentro dessa faixa? Vamos arrumar isso na Lei Complementar 123. E outro ponto que eu acho que a gente precisa pensar lá na 123, apura débito e crédito normal. Agora,
um valor, um desconto no valor a pagar apurado pela empresa que saiu, foi apurar débito e crédito. Fazer lá na lei complementar do Simples um desconto no valor a pagar. Apura e dá um benefício para a empresa do Simples pagar menos e não fazer mexer na sistemática de débito e crédito. E lembrando, para finalizar, não tem mais substituição tributária. Esse é um ponto, senador, falei aqui da outra vez que eu vi, que nós contamos aí com o senhor, existe uma pressão para voltar com a substituição tributária, nós não devemos voltar com a substituição tributária. Tem split payment, tem vinculação do crédito efetivo pagamento, os instrumentos agora são outros. E o DIFAL, né? Que hoje quem é do Simples, eu só pago o Simples? Não, você tem que pagar também o DIFAL e é uma complicação danada. Então, acho que esses pontos também são outros que trazem vantagens para as empresas do Simples. Obrigado, senador. Obrigado, gente. Olha, nós temos 5 e eu só tenho 35 minutos. Felipe Matos, se a gente consegue reduzir o máximo possível. Bom dia a todos. Gostaria de inicialmente cumprimentar e agradecer ao senador Exalci por mais uma vez permitir a participação aqui nas discussões da regulamentação da reforma tributária representando a classe contábil brasileira. Bom, eu trouxe uma apresentação, mas está sem, né? Tudo bem, tranquilo. Eu vou somente utilizar aqui o celular para poder nortear um pouco os parâmetros que iria esclarecer com vocês, tá? A primeira coisa que eu queria pontuar, pessoal, e que eu acho interessante deixar isso endereçado, é que desde o ano passado, quando se discutia a PEC 45, que uma frase eu escuto com muita frequência, que é a seguinte, né? Nós não mexemos com o Simples Nacional. O Simples Nacional permanecerá como estava. Como se isso fosse muita vantagem para as micro e pequenas empresas, onde, na realidade, conhecendo como elas vivenciam o seu dia a dia, nós sabemos que o Simples é bastante complexo. As empresas, elas possuem muitas obrigações acessórias além da própria apuração do Simples Nacional. Alguns estados exigem a DS-TDA, alguns outros exigem SPEC fiscal, ou até mesmo a DF. Empresas do Simples pagam o DIFAL por fora, pagam ICMS substituição tributária, tem lá a questão dos produtos monofásicos, produtos ICMS-ST, ou seja, existe uma série de regras e complicações que poderiam ter sido enfrentadas agora na discussão da reforma tributária e simplesmente foi deixado de lado com a proposta de que a empresa do Simples avalie seu cenário. Se vale a pena permanecer, permanece pagando por dentro, se não, paga por fora. Sendo que o contexto não é bem esse. Eu ouvi aqui hoje de que se você fez cálculo e não vale a pena, sai do Simples, mas não é assim. A realidade da micro e pequena empresa é que ela opta pelo Simples por conta de uma conjuntura de fatores. Ela não tem infraestrutura tecnológica, ela não tem infraestrutura de pessoal, ela não tem muitas vezes maturidade de processos. E sair para ela do Simples, não só levando em consideração o custo tributário, pode sim representar o fechamento de um negócio. Então isso deve sim ser considerado. Nós temos hoje dados do mapa da própria Secretaria da Micro e Pequena Empresa de 2023, mais de 20 milhões de empresas no Brasil. Dessas, 93,5% são optantes pelo Simples Nacional, são micro e pequenas empresas, perdão. 11 milhões de MEIs ativos, mas algo que também precisa deixar estabelecido é que a própria Constituição estabelece que é necessário dar um tratamento diferenciado, favorecido no que tange os aspectos tributários para as micro e pequenas empresas. Então, existe sim preocupação no que diz respeito à competitividade das micro e pequenas empresas, competitividade comercial, não só no que diz respeito à questão do crédito do PIS/COFINS, que já foi bem pontuado aqui, mas também como hoje já é influenciada essa competitividade, quando eu estou dentro do Simples, suporto o custo tributário da entrada e não tenho direito a créditos. Isso já acontece hoje. E com a majoração das alíquotas em virtude da substituição dos tributos, será um custo tributário ainda maior. Nós temos também a questão do aumento do custo de compliance tributário. A gente fala que, eu já participei de outras audiências e sempre se fala sobre escrituração pré-preenchida, split payment, o quanto isso vai facilitar a vida do cidadão, mas nós não vimos ainda nada disso na prática, né? Não existe nenhuma homologação, existem muitas promessas de que esse sistema funcionará muito bem. Mas eu repito a fala que eu disse no mês anterior, quando participei aqui. Nós enfrentamos 3 dias dos sistemas ECAC, que é o Serviço de Atendimento ao Contribuinte, inoperante.
Um sistema que é importantíssimo no dia a dia do profissional e das empresas. Nós temos também uma preocupação com a questão da desidratação do Simples Nacional. Tá, ele é mantido, mas as circunstâncias são tão desfavoráveis que não vale mais a pena optar. Além de todo o demais contexto relacionados ao cumprimento das obrigações. Eu ia demonstrar um cálculo prático aqui, mas infelizmente nós não temos apresentação, mas somente para ilustrar eu vou trazer os números aqui para vocês verem como é que é a questão do creditamento de quem adquire produtos de empresas optantes pelo Simples, tá? Vamos imaginar o seguinte, pessoal. Nós temos uma empresa optante pelo Simples Nacional que vendeu R$1.000 em mercadorias. E dentro desse valor de R$1.000, ela vai pagar os seus tributos dentro do Simples Nacional, certo? Vamos supor que ali dentro tem ICMS de R$5 e PIS e COFINS de R$7 só para fins de exemplo. Se esse adquirente for uma empresa tributada pelo lucro real, ela vai tomar crédito dos R$5 de ICMS, que foi um montante pago dentro do Simples, e vai tomar um crédito de R$ 92,50 de PIS e COFINS, que é 9,65 relacionada à alíquota de PIS e COFINS, 1,65 de PIS e 7,6 de COFINS. Pois bem, se nós substituirmos o ICMS pelo IBS e a CBS pelo PIS e COFINS, essa empresa passaria a tomar de crédito somente R$12. Nós saímos de R$ 92,50 para R$12, ou seja, uma redução de R$ 85,50. Como que a gente pode achar que isso não traz impacto para a empresa do Simples? Traz um impacto significativo. E para trás ela já pagou o custo na entrada e não tomou crédito. Então, é importante... A planilha ela aceita tudo, mas a vida real ela é muito prática, né? Quando a empresa do Simples Nacional fechar suas portas porque ela não consegue suportar esse custo tributário, porque ela não consegue investir em tecnologia, porque infelizmente ela não tem um professor lhe dando consultoria, ela não tem outros grandes tributaristas para lhe ajudar a suportar todo esse custo tributário, o que nós vamos acabar vendo é um desestímulo à permanência das micro e pequenas empresas, à continuidade delas no ambiente de negócio. Quando se pensa em recolher por fora? Quando a gente pensa em recolher por fora, a empresa do Simples optou por, então, pagar IBS e CBS por fora do Simples para manter a sua competitividade. Cadê o tratamento tributário diferenciado e favorecido para a micro e pequena empresa? Porque ela vai ter um modelo semelhante aos dos demais contribuintes. Então, a solução fácil pode não ser a melhor para o nosso ambiente de negócio. Nós não podemos enxergar o Simples Nacional como uma figura isolada. Nós precisamos entender que ele se correlaciona com todas as etapas da cadeia econômica, como já foi bem mencionado, e em todos os cálculos que nós fizemos nos grupos de trabalho do Conselho Federal de Contabilidade, nós medimos o impacto que existe na cadeia econômica para o Simples Nacional. Em todos eles. Até porque os anexos do PLP 68, se você optar pelo Simples e recolher IBS e CBS por dentro do Simples, você permanece pagando o que está hoje. Mas, repito, não significa que já é correto e adequado, que não poderia ter sido revisado. Em qualquer outro cenário, há um aumento da carga. Então, é importante deixar isso endereçado. Então, contribuições. Nós temos que repensar como que ficará essa possibilidade de crédito presumido nas operações com os não optantes pelo Simples. Nós temos que pensar como ficarão as obrigações acessórias para que a empresa do Simples Nacional não tenha o mesmo encargo tributário das demais empresas. E também precisamos buscar essa questão da diminuição das multas excessivas, pesadas, cobradas, principalmente das micro e pequenas empresas em virtude dos seus recursos ainda mais limitados, tá? E finalizo, senador, concluindo dizendo que nós estamos diante, mais uma vez, de uma oportunidade de modernização do nosso sistema tributário, não apenas com foco na arrecadação, mas pensando no ambiente de negócio. Precisamos pensar nas micro e pequenas empresas, que, segundo matéria do próprio SEBRAE, é responsável por 80% dos empregos formais do nosso país. Então, é um número, do ponto de vista social, muito considerável, e acredito que nós não podemos simplesmente trabalhar com a planilha sem levar em consideração o ambiente de negócios. Tá? Era isso, meu agradecimento. Obrigado, Felipe. Peço a Sarina, o Tiago e o Rodolfo para também sintetizar ao máximo, porque eu tenho que encerrar daqui 30 minutos. Sarina, por favor. Bom dia a todos.
Gostaria de primeiro agradecer aos senadores Alci pelo convite e essa comissão por estar realizando esse debate e ter escolhido esse tema Simples Nacional. Enquanto aqui a gente está pensando no Simples Nacional, para ele não perder competitividade na reforma tributária, a gente lê notícias no jornal falando que o Ministério do Planejamento quer reestruturar o Simples Nacional justamente para equilibrar contas. Será que a gente será que o governo deveria restringir o Simples Nacional para equilibrar as contas, ou ele deveria reestruturar as suas contas públicas, né? A Federação há muito tempo defende que o governo deveria fazer, a gente deveria estar debatendo uma reforma administrativa. Primeiro, conter essa ânsia arrecadatória e não aumentar a carga tributária. Então, causa preocupação, senador, a gente aqui, e a todo momento se fala, não vamos restringir o Simples Nacional, nesta reforma tributária está garantido o tratamento diferenciado e favorecido, assegurado na Constituição, como o meu bem colega tratou, no artigo 179, que não foi alterado pela Constituição, mas a todo tempo que a gente vê é sim o sistema aí diferenciado e favorecido sendo tolhido. E aqui falo em nome da FEComércio do Estado de São Paulo, que não representa apenas comércio, representa também prestação de serviço e turismo, e a grande maioria das empresas optantes do Simples são do setor de serviço. Registro aqui a presença também do nosso presidente do Conselho de Serviço, Luiz César Bigonha, porque justamente o setor de serviço será o mais impactado nessa reforma tributária e também no Simples Nacional, já que a grande maioria dessas empresas optantes são do setor de serviço. Todas as empresas do Simples Nacional serão impactadas? Não. Serão impactadas aquelas que estiverem no meio da cadeia. E daí, especificamente falando, o setor aqui que representa a FEComércio, está o comércio atacadista, mas essencialmente o setor de serviço. Eu tinha trazido alguns dados, mas vai ficar disponível a apresentação. O FEComércio representa quase 2 milhões de empresas, 137 sindicatos, então a gente fala aqui responsável por 10% do PIB brasileiro, por geração de quase 10 milhões de empresas. Então a gente fala aqui em nome de todo esse setor, realmente preocupado com o impacto do Simples Nacional. Então, a gente tem que separar. Então, empresas que vendem para consumidor final, que estão no Simples Nacional, não são delas que a gente está falando, a gente está falando de empresas que estão no meio da cadeia, que, no entender da FEComércio, serão impactadas, sim, pela reforma tributária. Como o meu colega não vou explicar, ele já foi falado bastante, mas a gente vai ter, então, opções. Então, o Simples Nacional, ou ele se mantém integralmente dentro do Simples Nacional, e falando dessas empresas que estão no meio da cadeia, sim, elas podem perder competitividade, ou a segunda escolha que ela tem, que nos parece também desastrosa, é ela excluir IBS, os novos tributos, o IBS e a CBS, e ter um grande aumento da carga tributária. Eu trouxe um exemplo aqui, não vou poder passar, mas eu quero falar pelo menos de alguns números. Eu trouxe um exemplo com relação a um setor de serviço, é tributado no anexo 3, por exemplo, da contabilidade, de uma micro e pequena empresa que fatura cerca aí de R$25 mil por mês. Então, ela tem uma alíquota nominal de 11,20, alíquota efetiva de 8,8. Então, nessa situação, quanto ela pagaria aí de Simples Nacional? R$2 mil. E transferia de crédito quanto? Né? Ela vai transferir o crédito proporcional ao IBS e a CBS que ela paga dentro desse regime único, que nesse nosso exemplo é 991. Então, vamos supor que ela está no meio da cadeia, ela não conseguir negociar preço, ela vai precisar excluir o IBS e a CBS aí do Simples Nacional. Qual é a consequência dela? Bem desastrosa, viu, senador? Então, ela mantém o Simples Nacional praticamente para pagar imposto de renda, a contribuição social e a contribuição previdenciária patronal. IBS e CBS ela paga como regime normal. Será que a gente está garantindo realmente o tratamento diferenciado favorecido na situação? Porque ela vai ter que cumprir as obrigações do Simples Nacional e desse regime de todas as empresas grandes, inclusive. Então, nessa simulação aí de uma micro e pequena empresa que fatura R$25 mil, quanto ela pagaria? De 2 mil, na situação integral do Simples Nacional, ela passaria a pagar R$6 mil para transferir o crédito integral. A gente está falando de um aumento aí de 228%. Aqui a gente considerou nessa simulação, como o setor de serviço quase não tem crédito, a gente considerou aí despesas com aluguéis, insumos e despesas de consumo de cerca de 20%, que é o que a gente tem em média de uma empresa. Por quê? Porque justamente a maior
despesa de uma empresa do setor de serviço, é folha de salário, como a gente já debateu, folha de salário não gera crédito. Então, o setor de serviço realmente é o setor mais impactado. Trouxe outro exemplo aqui de uma empresa de pequeno porte, tributada no anexo 4. Quem está, por exemplo? O setor de limpeza, de conservação, ela está nesse anexo 4. Nesse exemplo, ela fatura cerca de R$100 mil e ela paga de simples, então, cerca de R$10 mil. E transfere de crédito, então, dentro do IBS-CBS, o que ela recolhe dentro, de cerca de R$6 mil. E nesse mesmo exemplo, se ela optar em excluir o IBS-CBS, ela vai passar, que ela paga R$10 mil no Simples Nacional, ela paga um total aí de R$26 mil. Então, a gente vai ter um aumento aí da carga tributária de R$146. Qual é a proposta da FEComércio aqui para finalizar? Que já foi abraçado por alguns senadores, é a possibilidade de transferir crédito. O que a gente busca é manter, pelo menos, a situação atual que a gente tem. Se a gente hoje, com relação a PIS e COFINS, ela transfere crédito integral, por que pelo menos não garantir que, com relação à CBS, seja mantido essa regra atual? A gente considera essa questão extremamente relevante para garantir a competitividade dessas empresas e a gente já tem emendas nesse sentido. A emenda 606 do senador Berto Martins e a 1042 do senador Irajá. Outra proposta para pelo menos garantir essa competitividade seria, então, transferir o crédito integral do que essa empresa do Simples paga na guia dela. Ela não tem o regime único. Então, a gente está falando de tributo pago. Então, uma alternativa também seria transferir o total pago pela essa micro e pequena empresa. E a gente já tem emendas nesse sentido. A emenda 284-627 do senador Messias de Jesus e a emenda 761. A gente tem o texto, vou entregar aqui para os senadores as propostas de emenda relacionado a essas emendas já apresentadas e a proposta da FEComércio. Espero que essa comissão ela tenha sensibilidade aí de resguardar os direitos das micro e pequenas empresas. Obrigado, senador. Olha, eu vou propor, inclusive, amanhã nós vamos falar sobre o projeto 108, né, o PL 108, e depois de amanhã também. Então, eu vou sugerir que no dia 3, que depois de amanhã, que a gente possa falar um pouco desse tempo aqui do Simples. Eu vou pedir o Rony, inclusive, para pegar todas as apresentações que estão sendo disponibilizadas e dia 3, que depois de amanhã, se você puder vir aqui responder todos esses questionamentos e mais alguém que queira falar sobre o Simples, viu? Então, dia 3 a gente complementa com o Simples, que é uma questão muito delicada, até porque, como foi dito aqui, grande parte das empresas são do Simples. Para a gente ter isso mais claro com relação a esses números. E eu vou passar para o Thiago e Rodolfo em 5 minutos cada um para a gente encerrar a nossa audiência. E dia 3 a gente retoma o Simples com a participação do Rony, que vai ter que explicar muita coisa para nós aqui didaticamente. Passo a palavra então ao Thiago. Aliás, agradeço, né, aqui a Sarina, o Felipe e também o Mário, e vou chamar aqui para falar rapidamente o Thiago e o Rodolfo. Vou pedir desculpa ao Bruno, né, porque estava virtualmente, mas nós estamos com problema de conexão. Mas dia 3, se ele quiser falar, ele fala dia 3 virtualmente. Já passa a palavra logo para o Thiago. Cadê o Thiago? Thiago está aí, não? Rodolfo Rebouças, está aí? Rodolfo. Também não está, não? Que ótimo. Muito bom. Então, estão convidados para participar. O dever de casa, então, será esse, né? Todo mundo está deixando aqui as apresentações. O Rony, como representante da Receita Federal, no dia 3, vai fazer também uma exposição. Então, gente, eu quero, mais uma vez, agradecer a presença de cada um de vocês, né? E cumprida a função nossa aqui, eu declaro encerrada a presente reunião. Se quiserem tirar uma foto rapidinho aqui, dá tempo ainda. Hip Hop no Parlamento. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro celebra os 51 anos do movimento. Câmara analisa aumento das cotas em concursos para negros, indígenas e quilombolas. Conheça Boique, uma joia do sertão pernambucano. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil.
Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O primeiro turno das eleições deste ano acontece no dia 6 de outubro. Você poderá votar entre as 8 da manhã e as 5 da tarde, considerando o horário de Brasília. E nas cidades com mais de 200 mil eleitores, caso nenhum candidato conquiste maioria absoluta na primeira votação, ocorre o segundo turno, em 27 de outubro. Estar aqui nesse momento, poder estar presidindo esse projeto tão lindo, tão gratificante. Está sendo algo novo, está sendo algo único e está sendo algo extremamente marcante para mim. Realmente estar nesse local demonstra a importância que é o jovem estar engajado com a política, um local onde a democracia reina e deve permanecer reinando. Cada passeio aqui, cada momento é uma janela que abre na nossa mente. Tivemos acesso às constituições, além de o mais interessante, a versão original da Lei Áurea. A presença de vocês aqui representa uma oxigenação, sobretudo a oxigenação de ideias. As comissões mostraram a importância do diálogo. Todas as ideias foram aprimoradas ali e todo mundo discutindo, concordou até que a gente montou o nosso projeto de lei. Que o Senado, em seus próximos 200 anos, continue a ser um símbolo de democracia e progresso. Então, uma salva de palmas à democracia e à educação. Não é possível nem aceitável que alguma instituição, seja o Estado ou qualquer outra, nos defina o que deve ser família. Não cabe ao Estado, por exemplo, definir o que é uma família. Cabe ao Estado registrar e reconhecer as múltiplas modalidades de família que a sociedade produz. Filosofia Pop. Neste sábado, 7 horas da manhã, aqui na TV Senado. Agora está bem definido que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Plano Nacional de Imunizações atingiu o grau de excelência com a criação do Sistema Único de Saúde. O SUS é a maior política nacional responsável pela elevação da expectativa de vida da população brasileira. Todos nós aqui lembramos do que ocorreu na pandemia. Todos nós aprendemos com muita dor que sem saúde não temos nada. Acreditamos na medicina, no Sistema Único de Saúde. Nós acreditamos na ciência. Temos o sentimento de dever cumprido e de que ainda temos que cumprir, porque essa batalha e esta guerra ainda não terminaram. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá,
Cidadania hoje vai falar dos impactos das notícias falsas sobre as eleições. Esse é o título de uma pesquisa publicada em agosto pelo Instituto Data Senado. Conosco, aqui no estúdio, José Henrique Varanda, analista do Instituto e coordenador da pesquisa. Seja bem-vindo, Zé Henrique. Obrigado, Paulo. Zé Henrique, o Instituto Data Senado ele surgiu 20 anos atrás. Aliás, não era um instituto, ele começou como um call center, né? Mas aí ele evoluiu, a equipe viu que poderia alçar voos mais elevados, né? E se ganhou a confiança das pessoas e de outras, inclusive da mídia brasileira, e hoje é uma referência. Esse é o 21º estudo do panorama político. Especificamente, por que vocês escolheram esse tema das notícias falsas, o impacto sobre o eleitor? Bem, o tema do impacto das notícias falsas já tem sido estudado há pelo menos 3 edições do panorama anteriores a esta. A gente fez um estudo de como as mídias sociais eram usadas para as pessoas se informarem, o hábito delas de compartilharem notícias. E dado o contexto político, eleitoral, de polarização e de também como as notícias falsas estão permeando, né, os debates, a forma como as pessoas se informam, inclusive sobre política, e nós vamos vivenciar agora um ciclo eleitoral onde teremos uma regulamentação do TSE que enfrenta de uma forma muito mais direta e realmente... Digamos que é cada vez mais o tema do momento, né? É um desafio do momento para a democracia, para o Brasil, para o mundo. Só que dessa vez o Instituto, digamos assim, ousou e a abrangência da pesquisa foi em todas as 27 unidades da federação, dos 26 estados e aqui no Distrito Federal. Quantas entrevistas vocês fizeram e qual foi o objetivo que vocês queriam alcançar? Perfeito, Paulo. Nós fizemos nesse estudo 21.808 entrevistas, uma média de 807 entrevistas por unidade da federação, no mínimo 800 em cada uma. Isso faz parte do processo de evolução do Instituto de Pesquisa. Se originalmente a gente conseguia apenas os recursos da ouvidoria do Senado, o nosso call center, hoje nós temos contratos com empresas que fazem entrevistas e coletas de dados que nos habilitam a alcançar esse volume de entrevistas em um campo que durou menos de um mês. Esse volume de entrevistas, ele abrange, ele procura, numa projeção, alcançar 170 milhões de pessoas, que é o total de cidadãos e cidadãs dos 16 anos até nessa faixa etária de quem vota, não é isso? Exato. 16 aos 70. Nós buscamos alcançar as pessoas que podem votar, né? Ou seja, pessoas com 16 anos ou mais, que hoje a população brasileira tem mais de 170 milhões de pessoas nessa faixa etária. Agora, como vocês fizeram para chegar até os estados e qual foi a particularidade de cada uma das regiões brasileiras? Bem, a nossa pesquisa utiliza o método telefônico. Então, a gente faz um sorteio aleatório de números com base na lista de telefones habilitáveis da Anatel, proporcional aos números que existem em cada unidade da federação. E é claro assim, a gente busca alcançar todos os estratos da população. Se todo mundo respondesse a pesquisa de uma forma igual, pessoas não se recusassem a responder ou não tivessem mais passíveis a responder, que alguns grupos são mais passíveis e outros rejeitam mais, só de fazer esse sorteio a gente teria na nossa amostra já uma representação bem uniforme da população, porque hoje o IBGE nos mostra que nós temos 98% da população com acesso à telefonia, sobretudo telefonia celular, né? Tanto que nós alcançamos o primeiro resultado que nós tivemos nessa pesquisa, que 93% da população brasileira com 16 anos ou mais acessa redes sociais, né? Já tem acesso, já se informa por redes sociais. Esse é o ponto de partida dessa pesquisa, né? Qual é a abrangência das redes sociais na vida das pessoas. Agora, para alcançar uma fidelidade nas respostas, uma segurança nas respostas, às vezes a pessoa está em casa e recebe um telefonema, é o Instituto Data Senado. Então, é comum você recusar ligações e não querer atender. Então, eu andei consultando aqui a pesquisa, que para cada 1.000 ligações que vocês fizeram, apenas 4 são consideradas, são aceitas e consideradas como entrevistas válidas para a pesquisa. É isso mesmo?
É isso mesmo, a gente liga, como a gente faz uma geração de números aleatórios, a gente liga para muitos números, a maioria inclusive não está funcional, não atende ou nem sequer completa, são números que não estão habilitados ainda, não existem, não é que não existem, não foram de fato ativados. A gente recebe mais ou menos uns 50 a 60 alôs, em média, por pesquisa, ou seja, alguém do outro lado de fato atendeu aquela ligação, mas que a gente consegue convencer a pessoa a participar, se apresentar, dizer do que se trata, dar um contexto e conseguir o aceite para que ela participe da entrevista e que leve até o final da entrevista, 4 em 1000 mais ou menos, em média. Pelo menos esses são os últimos números dessa pesquisa. Isso tem, inclusive, se reduzido com o tempo. As pessoas estão ficando cada vez mais refratárias, os próprios smartphones estão já denunciando, às vezes, números de spam, apesar que a nossa pesquisa, como ela ocorre de uma forma irregular, vamos chamar assim, nossos números não são tão marcados como spam, telemarketing, não. O que aparece lá na tela do celular da pessoa é o 0800 061 2211 daqui do Senado, não? Não. Só aparecem números normalmente da localidade da pessoa e números que são de um pool de números de saída da nossa contratada. Certo. E a abrangência, o tempo em que a pesquisa foi realizada foi do dia 28 de maio a 5 de junho, é isso? Não, foi de 5 de junho a 28 de junho. 5 a 28 de junho. Então isso. Foi um pouco mais de me certificar isso. Só do e é importante notar que vocês, inclusive lá no Rio Grande do Sul, vocês tiveram fizeram um pouquinho diferente por conta da dificuldade das pessoas. Então, foi de 5 a 28 de junho. Isso. Essa pesquisa ela já estava agendada para se iniciar até um pouco antes, em meados de maio. Quando começou a emergência do Rio Grande do Sul, a gente tentou entender o processo e adiar um pouco. E quando a gente viu que lá talvez fosse demorar um pouco mais, o que a gente fez foi particionar o nosso campo. Então, a gente fez algumas unidades da federação se iniciando antes, algumas até se concluíram antes por demanda, inclusive parlamentar. Houve uma discussão na Comissão de Constituição e Justiça que os resultados interessavam aos parlamentares do Ceará e a gente conseguiu concluir o Ceará antes. Minas Gerais também conseguimos concluir alguns resultados antes. E o Rio Grande do Sul ele começou na última semana no nosso campo. Então, foi a última semana a gente ouviu mais o Rio Grande do Sul, porque é exatamente esperar a água baixar um pouco por lá, as coisas se normalizarem, as pessoas voltarem a ter acesso e estar até com mais disposição a responder. As pesquisas do Data Senado, elas não são patrocinadas por ninguém, né? Não. Porque o Instituto Data Senado é um órgão público, né? E, enfim, ele pertence, ele está no âmbito aqui do Senado Federal, que é a Secretaria de Transparência, né? Uhum. E esses dados são repassados para os senadores e parlamentares que se interessarem, né? Sim. Para não dizer que não é patrocinado, a gente age sempre por demanda parlamentar. Por demanda da presidência, a Secretaria de Transparência é ligada diretamente à presidência, por demanda das comissões parlamentares, por demanda dos parlamentares. Mas aí não se trata de patrocínio, ou seja, não é financiado por nenhuma entidade privada, né? Não, faz parte do orçamento do Senado, tem um orçamento destacado, a gente tem isso convertido em entrevistas. O nosso contrato prevê uma média de 40 mil, uma capacidade de realizar até 40 mil entrevistas ao ano, que a gente distribui conforme essa demanda, à medida que vai surgindo temas e interesse dos parlamentares. Agora, abrindo assim um pequeno parêntese aqui, para não fugir muito do assunto, o Instituto Data Senado ele tem influenciado os estudos aqui dos parlamentares quando eles querem fazer alterações na lei, ao fundamentar projetos de lei. Já foi importante aqui, inclusive na Lei Maria da Penha, no Estatuto do Idoso, no Estatuto da Criança e do Adolescente e em muitos outros pontos também aqui. Perfeito. Eu acho que a necessidade do Instituto de Pesquisa de Opinião surgiu porque, apesar de nós termos institutos de pesquisa vinculados ao poder público, como o IBGE, né, algumas pesquisas, o IPEA faz mais análise, mas nós temos o IBGE, nós temos o Ministério da Saúde fazendo a Vigitel, de Vigilância Sanitária. Só que esses não buscam entender a opinião pública como pensa o brasileiro. Eles fazem mais um levantamento quantitativo, populacional, demográfico, e surgiu essa necessidade, sobretudo no debate parlamentar, de entender como as pessoas pensam, como as pessoas estão percebendo as políticas públicas, e inclusive formas autônomas do parlamento poder avaliar políticas, checar dados,
eventualmente contrastar até cadastros públicos que existem, que nos entregam estatísticas e nós avaliarmos se aquilo realmente está batendo com uma amostragem populacional. E o poder da estatística, o poder dos grandes números, como diz o Marcos Rubens, nosso coordenador e estatístico responsável por nossas pesquisas, é que se você faz um processo de amostragem aleatória bem feito, você realmente revela com muita confiança, com a margem de erro muito pequena, o que pensa o brasileiro. E que chamou mais atenção em termos de faixa etária e de faixa socioeconômica? Bem, a gente tem algumas faixas que têm uma menor adesão. Por exemplo... Essa adesão digamos assim... Em relação ao que eles representam na população, a gente consegue menos entrevistados. Certo. E aí, exatamente por isso que a gente tem que ter parâmetros populacionais do IBGE, e o IBGE faz uma série de outras pesquisas, além dele fazer a PNAD, ele faz pesquisas por telefone, mas a PNAD e o censo, ele vai à casa das pessoas. Por amostragem domiciliar, né, a PNAD. Isso. E como a gente tem um bom extrato de escolaridade, de faixa etária, renda, sexo, raça, com isso a gente consegue calibrar também a nossa. Então, além de a gente fazer uma amostra aleatória, esses grupos que respondem mais ou menos, eles são balanceados para a gente, digamos, alcançar o mesmo perfil populacional que o IBGE nos apresenta. E com isso a gente aproxima muito mais, porque uma pesquisa de opinião importa que todas as opiniões que existam, primeira coisa, todas as opiniões que possam existir sejam coletadas. E depois é uma questão de ponderar os pesos para que essas pessoas, por exemplo, uma pessoa que é muito rara, vamos supor, uma pessoa idosa que tem um baixo nível de escolaridade é uma pessoa que é mais difícil da gente encontrar na pesquisa. Tá? Também pessoas de altíssima renda são mais difíceis da gente encontrar na pesquisa. Essas pessoas, nesse processo que a gente faz pessoas com um nível de escolaridade muito alto, muito baixo, os dois têm uma dificuldade, não participam tanto. Então, eles ganham um pouquinho mais de peso na hora que a gente faz a ponderação. As respostas deles têm um pouquinho de peso a mais. Esse processo que os estatísticos chamam de ranking é isso. A gente vai calibrando para aproximar o perfil populacional que o IBGE nos apresenta. Qual o peso percentual do quantitativo de pessoas que já identificou ter sido alvo de alguma fake news? Então, depois que a gente avaliou que 93% das pessoas acessam redes sociais, a gente perguntou para esse grupo que acessa redes sociais se eles tiveram acesso a notícias que desconfiam que fossem falsas nos últimos 6 meses. E aí 73% desse grupo disse que identificou notícias falsas, ou que desconfiam que sejam falsas, pelo menos, nesse período. E a pergunta quanto à possível influência das fake news nas eleições, no processo eleitoral? Antes até a gente quis saber a dificuldade das pessoas lidarem com esse fenômeno. A gente perguntou quão difícil é que reconhecer se uma notícia é falsa ou verdadeira. E aí começa a delinear a extensão do problema, porque 50%, metade da população que identificou notícias falsas, ou pelo menos que desconfia, que identificou, acha muito difícil saber se uma notícia é falsa ou verdadeira, né? O que talvez nos leve a crer que esse número de 73% seja até subdimensionado, porque talvez tenham pessoas que não estejam conseguindo sequer identificar que estão expostas a notícias falsas, até porque depende muito da fonte. Se a notícia foi compartilhada por alguém que ele confia muito, o crédito naquela notícia vem muito mais associado à pessoa que compartilhou, não a capacidade, às vezes, de identificar aquele conteúdo. Então, isso aí vai se somando à complexidade de lidar com esse problema. Tá? Bom, mas a maioria dos entrevistados, creio que perto de 80%, 78%, 80%, admitiu a possibilidade das fake news interferirem muito nas eleições. A gente perguntou de uma forma com uma gradação o quanto você acha que notícias falsas podem interferir em eleições. Tinha nada, pouco ou muito. E 81% da população acredita que notícias falsas podem interferir muito no resultado das eleições. Tá? E aí a gente perguntou, por que você acha que outras pessoas compartilham notícias falsas? Esse resultado também é impressionante, porque 31%, o maior número a nível nacional, falou que as pessoas compartilham notícias falsas porque querem mudar a opinião dos outros.
Então, você associa com o impacto nas eleições e essa percepção de que as pessoas realmente querem usar notícias falsas como uma forma de manipular e novamente, a extensão do problema se apresenta. Por outro lado, 30% reconhece que não sabia, que a pessoa que compartilhou não sabia diferenciar se a notícia era falsa ou verdadeira. E ainda tem 2 grupos de mais ou menos 10% que a notícia representa o que pensam ou porque confiam em quem compartilhou com ela. Tá? E quanto à questão de como reagir quando você tem consciência de que recebeu uma notícia falsa? Vocês fizeram essa pergunta? Não, a gente não avaliou exatamente o comportamento, né? A gente até tinha perguntas para avaliar o uso de agências de checagem de fatos, como que as pessoas podem se comportar, como elas se comportam em relação a isso, mas foi parte das questões que foram, porque teve uma difícil compreensão, a gente precisava reduzir o questionário. Novamente, o Panorama não se debruçou apenas sobre esse tema. Esse é o primeiro tema que a gente está divulgando. Muito em breve a gente vai falar sobre apostas esportivas, endividamento. Vamos falar também sobre as principais preocupações do brasileiro, expectativa de bem-estar e situação assim econômica. Como o apoio vocês vêm fazendo a cada edição, a questão do apoio ou não à democracia, né? Essa saiu já no relatório junto com os impactos das notícias falsas, porque a gente queria avaliar se tinha sobreposição sobre posicionamento político, sobre apoio à democracia e a questão das fake news. Agora, voltando às fake news, o que as pessoas acham? Elas acham que as plataformas devem ser... Isso é importante até para os parlamentares, né? Se elas devem ou não ser responsabilizadas, responder pela divulgação das fake news. A gente questionou se as plataformas, as empresas donas de redes sociais devem se responsabilizar pela contenção de notícias falsas, e também é um resultado muito forte, muito abrangente, porque 81% da população acredita que sim, que as plataformas de redes sociais devem se responsabilizar por essa contenção, por fazer filtros, fazer moderação, criar sandbox para conteúdos que são muito virais serem avaliados antes de ganhar toda a dispersão que poderiam, que são algumas práticas que as redes sociais, algumas já estão na vanguarda e já experimentando e implementando isso com algum sucesso. Bom, essa pesquisa vai servir de fundamento certamente para que evolua aqui dentro do Congresso Nacional alguma outra medida para ou modificar ou então instituir um marco legal de como tratar as plataformas, né? Que, inclusive, agora, neste momento aqui existe uma questão do Twitter, que passou a ser o X e que entrou em contencioso com o Supremo Tribunal Federal, e no momento em que essa entrevista está sendo feita, está banida aqui do país. Isso é uma outra questão. Mas com que frequência os parlamentares solicitam que o Instituto Data Senado faça pesquisa para fundamentá-los? Bem, antes, a gente avaliou também, nessa pesquisa, o apoio da população ao controle das redes sociais para tornar a disputa nas eleições mais justa, né? E aqui mirando justamente esse ciclo eleitoral, porque o Tribunal Superior Eleitoral editou uma série de regulamentos, na verdade revisou regulamentos que já cada eleição vem um novo cardápio de medidas, né? É a regulamentação de propaganda eleitoral e, na verdade, reconheceu que as mídias sociais são mídias, são veículos de propaganda e que também merecem o mesmo cuidado que é dado durante eleições para uso de televisão, uso de rádio, jornais. As mídias sociais também estão nesse bojo. E, nesse sentido, a gente foi saber da população como ela vê isso, se as mídias sociais, de fato, merecem algum tipo de controle, né, para favorecer eleições mais justas. E aqui 78% da população acredita que sim, que é muito importante. A gente também colocou quão importante é o controle, nada, pouco ou muito. 78% considera que é muito importante, 10% considera que é importante, mas 78% considera que é muito importante. Ou seja, não quer dizer que você pode até somar os 78 mais os 10, dá quase 90%. Né? É algum nível de apoio, em algum nível as pessoas apoiam isso, o que é um respaldo, inclusive, para a justiça eleitoral, porque não deve ser simples ser um juiz eleitoral na ponta. É claro que a gradação, a modulação de como, né,
exercer esse poder moderador, essa contenção cabe a eles, não é simples, e a gente também não tentou avaliar que tipo de medidas seriam cabíveis ou mais aceitáveis, até porque depende do caso, né? Depende da situação, mas é um respaldo para quem está na ponta, aquele juiz eleitoral que está lá em dado município, que essas eleições vão ser para vereadores e prefeitos, então é uma eleição bem da ponta, não deixa de ser uma forma de, olha, tem essa regulamentação que veio, né, do Supremo, do Tribunal Superior Eleitoral, vem de cima, né? Busca uniformizar, mas você tem um respaldo da população de forma abrangente em todo o território nacional. Tem algumas diferenças regionais, mas não são tão expressivas. Acho que a unidade federativa com menor apoio é o Santa Catarina, com 63%. Em alguns locais superam 90%, mas a média nacional, 78%, é muito forte, que esse controle é muito importante para garantir eleições justas, para que os candidatos tenham, né, um terreno de competição nivelado. Bom, esse ano nós temos eleição, mas vocês certamente já estão pensando em qual será a pesquisa, como será a pesquisa do panorama político 2025, ano em que nós não vamos ter eleição. Você pode antecipar já o que vocês estão programando para o ano que vem? O panorama político, ele tem, vamos botar, 60% da estrutura dele, ela se repete. A gente faz pequenos ajustes, né? Então, as principais preocupações da população. As principais preocupações. Por exemplo, esse ano a gente tentou entender melhor a questão da saúde, porque é a principal preocupação do brasileiro. A questão da segurança pública e a vivência de insegurança, ou a vivência de situações de insegurança mesmo, crimes, a prevalência de crimes nas cidades, para tentar também subsidiar o processo de discussão, os parlamentares entenderem as necessidades dos cidadãos em cada uma das unidades federativas e até os contrastes que existem pelo Brasil. Zé Henrique, parabéns a você, parabéns a toda a equipe do Instituto Data Senado pelo brilhante trabalho. Muito obrigado por você ter vindo aqui dar essa entrevista para nós. Paulo, disponha, estamos à disposição. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Hip Hop no Parlamento. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro celebra os 51 anos do movimento. Câmara analisa aumento das cotas em concursos para negros, indígenas e quilombolas. Conheça Boique, uma joia do sertão pernambucano. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Quase 1,5 milhão de pessoas com deficiência estão aptas a votar este ano. 1/3 delas declara ter dificuldade de locomoção. Para garantir a todos o direito ao voto, mais de 180 mil sessões eleitorais terão condições plenas de mobilidade. E os eleitores com deficiência visual vão contar com recurso de voz sintetizada na urna de votação. Quais os maiores desafios para quem for eleito? Quais as principais demandas dos municípios? E quais áreas merecem mais atenção? Arquiteto e urbanista Valério de Medeiros e o vice-diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, Marcos Buqueride, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 20h30. O papel do eleitor numa democracia não se encerra com o voto. É preciso acompanhar e fiscalizar a gestão dos eleitos. A Lei de Acesso à Informação facilitou esse acompanhamento. Acesse a página da Câmara de Vereadores ou da Prefeitura na internet e veja o que está sendo votado e como o orçamento está sendo gasto.
No site, você também pode participar das sessões da Câmara ou enviar e-mails diretamente para os vereadores. Se não encontrar as informações, solicite aos órgãos públicos. E, em caso de irregularidades, denuncie ao Tribunal de Contas do município ou do estado. Fiscalize, acompanhe e cobre seus direitos. O cargo de presidente do Senado é fundamental na política brasileira. O presidente do Senado também preside o Congresso Nacional, que reúne o Senado e a Câmara dos Deputados. Quem ocupa esse cargo lidera o Poder Legislativo Federal e tem o domínio sobre as matérias, sobre os temas, os assuntos que vão ser colocados em pauta no Senado. É o presidente que decide o que vai ser votado nas sessões do plenário. Ele também é responsável por impugnar, por impedir propostas de parlamentares que sejam contrárias à Constituição ou que sejam contrárias ao regimento interno. Claro que o presidente sempre consulta a mesa diretora, ouve também os líderes partidários para definir os assuntos que são prioritários. Mas a decisão final sempre cabe a ele. O presidente do Senado é eleito em votação secreta pelos próprios senadores para o mandato de 2 anos. A reeleição só é possível quando há mudança da legislatura, a cada 4 anos, período que coincide com o mandato dos deputados e com a eleição de novos senadores. O cargo tem prerrogativas exclusivas, como, por exemplo, dar posse ao presidente da República, como também convocar o Congresso em caráter extraordinário em caso de intervenção federal, por exemplo. O presidente do Senado também participa do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional, que tratam de assuntos relacionados à soberania do país e à defesa do Estado democrático. Ele também está entre os substitutos do presidente da República. Depois do presidente da República estão o vice-presidente da República, o presidente da Câmara e depois o presidente do Senado. É fácil perceber, né? Que são muitas atribuições, muitas responsabilidades para esse cargo, todas muito importantes. E pensar que tudo começa com o seu voto. Agora é lei. Foi aprovada a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. Estão previstas medidas como combate ao bullying e ao cyberbullying, além da definição da pornografia infantil e do incentivo à automutilação como crimes hediondos. O Senado votou, agora é lei. A TV Câmara, a TV Senado e a Rádio Senado estão juntas na cobertura das eleições 2024. A partir das 8 horas da manhã deste domingo, você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, você acompanha a apuração dos resultados do primeiro turno. Eleições 2024. Esperamos vocês. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos.
Olá, começa agora mais um assunto de Estado especial eleições. Em abril desse ano, chuvas intensas deram início a uma tragédia climática histórica no Rio Grande do Sul, deixando milhares de desabrigados e resultando em mais de 180 mortes. O desastre causou prejuízos a diversos municípios por todo o estado. Nesse programa vamos falar sobre os desafios desses municípios para a realização das eleições 2024. E para conversar comigo, a nossa convidada de hoje é Ana Gabriela Veiga, diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Bem-vinda, Gabriela. Obrigada, Sérgio. Um alô a você e a todas as pessoas que estão nos assistindo. É uma honra participar do seu programa. Obrigado. Gabriela, a gente está se aproximando, então, do primeiro turno das eleições, dia 6 de outubro. E uma dúvida geral é, como que tem sido esse processo de recuperação do Estado do Rio Grande do Sul para que se realizem eleições na sua plenitude? Bom, eu acredito que todos acompanharam a tragédia climática que devastou o nosso estado e, com certeza, isso afetou a organização das eleições. Em meio a muitas perdas de vidas e perdas materiais, nós tivemos que nos reorganizar para garantir a realização das eleições no prazo. Cogitou-se um adiamento, mas os transtornos para isso seriam muito grandes. E como ainda havia tempo de tentar cumprir o cronograma, nós investimos nessa estratégia. E nesse ponto, a época em que aconteceu a tragédia, se é que pode-se dizer isso, favoreceu por ser em maio. Então, havia tempo de resgatar o nosso cronograma. Foi feito um plano de contingência para garantir as diversas etapas do processo eleitoral e nós cumprimos e cá estamos hoje conseguindo fazer o registro de candidatura no tempo certo. Nós estamos dentro do nosso cronograma. E entre essas etapas do plano de contingência, eu acredito que parte disso foi a recuperação de materiais, equipamentos, inclusive urnas eletrônicas, que estavam na sede do TRE do Estado, que fica no Centro Histórico de Porto Alegre, que estava alagada no início do ano, no auge da crise climática. Como que isso afetou essas urnas, esses equipamentos e materiais? E quais soluções vocês encontraram para recuperar a tempo hábil? É que, na verdade, nós temos 5 prédios. A sede, que tem entrada pela Siqueira Campos, onde era a nossa central de atendimento ao eleitor, e pela 7 de setembro, onde era a entrada do nosso tribunal, ela não abrigava as urnas. As urnas estavam em um depósito que ficou completamente alagado. E esse depósito, ele abrigava urnas, inclusive, que estavam sendo preparadas para devolução ao TSE, porque eram modelos mais antigos. Então, nós optamos por não utilizar nenhum material que ficou nesse depósito em função da possibilidade de perda, de algum risco à eleição, porque é um material que, apesar de uma parte não ter sido molhada, não ter sido atingida, ainda ficou num ambiente insalubre. Então, nós gestionamos junto ao TSE a substituição dessas urnas. Nós tivemos, urnas de eleição, um prejuízo em 5.825 unidades, e o TSE nos alcançou 6.500 para reposição. Pode ver que tem uma margem de segurança. E nós corremos atrás da reposição também dos materiais, porque nós temos outros depósitos, são 2 depósitos no mesmo condomínio que foram atingidos e todo o nosso material que estava nele foi perdido, imobiliário, material de expediente. Então, isso a gente também teve que fazer contratações emergenciais para reposição. Também contamos com o TSE e com o auxílio de outros TREs. Mas o fato é que a gente precisou realmente remontar nossa logística e obter os materiais que foram perdidos. Nós ficamos só com o nosso prédio histórico da Duque de Caxias, onde fica o nosso data center. Então, lá nós tivemos que manter uma equipe pequena, porque já era um prédio que não era utilizado para atividade normal, fica o memorial, biblioteca. Então, nós montamos um QG naquele prédio para daí, então, poder recuperar, partir para esse processo, para esse plano de contingência e também prestar auxílio para os cartórios do interior, que nós perdemos 4 cartórios, fora outros prejuízos, que praticamente todo o estado sofreu prejuízo, né? Quem não perdeu patrimônio ficou sem internet, ficou sem energia elétrica. Então, assim, pode ver que as providências foram inúmeras, assim, de vários sentidos.
Então, diante dessas inúmeras providências, eu te pergunto quais foram as principais ações que o TRE do Estado teve que fazer diferente em razão das enchentes, em razão do desastre climático, em relação a eleições passadas. Essas providências, quais foram as principais e quais os principais desafios que você, enquanto gestora do órgão, precisou enfrentar? Bem, a gente teve que voltar para a prancheta, como nós dissemos aqui. Nós tínhamos 2 planos correndo paralelamente. O plano de realização normal das eleições, aquilo que já havia sendo programado, que nós costumamos fazer todas as eleições, e o plano de contingência, que era essa recuperação que eu tinha falado. Mas, diferentemente de outras eleições, nós tivemos que deslocar as nossas equipes para as localidades atingidas para verificar os estragos, para auxiliar os cartórios na busca de um novo local para o próprio cartório, nesses que nós perdemos, ou então busca de outros locais de votação, porque eles têm que atender requisitos. Então, essa operação foi diversificada. Normalmente, os cartórios fazem isso, mas nós tivemos que prestar apoio em algumas localidades que foram muito atingidas, como no Vale do Taquari, Lajeado, Arroio do Meio, São Sebastião do Caí. E, a par disso, nós tivemos que, as tradicionais reuniões que nós fazemos com o governo do estado, com alguns municípios, tiveram que ter foco na enchente. Por exemplo, assim, nossas equipes marcaram reuniões com secretários municipais de educação e de transporte, para ver se as localidades, se aqueles locais de votação atingidos estariam aptos, porque nós tivemos que estabelecer um prazo para isso, para garantia da eleição. Então, nisso até é interessante falar nesse ponto o quanto nós dependemos também da recuperação do próprio Estado, porque as coisas estão ligadas, né? Nós precisamos das estradas, das escolas, então a recuperação foi bastante rápida, dá para dizer, porque as crianças precisavam voltar às aulas, então nós nos aproveitamos também desse esforço feito pelo Estado e pelos municípios, mas nós tivemos então que estar mais próximos, providenciar coisas que talvez a gente não tivesse de providenciar em outras ocasiões, e também providenciar essa reposição das urnas. Nós demoramos para voltar para a nossa sede, então nós fizemos... Aliás, nesse sentido, a experiência da pandemia foi importante, que nós tivemos que botar várias equipes em trabalho remoto. E isso também foi diferente, mas não muito diferente de 2020, que foi uma pandemia. Ou seja, toda eleição é um desafio de logística, mas cada uma tem um acréscimo diferente, né? Então, nós aproveitamos a expertise da pandemia para enfrentar a questão das enchentes. Gabriela, em um momento da sua resposta, você comentou em prazos. E nacionalmente se cogitou, né, a discussão de ser adiada a eleição no Rio Grande do Sul, que a gente já está percebendo que não vai ser necessário. Na sua visão, como você descreveria o ponto-chave de sucesso para que as eleições do Rio Grande do Sul possam ser realizadas nas datas padrão, nas datas gerais? Eu acho que esse esforço conjunto da Justiça Eleitoral, com o apoio do TSE, com o apoio dos outros TREs, essa união também com as forças públicas, porque inclusive o Estado nos garantiu a segurança, né, as forças de segurança, eu acho que essa mobilização geral que permitiu que as eleições seguissem um cronograma normal. E claro, o trabalho do tribunal nesse sentido, que sempre é muito grande, ele foi duplicado, né? Ele foi colocado um peso sobre ele, mas eu acredito que nesse momento, com todo esse esforço conjunto, nós podemos dizer que a eleição está garantida de transcorrer na sua normalidade, salvo se nós tivermos outro evento como esse, coisa que não está sendo cogitada no momento. Mas seria isso, assim, tipo, é muito apoio, muito diálogo, muita comunicação e muito esforço conjunto, assim, tanto da Justiça Eleitoral como dos outros partícipes, né? E, Gabriela, no dia 11 de setembro, o tribunal divulgou que a alteração de locais de votação em razão das enchentes será de menos de 1%. A gente preparou uma arte aqui, gostaria de mostrar na tela para quem está nos assistindo,
para falar a respeito dessas alterações de locais de votação e também nas sessões de votação. Vamos comentar um pouquinho a respeito? Então, nas sessões, no total de alterações de sessões, 921, 248 em razão das enchentes. Já nos locais de votação, nas zonas eleitorais, enfim, 368 alterações, apenas 57 delas em razão das enchentes, sendo que as cidades mais impactadas foram Canoas, com 98 sessões realocadas, e Porto Alegre, com 48. O total de eleitores impactados com essas alterações, 273 mil, pouco mais disso, 4,6% do eleitorado. Esses números realmente estão abaixo do esperado, né? Sim, felizmente. E isso nós podemos atribuir ao tempo também. Como as enchentes foram em maio, houve um espaço de tempo para essa recuperação. E nós esperávamos realmente que houvesse mais locais atingidos, mas o poder público conseguiu colocar esses locais operantes a tempo. Então, desse impacto todo, foram 56 locais, e sempre lembrando que em cada local há várias sessões, e esse é um contingente pequeno perto do nosso total de locais de votação. Então, a nossa temor era que isso prejudicasse muito o deslocamento do eleitor, mas até para isso existem planos, assim, estamos negociando transporte que possa atender no dia da eleição essas contingências e tentando divulgar o máximo possível essas alterações. E falando nessa divulgação, é importante que o eleitor saiba, né, qual que é a sua zona eleitoral, o seu local de votação, sua sessão realocada. Como que os eleitores que estão nos assistindo agora, sejam do Rio Grande do Sul ou do Brasil inteiro, até porque essa realocação, essa mudança de local de votação é algo não anormal, pode acontecer também em outros estados. Como que o eleitor faz para descobrir, para não deixar em cima da hora, no dia das eleições, para que ele descubra hoje já, a partir de hoje, onde que é o seu local de votação? Bem, nós disponibilizamos vários canais, porque é do nosso maior interesse que o eleitor saiba onde ir no dia da votação, para que não... Nós sabemos que, com muitos acessos durante o dia, qualquer canal de comunicação fica sobrecarregado. Então, nós estimulamos para que o eleitor busque o mais rápido possível verificar se o seu local foi deslocado ou não. Para isso, nós temos possibilidade de pesquisa no nosso site, que é o www.tre-rs.jus.br. Ali dentro nós temos o JE Digital, que a pessoa pode consultar os seus dados e, como tal, a sua sessão e seu local de votação. No aplicativo e-Título, que nós recomendamos altamente, porque é muito fácil e é um aplicativo em que todos os dados que o cidadão precisa estão incluídos. E ele pode ser baixado no Android, no iOS, tranquilamente. Pelo telefone 148, que é o SOS Eleitor, pelo nosso número de WhatsApp, que é o 51 2312 2015, ou indo fisicamente na nossa central de atendimento, que temporariamente está deslocado na cidade de Porto Alegre para o prédio histórico da Duque de Caxias, ou os cartórios eleitorais. E, Gabriela, você comentou antes sobre transporte de eleitores, né, às vezes em alguma região remota. Há alguma excepcionalidade para o Rio Grande do Sul nessas eleições em termos de acesso de eleitores ou qualquer tipo de excepcionalidade em razão desses municípios, dessas localidades que foram altamente afetadas pelas enchentes? Dá para se dizer que sim. Que normalmente existe mudança de local de votação por um ou outro motivo, assim, por desativação de um prédio, venda de uma escola. Em Porto Alegre, por exemplo, nós tivemos a venda de um Instituto de Educação, o IPA, que se tornou outros 4 lugares que não foi possível realocar todos os eleitores em um outro mesmo lugar. Mas em relação a como foi um número maior do que nós estamos acostumados habitualmente, o TRE procurou o poder público para negociar vias oficialmente, porque nós sabemos que isso não pode se confundir com o transporte de eleitores que é vedado pela legislação. Então, nós precisamos nos calçar, buscar a fiscalização também do Ministério Público para que seja feito um transporte regular que atenda
esses locais que foram designados em substituição. Mas houve toda essa movimentação para que se garantisse que fossem atendidos, nem que fosse excepcionalmente, esses locais. Foram feitas várias reuniões e em municípios diferentes também, com a nossa curadoria. E nessas eleições, houve alguma atitude diferente por parte dos voluntários, mesários das eleições? Estou falando no sentido de que, se vocês perceberam alguma rejeição maior, não posso participar esse ano, me desculpe, ou até uma colaboração maior, querendo, né, participar do processo, querendo ajudar a realizar de forma plena essa eleição. O que nós percebemos, porque nós temos um contingente numeroso de mesários voluntários, é que essa era uma preocupação que deixou de existir, porque nós percebemos que tão logo foram emitidas as convocações, houve um atendimento de pronto, assim, foram poucos os pedidos de dispensa. Então eu acredito que esse sentimento de solidariedade, de colaboração permanece, mesmo depois de superados alguns pontos da tragédia. Então, o nosso afluxo foi, podemos dizer que hoje, em torno de 63% de mesários voluntários, que é uma coisa que dá bastante tranquilidade. Então, houve sim um afluxo grande, uma confirmação dessa vontade de colaborar realmente com a eleição. Agora, sobre os eleitores, o tribunal lançou uma campanha com relação à não abstenção, né, para evitar que se suba o índice de abstenção nessas eleições. Então, para que o eleitor compareça, o tribunal lançou uma campanha de incentivo. Né? Como que você avalia essa questão? Qual a expectativa em termos de abstenção para esse ano, até levando-se em conta a de 2020, que foi de 23%, correto? Essa foi outra preocupação, para que a tragédia não influenciasse na abstenção, que nós sabemos que ela é multifatorial, né? Ela vem sendo recebida a influência de um certo desencanto com política, com o histórico das últimas eleições, mas e isso sempre é uma preocupação do tribunal, assim, que o eleitor possa exercer o seu direito. Então, essa campanha ela foi reforçada em razão até dessa ocorrência da tragédia, para que isso não fosse mais um impeditivo a desmobilizar o eleitor ao exercício do seu voto. Então, a campanha se chama Venha Reconstruir o Estado do Rio Grande do Sul com a força do seu voto. E nós estamos reforçando, assim, que os locais de votação estão lá, que toda a estrutura está pronta para receber o eleitor, e que nós estamos fazendo todos os esforços para que essa eleição ocorra na maior normalidade. Temos o apoio da segurança pública, então, assim, isso não é um impeditivo para que o eleitor não exerça o seu direito ao voto, que é tão importante, que nós sabemos por diversos motivos, que a democracia é a nossa forma de eleição, que é a nossa forma de conduzir as coisas na nossa nação. Nós todos sabemos dessa importância, só que isso às vezes não se consolida na prática. E a prática é o eleitor ir votar no seu representante, não deixar nas mãos das outras pessoas essa escolha. Porque a gente sabe que o representante, em especial do município, que é o mais próximo do eleitor, ele tem que ser uma escolha consciente da comunidade como um todo, tem que ser realmente ter uma representatividade. Então, isso também é uma das atividades do tribunal, essa conscientização. Nós temos um trabalho muito forte de cidadania, porque também é atribuído à Justiça Eleitoral fazer essa promoção da cidadania. Então, essa campanha tem esse intuito, assim, de mostrar ao eleitor, olha, a urna vai estar lá, o local de votação vai estar lá, não deixe de exercer o seu voto, não vai haver... Nós tentamos que não haja qualquer obstáculo a isso. E você comentou dos representantes. Esses representantes candidatos nessas eleições 2024, como que tem sido, na visão do Tribunal Regional Eleitoral, a campanha, a produção da campanha, o acesso desse candidato, né, aos seus eleitores potenciais? Houve alguma coisa que vocês notaram de diferente em termos de qualidade da campanha e também de desenvolvimento da produção de campanhas eleitorais? Bem, aí nesse ponto eu teria duas observações a fazer.
A primeira é que nós esperávamos uma maior utilização da inteligência artificial, nós promovemos estudos, debates, esperando que houvesse um fluxo maior, que nós sabemos que isso é uma coisa antiga, a desinformação em campanha, só que ela toma outros contornos conforme avança a tecnologia, né? E isso não se verificou assim com muita força. E o outro ponto é que em 2020, durante a pandemia, nós não tínhamos muita propaganda de rua, em função até das restrições sanitárias. E a propaganda há mais tempo vem se deslocando para as redes sociais, e essa é bastante intensa. Então, o que nós percebemos é que houve um pouco de retorno às ruas, mas não tanto. E as redes sociais continuam sendo um grande veículo para as campanhas. Assim, um investimento maior tem sido nas redes, só que não com essa característica que nós aguardávamos da inteligência artificial. E nós percebemos também em relação às eleições de 2020 que existe uma mescla entre o fenômeno de 2022, assim, da desinformação em rede, com aquela... Porque a eleição municipal ela é muito localizada, ela é mais combatida dentro do município, ela não toma aquele contorno geral, assim, maior. Então, nós sabemos que são pessoas que se conhecem muito intimamente, assim, então ela costuma se pulverizar um pouco. Mas em relação às campanhas é isso, um pouco de retorno à rua, utilização de redes sociais e menos inteligência artificial do que se esperava, pelo menos no Rio Grande do Sul. Não posso falar para outros tribunais. Até porque a gente teve diretrizes do Tribunal Superior Eleitoral em relação à inteligência artificial, correto? Sim, e sempre o recado é dado, que a cada avanço da desinformação se tem um remédio. Então é sempre feito, todos os cuidados são tomados, as formas de combater a legislação aperta, para que realmente não haja um desequilíbrio, porque a desinformação desequilibra as eleições, ela é uma forma de corromper a sistemática, porque onde deve haver propostas e perfis, existem outros elementos que não deveriam fazer parte do debate democrático a corromper a vontade das pessoas, né? Então, eu sempre nesse ponto, quando tenho que falar a respeito de desinformação, tento lembrar ao cidadão o que se quer, né? Qual é a comunidade que se quer, a nação que se quer, né? Baseada em propostas, em futuro, em investimentos ou em simplesmente terminar com o currículo de alguém ou manchar a reputação de alguém, né? Então, a gente tenta que cada eleição aumente o nível, né, das propostas e da forma dessa luta democrática, desse enfrentamento democrático, né? Esse é outro trabalho da Justiça Eleitoral. Aproveitando aqui o canal de comunicação com o eleitorado do seu estado, do Rio Grande do Sul, aqui no Assunto de Estado Especial Eleições, gostaria que você desse um recado para o povo do Rio Grande do Sul, que acaba que vai passar também para o povo do Brasil inteiro, mas mais especificamente, né, com as especificidades desse ano no Rio Grande do Sul, que você passasse um recado, então, para os eleitores no seu estado, para essas eleições 2024, Gabriela. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é louvar a resiliência e a capacidade de superação dos gaúchos e das gaúchas, que se uniram para transpor uma tragédia nunca vista, que os impactos vão se fazer sentir por muito tempo, que até esse não é o momento de falar a respeito disso, já foi bastante batido, mas é uma coisa que a gente não vai esquecer tão cedo. E dizer que esse sentimento de solidariedade que permeou esse momento, que ele se intensifique e ele continue, porque eu acho que é isso que nos caracteriza como um Estado, como em cada município, em cada comunidade, essa união, essa solidariedade deve permanecer. E que isso é uma coisa que nos emociona, que nos orgulha fazer parte. Nós somos gaúchos, nós somos brasileiros, e isso é uma coisa que não pode ser esquecida. E que nesse momento das eleições seja lembrado o que se quer realmente, porque nós tivemos, muita gente teve seu passado apagado nessas enchentes. Então, o que essas pessoas querem para o seu futuro? Que a gente invista no futuro e investir em bons representantes que possam ser muito conscientes na utilização do orçamento público, nos seus projetos,
que sejam para todos, sejam inclusivos, então que se invista nesse tipo de representante. Esse é o momento de superar uma tragédia, de pensar no futuro e que o eleitor não deixe de ir exercer a sua cidadania, exercer o seu direito ao voto, comparecendo nas urnas, para que possa ajudar a reconstruir o Rio Grande do Sul e ter um futuro melhor. Muito obrigado, Ana Gabriela Veiga, pela participação no Assunto de Estado. Eu que agradeço o espaço e a honra de participar desse programa. Muito obrigada, Sérgio, e obrigada a todos que assistiram. Obrigado. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado. Hip Hop no Parlamento. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro celebra os 51 anos do movimento. Câmara analisa aumento das cotas em concursos para negros, indígenas e quilombolas. Conheça Boique, uma joia do sertão pernambucano. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. 456 mil candidaturas foram registradas para as eleições municipais deste ano. Desse total, 301 mil candidatos são homens e 155 mil mulheres. Entre as candidaturas femininas, 80 mil são mulheres negras. Já entre os homens, são 159 mil os que se declaram negros. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. As consultorias que analisam a influência da inteligência artificial no mundo dos negócios estimam que até 70% das atividades laborais vão ser afetadas pela IA. O PIB mundial poderia crescer anualmente até 1,2% em consequência da adoção de ferramentas de inteligência artificial. Mas esse avanço tecnológico seria acessível a empresas de todos os segmentos da economia? Quais as consequências para os trabalhadores? Nós vamos conversar sobre esse tema com o professor Flávio de Barros Vidal, do Departamento de Ciências da Computação da Universidade de Brasília. Professor, muito obrigado pela presença, para conversarmos desse tema, que é um tema de tecnologia, mas que nós sabemos que vai afetar muito o mundo dos negócios. Eu queria logo perguntar para o senhor,
uma panaceia? As pessoas hoje falam muito de inteligência artificial como algo que vai aumentar a produtividade das empresas, abrir novos negócios. A compreensão sobre isso está correta? E, de fato, o que é inteligência artificial no mundo dos negócios? Bom, obrigado, Ronaldo, pelo convite, por estar aqui. A gente tem que começar a separar um pouco esses mundos, né? Hoje, uma visão minha, pessoal, né? Observando esse cenário, eu trabalho há mais de 20 anos, né? Na área de inteligência artificial, como acadêmico, desenvolvimento de tecnologias e inovação, certo? Mas a gente vê hoje em dia uma grande quantidade, né, do uso do termo inteligência artificial, não vou dizer de maneira errada, mas equivocada, tá? 90% do que nós vimos aí, né, numa aproximação minha até grosseira, certo? São de atividades que envolvem mais aprendizado de máquina, que é um subcampo da inteligência artificial, que é muito mais amplo, certo? Com resultados voltados na automação dos processos. É um conjugado. Então, as pessoas deram o nome de inteligência artificial, porque acho que na questão marketing, né, é algo que vende, né? Hoje, ele é um ramo de negócio. Nós temos empresas, né, que antigamente nós falávamos que eram bilionárias, hoje são trilionárias, que fornecem soluções, né? A OpenAI é uma dessas, né, muito conhecida pela sua ferramenta, o ChatGPT, e entre outras. Então, tipo assim, não vou dizer que está errado, mas existe um certo equívoco ou uma glamorização do uso do termo, né, de uma maneira assim mais comedida da minha parte, para não falar em questão de certo ou errado. Mas no futuro nós podemos imaginar que toda empresa deverá buscar alguma ferramenta de inteligência artificial, e aí eu falo da, entre aspas, verdadeira inteligência artificial? Bom, ainda nós não chegamos lá na verdadeira inteligência artificial, tá? Para deixar bem claro. A gente tem um termo técnico que nós chamamos AGI, que é Artificial General Intelligence, que é inteligência artificial generalista, ou general, que é nós seres humanos, né? Nós conseguimos pensar, tá? Hoje, as empresas já deveriam, vou falar no meu ponto de vista, já estar usando isso, né? Pela questão da velocidade, da questão dos aspectos que, infelizmente, essas automações, né, elas geram melhores resultados em larga escala do que um funcionário, por exemplo, né, fazendo as tarefas, minimiza-se erros, tá? Você consegue, de acordo com a sua capacidade de processamento de todas as informações e execuções que você precisa, né, fazer um trabalho que a gente chama de um trabalho mais linear. Imagina o seguinte, uma situação hipotética, um funcionário chega às 8 da manhã para trabalhar. Pô, geralmente ele está descansado, né? Ele vai fazer um trabalho, né, que ele vai começar às 8, na hora do almoço ele já está um pouco mais cansado e 6 da tarde já está exausto. A gente vê isso em alguns trabalhos, eu fiz alguns trabalhos recentes com o pessoal da Fiocruz, que, por exemplo, patologistas, eles avaliam células, né, de organismo, no caso das células renais, com uma qualidade pela manhã e outra tarde, geralmente degradada. Então, nós colocamos para ele suporte usando inteligência artificial mesmo, certo? Usando aprendizado de máquina profundo, que ele mantém a linearidade do trabalho, né, de forma que ele fica mais eficiente, né? A máquina não cansa, certo? Ela não tem esse cansaço que o ser humano tem, né? Então, tem esses diferenciais. Então, é esperado que hoje as empresas já estão usando algum tipo de automação, né, nesse nível. Se ainda não estão usando, é até um pouco preocupante, né? Eles já deveriam estar. No futuro, é esperado, é natural. Mas isso. Então nós poderíamos dizer que há uma ameaça aos empregos, ou não é bem assim? O senhor deu o exemplo aí, né, de o auxílio para um patologista, aquele profissional que está analisando exames. Em todas as áreas, a inteligência artificial seria uma ameaça ou seria uma parceira do trabalhador? Pois é. Tem duas vertentes aí que eu observo, tá? Uma, a questão das pessoas que tiram o proveito disso, do ponto de vista para melhorar os seus processos, para poder transformar a sua empresa economicamente viável ou competitiva, né? Nós vemos isso, essa tendência. Geralmente as empresas investem na capacitação, de forma que o funcionário ele evolua dentro da chegada de novas tecnologias. Tem uma outra tendência para um outro lado, que são aquelas pessoas que veem, que a gente ouve teorias apocalípticas do fim das profissões, desde, né, a Revolução Industrial, passando pela era da Revolução Automobilística, das automações surgindo nos anos 40, 50 e tudo mais.
E o emprego não acabou, né? E o emprego não acabou. Eles mudaram, eles se transformaram, né? A gente tem estudos que as taxas de emprego, elas tendem a diminuir. A gente vê esses resultados ao longo dos tempos, né? Mas, lógico, existe aquele efeito de pessoas que não conseguem a sua recolocação, né? Então, cada caso é um caso, mas o que eu observo né? Existe uma tendência da pessoa que já está há muitos anos fazendo determinada atividade ter uma certa dificuldade de sair da sua zona de conforto. Uma resistência à inovação. Para aprender uma nova tecnologia. Porque dá trabalho, estudar dá trabalho. Às vezes custa dinheiro, né? Tem recurso financeiro envolvido, você tem que investir, né? E geralmente as pessoas que não têm uma formação de nível superior, por exemplo, ou emprego de nível, né, médio ou nível básico de educação, elas não investiram ou não têm muito condições de investir uma subida. Depende, por exemplo, de uma empresa dar esse suporte. A gente, várias vezes a gente lê, olha, tal profissão XYZ vai acabar. Ela vai acabar, não vai existir mais no futuro. Tudo bem, o que vai acontecer com essas pessoas? Vão para o olho da rua? Não, espera-se que elas migrem de um lado para o outro. Porque surgirão também novas profissões. E aí eu lhe pergunto, por exemplo, o profissional que vai trabalhar diretamente com o desenvolvimento de inteligência artificial. Sim. Esse seria um novo campo. É um campo hoje em dia que tem, né? Basicamente ainda no Brasil é pouco, certo? É raríssimo, tem nas universidades, nós, as universidades, principalmente as universidades federais, nós desenvolvemos isso há mais de 40 anos. Nós temos professores, né, que trouxeram essa tecnologia, né, o uso dessa época, dos anos 60, 70, né, desenvolvem desde essa época, né? Ainda nós não temos a nossa, né, empresas que desenvolvem do nível que nós temos lá fora. Nós somos 40 anos atrasados. Eu gosto de falar isso, né? Que hoje a gente fala-se muito, né, da inteligência, acho que é um termo até que os políticos usam, né, do sul global, né, inteligência artificial do sul global. Eu falo, olha, vocês tinham que ter pensado isso há 30, 40 anos atrás, como os outros países fizeram, né, não só agora, que todo mundo está lá, nós estamos atrasados. Então a gente observa, né, que de certa forma vai ter, né, em algum momento essa oportunidade. Né? Por enquanto, nós formamos essas pessoas, né? Nós formamos mestres, doutores, né? Especialistas nessa área, que podem trabalhar. Infelizmente, ainda tem muito êxodo, né? Um termo assim bem apocalíptico, né? Vamos assim dizer, desses profissionais ultracapacitados, muito bem treinados, que as universidades brasileiras produzem, ele não é para fora. Vários alunos meus estão lá fora. Uma das áreas que se diz pode ser muito beneficiada com a inteligência artificial é a medicina. Vocês na Universidade de Brasília, para darmos um exemplo, desenvolveram um processo de inteligência artificial para leitura de exames médicos. Eu queria que o senhor explicasse rapidamente o que é esse desenvolvimento que foi feito pela Universidade de Brasília, para depois nós imaginarmos como é que isso pode se expandir na indústria da medicina, que hoje é uma indústria. Sim. Hoje nós temos uma indústria forte, que, né, nós temos, próximo até mesmo aqui do Distrito Federal, né, a região do estado do Goiás ali, indústrias farmacêuticas na área de medicina também que investem nisso. Bom, isso foi uma das dezenas de coisas que nós já fizemos na área de inteligência artificial, mas foi uma situação que era no início da pandemia, que eu me recordo. Nós fizemos uma aluna de doutorado minha, sob minha orientação, e estava testando uma metodologia que a gente chama de fundação, né, foundations, né, de técnicas de inteligência artificial que nós estávamos estudando, né, e estava surgindo aqueles boatos, olha, tem um novo vírus que veio da Ásia, da China, que está aqui na Itália matando muita gente, que está no Reino Unido, algumas pessoas, no Canadá. E eu entrei em contato com uma professora do Canadá, né, da Universidade Canadense, né, era até recém-professora contratada, falou, olha, eu consegui essa base de imagem, eu disponibilizo para vocês tentarem. E nós fizemos um modelo, né, customizado, que a gente chama adaptado, para poder realizar essa tarefa, que era fazer a parte da tese de doutorado da Ana Paula, que era minha aluna de doutorado à época. Isso foi em 2020, pré-pandemia. Então a ferramenta estava pronta em 2020, antes da pandemia. Janeiro de 2020. A pandemia acho que começou oficialmente em fevereiro, março, ali que fechou tudo, né? E isso as pessoas não sabiam que a gente desenvolvia esse tipo de coisa. Isso é uma das coisas que eu já desenvolvo nesses últimos 20 anos. Temos coisas aplicadas não só à saúde, mas na parte de perícia forense. Hoje a Polícia Federal usa as técnicas que nós desenvolvemos, né? Os meus alunos são peritos da Polícia Federal, papiloscopistas, né? Alunos de mestrado e doutorado. E nesse caso desse desenvolvimento que foi relacionado à Covid, o que a inteligência, como a inteligência auxiliava o profissional, o médico? Ela ajudava, né, a fazer o exame rápido.
né? Porque não existia um padrão ouro, que eles chamam na medicina, para definir, olha, isso aqui é Covid. Mas ela tinha uma ferramenta que ela tinha capaz de eliminar as outras, vamos dizer assim, doenças que eram semelhantes à época, que era o H1N1, a pneumonia bacteriana tradicional, para o padrão da, vamos assim dizer, da Covid, né, que tinha um padrão completamente assim, confuso, difuso. E os médicos radiologistas da época não tinham essa informação, era muito novo, né, a informação não tinha circulado. Então, na época, nós desenvolvemos esse modelo, eu conversei, foi um comitê que teve na universidade que falou, olha, o que vocês têm que a gente pode ajudar na pandemia? Eu falei, olha, nós desenvolvemos esse modelo aqui, ele é um método, né? Nós implementamos, ele funciona com, na época, 92% de acurácia, né, de precisão, e a gente quer testar isso e começar a desenvolver e melhorar isso. Então, nós fizemos, junto com a parceria até com o professor Rafael, que deu a equipe, né, forneceu a equipe para desenvolver, porque tem uma coisa, é um desenvolvimento metodológico, né, da inteligência artificial, que eles chamam, né, mas era aprendizado de máquina, que é o termo mais adequado, e depois ele implementou e desenvolveu o sistema para a gente poder testar e aprimorar. Certo? Só que foi uma coisa preocupante. Nós fizemos o sistema, nós liberamos para as pessoas testarem vários, né, na época, centros de pesquisas, hospitais, eles foram testados, ficaram admirados, né, com os resultados, nossa, funciona, e ele exclui bem quando é confuso, né, aquelas coisas, vai ajudar. Só que aí, o que aconteceu? Como nós desenvolvemos e deixamos aberto, nós descobrimos que a gente mapeava tudo, as pessoas não sabiam, a gente estava rastreando o que todo mundo estava fazendo, dado a necessidade de saber quem estava usando, né, para controlar. Nós começamos a descobrir que no interior do país, principalmente no interior de São Paulo, tinha laboratórios que estavam laudando baseado nesse sistema, que era uma demonstração. A gente já não tinha feito os estudos em humanos, todo o protocolo científico tinha que ser feito. Então, a gente foi obrigado a tirar do ar. Assim, esse exemplo que o senhor dá me faz lembrar o seguinte, nós temos hoje no segmento da saúde grandes conglomerados econômicos e que estão investindo em desenvolvimentos de inteligência artificial para auxiliar em diagnóstico e em exames. Isso pode representar, por exemplo, uma produtividade maior para esse setor, no sentido de evitar internações, de diminuir custos. A inteligência artificial nesse segmento da saúde teria esse objetivo, essa consequência? Sim, teria essa consequência benéfica. Sim. Né? Recentemente, há 3 semanas atrás, se eu não me salvo engano, eu tive com a comissão da Dinamarca, que envolvia uma deputada, acho que era o diretor do equivalente ao sistema de saúde deles, né? Onde eles estavam mostrando para a gente, e a gente mostrando para eles uma troca de informação, estavam os diretores do SUS no evento, aqui na Embaixada da Dinamarca, né? Onde eles mostravam o nível que eles estão lidando com as coisas. Né? Um dos professores, o professor Bruna, que estava acompanhando a delegação, né? Ele trabalha com a especialidade de diabetes. Hoje, o controle da diabetes, tudo bem que na Dinamarca é um país muito pequeno comparado com o Brasil, certo? Mas hoje a tomada de decisão a nível político e a nível baixo, né, por exemplo, a distribuição de insulina dos equipamentos, é feita pelos mecanismos que eles desenvolvem, né, usando inteligência artificial. Nós pensarmos nas empresas de um modo geral, dos diversos segmentos, a inteligência artificial seria mais útil, por exemplo, nos processos, ou no desenvolvimento de produtos, no chão de fábrica, ou em tudo. Como é que o senhor entende que a inteligência artificial pode auxiliar a produtividade das empresas, o incremento de negócios? Em todos os setores, certo? A gente pensa naquela questão de substituir o homem. Né? A gente sempre pensa nisso, mas não, a gente pode utilizar, por exemplo, a gente utiliza isso, né, na robótica para otimizar processos, para dar capacidade de decisão para setores, por exemplo, que trabalham o que a gente chama de malha aberta, que não realimentam. Aqueles sistemas de solda, por exemplo, automotiva, né, que vai sempre no mesmo ponto, ao longo do dia ele começa a desalinhar. Né, de tanto repetir, porque tem um impacto ali, certo? A gente usa técnicas de aprendizado de máquina e inteligência artificial que corrigem isso, sem necessidade de interferência humana, muito mais rápido, muito mais preciso. Você acelera um processo que já era automático, né, e você diminui tempo de manutenção, melhora a confiabilidade, né, por exemplo, troca de peças. Né? Hoje em dia, as empresas, principalmente empresas aéreas, ela tem um sistema de tomada de decisão que ela, observando o contexto do uso das aeronaves, né, decolagens, partidas, né, que se chama de ciclo, né, a ciclagem das aeronaves, para poder fazer a troca preventiva.
né, de peças para evitar, né, menos tempo de hangaragem, né, de ficar no hangar essas aeronaves, por exemplo. Então, tipo assim, ela é usada em todas as etapas, inclusive nas etapas de, por exemplo, a gente recebe essas demandas na universidade de pessoas interessadas em desenvolver robôs para aplicar na bolsa. Tem empresas que trabalham nisso. Ou seja, no mercado financeiro, para ser rápido, para poder juntar informação, coletar informação. Ou seja, a inteligência ajuda na tomada de decisão de investimento. E hoje nós temos sistemas que rodam totalmente autônomos. Que eles fazem a compra, venda de ações autônomos. Tem empresas, startups trabalhando nisso, que estão fazendo o cliente dinheiro. Não precisa nem esperar o consultor dizer para ele. Na nem própria precisa. máquina ele a máquina já toma a decisão, vende, compra no tempo certo, na velocidade certa, no momento oportuno. Não tem aquelas dificuldades, né? Que os operadores de bolsa têm que ter um feeling, né? Olha, até tal valor, mínimo, máximo, aquela coisa. A inteligência já trabalha pegando aquela questão pregressa de todo o comportamento esperado e já faz a compra ou a venda daquele possível lote. E tem tido resultados interessantes. Bom, o senhor deu exemplos aí de aplicações muito práticas que envolvem grandes empresas, né? Sim, envolvem grandes empresas, empresas de investimento, o senhor deu o exemplo da aviação. O pequeno empresário, ele também poderá ou deverá desenvolver mecanismos de inteligência artificial para o seu negócio? Olha, eu acredito que sim, certo? Hoje em dia, a gente pega muitos exemplos da pandemia, né? A pandemia trouxe um modelo, né, vamos dizer assim, de uso das tecnologias muito diferente, né? Os deliveries, né? Como é que o pequeno, né, empresário, por exemplo, do ramo de comida, entretenimento, como é que ele sobreviveu nesse período. Então, eles perceberam, por exemplo, que as plataformas de entrega, né, parceiras, que eles chamam, né, ajudaram muitas empresas pequenas a se manter viva. Né, a famosa marmita, né, que eles iam vendendo. Né? É natural que essas automações cheguem nesse nível. Nós, a academia, desenvolvemos, né, a gente fala que a gente está lá empurrando a fronteira, mas nós temos como subprodutos, né, dessa empurrar a fronteira do conhecimento, novas tecnologias que são acessíveis, né, que se tornam baratas. Né, que essas empresas passam a ter acesso, né, que o investimento não seja tão alto. Então, sim, as empresas hoje em dia eu acredito que assim, é quase impossível não estarem usando algum tipo de tecnologia derivada, pelo menos, dessa área para conseguir melhores resultados, para sobreviver. Porque a gente fala aqui, muitas vezes do desenvolvimento que a própria empresa faz de uma solução para... Mas eu imagino que o que o senhor está colocando é que, assim como hoje, qualquer pequeno empresário pode comprar, por exemplo, um software de orçamento, um software gerencial, ele poderá também ter acesso a soluções hoje ele já do pode. mercado. Já existem soluções disso. A gente fala na parte de desenvolvimento de software que é muito caro. Desenvolver um software particular é muito caro. Certo? A pessoa, várias vezes, ela desiste, dado os custos que é manter uma equipe de desenvolvimento, manter o ciclo de vida, que é muito caro. Né? Um software não é só fazer, você tem que dar manutenção, atualizar, gerar novas funcionalidades para ele ficar, vamos assim dizer, funcional. É muito caro. Hoje nós temos várias empresas que fornecem ferramentas de baixo custo, que a pessoa contrata numa escala, vamos assim dizer, menor. Ela não precisa ser um mega empresário, né, para usos, para atender a demanda dele, muito mais em conta, que é viável. Agora, e as empresas que vão fornecer isso? Nós já temos um mercado sendo desenvolvido de empresas que serão fornecedoras de solução de inteligência artificial no Brasil? Temos. Isso aí nós vemos várias startups que trabalham nisso para atender nichos específicos. Né? Por exemplo, na Universidade de Brasília, nós tivemos uma empresa, uma startup que é derivada de alunos, chamada Loop Inc., né, que os alunos são alunos do curso de engenharia de computação nosso, que eles desenvolveram tecnologias de automação usando inteligência, né, para atender mercados específicos, nichos específicos. Por exemplo, eles desenvolveram uma fechadura inteligente, né, de baixo custo, que vai para o mercado. Salvo engano, eles venderam recentemente a startup deles para uma empresa, acho que é mexicana, um grupo mexicano de investidores. Né? Então, tipo assim, eles produzem esses nichos. Existem muitas empresas, existe um mercado muito forte de startups, né, que estão sendo desenvolvidas não só por ex-alunos, mas por investidores, né, que criam as startups, investem nessa área de tecnologia voltada para automações e inteligência artificial, trabalhando em conjunto, que movimenta um mercado bilionário hoje no Brasil. Bom, o senhor está dando exemplos de ações que a universidade faz no sentido de formar melhor esses profissionais que vão trabalhar com inteligência artificial. Agora eu faço uma pergunta em relação ao profissional de um modo geral. A nossa educação
profissional, tecnológica, ela está preparando de forma correta as pessoas que vão entrar no mercado, no sentido de que, nesse novo mercado, eles vão ter que lidar com inteligência artificial? Aí eu não falo de quem vai desenvolver a inteligência artificial, mas do engenheiro, do mecânico, do comerciante. Sim. Esses profissionais estão sendo formados nessa nova perspectiva ou o nosso sistema educacional ainda precisa evoluir? O nosso sistema educacional, ele é polêmico, porque nós temos um problema sério. Hoje em dia eu posso falar no meu ponto de vista, né, como docente. Há 15 anos que eu sou docente na Universidade de Brasília e nós passamos por diversas transformações que a gente vê gerações, né, diferentes. É notório que existe uma diferença muito grande, nesses 15 anos, na qualidade, infelizmente, dos alunos em situações básicas de conhecimento que é esperado, eles não possuem. Certo? Então, a formação básica deles é comprometida. Nós temos alunos com dificuldade. Eu não estou falando de situações difíceis de uma linguagem, o português, né, erudito, não é isso. Mas eles têm dificuldade de escrever uma frase. Né? Hoje eu começo a observar nas disciplinas que eu ministro na universidade, que os alunos hoje têm dificuldade de usar o computador porque só sabem usar o celular. Eles não sabem usar o computador tradicional, o teclado, o mouse, para fazer um desenvolvimento mais robusto. Eles têm dificuldade. Tem a questão de não saber matemática. Inteligência artificial é matemática e estatística pura. É pura matemática e estatística. Se você não conhecer isso aí, você deixa de ser um ator e passa a ser passageiro da tecnologia. Ela faz para mim, certo? E uma coisa que a gente tenta construir nos alunos construir isso, nós te ensinamos, mas você precisa ter o senso crítico daquilo. Não é, ela cuspiu aquilo, está certo. Não, peraí, o que ela está fazendo? Por exemplo, um caso típico dessas inteligências generativas, que é o frenesi do momento. Olha, eu fiz um cálculo aqui, fiz uma solicitação a essas ferramentas e ela me falou para comprar a ação X, certo? Só que a ação X, se a pessoa olhar, ela nem existe. Em alguns casos. Eu demonstrei uma vez para algumas pessoas da área, falei, olha, presta atenção nisso aqui. Eu invoquei um comando para ela gerar um texto sobre um determinado assunto polêmico e citar referências bibliográficas. Ela citou referências bibliográficas. A pessoa acredita cegamente naquilo. Agora, vamos procurar essa referência bibliográfica? Não existiam. Ela compilou aquilo com dados que ela coletou e a pessoa não teve o senso crítico de perceber que aquilo era informação gerada. A rede generativa, ela chama rede generativa, os modelos generativos, porque elas geram nova informação. Não quer dizer que a informação está correta. Ela tende a ter um viés de corretude baseado no que ela aprendeu, mas ela não é correta. Professor, se nós fôssemos fazer um balanço entre perdas e ganhos no mundo dos negócios, eu digo perdas porque muita gente fala da ameaça aos empregos, da mudança, né, do tipo de emprego, e ganhos de produtividade. Nesse balanço, o senhor acha que a inteligência artificial ela é positiva para o mundo dos negócios, ela é negativa, ela representa um novo marco ou não? Ela é muito positiva. Eu não vou chamar de novo marco, porque já é usada há muito tempo. Existem pesquisadores na área econômica que já fazem uso, certo? O que deveria ser feito é só o uso com uma certa parcimônia do que você está trabalhando, o que você precisa. Realmente você quer aquilo? Talvez você está procurando algo que é muito grande, que seria algo menor, que seria mais eficiente. Justamente, o marketing envolvido é muito grande. Né? Hoje, se você perguntar para qualquer pessoa que não trabalha no mercado financeiro em nada, mas perguntar o que é inteligência artificial, ela vai falar o nome de uma ferramenta que todo mundo conhece, uma empresa. Porque aquilo que eu falei, o marketing é muito forte. Então tem que usar com parcimônia. E aquela história, existem muitos oportunistas, né? Que, lógico, o mercado um tempo vai eliminando. Né? Você vai coletando os fracassos, né? Eles estão surfando na onda, ganhando muito dinheiro, mas que vão sair dessa jogada, e o uso com parcimônia deve surgir, é natural do ser humano, ele aprende também. Né? Nós somos seres dotados de inteligência. Na verdade, nós somos os únicos dotados de inteligência por enquanto. A inteligência artificial não chegou no nosso nível ainda. Tá? Ela é muito automatizada. Ela consegue fazer coisas repetidamente que nós, seres humanos, temos a questão física, né, que nos limita. Mas existe essa restrição, né, que nós ainda somos mais inteligentes.
né, para poder... Nós temos consciência. Ainda nós temos. Existe ainda, né, essa questão do medo, né, a turma apocalíptica também, que é uma questão de tempo da consciência. Né? Existe a inteligência artificial adquire a consciência. Aí cai no Matrix, né, no filme. Não tem jeito, a gente vai cair para aquele lado. Não vai ter como. O apocalipse sempre vem. Toda vez que tem... A gente percebe na história tecnológica da humanidade, né, que toda coisa disruptiva vem com o apocalipse junto, né? Sempre aparece um apocalipse de algum ramo derivativo, né? É uma pena, né? A gente observa isso nas pessoas. A gente fica... Eu sou muito observador. Eu falo que, tipo assim, eu evito emitir opiniões porque eu não sou bom de futurologia. Se eu soubesse futurologia, eu daria os números da Mega Sena, né? Vamos assim dizer. Eu não sou bom de futurologia, eu olho com cautela. Falo, olha, às vezes o olhar que a gente coloca sobre alguma coisa vem com uma força muito grande que talvez não é aquilo que a gente espera. Professor, muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço, estou sempre à disposição de vocês. E eu também agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está disponível lá no nosso site, senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no nosso canal, curta o programa e garanta o seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica. Hip Hop no Parlamento. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro celebra os 51 anos do movimento. Câmara analisa aumento das cotas em concursos para negros, indígenas e quilombolas. Conheça Boique, uma joia do sertão pernambucano. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. Os medicamentos que contenham o Código Mundial Antidopagem deverão trazer obrigatoriamente um alerta com essa informação nos rótulos, nas bulas e nos materiais de propaganda e publicidade. O objetivo da lei é preservar os atletas brasileiros de casos não intencionais de doping. O Senado votou, agora é lei. O voto é um direito de brasileiras e brasileiros. Outro fato é que o voto é um instrumento para que eleitoras e eleitores indiquem quem querem como representantes. Tem circulado por aí uma informação falsa de que este ano o voto serviria também como prova de vida junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Isso é boato. Em outubro, o voto vai ser exatamente o que sempre foi: a manifestação livre, individual e sigilosa da vontade de eleitoras e eleitores. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a
A gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. Neste domingo, o Brasil vai às urnas em 5.569 municípios para escolher prefeitos e vereadores. Os senadores se envolveram nas campanhas eleitorais em suas regiões, que enfrentam os desafios das redes sociais e das novas tecnologias, como a inteligência artificial. Para entender melhor a importância dessa votação e a relação dela com o trabalho legislativo no Senado, vamos conversar com o consultor legislativo Gilberto Guerzoni. Olá, Guerzoni, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Tá, obrigado, é um prazer. Bem, como eu falei, os senadores se envolveram nessas campanhas. Nós podemos ver nos últimos dias, bem perto das eleições, a atividade legislativa no Senado caiu bastante porque eles não estavam aqui em Brasília. Qual a relação do resultado dessas eleições nos municípios, nas prefeituras, nas câmaras municipais, com o trabalho aqui no Senado, com a política mais federal? A primeira impressão que se tem é que isso é muito distante, né? A gente está falando de eleições nos municípios, muitas vezes em pequenos municípios, e a eleição nacional, né? A política nacional que se faz principalmente a partir do Congresso Nacional. Mas em política tudo está ligado, né? O parlamentar ele tem que participar da campanha, né? Daqueles que estão disputando as eleições, da sua corrente política, né? Quando chegar o momento da sua reeleição, nós vamos ter o inverso, né? A participação desses políticos lá da base, né? Os vereadores e o prefeito na eleição nacional. Então, tudo isso está interligado. E aí é normal que, nesse período, a atividade legislativa ou fique num patamar um pouco menor do que normalmente acontece. Né? Isso acontece em todas as democracias do mundo. Né? Não há democracia sem eleições e não há eleições sem a participação dos políticos, sem a campanha, né? Aquela campanha do dia a dia, às vezes de gastar a sola de sapato, né? Mesmo como você comentou, a gente tem vários outros instrumentos na campanha eleitoral, mas a sola de sapato, a presença do parlamentar, né? Do político ali junto às suas bases, ouvindo as suas bases, conversando com os eleitores, isso ainda existe em todas as democracias e não dá para funcionar muito sem isso, né? Então, essa redução da atividade parlamentar é algo normal e inerente à atividade política, né? Tanto o Senado quanto a Câmara, a gente vê que é um período em que a atividade legislativa propriamente dita diminui muito, né? Projetos mais polêmicos, mais complexos, acabam ficando adiados para um pouco logo depois das eleições, e é o que a gente assiste, né, esse ano. É claro que quando as eleições são eleições nacionais, né, que envolvem os próprios parlamentares, isso ainda fica mais acentuado. Né? Os parlamentares têm que atuar de forma mais intensa na base. Mas a eleição municipal faz parte desse processo de organização política, de eleição, de construção de uma base política dos parlamentares, né? Tudo está imbricado. Tanto que a gente vê que essa relação, essa ligação dos municípios diretamente com o Senado, não acontece só nas campanhas eleitorais. A gente vê, às vezes, a marcha dos prefeitos, né, a Brasília, quando eles vêm exigir verbas para investimentos, né, e tem esse contato com os senadores que podem tem a participação na Comissão Mista de Orçamento, né? Depois, durante o mandato, se mantém esse contato com as bases, com os municípios. Né? Essa relação é sempre presente, né? O Senado, né, que é a casa da federação, isso às vezes é até mais intenso do ponto de vista não só dos estados, como também dos municípios, né? A relação com os municípios, com a unidade federativa, também está presente no trabalho do Senado. Então, isso a gente vai ver em todas as decisões políticas, né, vão envolver interesses dos estados, interesses dos municípios, né, e não apenas os grandes municípios, né, que têm um peso eleitoral muito maior,
mas o senador, como um representante de todo o Estado, ele acaba tendo uma atividade, uma presença em todo o território, né? E mesmo nos pequenos municípios, né? Às vezes a relação pode ficar um pouco mais distante, mas a presença de prefeitos em Brasília é permanente, né? Há sempre uma troca aí, essa questão do orçamento, da destinação de recursos para os municípios, de empréstimos que os municípios, normalmente os municípios maiores têm e que tem que passar pelo Senado, né? Então essa relação é permanente durante todo o mandato e isso reforça a necessidade do senador participar da campanha eleitoral no seu estado, né? Está ali presente, junto ao seu correligionário, junto à sua base eleitoral, para que na eleição seguinte a gente tenha isso um pouco no outro sentido. Agora, ainda nesse aspecto da política nacional, mas com foco bem local ali no município, na cidade, a afinidade do eleitor com as lideranças políticas nacionais mais famosas, que aparecem muito na mídia, na televisão, na internet, influenciam no voto para o vereador? Hoje em dia isso não está, talvez nos pequenos municípios, isso pode não ter tanta força? Eu acho que há uma influência, não há dúvida alguma. A gente tem até alguns estudos que têm mostrado que, no caso das eleições municipais, a maior influência é do governador, né? Pela presença ali mais próxima da relação do prefeito com o governador, né? Então, normalmente, a influência mais forte na eleição municipal acaba sendo do governador, mas, obviamente, as lideranças nacionais também têm força, né? Não apenas o apoio que essas lideranças dão a uma ou outra corrente política, mas, e aí tem uma relação direta, como a gente estava discutindo anteriormente, a presença do político ali no momento da eleição, né? Conversando com o eleitor, do lado do seu correligionário, candidato a prefeito, né? Então, é uma relação que é importante na eleição municipal também, né? Mesmo que os temas da eleição municipal acabem sendo temas mais locais, né? A decisão na política municipal acaba tendo um peso muito maior da questão local, especialmente nos municípios menores, né? Nos municípios maiores, muitas vezes, a questão nacional acaba interferindo na decisão do eleitor, mas principalmente no município pequeno é a questão local e o parlamentar, o senador, o deputado, ele tem que estar lá presente para mostrar como que ele pode atender essas questões locais, né, seja a transferência de verbas, apresentação de emendas, ou às vezes a solução legislativa para alguns desses problemas. Certo. Em relação às mídias sociais, que hoje em dia são muito faladas, a gente vê isso principalmente nas eleições maiores, né, para o executivo, tanto governadores quanto presidente, muito tem se falado nisso, na força das mídias sociais. Nas eleições para vereador, para prefeito, que tem aquilo ali, porque até tem aquela frase famosa, o cidadão não vive na União, né? Vive na sua cidade ali, ele viu a rua, o buraco na rua, a água que não está caindo, essa coisa. A mídia social também tem essa importância ou essa questão do corpo a corpo, da presença mais próxima ali, ainda é preponderante? Não, eu acho que na eleição municipal não há dúvida alguma que a presença mais física tem um peso maior do que na eleição nacional, né? E isso é fato principalmente nos municípios menores, né? Que tá certo que a gente está falando de eleições municipais, mas nós temos municípios muito diferentes no Brasil, né? A gente tem desde municípios com 15 milhões de habitantes, né, como é o caso do município de São Paulo, até um número muito grande de cidades que têm 5, 10, 15 mil habitantes, onde a relação é muito próxima, o eleitor conhece pessoalmente o candidato a vereador, conhece pessoalmente os candidatos a prefeito, né? Nesse município menor, o papel do corpo a corpo é muito maior, né? Nos municípios maiores, nas capitais, naqueles municípios de alguns milhões de habitantes ou de eleitores,
É claro que essa relação acaba sendo um pouco mais distante, mas ainda existe, porque mesmo sendo um município grande, o território é menor, né, a relação ali é muito mais próxima. Mas a gente tem, obviamente, grupos, mídias sociais que vão estar presentes mesmo na eleição do pequeno município, né? Isso não há nenhuma dúvida, né? Esse pequeno município em que normalmente não tinha muito aquela campanha de rádio e TV, né? Que tinha menos peso no município pequeno. A pessoa morava no interior e ele ouvia no rádio a propaganda da capital. Da alta capital. Chegava lá e queria votar e não tinha. Às vezes você não tinha nem, boa parte dos municípios não tem nem emissoras de TV, né? Não tem nem propaganda na TV, tem às vezes a do rádio, mas a mídia social substituiu um pouco isso, né? Igualou um pouco essa questão, mas a relação pessoal, né? O tapinha nas costas, o encontro com o eleitor, a conversa de pé de ouvido, na cidade pequena ainda tem um peso muito grande na definição que o eleitor vai ter de quem ele vai escolher para prefeito, para vereador. Você tem a relação familiar, né? Normalmente você tem aí um número pequeno de famílias, né? São variáveis que entram na eleição municipal e que pesam muito menos numa eleição geral. Ainda pensando nessas cidades pequenas, que talvez sejam a maioria desses 5.569 municípios que a gente está falando, que vão ter essas eleições no primeiro turno, pelo menos. Algumas são pouco acessíveis, tem questão de mobilidade, são em locais assim ermos, né, ou no meio da floresta, às vezes uma votação para atender tribo indígena, coisas desse tipo. Como é a questão da urna eletrônica para esses lugares? O TSE, os TREs também, tem toda uma estrutura para substituir caso dê algum problema, porque as urnas eletrônicas foram muito atacadas ultimamente, né? Questionaram confiabilidade e tal. Nas eleições nacionais, que são mais simples, né? É um voto para presidente, um para senador, né? E para governador, e agora são muitos candidatos em todos esses municípios. O TSE se preparou para isso, para manter a segurança das urnas, da distribuição, do recolhimento? Isso já é uma prática, né? A urna eletrônica já está em funcionamento há algum tempo. A polêmica sobre a urna também não é nova, né? Ela existe desde do início. O Congresso, por exemplo, várias vezes já determinou que o voto fosse impresso. Nós temos várias leis que foram aprovadas nesse sentido. Elas acabaram caindo no próprio Poder Judiciário, né? Esse tema, mais recentemente, ele ganhou uma conotação partidária um pouco mais forte, mas a polêmica sobre a urna eletrônica sempre existiu, mas, por outro lado, ela sempre funcionou e a confiabilidade propriamente dita dela tem tido um excelente desempenho em todas as eleições. Óbvio que a logística de uma eleição municipal é uma logística mais... Você tem 5.600 e poucas eleições diferentes. Em cada uma delas você tem uma nominata diferente, então a alimentação da urna eletrônica é um pouco mais complexa. Mas do ponto de vista da distribuição e da coleta das informações, não difere muito da eleição nacional, né? Essa mesma cidade, né, lá no interior, às vezes no meio da floresta, no meio da caatinga, que vai ter eleição, ela também vota na eleição nacional. A logística aí é similar. É claro que na eleição municipal você tem o juiz eleitoral até muito mais próximo ali, porque ele que vai decidir a maior parte das questões, mas não é muito diferente da eleição nacional, e eu acredito que não haverá problemas, né? A gente já fez aí várias eleições municipais com o uso da urna eletrônica, nunca houve um problema mais sério com isso. É claro que problemas pontuais são inevitáveis, né? É um equipamento eletrônico, ele tem os seus problemas de funcionamento, né? Às vezes a urna quebra, acontece. Hoje em dia é cada vez mais raro numa sessão você ter que ter votação em papel, né? Mas eu acho que o procedimento não vai ser muito diferente do que a gente tem vivido aí
nesse processo de organização eleitoral dos últimos 30 anos, né, em que a urna eletrônica tem funcionado, né? Ou seja, a gente tem eleições de 2 em 2 anos, a gente tem aí 15, 16 eleições em que você tem a urna eletrônica funcionando confirmado, e com os seus problemas normais, sem nenhum empecilho mais grave. Se nesses 15, 16 anos a urna eletrônica é complicada, apesar de toda essa experiência, pode haver problemas. Imagina antes da urna eletrônica, quando era papel, devia ser mais complicado ainda a logística, devia ser pior, de contar as células, levar e tal. Você tem o procedimento de apuração, era um procedimento bem mais difícil, né? Mais demorado. Você tinha o processo de ler, né? Porque a cédula em papel, né? Para quem se lembra, né? Da cédula em papel, que chegou a votar na cédula em papel, que na verdade nós temos quase 30 anos, ou pouco mais de 30 anos da urna eletrônica, né? São 15 eleições diferentes, sim. Né? Mas a urna já tem um bom tempo. Então, só as pessoas, né, aí da minha faixa etária, um pouco abaixo, que lembram de votar em papel. Eu cheguei a ter experiência até de ser escrutinador, né, de você ir lá contar os votos. Era um processo bastante difícil, né, porque o eleitor escrevia, né, às vezes com uma letra um pouco mais difícil de entender, errava o nome do candidato. Então, o processo de apuração, não há nenhuma dúvida, era um processo mais difícil e muito mais lento, né? Levava, às vezes, dias para apurar a eleição. Mas cada um tem os seus problemas de logística diferentes, né? Naquela época, por exemplo, não havia problema se faltasse luz, né? E hoje vira um problema para a urna eletrônica. Então, cada um tem os seus problemas do processo eleitoral. O senhor falou aí que a gente tem realmente as eleições de 2 em 2 anos, né? Às vezes são essas municipais agora, para prefeitos e vereadores, 2 anos depois tem nova para presidente, governador, senadores. Por que foi escolhido isso? Porque tem uma proposta de emenda à Constituição que tramita no Senado, 19/2020, que prevê unificação das datas. De 4 em 4 anos, o eleitor iria às urnas para votar tudo que tinha que votar. Por que foi escolhido essa alternância de 2 em 2 anos? Quais as vantagens e desvantagens desse sistema? Esse sistema que a gente tem hoje, né, de eleições de 2 em 2 anos, eleições gerais, num determinado ano, 2 anos seguintes a eleição municipal e assim alternadamente, tem sido fruto de algum debate, né? A gente tem discussões aí contra ou a favor desse sistema, né? Os defensores da unificação dizem que, primeiro, você tem o custo de organizar as eleições a cada 2 anos, né? Que você teria um custo menor para o Tesouro Nacional se você fizesse as eleições unificadas. Mas, mais do que isso, o principal argumento é que as eleições de 2 em 2 anos desorganizam a administração pública, né? Você tem o prefeito eleito por 4 anos, mas no meio do mandato existe uma eleição geral, ele tem que se preocupar com aquela eleição, né, com os seus correligionários, os deputados, os senadores que são do seu partido, o governador, o presidente da República. Então, a administração pública acaba tendo uma interrupção nisso daí e o contrário é a mesma coisa, né? O governador e o presidente são eleitos por 4 anos, mas no meio do mandato você tem uma eleição municipal que acaba provocando alguma ruptura na administração pública, você começa a ter limitações para repasse de recurso e aquele dirigente tem que dar atenção para a eleição, né? Esse é o principal argumento que diz que se houvesse eleição de 4 em 4 anos, seria não só mais barato, a administração poderia funcionar de forma mais tranquila. Do outro lado, os defensores do sistema atual, né, que é a eleição de 2 em 2 anos, dizem que fazer eleição tudo junto mistura os temas, né? A eleição municipal ela tem temas diferentes da eleição nacional, né? As questões locais poderiam se perder numa eleição que fosse unificada, ou o contrário, os temas nacionais se perderiam
né, com temas locais, né, o eleitor acabaria tendo mais dificuldade de escolher os seus candidatos, de fazer a votação ficaria mais complexa, seriam muitos nomes para o eleitor escolher e o debate ficaria mais difícil, já que você misturaria temas nacionais e temas locais, né? Basicamente é uma questão de decisão política. Esse sistema que a gente tem hoje, ele vem funcionando assim já há algum tempo, né? Historiando rapidamente esse procedimento, até a década de 60, né, de 1960, a gente não tinha eleições municipais unificadas, né? Isso dependia de cada estado, dependia de cada região, as eleições ocorriam em datas diferentes. Na verdade, até as eleições para governador também, alguns governadores tinham 4 anos, outros 5. Depois de 64, né, com o movimento militar de 64, houve uma tendência de tentar padronizar essas eleições, né? Os mandatos de governadores foram padronizados em 4 anos e, na década de 70, o governo da época unificou as eleições municipais, né? A partir de 72, a gente passou a ter as eleições para prefeito unificadas no país todo e nesse processo de 2 em 2 anos. Mas nós tivemos uma experiência de eleição unificada. Em 82, as eleições foram unificadas. A gente teve eleição para todos os níveis no mesmo ano, para prefeito, governador, presidente, a eleição não era direta ainda, né? Vereador, deputado, senador, né? Mas foi um ano que a gente teve outras complicações, foi quando se criou uma regra que era a vinculação de votos, você tinha que votar em todos os candidatos do mesmo partido, né? Era um pouco uma tentativa, foi a primeira eleição direta para governador e na época o governo, para tentar reforçar na eleição seguinte já mudou. Na eleição seguinte já houve o mandato de prefeito, o mandato de prefeito foi 6 anos para unificar. Na eleição seguinte, novamente, a gente teve uma eleição de prefeito com mandato de 6 anos e as eleições foram separadas, né? E a gente teve eleições para governador, deputado, senador em 86 e depois em 88 eleições para prefeito e desde então a Constituição de 88 manteve isso. Isso tem sido discutido, né? Existem propostas de voltar a unificar, né? Inclusive essa PEC que você citou, que ela surgiu, na verdade, na época da pandemia, quando se discutiu um eventual adiamento das eleições municipais, que acabaram sendo adiadas, mas por alguns meses, né? Então, alguns parlamentares defendiam a prorrogação do mandato dos prefeitos por 2 anos e aí viria a unificação, né? A prorrogação é algo polêmico do ponto de vista jurídico, mas politicamente houve essa ideia e ainda permanece aí, né? Essa proposta hoje ela tem sido discutida junto com uma outra ideia de acabar com a reeleição, né, dos cargos executivos de presidente, governador e prefeito e passar os mandatos para 5 anos, unificar os mandatos em 5 anos, né? São 2 ideias que não são necessariamente acopladas, mas que têm sido discutidas em conjunto, né? A ideia de unificar as eleições e a ideia de padronizar os mandatos. Você pode padronizar os mandatos sem unificar as eleições e pode unificar as eleições sem padronizar o mandato, né? Mas essas 2 discussões têm ocorrido e existem, então, opiniões sobre os 2 pontos. É efetivamente uma decisão política, né, do Congresso Nacional, com seus prós e contras de cada lado. Entendi. O Brasil adota o sistema de voto proporcional para alguns cargos, como é o caso agora de vereador, diferentemente do voto para prefeito, que é majoritário, né? É mais simples. Você teve a maioria dos votos, ou no primeiro ou no segundo turno, está eleito. E para vereador, não. O cidadão pode votar naquele candidato que ele escolheu, ele até ser o mais votado, mas ele não assumir a vaga na Câmara dos Vereadores. Como explicar isso na cabeça de grande parte da população? É difícil de entender. Poxa, se ele teve tantos votos, mais do que um que teve menos que ele,
ocupou a vaga, não está certo, né? Consideraria isso. Como explicar isso de forma simples para o eleitor, esse sistema proporcional? Pois é, a eleição para vereador, assim como a eleição para deputado no Brasil, né, deputado estadual, federal e distrital, elas adotam o sistema proporcional. É interessante a gente observar que a Constituição determina que a eleição de deputado federal, estadual e distrital tem que ser proporcional, mas ela não fala da eleição para vereador. Mas a lei eleitoral estendeu aos vereadores o mesmo sistema eleitoral, né, que é o sistema proporcional, que a lógica do sistema é que cada partido terá um número de cadeiras na Casa Legislativa proporcional, né, por isso, ao número de votos que o partido recebe. Então, nesse sistema, são somados todos os votos que os candidatos do partido recebem, porque aí é uma peculiaridade do sistema brasileiro, que ele é o que a gente chama de lista aberta, você vota no candidato, né? Na maior parte dos países em que adota o sistema proporcional, que é um sistema adotado essencialmente na Europa continental, você vota não no candidato, você vota no partido, e o partido que já definiu anteriormente quais são os seus candidatos numa ordem, numa chamada lista fechada. No Brasil é uma lista aberta que o eleitor que vai colocar a ordem nessa lista. Mas então a ideia é que todos os candidatos de um determinado partido têm os seus votos somados, mais os chamados votos de legenda, né, que você pode votar só no partido, não precisa votar em nenhum candidato. E aí se verifica a votação de cada partido e nós temos 15 cadeiras na Câmara de Vereadores, por exemplo. Se um partido tem 1/3 dos votos, ele terá 1/3 dessas cadeiras. Então, ele terá direito a 5 cadeiras. Se ele tem 10% dos votos, ele terá direito a 10% dessas cadeiras. Aí pode ser uma ou duas, né? Vai depender aí da proporção. E aí você tem alguns procedimentos matemáticos, né? Alguns processos que a lei prevê expressamente como é para distribuir essas cadeiras. Então, em princípio, o partido teve 30% dos votos, ele terá 30% das cadeiras. Aí entram os 5 candidatos mais votados daquele partido. O outro partido teve 20% dos votos, terá 20% das cadeiras. Entram os candidatos na ordem de votação que tiveram. Então, pode acontecer que um determinado partido tenha um candidato que tenha uma votação muito grande, mas os outros candidatos desse partido tiveram votações muito pequenas. Então, esse partido pode não ter direito a nenhuma cadeira, mesmo que ele tenha um candidato que tenha um número grande de votos. Porque hoje a legislação, inclusive, determina que só participa dessa divisão os partidos que atingirem um determinado patamar de votos. Então, esse processo leva a isso. Com relação a isso, é até interessante observar, como eu tinha falado, não é obrigatório o sistema proporcional no Brasil para as eleições municipais. A gente teve um projeto de lei do senador José Serra, que foi aprovado no Senado, que prevê uma experiência do chamado voto distrital, né, majoritário para os vereadores. Esse projeto está na Câmara dos Deputados. Tá certo, Guerzoni. Nosso tempo, infelizmente, acabou, mas agradeço novamente a sua presença aqui e todos esses esclarecimentos de forma simples, assim, de um assunto às vezes complexo, como esse da política. Né? Tá certo. Um prazer, estou sempre à disposição. Obrigado. E nós ficamos por aqui. Você pode rever esta edição especial do Senado Notícias sobre as eleições municipais de 2024 em nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Hip Hop no Parlamento. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro celebra os 51 anos do movimento. Câmara analisa aumento das cotas em concursos para negros, indígenas e quilombolas.
Conheça Boique, uma joia do sertão pernambucano. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A TV Câmara, a TV Senado e a Rádio Senado estão juntas na cobertura das eleições 2024. A partir das 8 horas da manhã deste domingo, você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, você acompanha a apuração dos resultados do primeiro turno. Eleições 2024. Esperamos vocês. Eu declaro aberta a 52ª reunião da Comissão de Assuntos Econômicos da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nessa data, 2 de outubro de 2024. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de debater os impactos do PLP 108 de 2024, que institui o Comitê Gestor de Imposto sobre Bens e Serviços, o CG-IBS, dispõe sobre o processo administrativo tributário relativo ao lançamento de ofício do Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, sobre a distribuição para os entes federativos do produto da arrecadação do IBS e sobre o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação de Qualquer Bens e Direitos, ITCMD, e da outras providências, em atenção ao requerimento 66/2024 da CAI, de autoria do senador Vanderlan Cardoso. Antes de passar a palavra para os oradores, eu comunico que essa reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania na internet, no endereço senado.leg.br/E-Cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. 0800 061 2211. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que foram utilizadas pelos expositores. Eu já convido aqui para compor a nossa mesa o senhor Jarbas de Biagi, presidente da Associação Brasileira de Entidades Fechadas de Previdência Complementar. Pode aplaudir aí, pessoal, animar o... Depois do almoço, é bom animar, né? Também Marcelo Rocha, que é consultor tributário da GETAP. Tudo bem? Certinho? Nada. Convido também a Suzy Gomes Hoffmann, advogada e doutora de Direito Tributário da PUC de São Paulo. Tudo bem, Marcelo? Felipe Kertz Renault, diretor da Associação Brasileira de Direito Financeiro, a BDF. Tudo bem. Tem alguns expositores em videoconferência que nós faremos aí a... Felipe Salto, que é economista-chefe e sócio da Era Investimento, o senhor Melissa Castelo, que é procuradora da Fazenda do Rio Grande do Sul, o Francelino Valença, presidente da Federação Nacional dos Fiscos Estaduais e do DF, o Fábio Macedo, que é presidente da Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais, Eduardo Salucci, presidente do Movimento de Defesa da Advocacia, Fernando Mobelli, gerente do Programa de Regulamentação da Reforma Tributária do Consumo. Passo já imediatamente, então, a palavra ao Jarbas,
para que ele possa fazer a sua consideração. Primeiro, agradecer, senador Zossi, pela oportunidade, né? Agradecer também o convite para a gente vir falar aqui do nosso segmento e também em relação ao PLP, né, 16108. Né? Na realidade, senador, só para a gente deixar isso, né, registrado, o nosso segmento é um segmento onde a gente recebe as contribuições dos participantes, recebe as contribuições da patrocinadora. Hoje nós temos servidores públicos que integram as entidades de previdência complementar fechadas, né, FUNPRESP, FUNPRESP-JUDE, FUNPRESP-ESE. A previdência complementar fechada também está no modelo da ordem social, ou seja, integra na Constituição a proteção social e também no programa tributário, no programa previdenciário brasileiro de complementação. Equivale dizer que, iniciado lá com a emenda constitucional 2098, fechou com a emenda constitucional 103/2019, onde se estabeleceu que todo servidor público for contratado e que ganhe acima do teto, seja municipal, federal, distrital ou estadual, ele deve ter uma previdência complementar, uma previdência fechada, né, através do regime de capitalização. Esse regime também, muito rapidamente, é importante para nós, isso nos fortalece, senador. Esse regime é um regime que enriquece o país. É a poupança previdenciária investida na própria sociedade. Não é? Então, esses recursos participantes que nós estamos falando aí de 4 milhões de pessoas, 9 milhões de pessoas protegidas e 4 milhões contribuindo, na realidade, investido, esses recursos são investidos. Títulos públicos, empresas, mais de centenas de empresas, e a gente pode repetir aqui a Vale, a Petrobras e etc. Então, é através desse acúmulo de recursos, 12% da dívida pública interna financiada por esses investimentos, que na realidade são os títulos públicos que as entidades acumulam para entregar para o participante. Importante registrar aqui também, né, para efeito de registro. Nós não temos patrimônio nenhum, deputado. Senador. Na realidade, nós ficamos como titulares desse recurso, como fiduciários desse recurso, são contribuições dos participantes para receber um benefício ao final, ou o seu dependente vir a receber. Depois eu devolvo para ele. Para dar um sentido figurado aqui, nós somos da ABRAP, lá 251 fundos de pensão, mas se todos os participantes da Previ, assistidos, dependentes, beneficiários, retirassem os recursos, a Previ, que é o maior fundo de pensão da América Latina, não tem recurso nenhum. É só uma questão de CNPJ para que eu invista esse recurso e capitalize de uma forma metódica e regulada pelo Conselho Monetário Nacional. Muito bem. Esse tema a gente colocou muito bem e foi muito bem recebido, tem sido bem recebido aqui nas casas, quando veio a reforma tributária e lá no PLP 68, não é? Que nós ficamos enquadrados na ordem social, que é onde nós estamos. A previdência complementar dos fundos de pensão, ela está na ordem social, não é? E não é por acaso, é por essas razões que eu acabei de falar. Muito bem. Aqui no PLP 108, não é? Surgiu um ponto que nos traz aqui para a gente poder falar, senador. Na realidade, veio a questão do imposto de transmissão causa mortes, né? Imposto de transmissão causa mortes. E as medidas que foram colocadas, e nós ainda temos esperança, estamos trabalhando com isso, para simplesmente colocar isso em sintonia fina, fazer os devidos ajustes que nós entendemos que devem ser feitos, que vai trazer mais segurança jurídica. É nesse sentido. Nós somos, na Seguridade Social, nós somos parceiros da nação, parceiros da sociedade, ou seja, para ajudar e procurar trazer os pontos que são relevantes. Esse é o nosso papel, né? O nosso papel realmente é compor e a gente compõe nesse sentido. Então, no debate na Câmara e na proposta que veio, né, e muito assim objetivamente, a gente trouxe aqui isso documentado, veio a questão do imposto de transmissão causa morte e doação, né, no artigo 164, inciso 2, de aportes financeiros capitalizados sob a forma de previdência privada ou qualquer outra forma. Vou parar por aqui, porque na realidade o que interessa para nós aqui, senador, e no tempo que nós temos, na realidade da previdência privada, não é? Na sequência, no artigo 167,
Sobre a transmissão de aportes financeiros capitalizados sobre a forma de previdência privada, que se refere ao inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 181 do mesmo projeto de lei aqui, né, que se refere ao plano de vida gerador de benefício livre, não incidiria o ITCM. Aqui tem um ponto importante. Nós somos entidades fechadas de previdência complementar. Nós não temos o modelo de VGBL e PGBL, que são aqueles explorados pelos grandes conglomerados financeiros das seguradoras. Então, esse VGBL, o Vida Gerador de Benefício Livre, na sua concepção jurídica, ele é um seguro. Se faz um seguro. E ele é utilizado, sem dúvida nenhuma, como um planejamento sucessório, que aquela pessoa que participa ali, ela faz aquele seguro e depois pode resgatar. Então, nessa proposta, se excluiu o plano Vida Gerador de Benefício Livre, que é um seguro de vida. Então, na realidade, não teria a incidência do ITCM, né? Imposto de Transmissão Causa Mortes. Que momento que os benefícios dos participantes dos fundos de pensão da Previdência Privada são tributados? No momento do recebimento do benefício, é o imposto de renda pessoa física. Então, durante a fase de acumulação, como seria a mesma coisa que acumular contribuições para receber um benefício, mesma coisa da contribuição do INSS, não é diferente, não tem qualquer tributação, é o diferimento tributário. No momento do recebimento do benefício, ele paga o imposto de renda de acordo com a pessoa física, de acordo com a Lei 9.250 de 95. E aqui surge uma questão, bom, com a morte do participante. Então, surge uma relação previdenciária do beneficiário, do novo beneficiário, que ele vai receber pensão. Ele não vai receber um valor em espécie, um valor em pecúnia. Ele vai receber um benefício de prestação continuada. E isso, para aqueles que já têm planos de benefícios, sabem que isso é assim. Não há um resgate daquele valor. Se houvesse o resgate, teria a tributação do imposto de renda à pessoa física. Nesse caso, não há uma transmissão, nem de direito nem de valor. Nesse caso, surge uma nova relação previdenciária com o pensionista ou a pensionista. De forma que nos termos do que foi aprovado, né, a gente entende que pode haver uma confusão. Estou concluindo. Só mais um minuto, por favor. Da forma que está sendo debatido na Câmara, a gente tem esperança de aprovar isso e de conseguir colocar isso em sintonia fina, fazer esse ajuste. Nós estamos trabalhando isso lá também, viu, senador? Né? De uma forma bem transparente, pode gerar uma dúvida que a pensionista ou o pensionista vai ter que ter uma tributação, imposto de transmissão causa mortes, quando na realidade ele tem um imposto de renda à pessoa física. E aí, é claro que caracterizaria uma nova uma bitributação, né? Eu teria a tributação pelo evento morte e teria também a tributação do imposto de renda da pessoa física, que a lei assim estabelece, no momento que a pessoa recebesse o benefício, o que, sem dúvida nenhuma, é vedado por lei. Então, nesse sentido, a gente, buscando um ajuste fino, entendemos aqui que a reforma tributária é necessária, entendemos que ela é importante, que vai melhorar o Estado, vai melhorar a nação, estamos trabalhando nisso. A gente levou uma proposta, e que nós estamos trazendo aqui também, de essa alteração do artigo 167. Então, vai constar lá, o ITCMD não incide sobre aportes financeiros capitalizados sobre a forma de plano de previdência privada, a que se refere o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 164, que eu me reportei agora há pouco, que tem um prazo superior a 5 anos, contados da data do aporte até a ocorrência do fato gerador. Observem que nós tomamos esse cuidado aqui também, senador, no sentido de 5 anos. Exatamente para não ficar parecendo, é uma questão, agora essa questão oportunista não seria feita, senador, porque tem a tributação do imposto de renda à pessoa física. Há tributação na saída do recurso. Diferimento tributário, durante o fase de acumulação dos recursos, não tem qualquer tributação. Isso é a Lei Complementar 109/2001 e a Lei 11.053/2004 nos garante. Mas no momento do recebimento do benefício, você tributa. Então, nesse sentido, senador, nós trouxemos isso, agradecer mais uma vez a oportunidade, a gente sabe que isso vai ser apreciado e a gente sente que realmente isso é uma adequação necessária, né? Para evitar, eventualmente, um conflito aí, aumentar um contencioso que, de toda forma, é desnecessário, porque não traz paz para ninguém. Na realidade, a gente tem que acertar aqui na Casa de Leis. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela paciência. Obrigado. Obrigado, Jarbas.
Complementando, senador. Já me tirou a voz, mas na realidade esse pleito nosso, senador, temos a Previ, né? Temos a Abrap, a Previ, a Petros, a FUNCEF, o Postales, a FUNPRESP-ESE dos servidores públicos, a SERES da Embrapa, a ANAB, a Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, a FENAI, Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, a ANAPAR, Associação Nacional dos Participantes. Ou seja, senador, esse pleito nosso é um pleito subscrito por todos os participantes desse processo de reforma aqui do processo previdenciário. Obrigado. Bem, agradeço e já... Deixa eu ver se aqui quem pode... Vou passar direto o Marcelo Rocha, que é o consultor tributário do GETAP. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento a todos os componentes da mesa na pessoa de Vossa Excelência. E quero dizer que é uma alegria representar a nossa associação aqui no dia de hoje para tratar de um tema que eu gosto tanto. E não posso deixar de agradecer também por toda a recepção que a gente teve, tanto aqui como na Câmara, em todas as nossas contribuições para a reforma tributária, né? Considerando especificamente o PL 108, a gente teve mais de 30 contribuições, né? E até o momento cerca de 50% delas já foram incorporadas ao texto. Então, isso nos deixa com a sensação de que a gente está no caminho certo e nos dá também a oportunidade de endereçar agora questões que ainda não tinham sido debatidas de uma forma tão enfática, por terem sido aí ofuscadas de alguma forma por outras questões que eventualmente foram levadas com maior ênfase, né? Então, a primeira questão que eu queria colocar aqui, eu vou dividir a minha apresentação em duas partes, tá? Os pontos que são muito críticos na nossa visão e, se o tempo me permitir, endereçar questões que também são igualmente importantes, mas que, na ordem de prioridade que a gente definiu, acabaram ficando em segundo plano. A primeira coisa que eu quero endereçar aqui é revisitar a questão justamente da unificação do contencioso do IBS e da CBS, né? Essa premissa de simplificação é, de fato, a que está lá prevista na Emenda Constitucional 132. E nessa perspectiva, desde o início das discussões que a gente teve sobre o contencioso administrativo do IBS e da CBS, a posição do GETAP foi no sentido de defender um contencioso administrativo único, né? O doutor Assuzi está aqui do meu lado e não vai me deixar mentir. Se eu bem me lembro, aquela mesa teve um consenso no sentido de que haveria a necessidade de ter um contencioso unificado, né? Então, senhor presidente, eu gostaria de insistir inicialmente nesse ponto para ter certeza de que nós estamos evoluindo no sentido da simplicidade, né? E na nossa visão isso não é o caso. Hoje, com o texto que está proposto, a gente tem o risco de ter fiscalizações cruzadas entre os entes federativos, né? Que vão gerar autos de infração com padrões de multas que não necessariamente são os mesmos, né? E vão seguir contenciosos diferentes, que estão sujeitos a princípios diferentes, que estão sujeitos a recursos diferentes em cada estrutura, né? Então, isso vai gerar uma complexidade na nossa visão que é incompatível com aquilo que foi perquirido pela emenda constitucional. Como talvez essas assimetrias vão gerar ainda mais complexidade do sistema, e essa talvez seja a última oportunidade que a gente tem de dar um passo atrás e repensar se esse é realmente o sistema que a gente quer, a gente gostaria de insistir nesse ponto e pleitear mais uma vez que houvesse uma alteração no texto legislativo para que a gente tivesse um contencioso único. O segundo ponto que eu tenho para tratar diz respeito especificamente à multiplicidade das fiscalizações e autuações, né? A gente tem um dispositivo no texto que diz que o produto da arrecadação das multas das autuações vão ser de propriedade do ente federativo que proceder à fiscalização. Isso, na nossa interpretação, pode possibilitar que hajam fiscalizações espelho, que é o termo que eu vou usar aqui exemplificativamente, né? Com o intuito simplesmente de capturar o produto dessa arrecadação. Então, vamos imaginar que a Receita Federal inicia uma fiscalização contra um determinado contribuinte num determinado dia, e dentro daquele sistema informatizado de informação sobre o início e o encerramento da fiscalização que está previsto no texto, a partir do dia seguinte, outro ente federativo pode fazer um espelho dessa fiscalização simplesmente para capturar também o produto dessa arrecadação, sem saber necessariamente se o contribuinte está dentro de algum tipo de malha que poderia eventualmente suscitar algum indício de ilicitude, mas justamente com o objetivo de capturar o valor dessa penalidade. E isso, no nosso entendimento, poderia ser contornado de duas formas, essencialmente. A primeira, como proposto originalmente, se nós tivéssemos uma fiscalização unificada, ou
ainda uma segunda hipótese se houvesse, dentro do texto, uma determinação e não uma faculdade de haver a delegação da competência para fiscalização entre os entes federativos, né? O termo que o projeto de lei usa é poderá, né, fazer a delegação recíproca da fiscalização. E, nesse sentido, nossa interpretação é de que o termo ideal para esse projeto de lei seria deverá. A gente criaria uma regra de competência, uma regra de prevenção do auditor que primeiro chegar para fazer essa fiscalização. E se, ao cabo dessa fiscalização, for gerado um auto de infração, isso poderia ser aproveitado tanto para o IBS como para a CBS, ou seja, teriam 2 autos de infração com a mesma matéria tributável que foi identificada ali pelo auditor fiscal. O terceiro ponto diz respeito à questão das multas nas autuações do IBS e da CBS, né? A gente identificou que existe o potencial de superação em valor de multa de 100%, que é o valor do próprio tributo, né? No PL 68, existe um regime especial de fiscalização, tal do REF, né, que permite que a fiscalização imponha ao contribuinte que está sujeito a esse REF uma multa duplicada, ou seja, 75 vezes 2, que é um percentual que supera o que já foi definido como STF, como parâmetro, e que foi, aqui nessa casa mesmo, na Lei 14.689 do final do ano passado, a Lei do CARF, estabelecido como teto para a imposição de multa na esfera federal. Então, nesse ponto, a gente pleiteia que haja justamente um espelhamento do que acontece na via federal, que a gente tem um aprimoramento desse regime especial de fiscalização, porque, de fato, especificamente o inciso 5º, né, do rol de hipóteses que permite a imposição desse regime especial, ele é demasiadamente longo e ele considera que são infrações reiteradas justamente um auto de infração em períodos subsequentes, né? Então, qualquer contribuinte grande que tenha um auto de infração de 2 períodos e o período de apuração é mensal, ele potencialmente está dentro do REF e já está sujeito à imposição de multa de 150%, trazendo mais complexidade, porque justamente vai provocar uma reação dos contribuintes que tiverem essa imposição, alegando justamente o precedente do STF e utilizando como reforço argumentativo a própria questão da lei federal, né? Eu tinha trazido também um outro tema que o colega vai tratar na sequência, então eu vou aproveitar para tratar de outros pontos que eu tinha me programado para, se o tempo permitisse. E aí, muito rapidamente, presidente, para ficar dentro do tempo, eu gostaria de chamar a atenção, já dentro da marcha processual, para 2 situações que a gente avalia como críticas. Nesse contexto, a gente entende que tem 2 situações muito específicas que mereceriam ou a extinção do processo de plano ou, no mínimo, a paralisação. A extinção, a gente enxerga que seria cabível quando, por exemplo, você tem uma decisão judicial, uma decisão administrativa, na primeira instância, que aplica um precedente judicial que é vinculante, né? A gente tem lá, no texto que foi proposto, um rol de hipótese que dispensa o recurso de ofício, ou seja, aquele reexame na segunda instância de uma decisão que foi favorável ao contribuinte na primeira instância. Só que, partindo do racional que inspira esse próprio artigo, e talvez eu me arrisco a dizer que esse é o melhor artigo que a gente tem, é um artigo muito bem construído dentro do texto do contencioso, que, para ele ficar perfeito, ele caberia a inclusão de um inciso para dispensar esse recurso, na hipótese de a decisão ter aplicado justamente um precedente vinculante, porque justamente, diante dessa vinculação, a decisão de segunda instância tem que ser rigorosamente idêntica, né? Então, na nossa visão, não faz sentido, não tem interesse processual nesse recurso. E a questão da paralisação seria, na nossa interpretação, na mesma lógica do sistema de precedentes vinculantes, quando há afetação de um processo pelo STJ ou pelo STF, que o processo administrativo seja paralisado e, uma vez definido o conceito, a gente aplique isso também dentro do contencioso administrativo para prevenir, inclusive, que, no caso de a decisão ser favorável ao contribuinte, se ele já está discutindo na via judicial, os entes federativos sejam condenados em verbas sucumbenciais e, eventualmente, até no ressarcimento dos custos de garantia. E aí, para terminar, presidente, muito rapidamente, a gente entende, essencialmente, que o recurso de agravo é um recurso essencial dentro do contencioso administrativo, que deve estar previsto dentro do texto legal e não simplesmente nos regimentos internos dos tribunais. A gente teve uma experiência no CARF,
com esse assunto, porque a legislação do CARF era muito antiga, da década de 70. E o recurso de agravo estava previsto exclusivamente dentro do regimento interno do tribunal. Como o regimento é aprovado por uma portaria, um ato administrativo pode tirar ou recolocar esse instrumento dentro do ordenamento jurídico. E isso é muito ruim. Só que, na esfera federal, isso foi resolvido aqui no próprio Senado, dentro da Comissão de Juristas do Senado. O senador Efraim acolheu, né, a nossa sugestão no sentido de incorporar o recurso de agravo dentro da lei do processo administrativo para justamente solucionar essa questão. E aí, para finalizar, a gente entende também que o expediente de uniformização das decisões conflitantes entre o IBS e a CBS deveria ter uma natureza de recurso. Por quê? Porque o contribuinte é o maior interessado em ter a uniformização das decisões, né, que são, de alguma forma, incompatíveis entre si. E, ao mesmo tempo em que você tem o expediente de uniformização, deveria ser assegurado ao contribuinte a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, enquanto justamente não vem essa uniformização para definir se o tributo é devido ou não, né? E aí, em último caso aqui, a gente tem também a questão dos embargos de declaração, ou pedido de retificação de julgado, que é o termo técnico que o PL usa, né? Que a gente entende que deveria haver uma ampliação dos legitimados para opor esse recurso, porque hoje ele está disponível simplesmente para o contribuinte e para a Fazenda. Só que, muitas vezes, a própria autoridade preparadora, a unidade lá na origem, não tem condição de fazer a execução da decisão de uma forma adequada por conta de vícios naturais do processo, que podem ser omissão, pode ser contradição, pode ser uma obscuridade. Então, se a gente espelhar a regra que tem hoje no CARF, que a gente entende que é mais próxima do ideal, para o IBS também, a gente vai ter uma oportunidade de ter um contencioso mais célere, mais lógico e mais transparente, em compatibilidade com o que foi definido pela emenda constitucional. Muito obrigado pela atenção, senhor presidente. Obrigado, Marcelo. É importante ressaltar aqui que o PLP 108 ainda está, né, passivo de mudança, tem destaques ainda para ser votado na Câmara. Então, eu vou pedir aqui aos nossos expositores, assim, né, se for alterado o texto, né, que encaminhe para nós depois a emenda, né, as emendas para manter aquilo que vocês estão defendendo, né? Para que a gente possa, se for mantido, aí, né, se for modificado lá, ótimo, né? Talvez essa reunião aqui possa até ajudar lá os deputados a entender um pouco mais, né? Bem, vou passar agora para a Suzy, para falar. A Suzy é a nossa advogada e doutora em Direito Tributário pela PUC de São Paulo. Boa tarde a todas e a todos. Senador Alci Lucas, é uma honra estar aqui e eu gostaria de cumprimentá-lo por esse trabalho incansável que Vossa Excelência vem fazendo com relação à reforma tributária, com inúmeras audiências públicas, ouvindo todos os setores, anotando e realmente tentando ouvir a sociedade civil, porque nós sabemos que o PLP 68 e o 108 foram muito bem elaborados, mas só por membros do governo. Nós, sociedade, não fomos ouvidos. E eu gostaria de falar sobre o texto do 108, que já está aprovado, que não foi matéria de destaque, e que ele trata da questão da fiscalização e do contencioso. E, para mim, essa é uma questão muito importante. Eu fui vice-presidente do CARF por 5 anos e, dentro do meu doutorado, foi sobre o processo administrativo e é sobre isso que eu queria falar. Quando houve o IVA dual, isso foi aprovado na emenda constitucional 132, foi aprovado que esses dois tributos, eles seriam idênticos. Tanto que o artigo 149C fala que o fato gerador, a regra matriz, todos esses itens são iguais. O que difere? O sujeito ativo da CBS, que é a União, para o IBS, que é Estados e Municípios, e as alíquotas. Então, não faz sentido que fiscalização, administração e contencioso sejam diferentes. O que nós temos... Quando chegou para o Senado, o texto que saiu da Câmara, ele saiu um IVA dual bem, vamos dizer, com problemas. E esse Senado Federal, ele fez uma adequação importantíssima ao texto para trazer que, ao lado de competências que poderiam ser únicas, exclusivas do Comitê Gestor, que são as que estão no 156B, nós teríamos também, o Senado colocou os parágrafos de 6º a 8º, que
prevê a possibilidade de que tribunal administrativo, cobrança, administração, fiscalização sejam únicos. Então, quer nos parecer, para nós que estamos estudando, que havia uma possibilidade de teriam duas opções depois da emenda constitucional 132. Nós temos duas instituições, Receita Federal e Procuradoria de um lado, Comitê Gestor e Procuradorias do Estado de outro. Mas esses órgãos, eles poderiam agir de forma separada para administração, fiscalização e contencioso, ou agir de forma uniformizada, única, o que custará muito menos para a sociedade, seja em valores diretos, né, por causa do orçamento, seja no custo Brasil, que isso envolve as empresas. Mas o PLP 68 e o 108, por não terem ouvido a sociedade, o que eles fizeram? Eles trouxeram dois caminhos diferentes, com ritos diferentes e sem previsão de discussão do crédito para o IBS. Vejam só, senhores, quando o PLP 108, ele copia o administrativo do ICMS, ele não traz a possibilidade, senador Isalci, do contribuinte entrar com pedido de ressarcimento e ter um processo administrativo. Isso não está previsto no PLP 108. E a Câmara nada acrescentou com relação a isso e não há destaque nesse sentido. Então, o que nós temos? Nós temos um PLP 68 que já traz ali competências para comitê gestor e para Poder Executivo da União fazer fiscalizações, uma possibilidade de uma fiscalização e de um contencioso para os lançamentos de pequeno valor. E o 108, ele traz um comitê gestor que eu acho que aqui nós temos algumas pegadinhas que podem custar muito para a sociedade civil. Onde estão elas? O comitê gestor, ele vai coordenar toda a administração. Ele pode solicitar a cessão dos servidores das carreiras das administrações tributárias. Então, certamente, o tribunal administrativo que ficará embaixo do comitê gestor, porque isso está previsto no PLP 108, ele vai pedir, né? Todos os estados vão ceder os seus auditores para que sejam julgadores. Quem vai pagar? O comitê gestor. Agora, aquele auditor lá daquela cidade da região norte, ele vai ter que ser equiparado ao maior salário do auditor da região sul e sudeste, com um custo muito alto. Então, nós temos que criar a regra, se isso continuar, para que não sejam indicações políticas, para que nós tenhamos um tribunal técnico. Porque quem vai decidir quanto cada um vai ganhar é o presidente do comitê gestor. Né? Então, nós temos aqui algumas coisas muito sutis que nos levam a pensar. E o desenho desse contencioso administrativo, ele é contra-intuitivo quando a gente fala de uma reforma tributária que veio para simplificar. E aqui eu vou passar rapidamente, porque o tempo já vai. Como que a gente esperava que seria nessa versão unificada? Se o fato gerador é o mesmo, porque o fornecimento de bens e serviços que vai gerar o IBS e a CBS é o mesmo. Eu teria que ter uma fiscalização unificada, que o split possivelmente vai trazer muito isso, com um único lançamento de IBS e CBS, que vai ser ou uma mediação frutífera, o meu querido amigo Dr. Felipe provavelmente vai falar sobre a necessidade de legislação sobre mediação, ou impugnação, que vai para a primeira, segunda instância e para uma instância uniformizadora. O que nós temos com os dois PLPs? Nós temos dois ritos diferentes, a partir do mesmo fato gerador, lançamentos que podem acontecer em momentos diferentes. O da CBS, o processo administrativo, desde o lançamento até o processo, segue o rito do decreto 70235, que, se Deus quiser, vai ser substituído pelos PLs que estão aqui no Senado, o senador Isalci, e temos o rito do PLP 108, que é um rito completamente diferente. No 108, por exemplo, como eu disse, não há previsão de discussão sobre crédito. Então, veja, um contribuinte que tem crédito de CBS e de IBS, para o CBS, ele vai para o CARF. Para o IBS, ele morre no comitê gestor, sem chances de processo administrativo. As instâncias são diferentes, a legislação é diferente, e mais do que isso, que o meu colega Salucci vai falar, os julgadores de segunda instância do IBS não podem afastar ilegalidade de instruções normativas e portarias, como os julgadores do CARF podem.
Mas, para mim, o que pega é que o PLP 108, querendo homenagear os tribunais já existentes, criou um monstro que vai custar caríssimo para a sociedade. Porque ele fez uma previsão de um tribunal administrativo que vai ter uma Câmara em cada estado. Então, o estado que lavrar o auto de infração vai ser ele o responsável por julgar. E ainda que o estado que lavrar não seja necessariamente o que vai receber o IBS, a multa fica para ele. Olha as pegadas que estão aí no PLP 108. Então, nós vamos ter 27 câmaras dos 27 estados. Cada câmara, em primeira instância, vai ter turmas, uma ou mais, de 5 julgadores, todos dos servidores públicos. E, segunda instância, com 9 julgadores. 4 julgadores dos servidores públicos, 4 indicados pelas confederações e uma turma de uniformização. Então, nós começamos um tribunal... Peraí. Esse tribunal, se cada estado tiver uma Câmara com uma turma, nós vamos ter um tribunal que é para julgar um tributo, que é para ser muito simples, com 387 julgadores. Se nós tivermos com 2 turmas, vão ser 774 julgadores. Esse número, senador Isalci, de 380 julgadores, ele vai ser um tribunal maior do que de 16 tribunais de justiça da federação. Tribunais de justiça que julgam civil, criminal, infância e juventude, empresarial, sucessões, família, tudo. Então, é absurdo. Quanto nós vamos gastar? Quanto ganha? Qual que é o salário máximo de um auditor no Brasil de São Paulo, que ganha 30 mil? Quanto isso vai custar? Sem contar os suplentes e toda a organização que isso vai ter. Vejam, senhores, a segunda instância do CARF, que julga mais de 10 tributos, tem 180 julgadores. A segunda instância, pelo PLP 108, começa com 243 julgadores para julgar um único tributo, que é para trazer mais simplicidade. Então, atualmente, nós temos 10 DRJs no Brasil todo, 10, que vão ser versus 27. Eu conversei pessoalmente com a secretária do Contencioso, que já esteve aqui muitas vezes, a doutora Cláudia Pimentel, e o que ela me disse, que hoje o número é grande de julgadores em razão do número grande de estoque que tem, a Ana Cláudia sabe disso, que é da segunda Câmara, dos julgamentos de imposto de renda da pessoa física, que agora, depois de um tempo que mudou isso, que vem a notificação, não tem autuações. Então, a gente vai ter em breve uma redução disso. Então, olhem a diferença da estrutura federal para a estrutura estadual. Os números e o desenho, ele diz por si. Então, a proposta que já foi até encaminhada, que eu fiz essa apresentação também na Associação Comercial de São Paulo, já trouxemos a proposta, é uma administração compartilhada, porque não faz sentido não ser, até em razão do split payment, uma fiscalização única com um processo único, com uma Câmara de uniformização paritária. Se isso não for possível, porque a gente sabe que a questão é política, que não tenhamos 27 câmaras, talvez 5 pelas regiões, né? Mas com o mesmo rito. Se aqui está estudando tanto, se passou pela comissão de juristas, por que não aproveitar o mesmo rito tão estudado? E, para finalizar, as sugestões de uma estrutura única de julgamento de CBS e IBS vai ser muito melhor para todos. O outro lado diz o seguinte, mas, gente, nós vamos sair de 27 tribunais administrativos estaduais, mais de 5 mil em potenciais tribunais do ISS. Eu não quero olhar para o passado, eu quero olhar para o que é melhor para o futuro. E para o futuro, para esse Brasil que nós queremos, uma única instância será muito melhor. Regras processuais que sejam as mesmas e essa estudada pela comissão de juristas e julgadores escolhidos de forma independente. Se continuar essa forma do comitê gestor, eu e muitos que estão estudando, estou finalizando, temem pela indicação política, né, dos estados e dos governadores. Então, muito obrigada pela atenção dos senhores, era essa a minha contribuição. Obrigado, Suzy. Bem, vou passar agora... Aliás, deixa eu prestigiar aqui também os nossos expositores de videoconferência. Felipe Salto. Felipe, ele é economista-chefe, já esteve aqui com a gente, era o nosso presidente do IFE. Felipe, contigo. Boa tarde a todos.
Em primeiro lugar, só para testar se vocês estão ouvindo bem. Tá bem, tá ótimo. Cumprimentar o senador Exalcir. Um prazer participar, ainda que virtualmente, né? E em nome dele cumprimentar todos os presentes aí para contribuir nessa audiência pública e dizer que para nós aqui da Warren Investimentos também é uma honra poder participar desse debate tão fundamental que envolve tópicos da regulamentação da reforma tributária, sobretudo do projeto 108. Eu, ouvindo a doutora Suzy, não posso deixar de dizer que concordo em muito do que ela falou, porque, de fato, a lógica do gestor, e eu tenho falado sobre isso desde as discussões da PEC, que redundou na emenda constitucional 132, esse comitê gestor é muito preocupante. É sintomático que nós estejamos discutindo aqui na Casa da Federação esse tópico, porque, no fundo, como já vaticinou o professor Paulo de Barros Carvalho, a professora Isabel Derzi também falou sobre isso no Fórum Jurídico de Lisboa, que eu tive a oportunidade de participar nesse ano também, ambos catedráticos, né, do direito constitucional, conhecem muito a temática, e eu que sou economista bebo muito na fonte deles, e acho que os formuladores dessa reforma deveriam ter bebido muito mais na fonte dos juristas e menos na fonte de nós economistas, né, para que resultados como esse do comitê gestor não tivessem acontecido. E eu explico, né, a CBS é uma contribuição que vai juntar o PIS/PASEP e a COFINS. E, naturalmente, essa era uma ideia que já vinha sendo discutida, inclusive proposta do ex-secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, para que fosse feito por lei ordinária, inclusive. São impostos, são tributos muito parecidos, e é uma ideia antiga. A Receita Federal tem expertise, tem gente bem paga para fazer isso, profissionais gabaritados, e certamente a transição curta também vai ajudar a que a gente tenha menos percalços e problemas para transitar dos atuais tributos federais, esses dois que eu mencionei, para a nova CBS. Tem questões importantes que envolvem o imposto seletivo e a questão do IPI e a proteção adicional criada para a Zona Franca de Manaus, mas não é o momento de entrar nisso agora, porque eu quero focar no problema central, que é o IBS e a sua governança por meio desse comitê gestor. Eu me lembro que quando o secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, com o governador Rodrigo Garcia, eu recebi o meu amigo Bernardo Api, que então estava como estudioso do Centro de Cidadania Fiscal, e ele apresentou a proposta. O comitê gestor chamava-se Agência Centralizadora. Era um nome muito mais fiel ao que realmente essa instituição será, porque ela será uma agência centralizadora. Vejam, senhores, que ele vai arrecadar, partilhar os recursos, devolver crédito para contribuinte, dirimir conflitos que eventualmente ocorram e que certamente vão ocorrer aos montes, como hoje já ocorre no âmbito do ISS e do ICMS, e ainda vai ser o responsável por gerenciar toda a jurisprudência dos autos de infração. Imagine que um auto de infração seja lavrado no âmbito da CBS, por um fato muito similar, e por um fato muito similar também se lavre um auto de infração no âmbito do IBS. Aí o auditor da Receita Federal vai ter uma justificação no auto que ele exarou, e o auditor do IBS, que aliás, quem vai ser o auditor do IBS? Vai ser o auditor fiscal do Estado, alçado a servidor federal? Quem vai ser a mão de obra do comitê gestor? Como é que vai funcionar essa instituição, né, que está sendo criada e que, repito, como disse o professor Paulo de Barros Carvalho e como disse a professora Isabel Derzi, é uma instituição que fere o Pacto Federativo, né, que é uma cláusula pétrea da Constituição. Então, quando houver esse tipo de conflito, como a CBS e o IBS são a mesma coisa, sendo a única diferença quem gerencia, né, vai haver a previsão de um órgão chamado Fórum de Procuradores. O problema não é o fórum em si, o problema é essa lógica que se criou, em que o comitê gestor vai ter que ter tanto poder que, para funcionar, ele vai ser mais poderoso do que qualquer governador ou governadora de estado. Isso é muito grave, né? Veja, o comitê vai ser composto de 54 pessoas,
sendo metade estados e metade municípios, incluindo o critério populacional, que, diga-se de passagem, foi uma vitória que o governador Tarcísio de Freitas conseguiu ao levar algumas questões sobre a Câmara de Compensação, que era uma proposta alternativa dos auditores fiscais de São Paulo, e que não foi nem sequer debatida à altura pelos formuladores da Secretaria Especial da Reforma Tributária. E, apesar desse critério populacional, eu vejo muita dificuldade para que o comitê gestor funcione. Por exemplo, o cerne, a alma desse comitê gestor vai ser o tal do split payment. Eu sempre brinco que tem um nome, que toda vez que a gente quer falar algo que impressione, tem sempre um nome em inglês bonito e ninguém sabe explicar direito como vai funcionar. Veja, me dê um exemplo de mais do que 2 empresas e 2 contribuintes, né, 2 consumidores, e como esse split payment funcionaria na prática. Infelizmente, os formuladores da emenda 132 não foram capazes de mostrar, né? Quem que está desenvolvendo esse sistema? Quem vai garantir a confiabilidade, a rastreabilidade dos valores, também a devolução automática dos créditos que vem sendo prometida dos créditos tributários, né? Aliás, a respeito dos créditos tributários, fez uma confusão muito grande, porque o ICMS já é o nosso IVA, já existe um IVA no Brasil que chama-se ICMS, com regime de créditos e débitos. Quando eu produzo essa xícara aqui de louça, a matéria-prima que é utilizada gera, por ser um insumo, créditos que são abatidos do imposto devido na etapa subsequente. O problema do crédito acumulado é outro. Em razão das hipóteses legais, por exemplo, da isenção da imunidade das exportações, prevista lá na Lei Candir, que leva os estados a acumularem esses créditos para poderem fazer a devida auditoria e em seguida devolver. Mas, na prática, muitos estados acabaram se financiando em cima dos contribuintes sem devolver para os exportadores parte desses créditos que seria, de fato, devida. Então, essa questão federativa, senadores Alci e colegas todos que estão aí presentes, né, me preocupa bastante. Quando eu ouço os colegas economistas, outro dia num debate com o economista Samuel Pessoa, falando que o IVA vai promover um aumento no PIB de 15% a 20% em tantos anos, eu fico boquiaberto, porque eu publiquei recentemente um capítulo no livro do professor Fernando Facuri Scaffi e coautores, e nesse capítulo eu mostro, por meio de uma pesquisa que foi feita, que os países que têm o sistema de IVA têm um sistema diferente do outro. Não é um modelo padrão que simplesmente vai ser copiado pelo Brasil e magicamente do outro lado nós vamos ter um crescimento econômico mais alto. Ao contrário, nós vamos ter muitos problemas. Recentemente, recebendo aqui também na nossa corretora o Everardo Maciel, né, que é alguém que deveria ter sido muito mais escutado em todo esse processo, pela experiência que teve de 8 anos no governo Fernando Henrique, comandando o Fisco Federal, a Receita Federal do Brasil, fiquei ainda mais preocupado, né, porque ele tem um olhar jurídico interessante e de quem tem muita experiência prática, né, também nessa matéria, em que ele mostra o seguinte: cada dispositivo introduzido, cada novo princípio constitucional introduzido, esses princípios e dispositivos novos vão produzir um sem número de questionamentos e de piora do contencioso tributário, não só administrativo, mas também judicial. Então, o comitê gestor é uma estrutura que só tem um jeito de funcionar, se ele for o órgão mais poderoso da República. E isso é gravíssimo, porque nós estamos falando de uma centralização e de uma perda de poder de arrecadação, que, por sua vez, é a fonte de financiamento de boa parte das políticas públicas realizadas pelos senhores governadores e pelas senhoras governadoras em todos os territórios dos estados e dos nossos municípios. Certamente eu estourei o tempo, senadores Alci, mas agradeço pelo espaço, pelo convite mais uma vez e fico à disposição de vocês. Obrigado, Felipe. Vou passar também para uma mulher, a senhora Melissa Castelo, que é procuradora da Fazenda do Rio Grande do Sul. Boa
Boa tarde a todos e a todas. Senador Exalci Lucas, muito obrigada pelo convite para estar aqui. Eu vim, então, expor um pouco do trabalho que foi feito no Pátio RTC, então, na condição de quem esteve trabalhando dentro do GT18, que é o GT que estruturou o comitê gestor do IBS dentro do PAT, e ao contrário dos que me antecederam, eu acho que eu trago uma fala mais positiva, né? No sentido de que muita coisa boa já foi feita e sempre ciente de que a gente tem pequenos avanços que podemos ter também. Tá? Eu tenho uma apresentação que eu vou compartilhar aqui com os senhores. Tá? Então, a minha fala, um pouquinho ao contrário da fala da doutora Suzy, da fala do doutor Marcelo, que focaram muito no contencioso administrativo, eu vou falar um pouco da estrutura mesmo do comitê gestor. Tá? Até porque eu acredito e tenho fé que o contencioso será muito mais singelo do que os contenciosos que a gente enfrenta hoje em dia, né? Então, o que eu queria analisar com os senhores é o comitê gestor como uma ferramenta de segurança jurídica para a cobrança do IBS. E daí, para a gente entender sobre isso, a gente tem que pensar o que é segurança jurídica. E a gente fala muito, e ao fim e ao cabo, o que os contribuintes querem? Os contribuintes, eles querem previsibilidade, uniformidade e obediência às regras, né? E como é que se consegue isso no ramo do direito? E a gente vem sofrendo no nosso país com muita incerteza e com muita insegurança em virtude de litígios entre fisco e contribuinte, que é uma página que eu acho que todos que estamos aqui debatendo a sério a reforma tributária, a gente quer ultrapassar e avançar para um cenário de menos litigiosidade, né? E quando a gente olha para o PLP 108, a gente vê que já teve grandes avanços nesse rumo a uma maior uniformidade, né? Para começar, é indiscutível que o próprio modelo do IBS, ao eliminar 27 leis estaduais de ICMS e 5.500 leis de ISS, e trazer tudo para um regulamento único, e mais, para um regulamento único que ele vai ser dialogado e vai ser estruturado junto com o regulamento da CBS, vai trazer uma maior uniformidade e previsibilidade ao sistema, né? Da mesma forma, os instrumentos de uniformização da interpretação, através do Comitê de Uniformização ou através do Fórum de Harmonização, também asseguram uma maior previsibilidade e uniformidade. E aqui eu quero destacar pontualmente algo que foi fruto do trabalho que foi feito ali na Câmara dos Deputados, que é um avanço na harmonização da jurisprudência do IBS e da CBS, né, através da inclusão pelos deputados do artigo 111, que prevê a harmonização do contencioso, tá? Então, a harmonização do IBS e da CBS será realizada pelo Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias. Então, ao trazer isso para dentro do texto do Projeto de Lei Complementar 108, a gente avança num sentido de que eventuais interpretações diferentes entre os dois tribunais, e aqui, assim, eu entendo muito bem a fala da professora Suzy Gomes Hoffmann, no sentido de que poderíamos ter um contencioso administrativo único, mas lembrando que foi opção do legislador constituinte ter dois tributos, um IBS e um CBS, e na medida em que houve essa opção, se facultou aos estados e aos municípios preservarem a sua esfera de autonomia para ter um próprio contencioso, né? Mas na medida que a gente tem dois órgãos de julgamento administrativo distintos, tem que ter um mecanismo de harmonização lá no topo que vem através desse artigo 111, né? E no artigo 111, o grande avanço que eu gostaria de destacar aqui foi a previsão de que quando o Comitê de Harmonização estiver harmonizando decisões administrativas, ele vai ouvir obrigatoriamente o Fórum de Harmonização Jurídica das Procuradorias, que é o órgão em que está o conhecimento de interpretação jurídica. E por que isso é importante? Porque isso me assegura previsibilidade e alinhamento com a decisão dos tribunais superiores, que ao fim e ao cabo a gente pode ter muita dificuldade em tribunais administrativos quando eles se afastam da orientação dos tribunais jurisdicionais. E aqui a gente tem um grande avanço no projeto de lei que foi feito dentro da Câmara dos Deputados para que isso aconteça de forma mais fluida, né?
Mas a gente pode avançar mais, e aqui eu vou trazer 3 pontos em que eu acredito que a gente poderia andar um pouquinho mais, de uma forma um pouquinho mais arrojada, né? E nessa mesma linha de ouvir a assessoria jurídica, ou ouvir os órgãos jurídicos do Estado e os órgãos jurídicos do município, tem um projeto de emenda ao projeto de lei complementar 108, que foi proposto na Câmara dos Deputados, mas que não foi acolhido pelos deputados, um projeto de emenda que indicaria a presença de procuradores do Estado ou de procuradores do município, de um dos representantes da diretoria de procuradorias nas reuniões do Conselho Superior do Comitê Gestor do IBS. Tá? Quem é o Conselho Superior do Comitê Gestor do IBS? É o órgão de cúpula, formado, então, por secretários da Fazenda, por secretários dos municípios, que vai decidir sobre a gestão do Comitê Gestor. Aqui eu não estou falando de contencioso, mas a gente quer que essa gestão do Comitê Gestor esteja alinhada com as melhores práticas de interpretação jurídica. E por força da nossa Constituição, quem dá a interpretação jurídica no Estado são as procuradorias, né? Então, a proposta aqui não é uma proposta de um representante da diretoria de procuradorias com poder de voz ou voto, mas um representante no papel de conselheiro, bem de consultoria jurídica, tá? Então, aquela pessoa que está ali para assessorar os integrantes do Conselho Superior do Comitê Gestor. Então, essa seria a primeira sugestão de aprimoramento do sistema, como forma de assegurar que o Comitê Gestor do IBS não se afaste das melhores diretrizes de legalidade e de segurança jurídica. Uma segunda sugestão de aprimoramento seria lá no artigo 38, é o artigo que trata da diretoria de procuradorias, e esse artigo, ele elenca competências, tá? E no inciso 1º nos diz que a consultoria e o assessoramento jurídico do Comitê Gestor são feitos pela diretoria de procuradorias. Evidentemente, quem dá assessoria jurídica é o jurídico, né? Dentro de uma empresa, quem é que dá consultoria jurídica é o jurídico, né? E aqui a sugestão de aprimoramento é no sentido de deixar mais claro quais são os atos que devem ser analisados pela diretoria de procuradorias, né? E que seriam os atos normativos como um todo. E em boa parte das procuradorias, em boa parte dos estados, dos municípios, e acredito que na União também, esse tipo de ato, ele é submetido à análise da procuradoria também, então seria uma forma de alinhar com o que já é feito, né? E a terceira sugestão, que também foi objeto de debate na Câmara dos Deputados e que vai ser levado aos senhores no Senado quando o projeto de lei complementar chegar no Senado, é a sugestão de assegurar que a inscrição em dívida ativa, nos casos em que o Comitê Gestor fizer a inscrição em dívida ativa, que são os casos de delegação prevista no inciso 7º do parágrafo 1º do artigo 2º, nesses casos, somente nesses casos, a inscrição em dívida ativa seja feita dentro da diretoria de procuradorias. E por que isso? Porque a inscrição em dívida ativa ela é ato de controle de legalidade. Então, da mesma forma que a análise jurídica dos atos normativos é importante por procuradorias, aqui é importante a gente ter uma análise jurídica de controle de legalidade e da mesma forma como isso já acontece em estados e municípios, na questão da análise de atos normativos, isso também já é a realidade na maior parte dos estados, tá? E eu só fiz o levantamento de dados dos estados, mas o fato é que quando a gente mapeia todos os 27 estados e o Distrito Federal, tá? Deles, 19 estados, eles inscrevem em dívida ativa. Alguns, eles têm o que a gente chama de gestão plena da inscrição em dívida ativa e outros, eles têm uma gestão parcial. Mas todos eles fazem esse controle de legalidade através das suas procuradorias, tá? E esses 19 estados, eles representam 81% da população e 84% do PIB. Então, ao dizer que eu vou atribuir, eu vou dar essa atribuição para as procuradorias, para a diretoria de procuradorias, eu nada mais estou fazendo do que me alinhar ao que já é feito em estados que representam 81% da população do país, né? Então, eu fico com um tratamento mais uniforme em relação ao processo de inscrição em dívida ativa que é feito
nos estados e em relação ao processo de inscrição em dívida ativa, que também é feito na União. Feitas essas sugestões, eu agradeço muito a oportunidade e fico plenamente à disposição para tentar avançar nesses projetos de lei. Muito obrigada, senadora Exaussi. Obrigado, Melissa. Bem, já que falamos do Rio Grande do Sul, vamos ouvir então o presidente da Federação Nacional do Fisco Estaduais e aqui do Distrito Federal, o Francelino Valença. Olá, boa tarde. Gostaria de saudar o senador Exaussi pela oportunidade de estarmos aqui debatendo um pouco sobre a regulamentação da reforma tributária. Com satisfação, saudar todos os participantes da mesa, né, na pessoa do senador Exaussi, e uma saudação especial para o meu amigo Fábio Macedo, que é o presidente da FENAM, não poderia deixar de fazer. Bom, a gente tem o privilégio de ouvir vários especialistas, doutores. Eu continuo sendo estudioso até hoje da área tributária e fico muito feliz de poder esclarecer alguns pontos, inclusive uma coisa que está nos deixando preocupados. Vou começar com a preocupação, depois eu vou para uma sugestão. Qual é? O comitê gestor ele é estruturado com o Conselho Superior e as diretorias executivas. Conselho Superior, diretoria executiva e suas diretorias. E nessas diretorias executivas, né, por exemplo, nós temos a de fiscalização, arrecadação, tributação e também das procuradorias. Ela é uma das diretorias. E como muito bem a doutora Melissa explicou, as procuradorias dão assessoria jurídica, são consultadas, tem a consulta. Mas uma coisa que está deixando a gente um pouco preocupado enquanto administração tributária é que acima da administração tributária, acima da fiscalização, da arrecadação, da tributação, de tudo isso, nós temos o Conselho Superior. E o Conselho Superior é composto por representantes políticos eleitos pela população, que são, em tese, muito possivelmente, aí a gente está falando dos representantes indicados pelos governadores e prefeitos ou quem ele indicar. Esses que vão fazer parte, muito possivelmente secretários de Fazenda. A proposta de colocar uma carreira que não indicada como superior, que aí sim é das procuradorias, que dão consultoria no Conselho Superior, em que nós teremos subordinado, de certa forma, as atividades de fiscalização, nos deixam muito apreensivos. Porque até então, nós não temos nenhum ato dos colegas dessa profissão, né, dizendo ou impedindo ou tendo uma certa ingerência na atividade de fiscalização. Até porque na União pode ser diferente, mas nos estados, procuradores podem advogar. Os procuradores podem advogar. Os auditores não podem advogar. É por isso que nós que temos lançamento tributário somos impedidos porque é incompatível com o OAB. E ao ser incompatível com o OAB a advocacia, como é que a gente consegue vislumbrar acima do órgão e que nós estaremos subordinados ter alguém que exerce advocacia privada, que pode exercer essa advocacia privada? Isso realmente causa uma estranheza. Até porque as assessorias e a consultoria que é feita, e o Conselho Superior pode pedir, muito bem, os colegas da carreira podem informar, porque fazem parte do comitê gestor, mas não acima das demais carreiras. Vou aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte, e para explicar. Hoje, esse novo modelo tributário vai na linha de defesa do bom contribuinte, a conformidade, e aí sim tentar penalizar mais forte o sonegador, que não é o caso. O sistema foi feito para defender o bom contribuinte, inclusive aquele que permite que nosso crescimento econômico possa, né, gotejar, digamos assim, para todo mundo. Se ninguém empreender, né, o país entraria numa situação econômica desastrosa. Então, a gente tem que defender o empreendedor. O contribuinte digamos assim, formal, e o contribuinte, né, o material e aquele que é substituído. Mas, e a população que, em geral, no final, o contribuinte, de fato, não de direito, mas de fato, de direito, aliás, de toda a situação tributária. E hoje a gente tem uma definição a tomar nessa questão da reforma tributária, na regulamentação. Nós iremos permitir, aí eu vi o doutor Felipe Salto mais uma vez criticando a alíquota tributária, essa alíquota pode ser a maior do mundo, mais uma vez ele falou isso, a gente tem uma alíquota que talvez vai em torno de 26,5%, 27%, 28%, não sabemos ainda. Nós vamos experimentar qual vai ser a alíquota do IBS.
Mas a gente está diante de uma possibilidade do aumento indireto da alíquota do IBS. Onde é que está esse aumento? Bom, nós bem sabemos, e aí sim é uma defesa nossa, nós fizemos no Senado, na Câmara também, que é a possibilidade do contribuinte, já que é uma nova fase de cooperação entre os entes, cooperação entre as organizações, cooperação entre o Estado e a sociedade, do contribuinte recolher o seu tributo sem ser onerado em demasia. Isso a gente não pode permitir. É por esse motivo que a FENAFIS defende duas coisas. A primeira, que a inscrição em dívida ativa se dê no prazo de pelo menos 24 meses. Por que pelo menos de 24 meses? Porque em alguns estados nós identificamos que a inscrição na dívida ativa, por ela si só, em alguns casos, não são em todos os estados, em alguns casos, já gera uma cobrança judicial. E ao gerar cobrança judicial, nós estamos impondo ao contribuinte o pagamento dos honorários da advocacia pública, em patamares em torno de 20%. Então, se a gente tiver uma dívida ativa, no caso de uma dívida ativa pequeno, como foi proposto, inclusive, pelos colegas, de alguns colegas dos procuradores, de quase de 30 dias, era 180, houve debates de 30 dias, 90 dias, nós estaremos fazendo um ônus pesado ao contribuinte. Nós propomos ainda 24, está em 12 meses hoje, atualmente no PLP, a gente propõe 24 para que o contribuinte possa regularizar, se autorregularizar, fazer a transação tributária na via administrativa, essencialmente direta, haja vista que nós temos um dos maiores contenciosos tributários do mundo, com mais de 5,4 trilhões, 5,44 trilhões de reais. Naquele momento, representava 75% do PIB, hoje tem que atualizar, porque é os dados de 2020 do INSPER. Então, a gente tem visto que a questão judicial não é o melhor dos caminhos. Mas a função tributária deve ser vista, e nós defendemos, na via administrativa pelas administrações tributárias, haja vista que não há ônus para o contribuinte, já que nos estados, aí o Fábio dos municípios pode falar melhor, nos estados não há essa participação do fisco, e nós tínhamos até então, acredito, ao melhor juízo, 2 ou 3 que ainda tem alguma participação e autuação, que é um ponto que a gente está trabalhando até para evitar que isso aconteça, é que a gente defende o bom contribuinte. Aproveitando a oportunidade também, a gente defende que, e aí eu vi um debate interessante, a apresentação, sobre o contencioso administrativo, tributário. Mas é um ponto importante para ser colocado. Em nenhum local do mundo, em nenhum país democrático que nós temos conhecimento, tenhamos conhecimento, se alguém souber, nos diga, por favor, nós queremos conhecer esse país, nós não temos o contribuinte julgando para si próprio. O que é que a gente fala? O julgamento administrativo tributário, ele, em todos os países democráticos, ele é feito pela própria administração que revê seus atos, provocado ou não, com base, de certa forma, no princípio da autotutela. E o contribuinte satisfeito com a decisão administrativa pode recorrer ao judiciário. Tem o direito de recorrer, inclusive com previsão constitucional. Da forma que está, nós, mais uma vez, somos um ponto fora da curva, em que aquele que sofre a incidência da norma também decide se deve prosperar ou não, ou se ele cometeu uma infração administrativa tributária. Isso realmente não condiz, na nossa ótica, com princípios democráticos, até porque nenhum país adotou até então, só nós. E o IBS será um grande momento nós revermos isso. Em primeira instância, é a administração tributária, em segunda instância, o contribuinte faz parte, em terceira, também. E nós temos visto ao longo do CAF, tem pessoas que conhecem muito bem o CAF, processos administrativos tributários chegam a levar quase 10 anos, e se for para o judiciário também, tanto tempo quanto ou mais. Então, para ter um sistema que funcione mais severo e simplificado, em que pese, e aí eu me alinho àqueles que desde o início a gente escreveu o artigo também criticando, em que pese que, em certa medida, nós ferimos o Pacto Federativo, porque nós fomos ao encontro, de encontro, aliás, do poder de tributar dos entes federados sem uma constituinte, e aí na nossa ótica houve realmente também um arranhar desse Pacto Federativo, mas enfim, é o que nós temos hoje, é um sistema de simplificação tributária que é importante, guardar as devidas críticas já feitas aqui sobre o comitê gestor, sobre essa centralização que foi muito forte, a gente tem que manter também a independência dos entes federados, caso contrário nós também iremos incorrer no risco forte de cometermos algumas, como eu poderia dizer, alguns excessos a restringir-se toda a fiscalização
a poucas pessoas. Eu estou falando de um tributo que vai arrecadar em torno de R$1 trilhão, né? O número de hoje, na mão de poucas pessoas, sem descentralizar, e nós sabemos que a descentralização é algo muito importante no setor administrativo, para impedir, inclusive, que alguém cometa algum possível excesso. E a gente está falando de um excesso cometido de boa-fé, falando de um excesso realmente por centralização excessiva. E, deixa eu ver o tempo aqui, acho que eu estou no tempo, já está estourando o tempo. Queria finalizar nesse ponto só com mais um dado da questão da necessidade da transação administrativa tributária, e nós temos mais de 83,8 processos tramitando na esfera judicial. Então, acreditamos realmente que a conformidade da transação são os caminhos que devem, né, ser seguidos nessa regulamentação do tributo, e, mais uma vez, que essa transação tributária não cause nenhum ônus indireto da carga tributária, nem prejuízo para o contribuinte e para a sociedade. Essa é a razão que a gente defende que ela seja feita pela administração tributária, haja vista que nenhum de nós pode exercer atividade privada, especialmente na advocacia. Muito obrigado. Obrigado, Francelino. Vou passar para o Fábio Macedo, que ele é o presidente da Federação Nacional dos Auditores Fiscais de Tributos Municipais, FENAFIM. Boa tarde a todas, todos. Inicialmente agradecemos ao senador Exalci por abrir mais uma vez a oportunidade de falarmos sobre a regulamentação da reforma tributária, né? Agora no PLP 108. Congratular ao presidente da FENAFISCO, nosso amigo e conterrâneo Francelino, ao qual comungamos os diversos pontos colocados por eles. É a necessidade de uma segregação de função entre as procuradorias e as administrações tributárias, cada um cuidando, respectivamente, da cobrança judicial e a outra da cobrança administrativa. Isso é importante para o sistema. E vamos falar sobre um ponto específico da reforma tributária. Vou expor aqui a nossa apresentação, né? Que é... Estão me ouvindo e estão conseguindo ver aí a apresentação? Sim, ok. Pronto. Vou falar sobre a transição, né, do PLP 108 de 2024, né, o artigo 130 e 131. Isso foi objeto de uma demanda de alguns técnicos do grupo de trabalho, né, para saber pontos importantes nessa transição. Bom, qual é o objetivo da transição? Isso não pode fugir de mente. Suavizar a mudança do critério de partilha de receita do modelo atual, origem, onde se produz, para o destino consumo. Isso é extremamente importante, porque quando ocorrer a virada de chave, nós vamos ter uma situação preocupante para quem perde e que necessita ter recursos para manter a prestação daquele momento dos seus serviços públicos, o funcionamento do Estado, o funcionamento do município. E o período de transição, aquele que vai começar a extinção do modelo atual para o modelo futuro, ele é de 2029 a 2077. Antes é medições para determinar a alíquota. A extinção mesmo que vai acabar o ISS e o ICMS começa timidamente em 2029 e vai até 2032. E como é que vai ser a forma de mudar de um modelo para o outro, para não impactar? Vai se reter 90% no primeiro momento e vai diminuindo 2% ao ano do montante da arrecadação do IBS. E vai ser repartilhado entre os entes federados com base em um coeficiente de participação, que cada estado e cada município terá, definido a partir de uma receita média de um período de arrecadação. Aí é que está a questão. Qual o melhor período? Porque o que foi apresentado no PLP 108 foi de 2019 a 2026. O Senado tinha um período mais próximo ao início da transição, de 2024 a 2028. E qual a importância da transição para os municípios? O maior impacto vai ser nos municípios. A redistribuição de receitas no âmbito municipal deve ser quase 2 vezes o que vai ocorrer nos estados.
serão mais de 1.000 municípios que perderão receita, dentre eles as 14 capitais. Maiores perdas percentuais de receita, quer dizer, juntando ISS, cota parte do ICMS para o IBS municipal e cota parte do IBS estadual, vão ocorrer aonde? Nos municípios. Os estados, eles estimam que a perda fica em torno de 30% no máximo. Nos municípios vão ter caso de 30%, 40%, 50%, valores bem altos. Então, inicialmente, nós queremos mostrar a evolução do ICMS e o ISS. Se a reforma tributária ocorresse em 2003, o ICMS seria 12 vezes o ISS. Em 2023, não é nem a metade. Isso é fruto da eficiência das administrações tributárias municipais. Veja o impacto que teriam os municípios se a reforma tivesse ocorrido lá atrás. Mas vamos lá. O coeficiente de participação e a partilha. Você vai definir o coeficiente de participação de uma receita já passada, que não tem mais como você voltar. Você já vai perder a oportunidade, 2024 já está quase encerrando, de você se preparar para uma reforma. O município e o Estado só vão ter apenas 2 anos. Nós sabemos, a partir do presidente da Confederação Nacional dos Municípios, que há 1.800 municípios sem a nota fiscal eletrônica. Como é que eles estão preparados para essa reforma? E não só tem agora 2 anos. E o detalhe, 2019 são 10 anos para 2029. Muita coisa mudou. Em 2033, não tem mais ICMS e ISS, mas os efeitos desse período estabelecido do coeficiente de participação vai afetar o quê? A partilha do montante retido até 2077. Nós estamos deixando muita pouca margem para quem vai se preparar para a reforma para se adequar. E vamos ver o que ocorreria se fosse o período atual. Observe que na evolução, o ISS e a cota parte municipal são considerados, a participação dos municípios cresce. Tivemos até a pandemia aí nesse período. E pela regra do PLP 108, 2019 2023, é a linha de baixo, os municípios teriam um percentual bem menor. Olha a diferença, é uma perda de 1,3%. Eu não estou querendo defender se vai favorecer município A, B ou C, estou olhando o conjunto dos municípios. Como bem o nosso colega Francine colocou, o imposto de 1 trilhão. 1,3 de 1 trilhão são 13 bilhões, tem 90% lá que você só está garantido. Quer dizer, os municípios só pelo esse período vão perder quase 10 bilhões. E vamos projetar para o futuro, porque a gente usa o passado para projetar o futuro, não para dizer qual é o presente atual. Então, pegando essa taxa de crescimento de uma série de 10 anos, 2023 para trás, considerando pandemia, algumas crises, o ICMS cresceu uma taxa anual, crescimento real, de 1,03%, o ISS 3,92%. Isso é fato. Projetando no futuro, e considerando em 2024 que os governadores aumentaram a alíquota, aí, no caso, eles aumentaram a carga tributária. E é justo que ele tenha ser levado em consideração isso. Eles tiveram o ônus político de aumentar a carga tributária. Nós vamos ter o quê? Em 2019 a 2026, projetando isso, uma perda na casa de 26 bilhões do conjunto dos municípios. Vale destacar, sem levar em consideração essa questão de ICMS e ISS, que em 2024 alterou-se o critério de educação da cota parte do ICMS. Isso vai impactar na parte relativa a que os municípios têm direito ao imposto estadual. Vai haver uma redistribuição de receitas. E o que eu falei no início, todo estudo é analisado a partir do objetivo da norma, que é o quê? Impactar menos quem perde. Quem está ganhando quer que essa reforma já seja aplicada amanhã. E qual é a nossa proposta? Algo próximo que tinha o Senado em 2029, observa a receita em 2025, 2026 e 2027. Seria basicamente os 3 anos anteriores ao antecedente da partilha serem considerados nessa receita média. Dá tempo
você está bem mais próximo da realidade do que o ente vai sentir na mudança da origem para o destino. Você vai, de uma certa forma, garantir que ele tenha o menor impacto, principalmente aquele que perde, e a partir de 2034 em diante, 2031, 2033 e 2032. 3 anos anteriores à antecedente da partilha. E por que isso é importante no município? A gente tem que ter em mente que o município está pagando uma fatura para que todos tenham o melhor modelo tributário possível sobre o consumo. Os municípios vão perder o seu principal imposto de alto desempenho, o ISS. Isso preocupa 15 segundos. O ISS cresce mais do que o ICMS. Muitos contam com isso. E o desempenho do novo imposto ninguém sabe. As compras governamentais também vão impactar os municípios, que a gente falou na semana passada. Ao invés de ele ter 100% da arrecadação do ICMS, do ISS, eles vão ter 60%, 70%. Isso vai dificultar até a recuperação de quem perde. E o financiamento público da educação e saúde agora vai estar lastreado no que o município compra. Se o município deixar de comprar R$100, ele vai ter um impacto maior no financiamento do público da educação e saúde do que um particular deixar de comprar esse mesmo R$100. A perda também desses 26 bilhões é um outro ponto a ser colocado. Eu não sei quem ganha e quem perde. A gente não fez esse olhar, só uma preocupação. A transição é importante para que ele não tenha tanto impacto. Eu agradeço, o tempo está estourado, né? E deixar uma mensagem, né? Todo médico responsável pede exame recente para tratar seu paciente. Ninguém vai olhar o paciente e vai tratá-lo a partir do que ocorreu 10 anos atrás. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. É interessante, né, cara? O pessoal reclamando que está aumentando muito o imposto, que a carga já é altíssima, o outro dizendo que vai perder. Eu não sei quem é que está ganhando isso aí, né? Mas eu só sei que a gente precisava, antes de votar essa matéria, discutir primeiro qual é o tamanho do Estado que a gente queria, né? Que a gente quer. A reforma administrativa, o tamanho do Estado, o pacto federativo. Mas, no Brasil, nem sempre a gente começa pelo caminho certo. Mas eu, antes de passar já aqui para o Felipe, daqui a pouco a gente volta por videoconferência também, tem algumas perguntas aqui, na medida que vocês falarem aí, se tiver alguma coisa relacionada com a pergunta. Tem o Tiago aqui de Minas Gerais, está perguntando: como o governo pretende garantir a transparência e a participação da sociedade no processo de tomada de decisões do CG-IBS? O Marcelo do Rio Grande do Sul: qual será o grau de independência do comitê e de relação política com o governo federal? Larissa do Amapá: quais serão os critérios para a alocação do imposto sobre bens e serviços entre as diferentes regiões do país? William de Rondônia: como o comitê gestor do IBS poderá garantir uma repartição justa da arrecadação entre os entes federativos? O Júlio de Santa Catarina: como será possível assegurar que o comitê gestor irá atender às especificidades regionais sem prejudicar os estados? O Rodrigo do Rio Grande do Sul: de que maneira o comitê gestor do IBS garantirá uma distribuição equitativa da arrecadação tributária entre os entes federativos? A Lara do Distrito Federal: qual impacto dessa distribuição irá gerar nas finanças públicas? O Pedro do Rio de Janeiro: quais são os principais desafios que o comitê gestor do IBS enfrentará para garantir uma gestão eficaz no novo sistema tributário? Alexandre de São Paulo: haverá alíquota máxima expressamente fixada? Outros impostos integrantes do preço do produto e serviço serão excluídos da base de cálculo? E o Júlio de Santa Catarina: os estados terão alguma autonomia para oferecer incentivos regionais no comitê gestor do IBS, como faziam com o ICMS? E 2 comentários aqui. O Carlos do Acre comenta o seguinte: a distribuição dos impostos deve seguir um percentual igual para todos os estados e municípios, sem privilégio para nenhum deles. Sérgio de Minas Gerais: a distribuição da arrecadação para os entes federativos deveria ser proporcional à arrecadação do Estado, de forma justa para o cidadão. Vou passar agora, então, para o Felipe, diretor da Associação Brasileira do Direito Financeiro. Muito boa tarde a todas e todos. Senadores Alcir Lucas, agradeço enormemente a oportunidade de voltar a essa casa, voltar a uma audiência pública, contribuir com o debate.
queria parabenizá-lo mais uma vez, assim como fez a querida professora Suzy Hoffmann, por capitanear esse trabalho de debate, essa dialética fundamental para o amadurecimento do melhor modelo de reforma tributária para o nosso país. Cumprimento todos os assessores, na pessoa do Inácio, que nos auxilia aqui incansavelmente. Cumprimento também todos que trabalham aqui no apoio. Senador, eu vou contribuir como o senhor sempre nos pede aqui nas audiências públicas, fazendo menção aos artigos, mas com uma pequena ressalva. Como os destaques ainda não foram votados e o texto pode ser alterado, vou fazer menção à última versão que eu tive acesso, depois até encaminho para o Inácio com algumas observações. Inicialmente, eu queria introduzir dizendo que sempre que a gente fala de contencioso, a minha fala vai se ater ao contencioso, eu não vou falar especificamente estrutura do comitê gestor e vou fazer uma pequena observação com relação ao ITCMD, fazendo coro ao que já fora dito aqui em outra audiência pública, mas pela relevância do tema. Mas quando a gente fala em contencioso, principalmente no Brasil, que o contencioso se eterniza, né, eu citei recentemente, num brilhante congresso organizado pela doutora Melissa Castello, que nos brindou aqui com uma excelente fala, lembrando a frase de Rui Barbosa na oração aos moços, que justiça atrasada não é justiça, senão é justiça qualificada e manifesta. No Brasil, sempre há litígio com relação aos temas tributários. Esse litígio ele leva anos na via administrativa, depois décadas na via judicial, e quando se espera que um precedente surja e resolva, depois temos divergências interpretativas com relação ao precedente e a briga nunca acaba, senador Exaucir. Então, quando a gente fala em contencioso, sobretudo, a gente tem que falar em paz social, segurança jurídica, previsibilidade e, no caso da proposta do PLP 108, em menor onerosidade. Acho que a professora Suzy, ela nos trouxe uma fala cachapante na necessidade e fundamental necessidade de simplificação desse contencioso. A unificação me parece premente, não só por conta do alto custo e da alta burocracia necessária à conformação de 2 contenciosos simultâneos, mas, sobretudo, para trazer maior segurança jurídica ao contribuinte e também aos fiscos, que dependem das interpretações para que possam tributar. Afinal de contas, é importante lembrar que os fiscos também não arrecadam enquanto o contencioso perdura na via administrativa em razão da suspensão da exigibilidade dos créditos tributários. Então, é de interesse de todos que tenhamos um único contencioso e que decida da forma mais célere possível. O que vai acontecer na prática, na existência de 2 tribunais distintos, é que teremos necessariamente divergências interpretativas e teremos mais tempo ainda para que essa divergência seja superada. Ou seja, alongaremos o debate e, com isso, como nos disse e nos ensinou Rui Barbosa, não teremos justiça em nenhuma frente. Me preocupa muito o discurso de que qualquer coisa vai ao judiciário. O contribuinte não aguenta mais ir ao judiciário. O problema não está no judiciário. O problema está no acúmulo de processos no judiciário. O problema está na insegurança que traz a jurisprudência hoje, que ora define de uma forma, ora decide de outra. Então, é fundamental que tenhamos métodos alternativos de solução de conflito, e me parece, senador Exaucir, que na largada eu defendo aqui não só a unificação do contencioso, como também que o próprio LP inclua os debates que hoje transcorrem aqui nessa casa, em diversos PLPs. Aqui eu cito o 2481, 2486, 2488, 124, 125, que tratam do contencioso de um modo geral, mas que trazem também ideias de soluções alternativas de solução de conflito, porque senão, na forma como está hoje no PLP 108, caberá ao comitê gestor definir, ou seja, não teremos um modelo já previsto em lei complementar e que possa, desde já, dar essa oportunização a contribuintes e fisco de modo a encurtar esse contencioso, encurtar o debate. Gostaria também de dizer que o próprio artigo 156B, parágrafo 8º, da emenda 132, hoje digo, da Constituição Federal, traz a possibilidade de integração dos contenciosos administrativos do IBS e CBS. Então, veja que não há na emenda 132 uma determinação de existência de 2 contenciosos.
prevê aqui a possibilidade de integração. Há muita resistência com relação a concentrar em um tribunal ou outro. Vejam que eu defendo publicamente, academicamente, aqui estou como acadêmico, a concentração no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Acho que o CARF tem muito a evoluir em muitas frentes. Como toda estrutura humana, tem seus problemas e teve seus problemas históricos. Mas eu acho que com a integração nacional dos entes, nós temos uma grande oportunidade, inclusive, de melhorar a estrutura do CARF hoje naquilo que muitos criticam, inclusive para evitar que o contencioso lá se concentre. E sugiro o CARF por algumas razões. A primeira delas é porque já existe. A necessidade de criar um novo tribunal impõe necessariamente uma complexidade, uma burocracia que não precisamos agora, senadores Alci. O CARF já existe. Então, me parece que seja pela criação da 4ª seção, seja pela distribuição da competência entre as 3 seções que hoje existem, a melhor solução no que tange a economicidade, a segurança decisional, a otimização, e traremos para dentro da estrutura do CARF aqueles julgadores estaduais e municipais que hoje tanto contribuem para o contencioso administrativo nas suas esferas. Inclusive, senador, isso não, de forma alguma, depõe contra esses tribunais locais. E digo por quê. Se teremos a extinção só em 2033 do do ICMS e do ISS, mas ainda a continuidade de um contencioso a perder de vista, porque, veja, teremos até 2038 com possíveis autuações. Teremos o contencioso que hoje não se resolve em poucos anos. Então, os julgadores que lá estão hoje continuarão julgando ICMS e ISS por mais 15 anos ou 20 anos. Depois, nada impede que se faça uma integração desses julgadores ao tribunal escolhido, que aqui eu sugiro que seja o CARF. Há uma outra preocupação, senador, com relação ao PLP 108, que diz respeito ao que será o contencioso. A professora Suzy trouxe aqui um dado que muito nos preocupa. O contencioso PLP 108 não comporta repetição do indébito, o que hoje o decreto 70235 oportuniza. E veja, teremos split payment. Então, não teremos mais essa realidade, em larga escala, de lançamento de ofício, porque o tributo estará pago antes da autuação pelo banco. Então, o contencioso necessariamente será de repetição do indébito, não mais de controle de legalidade do lançamento, porque o tributo nasce pago. E não há essa preocupação do PLP 108, pelo contrário, exclui o problema. Então, a maior característica do contencioso que se aproxima com a reforma tributária não está. A nova realidade não está tratada aqui. O PLP 108 não trata dela. E aí fica a pergunta, o que será então do contencioso? Não haverá mais contencioso? E isso, me parece, premente. Eu já falei aqui da impossibilidade também da restituição, senador, eu não vou voltar a isso, que é PLP 68. Gostaria de falar pontualmente, objetivamente, por conta do tempo, de alguns artigos. Cito aqui o atual, pelo menos na última versão que eu recebi, 84, parágrafo 3º, que diz que o julgador poderá, a autoridade lançadora poderá alterar o lançamento efetuado no todo ou em parte em face da impugnação apresentada diante de vício sanável. Aqui é preciso dizer que o CARF até hoje não conseguiu pacificar o que seria vício sanável. Eu não sei o que é vício sanável, senador. Se é vício de forma, se é vício material, se é possível de ser sanado, se não é possível de ser sanado. O professor Suzy está aqui, pode me corrigir se eu estiver errado. Então, ou o PLP estabelece o que é vício sanável, ou teremos aí anos e anos tentando adivinhar o que seria vício sanável. O que vai acontecer na prática é que o julgador vai alterar o lançamento como ele bem quiser. Me parece que é isso que irá ocorrer. Temos também uma outra preocupação que eu inseri aqui porque eu achei que seria falado, mas por hora ainda não foi falado, que me parece gravíssima, senador. O artigo 92 do PLP impede, vejam, já é um tema polêmico, o julgador administrativo não poder exercer controle, realizar o controle de constitucionalidade. Digo, não é que ele realizaria o controle de legalidade, mas, naturalmente, quando se interpreta um precedente do Supremo Tribunal Federal, é preciso estabelecer algum tipo de juízo de valor
na decisão com relação ao que fora decidido em matéria constitucional. Mas eu não vou nem adentrar aí. Estamos falando de controle de legalidade. O que o artigo 92 diz é dizer que fica vedado à autoridade julgadora fazer controle de legalidade dos atos infralegais da administração fazendária. O que me parece um mistério natural do julgador administrativo no caso concreto. Impedir o controle de legalidade por parte do julgador é dizer que a autoridade fazendária pode, por ato infralegal, definir o que bem entender e no controle de legalidade não será feito controle de legalidade do lançamento. É uma incoerência em si, gravíssima, me parece, no artigo 92. Passo agora, senador, para também uma previsão que me parece das mais graves e gostaria de dizer aqui que talvez... nos 20 e tantos anos que tenho de vida tributária, eu nunca vi uma norma que me estarrecesse tanto. E digo com relação aos artigos 111, 112, combinados com o artigo 11, inciso 12 do PLP 108. Digo isso porque aqui se estabelece que, em havendo os contenciosos, IBS-CBS, cria-se o Comitê de Harmonização para harmonizar as decisões. Claro, podem ser conflitantes. A professora Suzy bem aqui nos ensinou que eles são idênticos, nascem idênticos e têm que ter o mesmo entendimento. Os tribunais administrativos são paritários e os seus julgadores são imparciais, independentes, julgam conforme a sua livre motivação, seu livre convencimento. O Comitê de Harmonização, que aqui se cria, por força do artigo 11, inciso 12, ele só é composto por auditores fiscais. Algum problema isso? Eu confio nos auditores fiscais, mas nos auditores fiscais. Temos muitos aqui e aqui apresento minha deferência. O problema é, evoluímos para a imparcialidade, evoluímos para a paridade e não concordo, em gênero, número, grau, que o processo seletivo englobe advogados da iniciativa privada que, quando tomam posse na condição de julgadores administrativos, no seu mistério de julgador administrativo, são tão julgadores quanto os que vierem da carreira do fisco, no exercício daquela função, seja pela via do concurso, seja pela via da escolha legal de seleção por expertise. Eu mesmo hoje leciono, a professora Ana Cláudia está aqui, é prova disso, que faz parte lá hoje da Universidade de São Paulo, leciono para alguns conselheiros brilhantes, com mestrado, doutorado, e que foram indicados pelas confederações. E isso não traz nenhuma parcialidade a eles. O contribuinte ele não julga o próprio auto. Afinal de contas, na tributação sobre consumo, até os auditores fiscais são contribuintes. Ou não pagam a tributação sobre consumo. É diferente dizer que o advogado da empresa vai julgar o seu próprio auto. Não me parece que seja o caso. Vou encerrar, senador. Então, me parece que é premente que no Comitê de Harmonização haja a presença, sim, de acadêmicos, da sociedade civil. Podemos aqui discutir vários modelos. Mas, na medida em que o Comitê de Harmonização, no que ele definir, vinculará os tribunais administrativos, essa decisão merece todo o cuidado, todo o zelo e toda a responsabilidade, me parece, merece a contribuição da sociedade civil e da academia. E, por fim, senador, só gostaria de destacar, como já havia destacado, que se mostra fundamental inserirmos os métodos alternativos de solução de conflitos. Eu citei aqui alguns PLPs que já estão em cursos aqui, PLs aqui que já estão, que já estão em curso aqui no Senado Federal, e o artigo é o 2º parágrafo 1º, inciso 9. E agora, para finalizar, de fato, pedindo desculpa pela extensão do tempo, senador, mas me preocupa também o 64, parágrafo 5º, inciso 1 do PLP 108. Aqui tivemos o Gustavo Brigagão, presidente do CESA, foi presidente da BDF, na audiência pública do PLP 68, trazendo esse tema antecipadamente no que tange ao risco
da tributação via ITCMD na distribuição desproporcional à participação no capital social, principalmente nos escritórios de contabilidade, nos escritórios de advocacia, nas clínicas médicas, etc. É muito comum que se tenha uma divisão equitativa, ou que seja, nos contratos sociais, e que a distribuição de lucro se dê conforme o seu labor. Não faz o menor sentido se tributar via ITCMD. Essa é uma tentativa de se trazer uma norma antilesiva, essa é uma tentativa de se trazer uma norma que evite sonegação, mas me parece que ela é tão perigosa que merece ser suprimida. Muito obrigado, senador. Obrigado, Felipe. Eu agradeço aqui a participação aqui na mesa do Jabas, do Marcelo da Souza e do Felipe. Peço para ocupar ali a primeira fileira e convido aqui para a mesa o Geraldo da Silva Dantas, que é auditor fiscal da Receita Estadual e também presidente do Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais. Muito bem, pode aplaudi-lo. O Felipe Matos Guerra, que é o contador e representante aqui do Conselho Federal de Contabilidade. Tem que pagar o honorário para ele, que já está vindo agora em todas as audiências, viu, Felipe? E a Ana Cláudia Borges de Oliveira, presidente da Associação dos Conselheiros Representando o Contribuinte no CARF. Tudo bem, Ana? E já passo imediatamente aqui para o Geraldo da Silva Datas, auditor fiscal da Receita Estadual lá de Minas Gerais. Desculpe. Boa tarde a todos e a todas. Senador Exalci, é uma honra muito grande pela oportunidade de poder participar desse debate. E eu compareço aqui na qualidade de representante do Comitê de Secretários de Estado de Fazenda, o CONCEFAS, que teve uma atuação muito importante nessa etapa de regulamentação da reforma tributária. Então, naturalmente, por todas as falas que me antecederam, acho que 7 minutos seria difícil para poder tentar fazer um contraditório aqui, né? Mas, assim, eu vou escolher 2 pontos que eu acho muito relevantes da gente falar, que eu acho que foram os que foram mais enfrentados aqui por todos que me antecederam. Eu acho que com eles talvez eu consiga, de certa forma, dar o tom de qual foi a qualidade da participação dos representantes do CONCEFAS nessa etapa de regulamentação da reforma tributária. E eu já começo criticando a expressão reforma tributária, que a gente sabe que o que foi feito aqui não foi uma reforma tributária. Uma reforma tributária deveria ser entendido como uma alteração muito mais ampla na tributação do país, que é reconhecidamente regressiva e concentradora de renda. Ela é injusta pela própria natureza. E a estrutura da tributação no Brasil ela é extremamente nefasta, principalmente com as pessoas que têm menor condição de contribuir, que são pessoas assalariadas, consumidores e assim por diante. Então, vamos falar daqui da reforma da tributação do consumo, que é do que se trata. E isso é fato consumado, senhores. A reforma do consumo foi realizada, né? Através da emenda constitucional 132, ela foi colocada e nos foi dado o desafio, enquanto técnicos, de participar dessa etapa de regulamentação para oferecer a essa casa, né, do Congresso Nacional os PLs que iriam naturalmente dar orientação de como que seria concretizada essa reforma da tributação do consumo na prática. E, senhores, tributação do consumo na prática, quem entende é Estado e município. Posso garantir aos senhores. Então, tecnicamente, as competências de tributar o consumo do Brasil sempre foi atribuída a Estados e municípios. Então, foi com esse espírito técnico que o CONCEFAS reuniu representantes de todos os estados da federação de uma forma inédita para conjuntamente participar junto com
acerte da elaboração desses textos. Não tem intenção política nessa participação. Divirjo dos que me antecederam que fizeram esse tipo de manifestação. Né? Naturalmente, a experiência política, até dos representantes do Concefaz, eles naturalmente têm que responder perante a sociedade pela qualidade do gasto, pela implementação das políticas públicas, e, nesse sentido, o PLP 108 é uma ferramenta essencial para poder garantir a rigidez orçamentária do principal tributo de estados e municípios, que era o ICMS e ISS. Os municípios já participaram com 25% do ICMS e agora essa tributação vai se dar pelo IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, desculpe. Então, é sobre isso que a gente deve falar. E, nesse sentido, o que o Constituinte fez? Ele definiu que haveria um comitê gestor que cuidaria, de certa forma, dada a circunstância e a peculiaridade do federalismo brasileiro, teria que haver um órgão que fizesse a coordenação e a integração dessas ações administrativas relativas à aplicação dessa reforma tributária do consumo. É disso que se trata, não é político isso. Isso é técnico. Isso, na sua essência, é a administração tributária propriamente dita. E eu desafio qualquer dos senhores aqui me dizer que tem esse conteúdo político no texto. Então, tecnicamente, nós estamos falando de administração tributária. A administração tributária não comporta a participação de outros sujeitos que não sejam os representantes de estados e municípios na administração tributária. Nesse caso, o artigo 156b, ele é muito claro ao estabelecer que estados, Distrito Federal e municípios vão exercer essas competências através do comitê gestor. E quais são essas competências? Todas elas são atividades administrativas, não tem atividade política naquele rol. Ali eu falo de interpretar, de aplicar a norma tributária, ali eu falo de decidir o contencioso, e nesse ponto vou me permitir pedir licença à doutora Suzy, divirjo que seja possível acolher a pretensão de que se faça o julgamento de um ato administrativo lançado por estados e municípios por uma terceira pessoa que não tenha participado desse ato. Por quê? Por uma questão muito simples. É prerrogativa da autoridade administrativa, mas é um dever do Estado fazer revisão do seu próprio ato e dos municípios também. Se assim o é, como que eu posso delegar um terceiro fazer o controle da autotutela desse ato administrativo, que é do que se trata, do que a gente está falando? Então, tecnicamente, eu vejo uma dificuldade de acolher esse argumento usado aqui pelos que me antecederam, de querer criar uma instância única de resolução dessa controvérsia de matéria tributária em sede de tributação do consumo. Tributação do consumo é, na sua essência, uma prerrogativa de estados e municípios, não comporta a União participar desse processo. Divirjo também da doutora Melissa, que defendeu a participação dos procuradores. Também não é atribuição de procuradores, de advocacia de Estado, não participa efetivamente da atividade tributária. E, nesse sentido, eu sou obrigado também a colocar essa situação como uma situação disfuncional da conformação do modelo. O modelo foi pensado para ser simples, sim, muito pelo contrário. Ele foi pensado principalmente por pessoas que experimentam a maior complexidade do mundo em sede de tributação de consumo e resolução de conflito nessa área. Ninguém no mundo conhece melhor a complexidade da tributação do consumo do que os estados. Posso garantir, eu falo isso com muito orgulho, que estou dentro da casa, onde se conhece os problemas federativos. Eu tenho certeza que os senadores aqui já enfrentaram por diversas vezes tentativa de solução desses conflitos interfederativos que, no modelo que nós vivemos hoje, nós não conseguimos resolver. Então, a reforma tributária veio para trazer essa possibilidade. Está pronto? Não está. Está em construção.
Todos nós estamos envolvidos nisso. Estou envolvido eu na condição de servidor público do Estado de Minas Gerais, estou envolvido na condição de representante do Concefaz, na condição de cidadão contribuinte, como qualquer um dos senhores e senhoras que aqui estão, e com um olhar republicano, e não de querer fazer garantias corporativas, como foi dito aqui dessa mesa. Não se trata disso. Nós fizemos tudo com espírito público, e digo mais, não há na história da Federação Brasileira, talvez o senador Exalci talvez possa me corrigir se eu estiver errado, tá? Não há na história da Federação Brasileira um momento político no país em que todos os secretários de Fazenda de Estado se reuniram e conseguiram encontrar um ponto de consenso sobre como fazer tributação de consumo no país. Não há na história da Federação Brasileira uma experiência como essa. Então, senhores, o que eu trago para vocês é uma visão otimista do processo, muito embora, na qualidade de servidor, eu penso que nós tivemos, sim, uma supressão de parte da nossa autonomia, tivemos, sim, mas por um bem maior. E eu penso que, nesse sentido, eu tenho que olhar com o olhar de cidadão. Acho que esse é o espírito que todo servidor que participou desse processo tem. E eu posso garantir para o senhor, os 300 servidores que participaram desse processo, representantes da União, de estados e municípios, o fizeram com esse espírito público de que está construindo uma solução eficiente, compromissada com a simplificação, com a transparência e com a cooperação. Coisa que, no momento atual, a gente não conhecia, muito embora na Constituição já tivesse um indicativo de que estados e municípios e União tinham que se cooperar para poder fazer tributação nesse país de qualquer área. Foi preciso haver esse choque de realidade para que a gente tivesse que experimentar essa situação da gente sentar e tentar encontrar quais os pontos que nos uniam em favor da cidadania, em favor da administração pública, em favor do erário, porque é disso que se trata. E, senhores, o 108, ele precisa ser trabalhado com a mesma importância que tem o 68, porque ele é a ferramenta essencial para cuidar das atividades que vão controlar a arrecadação, a fiscalização e a tributação nesse país em sede de consumo. Então, nessa casa, e o senador Exalci, eu tenho certeza que ele tem essa preocupação pela iniciativa que está tendo de proporcionar esse debate de forma ampla, com a participação de todos os segmentos da sociedade. E, senhores, a gente não teme esse debate com os senhores, muito pelo contrário. Na qualidade de servidor, posso garantir os senhores. Na qualidade de presidente do Conselho de Contribuintes, eu faço isso todos os dias nas sessões de julgamento que eu participo. E essa é a experiência que a gente traz para esse debate. Em matéria de contencioso, posso garantir para os senhores, o modelo que a gente está tentando construir é um modelo que ele tem compromisso, sim, com a simplificação. Ele tem compromisso, sim, com a segurança jurídica. Ele foi inspirado, inclusive, nos PLs que o doutor Felipe mencionou aqui. Pode ver que lá no texto contempla todas as soluções. A gente foi buscar nas melhores fontes as melhores práticas. Nós debatemos entre todos os presidentes de conselho de julgamento administrativo no país para saber quais que as melhores práticas que nos uniam para poder ter um texto único, que é a competência do comitê gestor. Ele tem que criar um regulamento único, que seja tanto do modelo operacional de tributação, como da resolução do contencioso que vai surgir. Não existe solução que afaste a possibilidade de existência do contencioso. Isso não existe, todos nós sabemos disso. Aqui nós temos especialistas aqui e todos nós sabemos disso. A realidade nos impõe, que é da natureza, inclusive, do cidadão brasileiro, litigar. A gente sabe disso, todos nós aqui que somos formados em direito, a gente sabe disso. É só olhar para os números que estão no judiciário. O contencioso administrativo ele é a solução mais barata, é alternativa. E com as ferramentas certas, ele pode ser a solução de todos os problemas. E posso dizer, viu, doutora Súria, não se assuste com o número dos integrantes dessa nova composição. Não será Estado que vai julgar na sua configuração atual. Essa competência é do comitê gestor. Foi feita uma distribuição de maneira a permitir que quem enfrentasse a resolução desses conflitos com a inspiração de fazer revisão do ato administrativo fossem os servidores que estivessem mais próximos dos fatos onde aconteceram.
Porque o que se faz de maneira melhor do que o judiciário, posso afirmar aos senhores, é que nessas instâncias de julgamento administrativo se enfrenta a matéria fática, aprecia as provas. E se eu faço essa resolução longe das provas, a chance de erro é muito maior. É sempre bom que esteja mais próximo das provas. Esteja mais próximo da autoridade que fez o lançamento. Porque é disso que se trata. Eu estou falando de revisão de ato administrativo. Eu não estou fazendo julgamento, eu não estou dizendo direito propriamente dito. O que eu estou fazendo é a revisão de um ato de lançamento que já tem, na sua construção, né, ele já goza de uma presunção de legalidade. É disso que se trata. E isso não pode deixar de ser observado por aqueles que enfrentam esse tema, porque isso é uma questão técnica, isso não é uma questão política. Eu preciso ter compromisso que o que eu estou fazendo quando eu faço a decisão do contencioso, eu estou produzindo um ato de execução fiscal, que lá na frente pode ou não trazer esse recurso para o Estado. Vai trazer a destempo, mas, de certa forma, ele precisa ter rigidez suficiente para, se ficar comprovado que esse recurso deixou de ser recolhido ao Estado, que ele venha com todas as consequências da demora que ele foi implementado. Eu agradeço muito a oportunidade, o tempo é muito curto, gostaria de debater cada ponto que foi colocado aqui pelos senhores, mas sei que o ambiente, no momento, né, para que todos tenham oportunidade de falar, não permite. Mas fico à disposição para que a gente possa ter esse debate em outros momentos. Muito obrigado. Obrigado, Geraldo. Fico feliz de saber que eu tive o privilégio também de presidir a comissão da execução administrativa e tributária. Que bom que tudo que foi colocado lá foi aproveitado aí nesse PL, né? Muito bom. E te deu um tempo maior porque você tem cara de ser atleticano, então como eu sou galo, estou te dando um tempinho maior. Lamento informar, mas eu sou cruzeirense. Ninguém é perfeito, né? Tem isso. Vou passar a palavra, então, agora o Felipe Matos Guerra, que é contador e representante do Conselho Federal de Contabilidade. Boa tarde a todos. Gostaria de, inicialmente, cumprimentar o senador Exalci Lucas e, em seu nome, cumprimento a todos que acompanham essa audiência pública aqui presencialmente e também de forma online, que, inclusive, nós temos uma enorme audiência dos profissionais da contabilidade de todo o Brasil que estão acompanhando os debates da reforma tributária atentamente. Bom, gostaria também, senador, de já iniciar lhe parabenizando pela condução dos trabalhos e também por já antecipar as discussões relacionadas ao PLP 108, para que nós tenhamos tempo o suficiente de ouvir as contribuições da sociedade e, dessa forma, de fato, aprimorar o texto da reforma tributária como claramente nas exposições que foram feitas se faz necessário, tá? Então, fiz aqui uma breve apresentação para que nós possamos cumprir o tempo e, desta forma, também endereçar todos os assuntos que são importantes. O PLP, ele traz a questão da gestão e da administração do IBS, mas, obviamente, eu reduzi as contribuições da classe contábil nesse primeiro momento a 3 pontos específicos, tá? A questão do próprio comitê gestor, que eu vou mencionar mais à frente, o contencioso administrativo, e aqui eu poderia ter colocado um asterisco ali na questão do contencioso também judicial, e eu vou daqui a pouco demonstrar para vocês o porquê que eu já coloquei essa alusão a ele. Também sobre a ampliação do alcance do ITCMD, algumas das minhas falas foram inclusive antecipadas aqui pelo meu xará, o professor Felipe, que também já mencionou alguns dos pontos. E eu inicio pelo final, né? Vou tratar primeiro da questão do ITCMD, porque é algo que a classe contábil tem se preocupado bastante. No artigo 164, no parágrafo 5º, no inciso 1º, ele fala que consideram-se ainda como doações para fins da incidência do ITCMD em transmissão entre pessoas vinculadas. E aqui eu destaco o que diz lá no inciso 1º, somente a parte que mais nos interessa discutir aqui, que inclui a distribuição desproporcional de dividendos. Existe uma preocupação, porque, como já foi antecipado, a distribuição de lucros, a gente sabe que no Brasil muito se intenciona alcançar a tributação do imposto de renda com relação a essa distribuição. A gente vê várias vezes na mídia esse tema sendo discutido, só que ela está sempre postergada para quando
o momento chegar de discutir a tributação sobre renda e patrimônio. No entanto, a alegação e a justificativa para alcançar essa tributação é sempre a de que os países mais desenvolvidos do mundo tributam a distribuição de lucros. Só que, muitas das vezes, é deixar de lado também um fato de que esses países que tributam mais a renda possuem uma tributação sobre o consumo bem menor do que a que o Brasil tem. Então, nós estamos correndo o risco de ver uma alta tributação sobre o consumo, que é uma das maiores do mundo, e também visualizar uma tributação sobre a renda, sobre os lucros, também de forma aumentada, majorada. Então, nós temos uma preocupação com esse ponto. Aqui, apenas para ilustrar, eu sei que a maioria entende bem o que é que isso quer dizer, mas vamos supor que eu sou sócio aqui da nossa querida colega Ana Cláudia. E nós temos ali na nossa divisão societária, cada um com 50% do capital social da empresa. Só que nesse momento nós tivemos um lucro de 100 mil na sociedade e decidimos fazer uma distribuição desproporcional. Existe previsão contratual no ato constitutivo ou no contrato social da empresa, prevendo essa possibilidade, conforme menciona o artigo 1007 do Código Civil, e decidimos dessa forma fazer uma distribuição onde eu vou ficar apenas com 10% do lucro distribuído e ela com 90%. Então, o que está sendo previsto aqui é que essa distribuição desproporcional será considerada uma doação e, a partir dessa interpretação, ser cobrado o ITCMD. Então, a nossa sugestão de forma bem objetiva é pela supressão do texto que menciona a distribuição desproporcional de lucros, sob pena de nós termos uma majoração e, inclusive, uma interpretação muito malabarística do fato gerador do ITCMD, se dessa forma prosperar. Continuando, eu trago aqui a questão, uma pergunta que é muito importante e gostaria também de mencionar outro cearense que está sempre levantando esse debate. Eu menciono, viu, senador, que eu sou cearense, porque esse meu sotaque britânico ele tende a enganar bastante a quem ouve. Mas mencionar o professor Hugo de Brito Machado II, que ele sempre tem pontuado sobre a preocupação com esse ponto, e deixando a seguinte questão, né? Quem precisa do judiciário para se proteger de ilegalidades? É a administração tributária ou o contribuinte? De fato, é o contribuinte. A administração tributária tem todo o poder dentro dessa relação jurídico-tributária para fazer o lançamento e impor a cobrança. E um ponto que vem sendo de forma reiterada mencionado em todas as discussões que tratam sobre o contencioso, seja administrativo e judicial, está lá previsto na exposição de motivos do PLP 108, no item 23, para ser mais preciso, diz o seguinte, ó, a reforma tributária, e aí o próprio legislador deixou lá claro, ó, provavelmente, ou seja, dando a entender que não consegue ter a dimensão real dos impactos, né, então ele já assume que isso é provável, demandará mudanças no direito material tributário. E aqui essa palavra material foi um erro de redação, porque ele estava se tratando ali do direito processual, né? Sobretudo no tocante aos processos relacionados à execução fiscal do IBS, as demais espécies de ações que tenham esse tributo como objeto de discussão. Tal quadro requer uma reavaliação das normas processuais de regência do contencioso em sede de IBS, de sorte a conformá-las à nova realidade trazida pela reforma, o que pode envolver, inclusive, eventual reorganização judiciária. Então, já está se estabelecendo aqui um impacto da reforma tributária no âmbito do contencioso judicial que não está sendo medido. Essa discussão demanda um diálogo entre as partes interessadas, notadamente o Poder Judiciário, a advocacia pública e privada, a administrações tributárias e os contribuintes. E essa parte aqui talvez seja mais importante para a gente avançar. A despeito de se reconhecer a importância do tema e a necessidade de endereçá-los, o presente PLP não vincula a resolução dessas questões. Então já assume o golpe, né? É provável que vá haver muitos impactos, mas nós não sabemos como serão esses impactos e nem propomos nenhuma resolução a esse problema, cujo disciplinamento dar-se-á em instrumentos normativos a serem oportunamente apresentados ao Congresso. Então, em muitas das discussões e das falas anteriores, nós mencionamos a questão da insegurança jurídica. Se nós temos uma insegurança jurídica ainda claramente evidenciada,
com mudanças que impactarão o contencioso judicial e administrativo, como já foram previamente endereçadas. E nós ainda não temos caminhos para a resolução desses problemas, isso só aumenta em muito essa sensação de insegurança. E, por fim, já caminhando aqui para as conclusões, ontem a fala foi bem corrida, então tem que ser bem objetivo hoje. Nós temos também uma preocupação com relação ao contencioso administrativo, que também foi pontuado pelo Dr. Felipe, com relação à questão da uniformização na interpretação pelo Comitê Gestor do INBS e o fato de que a autoridade julgadora ela está vinculada a esses atos. Então, o Comitê de Harmonização, formado exclusivamente por representantes da administração tributária, vai promover a administração e a vinculação dos atos administrativos com relação à harmonia do contencioso em relação à IBS-CBS, a interpretação da norma. E os órgãos de julgamento, que são paritários, terão que obedecer àquilo que foi vinculado pelo Comitê de Harmonização. Ou seja, mesmo que ali seja paritário, ela tem uma limitação muito forte na sua atuação e na imparcialidade do julgamento, porque a harmonização, a interpretação do ato já veio por parte do Comitê de Harmonização. Então, gostaria de deixar esses pontos aqui destacados. A classe contábil ela tem uma preocupação legítima com toda essa discussão, tanto que envolve o PLP 68, quanto também a tudo que envolve o PLP 108. Nós entendemos que há muito espaço para a discussão, que são temas bem complexos, que necessita de aprimoramento do texto, sem levar para o âmbito das paixões, porque muitas vezes, quando se faz críticas ao texto, parece que está se levando para o âmbito de pessoalidades, e nós não estamos discutindo aqui questões dogmáticas, nós temos que, de fato, entender que esse é o momento e o local adequado para nós aprimorarmos o texto e atendermos às expectativas da sociedade de entregar uma reforma tributária que alcance seus objetivos. E, mais uma vez, reforço aqui a disponibilidade da classe contábil em contribuir para esse aprimoramento, com números, com fundamentação, com a apresentação de emendas, que, de fato, tragam a realidade do texto que está sendo proposto, aquilo que é a expectativa de toda a sociedade. Então, agradeço mais uma vez, senador, e a todos os presentes. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Passo imediatamente para a Ana Cláudia, presidente da Associação dos Conselheiros representando do CARF. Boa tarde. Boa tarde, senador. Quero agradecer o convite para estar aqui hoje. Sou de Brasília e é a minha primeira vez aqui. Sou das poucas pessoas de Brasília, né? E é a minha primeira vez aqui na CAI. Então, é uma alegria poder ser ouvida e poder falar em nome do CARF. A reforma tributária em muito toca ao CARF, e até hoje o CARF não foi ouvido em nenhuma oportunidade. Nenhum representante de lá, seja dos contribuintes, seja do próprio Estado, o CARF foi ignorado, apesar de ser tão falado, apesar de ser uma lenda, né? Hoje eu sou presidente da Associação dos Conselheiros dos Contribuintes, então é meu papel aqui também fazer uma defesa dos próprios conselheiros, além do CARF. Eu também estou fazendo, esse ano, 20 anos de CARF. Né? Não parece, mas estou lá há 20 anos e foi o meu primeiro estágio. Então, tem 20 anos que eu convivo. A doutora Suzy foi vice-presidente, né? Foi uma honra e eu tenho aprendido muito em todos esses tempos. Quando a gente fala em contencioso administrativo, a emenda constitucional 132, ela falou que o comitê gestor ia decidir o contencioso. Para mim, foi um dos maiores erros técnicos que eu já vi colocados na Constituição. O contencioso é um processo para que alguém decida ele. Decidir o contencioso é um erro gramatical horroroso, é feio falar. Não existe um contencioso para ser decidido, inclusive não é um termo técnico. E em dezembro do ano passado eu escrevi um artigo e ele foi publicado no mês passado, passei uma vergonha. Lá no meu artigo eu escrevo, a palavra contencioso não existe na Constituição. A palavra não existia na Constituição. Aí as paredes me ouviram e no dia 20 de dezembro veio pela primeira vez a palavra contencioso na Constituição, 2 vezes dentro da emenda constitucional 132. Por que não existia contencioso? Porque não é termo técnico, está errado.
a gente falar em decidir o contencioso. O contencioso só tem hoje, dentro de todas as doutrinas brasileiras, uma explicação. Seria um conjunto de normas aplicáveis só. É o professor Marcos Neder e a Thais Laurentes, eles dão esse conceito. Não existe esse conceito em lugar nenhum na doutrina brasileira. E todo mundo começou a falar do contencioso como se fosse normal. Eu tenho hoje uma fase litigiosa que se instaura após a apresentação de uma impugnação. Ali eu teria um contencioso dentro de uma disputa entre duas partes que querem vencer aquela batalha, mas não é um termo técnico para a gente usar. Contencioso também não é órgão de arrecadação, não é de forma alguma. E quando a gente fala do IBS e da CBS, a professora Suzy, ela expôs bastante as semelhanças entre os dois tributos. E qual que é a diferença entre eles dois? A arrecadação. Então, onde eu separo o IBS da CBS, é que a CBS, a arrecadação vai para a União, e o IBS vai para os estados e para os municípios. Então, eu preciso de um órgão que me fale de arrecadação. Tudo bem, tem um comitê gestor para tratar da arrecadação, como eu vou distribuir entre os estados e municípios, mas não para decidir julgamentos, não para tratar de processos. Isso não foi dito na emenda. Isso aí é uma interpretação completamente errada que o PLP vem trazer e falar, agora a gente vai julgar processo. Não está sendo dito isso na emenda. Decidir o contencioso não é julgamento de processo. Não tem nada a ver um termo com o outro. É uma confusão grande. É confusão terminológica de termos, né? E aí eu tenho hoje uma necessidade de ter um contencioso, sim, único, integrado e coeso, para atender o princípio da simplicidade. E já foi dito publicamente, oficialmente não está escrito em nenhum lugar, mas foi dito que o CARF vai julgar a CBS. Eu tenho dito isso em vários momentos pelo Brasil. Eu tenho hoje feito um projeto, o Felipe Renault é o professor que hoje mais me acompanha, de levar o CARF pelo Brasil. A gente estava semana passada lá em Fortaleza, com o professor Felipe também, e eu trato com o CARF itinerante, explicando o que é o CARF. E muito eu falo assim, olha, a regra de competência não é uma regra de intuição. Sabe onde está escrito que um órgão federal julga um tributo federal? Em lugar nenhum. Sabe onde está escrito que um órgão estadual, como é o Conselho de Contribuintes de Minas, julga um tributo estadual? Em lugar nenhum. Há hoje uma ideia intuitiva da gente falar, é estadual, julga o tributo estadual. Deve ser. Mas isso é uma intuição, isso não existe. Não tem nenhuma lei falando isso, nenhuma lei. Não tem nada na Constituição falando isso. Isso a gente só partiu de uma intuição e levou a crer e todo mundo colou na ideia e falou, então vamos deixar aqui o federal. E dentro desse meu projeto de levar o CARF pelo Brasil, eu tenho contado muito da história do CARF. E quando a gente entra na história do CARF, eu começo a entender que isso é uma intuição talvez um pouco errada. O CARF ele é um órgão paritário, ele é composto metade de representação do Estado, são auditores, metade representante da sociedade civil, é o meu caso, eu era advogada, hoje eu estou lá. A gente julga em segunda instância a legalidade do lançamento e a gente faz a uniformização da jurisprudência dentro da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que nem sempre existiu no CARF. É uma novidade, porque não havia tanta essa preocupação com a segurança jurídica e não se sabe quando o comitê gestor vai ter maturidade o suficiente para alcançar a maturidade que o CARF alcançou em 100 anos a nível de uniformização de jurisprudência e até hoje muito deficiente, né? A gente julgou súmulas a semana passada, foi complexo, né? Imagina quanto tempo o comitê gestor vai ter uma maturidade para julgar súmulas. É complexo. E essa é a história do CARF. O CARF começa lá em 4 de setembro de 1924, ele está fazendo 100 anos, e ele foi feito para ser um conselho federal para julgar dentro dos estados e do Distrito Federal imposto de renda. À época, o Distrito Federal era o Rio de Janeiro, ele foi instalado só no Rio de Janeiro, mas era para ele ter sido instalado em todos os estados do Brasil. Acabou não tendo a instalação e depois ele veio para Brasília com a mudança da capital. Em 1927, então, eles fizeram um novo conselho, que era um conselho só para julgar consumos, tributos do consumo, à época que tinham ali. Passou pouco tempo, lá em 1934, e a administração pública falou assim, é um erro julgar renda e consumo de forma separada. É erro ter dois conselhos. Em 1934, em 90 anos. A gente está retroagindo 90 anos, mentalmente retroagindo 90 anos com o comitê gestor. E eles falaram assim, não dá, vamos juntar? Vamos. Em 1934, eles juntaram renda e consumo. Em 1964, eles trouxeram para o CARF tributos estaduais. O CARF ganhou competência para julgar tributos estaduais e municipais
por um motivo. Não existe nenhuma vedação de um órgão federal julgar tributos estaduais e municipais. Não tem nenhuma regra que fale sobre isso. Hoje não haveria qualquer impedimento de que a IBS fosse julgada dentro do CARF, dentro de uma estrutura que já existe. O CARF, então, pulei, ele só ganhou esse nome em 2009, quando houve a união de todos os 3 conselhos que existiam. Essa frase que eu tenho aí é uma frase que existia dentro do site do CARF. Eu tirei um print dela e depois eu coloquei ela ali. Os estudos apontavam a necessidade da gente eliminar a redundância, racionalizar a atividade administrativa, otimizar os trâmites processuais e imprimir maior celeridade na solução dos litígios. Ter hoje outro conselho para julgar a IBS é, com certeza, andar na contramão de tudo que o CARF pensou lá em 2009. E pensou e ainda tem muito a pensar em evoluir e amadurecer. E hoje eu trago um pouquinho dos dados que a gente tem, eles estão lá no site do CARF. Quando você abre o site do CARF, tem uma aba escrita Dados Abertos, é uma aba que funciona bastante. A gente julgou agora no ano de 2024, de janeiro a julho de 2024, 520 bilhões de reais dentro do CARF. O CARF hoje tem um estoque de 1 trilhão e poucos reais. Isso é valor parado, valor não arrecadado, valor que deixa de fomentar a economia brasileira, está parado lá no CARF, e a gente julgou 520 bilhões. Em maio, passamos a ser 210 julgadores. Se eu fizer uma conta ali, uma média aritmética, eu tenho 2 bilhões que cada julgador julga em um prazo de 6 meses. Em 6 meses, eu, Ana Cláudia, julguei 2 bilhões, sozinha. E aí eu pergunto, como eu faço então hoje para o CARF ser mais produtivo, se lá demora 10 anos para julgar um processo? Como é que eu tenho uma competência do IBS? E os gastos com o novo contencioso? Essa parte dos gastos do novo contencioso é um ponto de muita atenção. Hoje teve muita gente defendendo aqui o novo contencioso do IBS. Nenhuma pessoa teve coragem de dizer quanto custará. Quanto custará esse novo contencioso do IBS? Por que as pessoas não apresentam esse dado em vez de defender, o contencioso vai ser lindo, a gente vai ter simplicidade, eficiência, procuradores? Quanto custa? Está sobrando dinheiro no Brasil? Eu acho que não. Hoje a gente tem os conselheiros da sociedade civil num estado bem precário. Nós somos chamados de agente honorífico. A nossa remuneração é 1/3 dos conselheiros auditores fiscais. Nós não temos férias, não temos 13º, não temos licença maternidade. Hoje o governo ele tem propagado que quer ter mulheres dentro do CARF, falou que pelo menos 40% deveria ser de mulheres e não tem licença maternidade. A conselheira do CARF não tem licença maternidade. Hoje eu estou lá no CARF, eu não tenho filhos. Quantas de nós não tem? Ou é isso que a sociedade quer? Mulheres que não têm o direito de ter filhos, sem um direito à licença maternidade. Se o governo quer ter mulheres, uma portaria que diz que quer ter mulheres, tem que ter o direito à licença maternidade. Aí o governo fala em custo. E ele fala assim, eu reconheço que hoje a gente tem uma altíssima rotatividade no CARF que impede que eu julgue com mais celeridade, por isso que eu tenho processos levando 10 anos, mas eu não tenho dinheiro para te dar aumento. Mas aí eu tenho dinheiro para fazer um novo contencioso do IBS. Quanto custa? Eu trouxe também alguns contos aqui, uns dados. De janeiro a julho, a gente julgou 520 bilhões. Eu julguei sozinha 2 bilhões em 6 meses, equivalente a 4 bilhões nesse ano. Se eu tivesse hoje um conselheiro custando 30 mil, deixei uma média ali bem arredondada, eu teria um custo meu de 360 mil ano. 105 conselheiros representantes da sociedade civil, eu tenho um custo de 37 milhões e 800 para que eu tenha um aumento de todos os conselheiros. Quanto custa o comitê, o contencioso do IBS? Ninguém respondeu. 37 milhões para dar aumento decente para todos os conselheiros do CARF e aumentar a produtividade, diminuir a rotatividade, que é um problema gravíssimo. Então, eu gostaria muito que quem defende hoje o novo contencioso do IBS apresentasse valores para se contrapor a esses valores, inclusive na minha defesa de que o IBS venha a ser julgado dentro da 4ª sessão do CARF.
Eu termino por aqui, então, e deixo aqui a indicação número 56, que foi feita aqui dentro do Senado Federal, à época pela Comissão de Juristas, junto com o senador Pacheco. Ele está pronto, ele foi enviado já para o Ministério, à época da Economia, hoje da Fazenda, e ele trata de todos os direitos dos conselheiros, inclusive licença maternidade, férias, 13º e uma remuneração digna. Então, muito obrigada. Muito bem, Ana. Vou passar a palavra agora ao Eduardo Salucci, que é o presidente do Movimento de Defesa da Advocacia. Eduardo, está aí? Estou presente, sim, senador. Ok. Estão me ouvindo bem? Está ótimo. Muito bom. Bom, muito obrigado. Quero cumprimentar a todos aí, na pessoa do senador Isalci Lucas, dizer que é uma honra estar presente e ter convidado para compartilhar algumas questões com esse seleto grupo de amigos, inclusive, que compõem a mesa, e dizer que é muito desafiador trazer temas num curto espaço de tempo, mas vamos direto aos que selecionei, os que, na minha percepção e na percepção da advocacia, são os que mais importam. Bom, algumas questões já foram postas, foi muito bem colocado que estamos diante de dois tributos, de tributos gêmeos, na verdade, mas que contemplam a possibilidade de serem tratados de maneira paralela por duas fiscalizações, submetidas a duas impugnações e a dois processos administrativos com regras absolutamente distintas. Processos estes que, ao final, tendem a canalizar para um comitê de harmonização, mesmo tendo percorrido caminhos distintos e tendo regras de competência completamente distintas. Isso, de fato, está longe do que podemos imaginar como algo que tende ou que se pretende simplificar e harmonizar. O que importa, e vou me ater ao processo administrativo, a minha percepção que mais importa, é que o papel do processo administrativo ele é o papel a ele contemplado no próprio preâmbulo da Constituição Federal, que é o buscar a harmonização. E o que é um processo que se pretende trazer harmonização? É um processo que seja reputado um processo justo, ou seja, aquele apto para proceder ou exarar ou proferir uma decisão justa. É um processo em que se respeita prazo razoável, ampla defesa, em que se enfrenta todos os argumentos das partes, mas, sobretudo, é um processo que é proferido ou emana uma decisão imparcial, e a imparcialidade é um elemento absolutamente importante dentro daquilo que se imagina como um processo justo ou como uma decisão justa, ou seja, aquela que decorre da tramitação de um processo que reúne todos esses requisitos. Foi dito aqui a questão da composição paritária nos órgãos administrativos de julgamento, especialmente no comitê gestor, e só para rebater, o colega da FENAFISCO bem apontou, o Brasil não é o único, não. Né? Há um artigo publicado no Conjur, de autoria de Breno Vasconcelos, em 3 de fevereiro de 23, e ele bem aponta que na África do Sul há um modelo similar, na Dinamarca há um modelo similar, e relembro aqui que em outros países em que temos um processo administrativo que se pretende justo, há outros elementos que atribuem ao julgador a qualidade ou a qualificação de imparcialidade. São processos que atribuem ao julgador garantias de inamovibilidade, garantias que o protegem contra a destituição. Na Argentina é assim, por exemplo. Há outros tribunais que concursam, né, os seus julgadores, como na Alemanha, por exemplo. Mas o que importa, na nossa realidade aqui, se optou por uma composição paritária, ou seja, aquela composição que se busca atribuir à decisão a conotação de uma decisão justa e equilibrada. E por que isso é importante? Porque a decisão justa é uma decisão que é reconhecida, que é munida de autoridade, é uma decisão que é cumprida. Né? Ninguém, as crianças a partir dos 4 anos de idade, já sabem reconhecer o que é justo e o que é injusto. E uma decisão que não possui todos os atributos do devido processo legal, especialmente o enfrentamento de todos os temas, e uma decisão proferida por pessoas que estão ali com qualidades que a permitam ter a liberdade intelectual, é uma decisão reconhecida como injusta. E até em países com padrões morais muito mais evoluídos do que o nosso,
as pessoas questionam ou não cumprem aquilo que lhe acham injusto, né? Vejam o processo arbitral, por exemplo. O processo arbitral tem um índice de judicialização muito baixo. Por quê? Porque as partes escolheram aquele julgador. Portanto, as partes reconhecem naquela decisão uma autoridade que é apta a tê-la, talvez, de observância obrigatória. Isso eu faço questão de apontar, que, na verdade, é a manutenção do disposto no artigo 111, principalmente, que diz respeito aos artigos, na verdade, dos diversos órgãos de julgamento que reconhecem a composição paritária, que deveria ser estendida ao Comitê de Harmonização, né, previsto no artigo 111, que não traz essa possibilidade também, né? Ele funciona como uma espécie de corte de cassação, né? Se as decisões proferidas durante todo o processo legal não são a contento, o comitê teria ali a condição de simplesmente cassar a decisão e vincular todo o processo administrativo à sua observância. Outro aspecto importante, foi colocado muito bem pelo professor Felipe Renaud, né, diz respeito às condições de controle de legalidade. Isso está previsto no artigo 92, parágrafo 3º, onde se subtrai do órgão julgador a competência para que ele deixe de aplicar a legislação, entenda-se, atos infralegais, portarias, instruções normativas, respostas, consulta, ao argumento de legalidade. Veja, é um contrassenso a própria obrigação constitucional prevista no artigo 37 da administração pública observar a lei. A legalidade é um dos princípios da administração pública. Como pode a legislação subtrair do agente público, na condição de julgador, o poder de aplicar a legalidade, subtraindo-lhe ou obrigando-lhe, ou vinculando, amordaçando-lhe em observância a um ato administrativo. De fato, isso não condiz com o que desejamos, que é buscar a paz social, que é desafogar o Poder Judiciário, né, decisões cunhadas em atos administrativos, e não faltam exemplos, né, desde a Constituição de 88, não faltam exemplos de atos administrativos que se sobrepuseram à própria lei, teremos aí, inevitavelmente, uma judicialização, um efeito absolutamente reverso. E o pior disso tudo, nós teremos a formação de um crédito tributário, né, com base em um ato infralegal, já aparelhando uma inscrição endividativa a despeito do controle de legalidade exercido pela Procuradoria, mas que desde já produz efeitos na esfera da intimidade particular dos próprios contribuintes, com protestos, negativações, vedações de contratar com o poder público, constrição patrimonial. Mas o contribuinte poderia ir ao judiciário, né? É uma frase que ouvimos, né? A quem cabe o controle da legalidade efetivamente. O judiciário é um percurso que, sabemos todos, demora de 10 a 20 anos, é justamente isso que queremos evitar, né? Quando não, lá em última instância, a modulação de efeitos, premiando ou incentivando o que Sepúlveda Pertence chamou de inconstitucionalidade útil, né? Teríamos aí, portanto, a criação de uma exação fundada em um ato administrativo. Há, sem dúvida, senhores senadores, o risco de darmos um poder excessivo ao comitê gestor, né, subtraindo o controle de legalidade ao que não pode ser, na minha percepção, mantido, né, devendo talvez, quando muito, ser observado o mesmo padrão, o mesmo critério, as mesmas condições previstas no decreto 7235, até porque são dois processos que vão tramitar em paralelo e que tendem a uma uniformização. Como harmonizar uma decisão proferida pelo CARF, que sim controla a legalidade, e uma decisão proferida pelo tribunal, pelo órgão julgador do comitê gestor, que não pode aplicar a legalidade. Eu fico imaginando como decisões tão diferentes, né, no plano material, inclusive, poderiam permitir sequer suscitar essa questão. Eu fiz um estudo um pouco tempo atrás, numa coluna Valor Econômico, que escrevo semanalmente. Se pegarmos um auto de infração hoje, senador, e passarmos ele por todas as instâncias do processo administrativo e mais do processo judicial, nós teremos em torno de 75 pessoas no final da linha para dizer se aquele auto de infração ele é devido ou é indevido. É isso que queremos? Eu não sei se há país no mundo em que 75 pessoas podem ou precisam dizer se algo é devido ou indevido. É um estímulo à litigiosidade sem fim,
e a total ineficiência administrativa. Portanto, o papel do processo administrativo ele é fundamental, é o mecanismo mais célere, o mecanismo mais seguro, o mecanismo mais técnico, né, em que o contribuinte pode dispor para controlar abusos da administração fazendária, e aqui também é um ponto bastante importante quando se fala em autotutela, né, não se pode confundir interesse fazendário com interesse público. Né? Não se pode imaginar que o lançamento tributário, sobretudo quando pautado em atos infralegais, estão a bem do erário. Né? Erário significa proveniência de tributos. Né? Aqui me refiro a tributo, aquele que tem respaldo legal. Tudo aquilo que é cobrado sem base legal, tributo não é. É algo cobrado, arrecadado como se tributo fosse. Né? E aí a gente acaba tendo uma geração de má qualidade, uma dívida ativa de má qualidade, acarretando, incentivando ainda mais a litigiosidade. É importante também dizer que o processo administrativo ele é uma garantia individual, está lá no artigo 5º da Constituição. Né? Ele não é uma garantia do erário. Né? O processo administrativo ele tramita perante a administração pública. O processo administrativo ele não pertence à administração pública. Assim como o processo judicial, o professor Eduardo Costa, professor juiz federal, ele coloca muito bem isso, né? O processo legislativo ele tramita perante o legislativo. O processo judicial tramita perante o judiciário. E o processo administrativo tramita perante a administração pública. Mas nenhum deles pertence ao poder. Não pertence à administração, não pertence ao juiz, não pertence ao legislador. Ele é colocado à disposição do legislador para que, observadas as regras do devido processo legal, atinja o seu efetivo objetivo, que é proteger ou controlar daquele que se submete como o jurisdicionado, aquele que submete, que se curva e se sujeita ao exercício de quem detém o poder. Portanto, fico aqui com as palavras que já foram ditas e ressalvo basicamente a manutenção da composição paritária nos órgãos julgadores, a necessidade do Comitê de Harmonização receber o mesmo tratamento, isso no artigo 111, e, por fim, fazer com que o artigo 92, parágrafo 3º, seja reescrito, tendo, no mínimo, uma equivalência à redação que hoje vigora no processo administrativo federal, no processo administrativo que tramita perante o Estado de São Paulo, estadual, e perante vários outros que estão à disposição das administrações pelo país. Com isso, fico à disposição, reiterando aqui a minha alegria e minha satisfação pelo convite recebido, dizer que, de fato, esse é o momento que temos para debater, um momento de pessoas engajadas e decididas a fazer algo pelos nossos filhos, para a melhoria do país, e com isso finalizar com um elogio muito grande a todos os senadores, deputados que estão aí já há mais de 2 anos aí debruçados sobre o tema de tamanha complexidade, para que a gente possa, de fato, fazer com que o nosso sistema tributário seja, talvez, um dos melhores do mundo. Muito obrigado e fico à disposição. Obrigado. 15 segundos. Bem, vou passar agora, então, para o Fernando Mobelli, que é o gerente do Programa de Regulamentação da Reforma Tributária do Consumo. Prezado senador Isalci Lucas, demais integrantes dessa mesa de debate sobre reforma tributária, é com grande alegria que estou aqui para tecer algumas considerações sobre o PLP 68 e sua relação no que diz respeito ao PLP 68. Em primeiro lugar, queria dizer que sim, é uma melhora gigantesca do nosso sistema tributário, a adoção do novo regime de tributação, já de ampla experiência e conhecimento no mundo inteiro. 196 países utilizam o imposto sobre valor adicionado, exceção dos Estados Unidos e de um e outro país que tem o seu tax. Nós temos evoluindo, saindo de um sistema que tem divisão de base de cálculo, comércio, mercadoria, serviços, receita, regime cumulativo, regime não cumulativo mitigado, no pior
sistema tributário sobre o consumo do mundo. Isso me parece que é um consenso entre todos nós, né? Não há ninguém que defenda, que diga que esse sistema tributário que aqui está, ele representa algo de positivo. Tentamos, evoluindo jurisprudencialmente, alteração da legislação, convergindo em alguns pontos, mas alguns outros são insolúveis. E, portanto, só uma reforma tributária e que poderia, ampla dessa maneira, poderia resolver esse problema. Sabemos que uma legislação nova importa novos desafios, importa novas interpretações, mas ela traz consigo um fundamento, uma fundamentação teórica muito robusta, uma base ampla sobre bens materiais e imateriais, inclusive direitos e com serviços, ou seja, acaba essa divisão da gente ter que enquadrar e classificar de um modo ou de outro, sendo que os negócios, a tecnologia hoje cada vez mais imbrica e torna e funde essas operações, de modo que a gente não tenha como decidir tributar algo de maneira equivocada. Eu tenho litígio sobre isso. Creditamento amplo, imediato, tudo dá crédito, crédito imediato, não há mais aquela questão do crédito físico. Nós temos um sistema que vai nos propiciar a exceção de bens e serviços de uso pessoal, uma operacionalização disso de maneira ampla. De fato, inclusive previsão do seu ressarcimento de maneira clara, né? A utilização dos documentos fiscais eletrônicos, né? Com base em mensuração e padronização entre as administrações públicas, de modo que a gente possa oferecer, com base nos documentos fiscais, já o indicativo do cálculo do tributo, podendo o contribuinte, evidentemente, manifestar a sua opinião, sua manifestação por ocasião do oferecimento da declaração pré-preenchida. Isso é um avanço gigantesco. Nós vamos ter o melhor sistema tributário administrativo do mundo. E nós estamos percorrendo outros países, ninguém vai ter o que nós vamos oferecer para os contribuintes em termos de simplicidade e transparência no que diz respeito à operacionalização da reforma do consumo, inclusive com a adoção do crédito vinculado ao pagamento, que nos possibilita que nós tenhamos uma segurança de não oferecer ou pagar ou dar o direito creditório a quem efetivamente não pagou, reduzindo sonegação, reduzindo fraude, reduzindo o inadimplente contumaz, né? O devedor contumaz, aquele que diz que deve, que declara, mas simplesmente não paga, ele não vai levar esse crédito adiante. Isso é muito importante. E de modo que a gente construa um sistema simplificado que também no varejo preveja não oferecer um dano muito gravoso ao fluxo de caixa dos contribuintes, operação na medida proporcional ao valor efetivo do valor adicionado efetivo que você pode contribuir. E quando isso não for possível, a devolução imediata em 3 dias. É importante fazer essas considerações para que a gente tenha. E outra consideração que eu queria fazer com os senhores é que, para colocar esse modelo em pauta, o possível foi a criação do IVA dual, porque houve um consenso entre os entes federativos de que seria o melhor. Mas, ao mesmo tempo, o IVA dual tratado, então, nos termos do 149B, com uniformidade da sua legislação, que também é muito importante. E aí a grande diferenciação entre CBS e IBS: CBS é a União, tem a prerrogativa, ela é única, já tem administração, é mais simples para ela trabalhar esse tributo, mas no que diz respeito à IBS, nós temos o compartilhamento entre estados e municípios. E aí, graças ao regime de cooperação e o regime em que nós temos a figura do comitê gestor. E me permitam ler aqui, quando eu falo em comitê gestor, no que diz respeito ao seu caráter técnico e operacional, num órgão de regime especial, com independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. Ou seja, representantes dos 27 estados da federação, mais representantes indicados pelos municípios, vão fazer parte para decidir. E, uma vez indicados, vão ter plena autonomia para fazer uma decisão compartilhada e criar um novo regime, sem o qual não seria possível se fazer um imposto compartilhado.
Então, quando a gente fala em IVA dual, a gente fala no 156A, que traz todos os requisitos que são aplicáveis a CBS e IBS, mas também o 156B, que trata da administração do tributo. E aí aquela referência, né, da faculdade da União interceder União, Estados e municípios, se fosse o caso, facultativamente, na consecução de uma integração do processo administrativo. E também na faculdade de se operar administração e cobrança. Mas, ao mesmo tempo, ela diz, e aí sim é uma norma que é cogente, né, que ela diz que a troca de informações, a uniformização de bases para simplificar a operação com os contribuintes deve ser fornecida obrigatoriamente. Então, dentro desse sentido, e aí uma pequena observação que eu faço, evidentemente que eu participei do RTC junto com o Geraldo Datas, que está aqui, e a Melissa Castelo, fizemos um trabalho em um pouco mais de 90 dias, um trabalho com mais de 300 pessoas, ouvimos sim a sociedade, claro, não foi uma participação integral, porque ela não seria possível nós nomearmos, quem iríamos nomear para participar desse tipo de colocação. E depois, no momento em que a própria emenda constitucional determinou o encaminhamento do projeto de lei complementar pelo Poder Executivo, se teve o debate no Congresso, sim, inclusive houve a criação da Frente do Empreendedorismo, que oportunizou a sociedade a apresentar, inclusive, projetos alternativos, tanto no que diz respeito, que eu me lembre, né, o split payment e ao modelo do contencioso, que foram encaminhados, foram apreciados e, na sua legítima condução, o Congresso Nacional entendeu por bem realizar essa separação do contencioso nesse primeiro momento, por várias razões. A primeira, que é uma transição mais longa para o IBS e menos para o CBS, que já é mais imediato. O CBS já tem pronto o modelo do CARF, né? E, ao mesmo tempo, nós temos uma formação de um contencioso que, vocês perceberem, praticamente, a não ser alguns pequenos detalhes, ele tem uma simetria, ele espelha o processo do CARF, né, com julgamento paritário, com julgamento em primeira instância administrativo só de representantes de estados e municípios paritariamente também colocados, né? E a opção que foi dada nesse momento foi a edição dessas representações paritárias a partir do grau de recurso e uma Câmara Superior para uniformizar divergências, de modo que dentro do IBS nós vamos ter o contencioso formalizado e pronto, concluído. O que nós não vamos ter, de fato, é dentro do contencioso uma outra instância que tornaria mais lento ainda o processo, que seria aquela uniformização entre IBS e CBS, que vai ter um efeito lá pelo Comitê de Harmonização, né? Vai ter um efeito ex tunc dali para frente para uniformizar essa legislação. Queria dizer também que, no que diz respeito ao contencioso, há sim um dispositivo que trata da possibilidade da utilização do processo como um todo, como está descrito no PLP 68, para outros processos. Tá? Há um dispositivo, evidentemente, que o comitê gestor vai disciplinar isso, e com sabedoria, provavelmente aqui se enquadrariam, ao meu ver, inclusive a questão dos processos de ressarcimento, né? Para verificar a análise como, de fato, ele existe no CARF por simetria também, mas isso é apenas uma opinião pessoal, né? Outras questões que foram endereçadas, a fiscalização, por exemplo, a fiscalização teve todo um trabalho para uniformizar a fiscalização CBS e IBS, inclusive no documento fiscal que é colocado, e na coordenação que foi estabelecida no comitê gestor, nós tivemos a prevenção, ou seja, se um representante do Estado ingressa e ele vai ser o primeiro, ele chama para ver se há o interesse da fiscalização conjunta entre representantes da administração estadual e da administração municipal, para que se possa fazer um trabalho integrado. Se não houver interesse, ele vai continuar o trabalho e vai lançar a CBS e IBS normalmente. Também temos, para processos de pequeno valor e baixa complexidade, a possibilidade da cooperação do convênio, em que sim, aí sim a administração tributária da União pode lançar a CBS e IBS e também vai julgar a CBS e IBS, e ao mesmo tempo, reciprocamente, também a representação dos estados e municípios também vai poder fazer da mesma forma IBS e CBS, simplificando em muito esse grande número de processos
que vão compor, então, esse tipo de atividade, inclusive no próprio, na própria colocação de uma instância, digamos assim, mais simplificada de julgamento para esse tipo de processo, que é em grande quantidade, representa pouco valor, mas grande quantidade em termos de operacionalização. Outra questão que é importante dizer diz respeito à questão do valor, e aí eu vejo como positivo, não como negativo. Quando, por exemplo, um estado lança e ele chamou o município não vai estar lá, ele lança e efetivamente o trabalho que foi feito foi dele. É um incentivo para que a arrecadação dessa multa que foi colocada seja interessada ao estado, tendo em vista que muitas vezes ele vai lançar um contribuinte pelo princípio de destino que vai estar localizado em outro estado, em outro município. Então, é um incentivo para que haja efetivamente esse tipo de cooperação e tipo de atividade que eu vejo como salutar, e não atinge CBS, que a CBS vai ter um portal próprio, né? Nem CBS vice-versa, porque os dois são separados, né? Autonomamente, o que é arrecadação do CBS vai continuar a CBS, o que é arrecadação de multa de IBS vai corresponder à multa de IBS. Outra questão que diz respeito às multas de ofício que estão colocadas, tá? A maior parte, quando você vê multa de ofício, da mesma forma que a legislação federal, 75%, as reduções são um pouco diferenciadas, mas temos a incidência de juros Selic igual, da mesma forma. Também temos a incidência da multa de mora por atraso, 0,33 ao dia, que dá 20% do seu limite máximo, e sim, algumas alterações, talvez até significativas, nas obrigações acessórias, que provavelmente talvez a gente tenha que dar uma trabalhada para ver se não se consegue, de alguma forma, uniformizar ou harmonizar com a legislação federal, né? Dito isso, eu diria que o PLP 68 está cumprindo a sua função quando faz essa delimitação da estrutura do comitê gestor, da estrutura do contencioso, de algumas partes e aspectos específicos da coordenação da fiscalização e arrecadação. Então, seriam essas minhas considerações. Eu agradeço a atenção dos senhores. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Bem, antes de passar para as considerações finais, só quero que nós tínhamos previsto no grupo de trabalho uma reunião amanhã também do 108, mas acho que esgotamos aqui, e como ontem nós tratamos aqui de um assunto muito importante, que é a questão do Simples, e que não foi totalmente debatido ainda, ficou muita dúvida ainda com relação ao Simples e a questão de mão de obra intensiva, né? Essas terceirizadas, principalmente, a área de prestação de serviço está causando muitas dúvidas. Então, nós vamos fazer amanhã, amanhã às 9 horas, quinta-feira às 9 horas, nós vamos tratar novamente desses assuntos, o impacto da reforma no Simples e nas empresas intensivas de mão de obra. Então, nós convidamos aqui o Marco Sintra, que foi da Receita Federal e da FEBRAC, o Zé Aparecido, que é da Federação do Comércio do DF, o Tomás, que é o nosso consultor tributário, o Mário Sérgio, que é da CNI, esteve aqui ontem, o Rony, que é da Receita Federal, que vai poder esclarecer melhor tudo isso, e o Felipe também aqui, como já é nosso convidado especial, já vai ganhar os honorários aqui, um jeton, e a Sarina, de São Paulo, da FEComércio de São Paulo, que ontem também teve um probleminha nas apresentações. Então, nós vamos rever essa questão do Simples e da mão de obra, que eu acho que é muito importante, que ainda tem muita dúvida. Eu até ia perguntar para o Fernando, quem teve essa ideia de colocar no 108 essa questão aí da distribuição de dividendos. Não sei se é um jabuti ou se é um submarino, né, que são assuntos, assim, acho que meio diferentes aí, mas tudo bem. Não é? Não sei se foi emenda, não acompanhei. Poderia responder, Fernando, como é que foi essa criatividade aí da distribuição aí dos dividendos, não? Não seria eu a melhor pessoa, porque o ITCMD é competência dos estados, né? Então, provavelmente alguém que tenha trabalhado com isso tenha colocado essa questão. Então, eu não participei dessa discussão. Tá bom. Obrigado. Normalmente eu, mas tudo bem. Vamos ajustar isso, né? Acho que é uma das coisas que a gente vai ter que
excluir do texto essa questão, né? Acho que isso aí é a questão societária. Hoje já não tem tributação. Se for discutir uma tributação, que se discuta num projeto, né, separado, aí, alguma coisa assim, ou quando for trabalhar com a renda, né? Bem, eu pergunto se tem alguém que fez exposição, quer fazer alguma consideração depois das apresentações. Fique à vontade. Hein? Faz favor. Felipe. Bom, senador, nós estávamos conversando um pouco sobre essa questão da distribuição de lucros, né? E apenas para deixar claro também que se faz necessário nesse momento falar que quando se pensa em distribuição de lucros é necessário se enaltecer a participação da contabilidade nesse processo. Afinal de contas, para que se chegue no lucro, é necessário da escrituração contábil. Lucro é o resíduo do encontro entre a receita realizada e o custo consumido. Então, quando se tem lucro, existe a possibilidade de se fazer a distribuição, seja ela proporcional ou desproporcional, conforme é estabelecido em lei. E a própria distribuição de lucros tem a sua forma de ser tributada. Então, de fato, concordo com o seu pensamento de que causa estranheza essa tributação do ITCMD ter aparecido. Não estava, em nenhum momento, essa previsão na emenda constitucional e reitero aqui nosso pedido de que esse texto ele seja, de fato, suprimido e, dessa forma, a gente volte a discutir a tributação sobre o consumo especificamente. Alguma coisa, Geraldo? Bem, eu gostaria só de agradecer mais uma vez a oportunidade de ter participado do debate. Acho que é uma oportunidade assim, muito gratificante, né, para a gente poder participar, ouvir todas as considerações que foram feitas aqui. Naturalmente, os projetos não estão prontos, eles precisam de aperfeiçoamento, mas a gente espera que, naturalmente, isso não possa desconstruir também o modelo técnico, né, que foi criado, que necessariamente ele pode comprometer, de repente, a rigidez daquilo que a gente pretende sustentar. Né? Em nenhum momento a gente defendeu que o processo pertence ao Estado, o processo se desenvolve sob o controle do sujeito passivo, que é quem o utiliza como elemento de garantia do direito de defesa e do contraditório. Tá? Muito obrigado a todos. Bom, muito obrigado, senador. Bem, então eu agradeço muito, né, a presença de cada um de vocês aqui e, cumprida a nossa missão aqui, eu declaro encerrado essa reunião. Muito obrigado. Hip Hop no Parlamento. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro celebra os 51 anos do movimento. Câmara analisa aumento das cotas em concursos para negros, indígenas e quilombolas. Conheça Boique, uma joia do sertão pernambucano. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Quase 1,5 milhão de pessoas com deficiência estão aptas a votar este ano. 1/3 delas declara ter dificuldade de locomoção. Para garantir a todos o direito ao voto, mais de 180 mil sessões eleitorais terão condições plenas de mobilidade. E os eleitores com deficiência visual vão contar com recurso de voz sintetizada na urna de votação. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. A TV Câmara, a TV Senado e a Rádio Senado estão juntas na cobertura das eleições 2024. A partir das 8h deste domingo, você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa.
a partir das 5 da tarde você acompanha a apuração dos resultados do primeiro turno. Eleições 2024. Esperamos vocês. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. Havendo número regimental, declaro aberta a 53ª reunião da Comissão de Assuntos Econômicos da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nessa data, 3 de outubro de 2024. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de debater os impactos da reforma tributária nas empresas do Simples e nas empresas intensivas de mão de obra, terceirização de serviços, em atenção ao requerimento 66/2024 da CAI, de autoria do senador Vanderlan Cardoso. Antes de convidar aqui os expositores, comunico que essa reunião será transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania, na internet no endereço senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. 0800 061 2211. O relatório completo de todas as manifestações está disponível no portal, assim como as apresentações que foram utilizadas pelos expositores. Bem, complementando também o objetivo dessa reunião, como são dois assuntos de suma importância, a questão do Simples, que praticamente 74%, 75% das empresas no Brasil são simples e que podem ser afetados aí com a reforma tributária em termos de concorrência. Então há ainda muita dúvida com relação a essa questão do impacto. Nós vimos aqui a apresentação dizendo que não tem impacto, que vai ser muito bom, e outros que a situação vai complicar. Então precisamos discutir um pouco mais essa questão do Simples. Com relação à terceirização da mão de obra intensiva, também é outro ponto que há controvérsia. Alguns dizem que não há impacto, outros dizem que sim. Então, essa reunião hoje é exatamente para poder a gente tirar essas dúvidas todas aí. Por isso que eu chamei aqui, fiz questão de chamar o Marco Sintra, que já esteve aqui falando sobre isso, e o Rony, que é da Receita Federal. Já chegou aí, né, Rony? Vai ter uma missão muito árdua aqui hoje. E acho que pode ser definitiva também em termos de agilização na votação dessa matéria. Se conseguir convencer a gente mesmo que não há impacto, acho que fica fácil, né? E eu já vou chamar aqui então, para compor a mesa, o Felipe Matos Guerra, que já é contador, já quase que servidor do Senado. Ainda bem que está ganhando bem lá no Conselho Federal, para estar aqui todo dia. O Marco Sintra está na videoconferência. Zé Aparecido não chegou ainda. Tomás Afonso Queiroz. Tomás também ainda não. O Rony Peterson Brito. Rony.
A Sarina Sazaki também já esteve com a gente aqui algumas vezes. Tudo bem? Bom. Sarino Mário Sérgio. Não chegou ainda? Ok. Está aqui? O Bruno Toledo. Chex, advogado especialista em direito tributário. Ótimo. Vou começar de cara com o Marcos Sintra, viu, Marcos? O Rony disse que trabalhou com você, foi seu parceiro aí do trabalho. Então, desafio de vocês se entenderem aí muito bem. Então, vou passar a palavra para o Marcos Sintra. Bom dia, senador. Bom dia a todos. Bom dia, Rony. É um prazer rever você aí nessas circunstâncias. Eu quero, como o prazo, me parece, é de 10 minutos, não é isso, senador? É bastante exíguo. Nesse caso, eu vou dar mais 5 minutos para você, 15 minutos. Muito obrigado, eu agradeço. O que eu pretendo fazer nesta brevíssima exposição, senador e todos os senhores presentes e que estamos assistindo, eu pretendo apenas desfazer um mito que é tecnicamente, eu diria até elementar, mas que é permanentemente ignorado no debate da reforma tributária. É o mito de que o creditamento de um imposto recolhido na entrada de uma mercadoria no setor produtivo, o que é típico, aliás, no imposto sobre valor agregado, ele torna o IBS neutro quando se trata de uma transação no meio da cadeia de produção, ou até mesmo no final da cadeia de produção. Como eu disse, eu quero desfazer esse mito. Eu acho que é preciso que as pessoas entendam claramente que imposto, qualquer que seja a sua de aplicação, vai significar um aumento de preço final, consequentemente vai significar uma queda de demanda e, consequentemente, vai afetar toda a estrutura produtiva de um país. Então, eu quero fazer uma brevíssima apresentação, infelizmente, num nível bastante simplificado, para que possa haver, pelo menos, o início desta compreensão. Eu vou passar aqui um minutinho só, por favor. Não, errei aqui, senador, me desculpe. Eu vou fazer o meu. Não estou conseguindo entrar. Não, está ok agora. A apresentação. Entrou a apresentação? Sim. Muito bom, senador. O que eu quero fazer é um exercício muito simples, especificamente aplicável ao setor de serviços. E eu quero mostrar que num setor como o setor de serviços, onde 80% do valor agregado, ou 70%, é mão de obra, e os outros 20% ou 30% são insumos, consequentemente com custos creditáveis, ele vai afetar bastante o equilíbrio e toda a economia brasileira. E, para isso, eu vou trabalhar rapidamente com 4 hipóteses. A primeira é a situação atual. Como nós temos hoje, vamos supor que uma empresa de prestação de serviços ela tenha hoje uma carga tributária de 12%, contando aí o PIS/COFINS e contando o ISS. Que seja 10, 12, 11,5%, um pouco menos. Se ela está no PIS/COFINS não cumulativo, logicamente é menos. Nós vamos trabalhar com essa hipótese de 12%. E em 2 circunstâncias. Quando a transação é feita da empresa diretamente para o consumidor final, ou seja, sem haver uma transação intermediária, e no segundo caso, que eu chamo de B, uma transação intermediária.
Posteriormente, eu quero também mostrar como é que isto vai ser impactado na medida em que a situação atual, com uma alíquota, como eu falei, sem creditamento de 12%, se for substituído por um IBS-CBS de 28%, pode ser 27%, 26%, 30%, eu acho que vai ser bem mais do que os 28% previstos para manter a arrecadação constante, mas isso é um fato que vai ser aferido pontualmente, faticamente, logo à frente. Então, eu quero mostrar muito rapidamente essas 4 situações para que fique claro o impacto que o setor de serviços vai sofrer com o aumento da carga tributária de 12% sem creditamento para 28% com creditamento, o impacto que ele vai sofrer e os reflexos que isso eventualmente poderão ter na taxa de emprego, na demanda, enfim, no funcionamento da economia como um todo. O que acontece é o seguinte, o raciocínio que normalmente é veiculado, vocês me doem, mas pelo governo, já vi vários dos melhores e maiores defensores do IBS defenderem essa posição, é o que eu estou chamando de um mundo imaginário, onde, no meu exemplo que eu vou dar aqui, a qualquer preço, e eu vou estar trabalhando com 4 preços, a demanda continua sendo das mesmas 1.000 unidades, ou seja, ao preço de 112, se compra 1.000 unidades. Ao preço de 128, se compra 1.000 unidades. Isso significa uma demanda totalmente inelástica, que é uma situação absolutamente heurística. Isso não existe na prática. Na prática, o que é que existe? Esta situação, onde nós temos uma curva de demanda, uma situação real, e eu vou trabalhar aqui com esse exemplo, qualquer outro exemplo pode ser feito, o impacto vai ser exatamente o mesmo, aonde na medida em que o preço sobe, a demanda cai. A um preço de 112, que é a situação que eu vou mostrar atual, a demanda é 1.000, nesse meu caso hipotético. Se for para 128 o preço, a demanda cai para 700, se for para 181 cai para 400, e se for para 192 cai para 200. Esse aí é meramente um exemplo hipotético. Vamos aplicar, portanto, essas 2 situações no caso real de uma alíquota de 28% do IBS. O que eu vou argumentar é que, na situação real, que eu alego insistentemente, eu acho que ninguém vai questionar comigo essa hipótese de que essa situação é a real, ou seja, aumentando o preço cai a demanda, seja no mercado intermediário, seja no mercado final, contrariamente à situação que o governo vem divulgando permanentemente, de que o imposto é simplesmente repassado adiante, como se o aumento de preço não significar a queda na quantidade demandada. Vamos, portanto, aqui o caso A. O caso A é um B2C, ou seja, é um caso onde a empresa ela vende, prestadora de serviço, ela vende diretamente ao consumidor. Aqui não existe nenhum elo intermediário, é o caso A. A empresa A, portanto, ela tem um custo de R$100, que ela é o preço de custo da sua mercadoria. Ela vende hoje com 12% de acréscimos, aquela hipótese que nós estamos trabalhando, o preço final é 112, o mercado compra R$1.000, 1.000 unidades dessa mercadoria, portanto, a empresa, nesse caso, ela vai ter uma receita de 112 mil, ela vai recolher o imposto que ela cobrou no preço da mercadoria e ela vai ficar com uma margem de R$100. Essa é a situação atual, é a situação que existe hoje, é a situação que nós nos encontramos. Vamos ver o que acontece agora quando nós tivermos um elemento intermediário, que é esse caso aqui. A empresa A nesse caso, é um B2B. A empresa A vende para a empresa B e a empresa B vende para o mercado. Vamos fazer, então, essa mesma sequência. A empresa A tem um custo, isso na situação atual, sem IBS, CBS. A empresa vende, ela tem um custo de 100, ela
ela paga 12% de imposto que ela repassa no preço e ela passa para a empresa B o seu insumo ao preço de 112. Essa empresa B, ela agrega mais 50%, agrega mais 10% de insumo, dentro daquela hipótese de que 20% é insumo e 80% é valor agregado, ou seja, mão de obra. Ela agrega, portanto, mais 10 de insumo, ela agrega mais 40 de mão de obra e ela vai vender esse produto por e o imposto sobre o valor agregado adicional vai ser de 19,44, portanto, o preço final dessa mercadoria, havendo um elo intermediário que agregue 50% de valor na mercadoria, ela vai chegar a um preço final de 181. O que eu alego é que, na medida em que o preço saia de 112, como era o caso aqui na situação anterior, onde havia uma demanda de 1.000, passando para uma situação onde o preço é 181, que a demanda caia para 400 unidades. Mas o que acontece? A empresa A, aqui nesse caso, ela continua tendo a mesma situação, ela custa 12, ela põe 12 de imposto, passa para frente, a margem dela continua sendo os mesmos R$100.000. A hipótese imaginária e que passou e está sendo transmitida ao inconsciente popular é de que eles vão continuar vendendo as mesmas 1.000 unidades, ou seja, que a demanda final vai assimilar um preço maior, mas vai continuar comprando a mesma quantidade. Nessa situação imaginária, vejam o senhor, a receita vai para 181.000 porque eles estão imaginando que não vai cair a demanda para 400, que eles vão continuar vendendo as 1.000 unidades. Aí a receita é 181, o imposto é 19.440 para 1.000 unidades, o imposto que ele arrecadou aqui na compra do insumo é 12, portanto, ele continua com a mesma margem que existia anteriormente. Só que a situação real é completamente diferente. Ou seja, na medida em que a demanda final cai para 400 unidades, a receita da empresa B cai para 72.576, o imposto pago, evidentemente, cai também, porque são menos unidades vendidas, cai para 7.776, o imposto na etapa anterior, supondo que ele reduza a compra de insumos para fornecer uma quantidade menor de produto final, cai para 4.800 e a margem da empresa cai para 60.000, ao passo que, no caso, ela precisaria, para ficar na situação atual, uma margem de 150, que é a margem que ela tem hoje, caso não existisse o IBS. Isso vai impactar, evidentemente, a redução na quantidade demandada e afetar todo o mercado. Então, vejam, mesmo no caso de uma tributação no sistema atual, sem creditamento, aonde uma empresa ela pague PIS/COFINS e ela pague através de um sistema onde ela não tem o creditamento e pague o ISS, e o que acontece? Ela vai ter uma perda de margem de 150, que seria aquela normal, natural, uma vez que ela compra insumos por 100, agrega 50 de valor, ela quer vender por 150, que é o custo dela, mas ela só vai conseguir realizar 60, por quê? Porque o preço subiu para 181 e, consequentemente, a demanda caiu para 400. Isso desfaz a hipótese de que uma empresa, no sistema tributário qualquer, ela consiga passar para frente o aumento na sua carga tributária. Vamos simular agora esses dois casos com a alíquota de 28%, com o IBS. Quer dizer, nós havíamos simulado lá atrás a situação atual sem creditamento, sem o IBS. Agora, com o IBS. Vamos supor o primeiro caso. A empresa vende diretamente ao consumidor. O custo é 100, o imposto agora passa a ser 28, ela passa o produto para o consumidor ao preço de 128 e, consequentemente, a demanda cai para 700. O que acontece? A empresa vai ter uma receita de 89, um imposto de 19 e a
margem dela vai cair para 70. Vamos lembrar que, na hipótese atual, no sistema tributário atual, a margem da empresa era 100. Agora, a margem dela caiu para 28, para 70. Portanto, com uma alíquota de 28% de um IBS, aqui não há acreditamento porque é uma venda B2C, ela passa diretamente ao consumidor. Mas a empresa A, ela é prejudicada, sim, pelo aumento de carga tributária. Vamos ver agora o caso de uma... Perdão, aqui. O caso D. O caso D, nós temos aqui um B2B, né, onde, perdão, aqui não é alíquota de 12, não, perdão, aqui houve um erro na coisa. Aqui, leiam, por favor, a alíquota de 28%. E aqui eu vou relatar o caso de um elo intermediário na cadeia de produção. Por favor, leiam hipóteses com alíquota de 28%, que é o que está aqui no imposto. Só corrigindo. Então, vamos ver como é que fica a situação de uma empresa onde há um elo intermediário no mercado e qual é a situação de uma aplicação de um imposto. Tem crédito, nós sabemos, a alegação do governo é de que isso não vai afetar a margem da empresa, porque ela vai ter o crédito de todo o imposto que ela paga e que ela consegue repassar isso para frente. Portanto, o que o governo alega é essa situação imaginária aqui de baixo. Ou seja, a empresa A, ela continua, ela tem uma receita de 112, aqui está errado também, perdão, ela teria uma receita de 128, no caso aqui vendendo 200, né? E ela continua com a margem de 100. Na empresa B, o que é que vai acontecer? Ela compra o produto por 128, porque é o custo de 100 mais 28% da alíquota desse imposto. Ela agrega mais 10, ela agrega mais 40, ela vai pagar um imposto de 14, caso ela venda somente 200 unidades, que é o que eu acredito que seja a hipótese realista. O preço final vai para 192, consequentemente, ela vai ter uma redução, ela não vai conseguir vender as mesmas 1.000 unidades. Mas a situação imaginária que passou para o debate público é de que a empresa B continua vendendo as mesmas 1.000 unidades. Consequentemente, ela teria uma receita de 192, o imposto de 42.000 unidades monetárias e, portanto, a margem dela continuaria com os mesmos R$150 mil. Nesse caso, de fato, o imposto é neutro, porque o crédito ele neutraliza o impacto do imposto na demanda final. Mas qual é a hipótese irrealista que está sendo adotada aqui? Que vendendo ao preço de 192 vai se conseguir vender as mesmas 1.000 unidades, coisa que não é verdade. Qual seria a situação real? A situação real é que ao preço de 192 a demanda cai para 200. Isso aqui é meramente um exemplo, pode cair para 300, 250, 150, seja o que for. Ela tem uma elasticidade finita, portanto, aumentando o preço, a demanda cai. Neste caso de caindo para 200, a receita cai para 38.400, o imposto que ela vai recolher é de 8.400 sobre 28% sobre 200 unidades, o que vai deixar essa empresa uma margem de R$30 mil. Portanto, o que eu 15 segundos. Mostrar nesses 4 casos é que o imposto ele não é neutro nunca, nem com creditamento e nem sem creditamento. E, particularmente, a partir deste mito que está sendo envolvido no debate, de que com o crédito do imposto a empresa no meio da cadeia de produção não é afetada, fica cabalmente demonstrado, nesse exemplo singelíssimo, de que a situação não é verdade, desde que a demanda tenha uma
elasticidade finita e não uma elasticidade zero, como é aquela hipótese de uma curva de demanda vertical. Eu passo rapidamente para finalizar minha apresentação, senador, qual é o impacto agora, não em termos de equilíbrio parcial, veja, eu estou analisando aqui a situação de uma empresa. Agora, na medida em que uma empresa ou que um setor tem um aumento de carga, o reflexo ele repercute na economia inteira, porque esse produto pode ser um insumo para outro, que por sua vez é um insumo para outro. Então, toda a relação dos preços relativos numa economia são alterados. Isso se chama análise de equilíbrio geral. Outro dia vi uma manifestação do setor industrial mostrando uma certa preocupação com a elevação do preço dos serviços a partir dessa reforma tributária, uma vez que a indústria, 25% do valor do produto manufatureiro vem do setor de serviço, ou seja, de insumos comprados pelo serviço. Então, isto é uma repercussão muito ampla nos milhões de mercados e nos milhões de produtos que são transacionados na economia. Eu fiz aqui um brevíssimo exercício para demonstrar, e aqui já uma análise de equilíbrio geral, onde eu usei as matrizes de Leontief, usando dados do IBGE, abrindo a economia para mais de 160 setores, analisando na primeira coluna aqui a situação vigente hoje. Qual é, aí em termos de equilíbrio geral, a primeira coluna mostra o quê? Qual é a carga tributária desses vários setores hoje, com PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS e a contribuição previdenciária, que é muito importante para o setor de serviços. E aqui nós vemos, na segunda coluna, a aplicação do PLP 68 com a aplicação do IBS com uma alíquota de 27,3%, mas mantendo a contribuição ao INSS, uma vez que não há alteração nessa tributação, e qual é o aumento da carga tributária causado pelo PLP 68 no setor de serviços. Na média do setor de serviços, haverá um aumento de carga tributária de 8%, ou seja, hoje o setor de serviços tem, em média, uma carga tributária de 33,88%, 33,88% do preço de um setor de serviço, em média, ofertado no mercado, 33% dele é imposto pago. Todos os impostos aqui mencionados, IPI, inclusive INSS. Com o PLP 68, a carga tributária do setor de serviço aumenta para 36%, na média, aumenta a 8,8%, ao passo que no setor manufatureiro, no setor industrial, a carga tributária cai em 12%. Isso confirma o que já é amplamente conhecido, de que PLP 68 e que essa reforma tributária vai aumentar o preço dos serviços e vai reduzir o preço da indústria, e há alegações de que isso seria justo, porque o serviço paga pouco imposto, exceto o que não é verdade. Eu já demonstrei isso num artigo publicado na Conjuntura Econômica, que não foi rebatido até agora, em abril de 2023. Eu convido a todos que quiserem analisar isso para olharem o artigo, mas, de qualquer maneira, vejam que o setor de serviços tem um aumento de carga de 8%, 8,8% sobre o valor do faturamento. Agora, essa é uma média. Olhem aqui o que vai acontecer com a educação privada, vai aumentar 9% a carga tributária. Serviços combinados de apoio a edifícios, inclusive condomínios, 15%, isso aqui de apoio a prédios comerciais. Limpeza em prédios e domicílios vai aumentar 15%. Locação de mão de obra temporária, serviço de limpeza, mão de obra temporária em geral, inclusive para call centers e seja o que for, aumenta 16%. Serviços de vigilância e segurança terão um aumento de 41%. Isso mostra que essa reforma tributária, do ponto de vista do equilíbrio geral, eu mostrei ali atrás o que acontece com uma empresa. Agora eu estou mostrando o que acontece com a economia como um todo. Essa é a situação.
Ok, Marcos. Hein? A única alternativa, e aqui eu finalizo a minha, que o setor de serviços, com alta intensidade de mão de obra, sejam desonerados. Não como a busca de um privilégio, mas como uma compensação pelo não cumprimento da emenda constitucional 132, que obriga o governo, ainda obriga o governo, em 190 dias, a apresentar um novo projeto de tributação da mão de obra, né, do trabalho no Brasil. Esse projeto não foi apresentado, a expectativa era que, na medida em que ele fosse apresentado, isso atenuaria um pouco o impacto da reforma tributária no setor de serviços. Como isso não foi apresentado, existe uma emenda do senador Laércio de Oliveira que pleiteia o seguinte, que enquanto não for apresentada esta nova forma, esse novo modelo de tributação do trabalho no Brasil, haja a desoneração da folha de salários, e o que eu faço aqui uma simulação é no caso de uma desoneração da folha de salários, ou seja, uma redução da alíquota do IBS para... 15 segundos. Pois não. Que esse faturamento sofra uma tributação mais leve. Não é? E eu fiz uma simulação aqui desonerando até 2 salários mínimos. Não mais do que 2 salários mínimos, mas a mão de obra até 2 salários mínimos. O que é que aconteceria? Esta aqui é a carga tributária atual, a primeira coluna, nós já vimos isso. A segunda coluna é a carga tributária com o PLP 68. Isso aqui é o impacto que isso teria no caso do PLP 68, e a última coluna, e aí eu vou terminar a minha apresentação, é o que aconteceria com a carga tributária de todos esses setores caso a emenda do senador Laércio de Oliveira fosse aprovada. Ou seja, enquanto não vem a nova legislação sobre tributação do salário, que haja uma desoneração do fator de trabalho até 2 salários mínimos. 15 segundos. Ao INSS. Aqui é o impacto. No setor agropecuário, a carga tributária, que com o PLP seria reduzida em 4%, seria reduzida em 12%, a manufatura, a extração mineral, que teria um aumento de carga tributária, teria um aumento menor de apenas 2%, a indústria de alimentos, que já teria no PLP 68 uma queda de carga tributária de 9,8%, cairia para 23%, portanto seria muito benéfico para a indústria de alimentos, para a sociedade em geral. A própria indústria teria uma queda de 21% na sua carga tributária, utilities teria uma queda de 6%, a construção civil de 18%, o comércio de 16%, a intermediação financeira teria ainda um acréscimo de carga tributária, uma vez que o PLP 68 aumenta muito a carga tributária da intermediação 15 segundos. E, finalmente, para o setor de serviços, que teria um aumento de 8,8%, passaria a ter uma queda de 9,6%. Era isso, senador, a apresentação que eu quis fazer aos senhores. Eu repito, é apenas uma tentativa de mostrar que, se nós formos analisar a situação específica de um mercado, o que acontece na prática e não idealmente dentro de uma planilha eletrônica onde se admite a hipótese de que um imposto será totalmente repassado ao próximo elo da cadeia de produção, sem repercussão na demanda, ela não é verdadeira. E se nós admitirmos esse dado de realidade, eu acho que o impacto será forte no setor de serviços, particularmente porque ele tem um componente de mão de obra muito grande e exigiria uma medida para amenizar e atenuar esse impacto que, como eu disse, a emenda do senador Laércio atendeu. Desculpe, senador, se eu passei um pouco do meu tempo. A apresentação está passou só um pouquinho, 40 minutos só. Em qualquer momento, preparado para aprofundar o debate. Obrigado, Marcos Sintra. Para não fugir muito do raciocínio, eu vou passar para o Rony para falar sobre isso e depois a gente entra no simples. Bom dia a todos e todas. Cumprimentar aqui
na pessoa do presidente Isalci, os membros aqui dessa mesa, e também o professor Marcos Sintra, que está online, juntamente com todos os presentes, todos os nossos ouvintes pela internet. É uma satisfação voltar a essa casa, voltar a esses debates que são muito importantes, né? Desde sempre e neste momento mais ainda, né? Vou fazer uma fala geral acompanhando o tema que foi abordado pelo Dr. Marcos Sintra, a quem eu cumprimento, é um amigo de longa data, uma satisfação revê-lo, já trabalhamos juntos no passado e é uma satisfação falar com o senhor novamente. O professor traz o tema amplo sobre a tributação de serviços na reforma tributária, né? Essa discussão não é nova, eu acho que todos vocês acompanharam e todos nós participamos dessa discussão na votação da emenda constitucional. Esta discussão foi amplamente realizada, então, e naquele momento nós chegamos a algumas conclusões. E elas estão plasmadas já no texto constitucional e vieram concretizadas, vieram detalhadas no projeto de lei e foram aperfeiçoadas pela Câmara dos Deputados. Então, longe de mim tentar, né, não cometeria esse ultraje de tentar discutir economia com o professor Marcos Sintra. Ele coloca algumas assertivas inegáveis, que demanda e oferta têm uma relação intrínseca, e elas são indissociáveis, né? Tem lá fatores fatores de demanda que são muito específicos de setor para setor e que, numa análise geral, às vezes são um pouco customizadas, né? Então, não vou abordar essa análise de equilíbrio geral, porque, inclusive, coloco aqui, sem delegação para tanto, mas coloco os técnicos do Ministério da Fazenda, que também vêm fazendo estudos de equilíbrio geral há um bom tempo, né? Inclusive, utilizando não só a matriz de Leontief, como também novos instrumentos, novas teses, novas teorias, além da base de dados da Receita Federal, que conta com centenas de milhões de notas fiscais. E a gente, até no tax gap, que a gente utilizou para fazer os cálculos de alíquota, equilíbrio, a gente parte das contas nacionais, adapta um modelo do Fundo Monetário Internacional, utilizando as centenas de milhões de notas fiscais, talvez também, esses sim, são da Receita Federal, posso colocar integralmente à disposição para apresentar os cenários, os modelos, os estudos de impacto e os estudos de projeções que foram realizados. Então, longe de mim tentar discutir isso com o professor Marcos Sintra, que é sabidamente um exímio conhecedor, um dos maiores que nós temos, né? Mas eu posso comentar em termos de política tributária, que no aspecto geral do setor de serviços, durante a PEC, todos os setores vieram a esta casa. O senador e os senadores, os deputados receberam todos os setores aqui em reuniões particulares, em audiências públicas, e ali foram se formando consensos acerca de alguns serviços que necessitaram de tratamento especial, favorecido em alguns casos, ou só diferenciados, apenas distintos em outros. Então, houve uma acomodação, e aí a lista não é pequena, bem maior do que nós imaginávamos, vou ser sincero, bem maior do que gostaríamos, mas só para citar aqui os principais que receberam tratamentos favorecidos, reduções de alíquotas e reduções significativas de alíquota. Por exemplo, algumas em 60%. Setor de saúde, educação, produções artísticas, atividades desportivas, serviços de soberania nacional, de segurança cibernética, profissionais intelectuais, transporte de carga, transporte coletivo de passageiros, reciclagem, entre outros. Serviços que receberam tratamentos diferenciados porque tem uma necessidade, tem uma dificuldade de se amoldar ao mecanismo tradicional do IVA. Construção civil,
locação, serviços financeiros como um todo. Todos eles tiveram, inclusive, manutenção de carga, todos esses aqui. Cooperativas, ProUni, Educação Superior, além de outros. Ou seja, esta identificação, óbvio que aprimoramentos sempre são bem-vindos, sempre são necessários, mas um primeiro estudo amplo e de um debate muito grande já foi realizado nesta casa acerca de serviços que precisaram e já receberam um tratamento diferenciado e eles não podem ser relevados. E também não podemos deixar de dizer que esses que receberam tratamento diferenciados ainda receberam um bônus que é a possibilidade de apurar créditos, né? Além de ter uma alíquota reduzida na saída, agora vão ter créditos sobre todas as suas entradas sem redução proporcional, que é algo que acontece muito no ICMS, que é quando eu tenho uma redução de alíquota, eu tenho que fazer um estorno proporcional de créditos. Isso não existe aqui no IBS, na CBS, e não são raros os casos desses serviços aqui que terão créditos a ressarcir, a pedir de volta, ao invés de débito a pagar. Então, isso não pode ficar esquecido no debate. Eu não sei, senador, se eu passo já para o Simples ou se eu paro por aqui, espero. Então, eu acho que nessa análise geral de serviços, o que nós entendemos é que já houve um debate muito profundo, sem prejuízo de continuar havendo, acerca de determinados serviços que demandem um olhar diferenciado, mas já foi realizado um debate muito profundo. Muitos serviços, muitos mesmos, já receberam tratamento diferenciado e sobraram, né, alguns que ficaram para a regra geral. E aí, se eu citar aqui, eu posso depois ser acusado de não gostar de um ou outro serviço, mas muitos serviços que ficaram na regra geral vão ter algum ajuste de carga, algum ajuste de preço, e isso depende muito, os efeitos desses ajustes, de quem está comprando. Se é um empresário, meio de cadeia, ou se é o consumidor final. E aí eu deixo para abordar essa parte quando voltar para falar sobre o Simples Nacional, porque esse efeito em quem está comprando, ser do regime geral, ser do meio de cadeia, ou ser consumidor final, ele é o mesmo para empresas do Simples e para prestadores de serviço em geral. No meu retorno, eu abordo esse ponto mais especificamente. Obrigado, senador. Obrigado, Rony. Bem, a questão da prestação de serviço de mão de obra intensiva, esse é o grande gargalo que eu vejo, que na fala do Rony não terá muito impacto. Lógico, quando é prestado diretamente para o consumidor, aí não tem nem dúvida, porque uma instituição, uma empresa que não paga ICMS, que só paga o ISS e o PIS/COFINS, e vai agora pagar 28, 27 e pouco, 26,5%, evidentemente que você pula de 3, de 5, de 8 exatamente para isso. Se for direto para o consumidor, vai ter um aumento de cara, né? A não ser que, como pode ser alegado, a questão do simples, né? Se a instituição for simples, mas a maioria não é simples. Então, dessas empresas, elas não são simples. Então, evidentemente, tem uma diferença muito grande no meio da cadeia e quando é diretamente para o consumidor. A gente precisava depois ter esse cálculo assim no intermediário, né? Evidente que entra essa questão de economia, que o Marco Sintra colocou, né? da questão da economia. Realmente, quanto mais caro, a tendência é diminuir a demanda, né? A compra, mas ainda tem que esclarecer um pouco isso. Esse talvez seja a maior dúvida que a gente tem aqui, porque há uma demanda muito forte de ter um crédito com relação à folha de pagamento, que é o que não veio para cá ainda, o projeto de lei de desoneração, que está, inclusive, previsto na emenda constitucional 132, que haveria um encaminhamento de um projeto de lei para a gente debater isso. E, evidentemente, isso tem um impacto direto nas empresas prestadoras de serviço. Vou passar o... O senhor permite uma observação, senador? Sim, Marcos. Rapidíssimo. Eu só queria dizer que o ponto que eu tento demonstrar é que a mera existência de crédito que um IVA dá nas transações intermediárias não torna o imposto neutro. Ele tem sim impacto. Reconheço
que alguns setores têm uma alíquota beneficiada, como educação e saúde, mas os setores maiores empregadores e principalmente da mão de obra menos qualificada, e é aqueles milhões de pessoas na segurança, na vigilância, na limpeza, etc., esses passarão a ter, sim, um aumento muito grande de carga tributária e, consequentemente, poderão ter uma queda de emprego. E, para finalizar, eu só queria dizer o seguinte: eu sempre fui muito crítico dessa reforma tributária, a minha posição é conhecida, mas eu queria dizer que quando eu vi que o Rony Peterson, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar quando estive na Receita, e inúmeras vezes recorri a ele para conselhos, para estudos, uma das pessoas mais responsáveis e conhecedoras do sistema tributário brasileiro, quando eu vi que ele era um dos responsáveis por essa reforma, isso me trouxe uma tranquilidade enorme. E eu queria, portanto, deixar aqui o meu louvor ao René, um grande técnico, uma pessoa de uma lealdade, de um conhecimento extraordinário, e eu quero apenas deixar registrado que isso me traz muita tranquilidade, apesar de todas as críticas que eu venho fazendo à reforma tributária. Obrigado, Marcos. Eu vou recomendar, inclusive, um aumento de salário para o Rony. Rony. Deixa eu só agradecer o professor, bondade sua. Com certeza não sou merecedor dos elogios, mas fico muito honrado, professor. Muito obrigado. Do aumento, sim, né? Bem-vindo. Você quer falar sobre isso na próxima? Bem, vou passar então. O Felipe está assistindo aqui, que é contador, daqui a pouco ele fala. Né? Eu vou passar, não está nem aqui não, mas arruma uma cadeira aqui, esse tema que nós vamos entrar agora é o do Simples, Mário. Puxa mais uma cadeira aqui para mim, para o Mário vir para cá. Arruma mais uma cadeira para mim. Oi? Hein? Pode ser. Tá bom, então senta aqui, por favor, Mário. Os últimos serão os primeiros, né? Tudo bem? Vamos lá, manda o seu recado aí. Já sou eu? Isso. Vou passar então já para o Mário, que esteve aqui com a gente, mas deu um probleminha na apresentação, que ele é da CNI, e disse que o Simples vai ser beneficiado com a reforma. Então, vamos ver aqui o que... Vamos lá. Opa, Mário. Bom dia. Bom dia, senador. Obrigado. Voltando aqui. Ginásio que eu vou receber honorários aqui, porque eu vim terça e voltei hoje. Já que o Rony vai ganhar um aumento, eu apoio, viu, o aumento. E aí vou aproveitar aqui, já começou a contar meu tempo, hein? Mas o Rony realmente, viu, o senador e todos aqui, merece essa menção aí que o professor Marcos Sintra fez. Rony é um abnegado da reforma tributária desde a época da CVA, né, do nosso secretário Rachid. Então, acho que, tem que ser feito realmente essa homenagem ao Rony. Mas vamos em frente aqui, usar o meu tempo, né? Senador, eu vou continuar de onde parei na terça-feira, né, porque eu já mostrei aquela questão da alíquota, queria seguir daqui em diante. O primeiro ponto, acho que a gente precisa separar onde a empresa está. Eu falei aqui, eu preciso relembrar. Qualquer análise de impacto de IVA tem que ser feita ao longo da cadeia. E não pode ser parte da cadeia, só a empresa ou a empresa para frente. Tem que olhar para trás também. Tem que ser o conjunto todo. Tá? E essa mensagem eu estou reforçando porque ela é fundamental e, como eu disse, leva a mensagens erradas, análises erradas. Tá? Então, eu vou separar sempre quem está no meio da cadeia e quem está no fim da cadeia. Até fui agora um crítico da reforma, eu sou um apoiador da reforma. O professor Marcos Sintra estava ouvindo a apresentação dele enquanto eu vinha para cá, ele mesmo falou, né? No meio da cadeia, o IVA dá o crédito, então ele é neutro lá no meio da cadeia, ouvi e concordo plenamente. Mas vamos lá, então. Situação das empresas do Simples, hoje, e com as opções da reforma, como é que fica para elas? Primeiro,
74% das empresas do Simples estão lá no fim da cadeia, ou seja, vendem para o consumidor final, certo? Esse é o primeiro ponto. Como funciona hoje? Tá? Peguei aqui um exemplo de uma empresa varejista, né, um comércio. Tá? Então, simulando aí nessa cadeia, esse comércio compra ali aquelas roupas que antes dos tributos o preço é R$100. Tá? Na nossa avaliação na CNI, nós temos um estudo com a LCA, mostra que hoje a roupa paga todos os tributos sobre o consumo, representam 38,4% do preço líquido da roupa que o brasileiro compra hoje. Preço líquido, ou seja, eu já estou aqui trabalhando com as alíquotas por fora, como vai ser com a reforma. Não é por dentro, tá? Então, é por fora. 38,4% do preço. Então, essa camisa, né, essas roupas que seriam vendidas a 100, o preço, né, o valor adicionado ali, como tem que pagar imposto, R$ 138,40 é o que o varejista vai comprar, tá? Aí esse varejista aqui, para facilitar as contas, eu admiti que ele comprou por R$ 138,40, adicionou R$ 61,6 reais, né? Eu sei que o comércio adiciona mais, mas aqui só para chegar no 200 não vai mudar nada, podia ser 500, ia dar igual. Então, ele vai agora, vou vender para o consumidor final, comprei por R$ 138,40, adicionei R$ 61,60, vou vender por 200. Esse é o que eu tenho que receber de volta, né? Agora, eu estou lá no Simples, tá certo? Eu vou pagar os impostos do Simples para vender lá para o consumidor final. Olhando na tabela, ali eu estou simulando uma empresa com faturamento anual de 3.600.000. Fui lá, olhei as alíquotas, né, dentro do Simples, estão colocadas ali, não tem crédito, né, o consumidor final não toma crédito. Eu vou ter que recolher 12,80, acho que ali também fiz igual, é 12,40, errou ali o custo final, não é 12,80, é 12,40, tá? Então, eu vou vender para o consumidor final por 212,40, certo? Isso aqui acontece hoje. Então, nós vamos mudar agora para a reforma tributária. Então, ele tem duas opções, esse sujeito que vende para o consumidor final. Ele fica dentro do Simples totalmente. Se você puder discriminar os 38, eu acharia ótimo. Eu tenho um outro estudo, eu mando para o senhor, tá? Eu tenho duas opções. Ou eu fico totalmente dentro do Simples, ou eu saio para recolher o IBS por débito e crédito. Vamos ver qual que vai ser a opção da empresa e o que isso faz em relação ao que tem hoje. Vocês vão ver ali que tem... Estou usando, então, aquela roupa que hoje é 38,4%, vai cair para 28%. Até o professor Marcos Cinta acabou de colocar que nos cálculos dele, nos preços relativos, tem uma redução de preços dos produtos industriais, dos bens. Ele acabou de falar, tá? Então, em alguma medida isso deve acontecer. Tem uma desoneração da roupa. A roupa vai pagar mais barato, certo? Então, aquela mesma roupa por 100 vai pagar 28, vai ser vendido por 128. O varejista adiciona o mesmo valor adicionado, 61,6. Quanto que é o preço que ele vai querer antes de vender? 189,6. Ele vai pagar lá o Simples, né? Sobre o preço dele de venda e vai pagar 11,76 e aí o custo final para o consumidor vai ser 201,36. Tem uma queda em relação a hoje. Mas a queda vem de onde? Porque a roupa que ele comprou vai ser menos tributada. Agora, o ponto não é esse aqui, tá? O ponto é, e o que acontece se ele sair do Simples? Ali ele ficou dentro do Simples, certo? Se ele sair do Simples, eu não vou contar toda a história de novo por causa do meu tempo, né? Se ele sair do Simples, aí ele vai apurar o ICMS por débito e crédito, né?
Como ali não vai haver, o consumidor final, ele não vai tomar crédito, ele vai pagar mais, vai ser a tributação total dessa cadeia vai ser de R$ 45, tá? Ele vai vender por R$ 206,85 para o consumidor final. Então, obviamente, a conclusão aqui é a opção dele, vai ser essa daqui, ele vai ficar dentro do Simples, porque assim ele vende mais barato para o consumidor final, tá? Isso aqui é o primeiro ponto. Então, conclusão número 1, se eu estou vendendo para o consumidor final e eu sou do Simples, a tendência é ficar dentro do Simples recolhendo todos os tributos. 74% das empresas do Simples estão aqui, tá? Agora, vamos para frente. E se eu estou no meio da cadeia? Aí são os outros 26%, né? E eu vou mostrar aqui o que é que acontece. Então, aqui é uma empresa do setor industrial. E quem é o cliente dela? É uma empresa do PIS/COFINS cumulativo, certo? Então, é como... Vou de novo, olha. Lembrando, tem que olhar a cadeia inteira. O que vem de trás de tributação, o que eu pago e para quem eu estou vendendo, o que vai acontecer com ele lá na frente, né? Então, aqui, essa indústria do Simples, né? Ela compra esses insumos, o preço dos insumos, R$ 4.687,50, pago 28%, digamos assim, hoje, dos tributos totais nesses insumos. O preço que eu pago nos insumos com tributos, R$ 6.000. Essa indústria adiciona 4.000 de valor adicionado. Então, portanto, o que eu paguei mais o que eu adicionei de valor, antes dos tributos, eu quero R$ 10.000 pela minha produção. Estou lá dentro do Simples, apuro ali o tributo dentro do Simples, tenho que pagar R$ 705,94 sobre esses 10.000. E olha aqui que eu estou fazendo um exemplo, tá, que foi falado aqui na terça. Alguns estados, Rony, permitem sim que as empresas do Simples transfiram crédito ICMS, o crédito da tabela. Então ali eu estou no melhor estado possível. Ela está transmitindo o crédito ICMS. Olha lá, ó. A empresa varejista que vai comprar dessa indústria vai pagar R$ 10.705,94, vai recuperar os R$ 422,24 que foi pago de ICMS dentro do Simples. E qual vai ser o custo final daquele produto para aquela empresa que comprou? É o que ela pagou menos o que tomou de volta de crédito, certo? Então, o custo final, R$ 10.283,70. Isso é o que acontece com essa indústria hoje. Mas vamos ver, então, como vai ficar com a reforma. É a mesma operação aqui, tá, gente? Olha, é o mesmo insumo, certo? Está comprando por 6.000. Só que aí ela tem duas opções. Fico dentro do Simples ou saio. Aqui eu estou começando com a opção que vai ser a melhor para ela, já vou antecipando. Eu saio do Simples para apurar IBS e CBS. Então, eu compro por 10.000, vou calcular o que eu tenho que pagar de IVA, né, usando os meus créditos, né? O 1.312,50 passa a ser meu crédito. Eu geraria um débito de 2.432,50, deduzo o crédito, e aí eu tenho que pagar 1.120. Com mais os 10.000 lá, eu vou vender, então, por 11.120, certo? A empresa varejista, que vai comprar da minha indústria, vai me pagar esse preço, só que todo o imposto que eu paguei vira crédito lá para a varejista. O custo final do meu produto para aquela varejista passa a ser R$ 8.687,50, que não, por acaso, é o valor adicionado na cadeia, porque o IVA é assim que funciona, certo? A tributação, de fato, vai lá para o final. Então, aqui, vamos só comparar. Já coloquei ali, olha, tem uma queda de custo para o comprador, nesse caso, de 15%. E aqui eu vou fazer tem uma situação aqui que é contraintuitivo e para quem não está acostumado com o mundo do IVA, é difícil mesmo.
Olha o que acontece, gente. O preço sobe. Tá? O preço sobe de 10.705 para 11.120. Só que como o comprador toma mais crédito, apesar do preço subir, o custo daquele produto para o comprador cai. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Aqui é a outra opção. Vai ficar dentro do Simples. Mesma operação, mas se mantendo dentro do Simples. Ele vai pagar o 10.705, vai passar o crédito todo da tabela, que agora ele passa não só do ICMS que eu fiz lá atrás, mas vai passar também da CBS, dentro do Simples. Qual vai ser o custo final? 10 mil para aquela empresa varejista. É melhor do que a situação de hoje, 2,8% menor, mas é pior do que se ele sair do Simples. Então, a lógica aqui é que ele vai sair do Simples, a empresa do meio de cadeia, e vai ter uma situação melhor do que tem hoje por conta da transferência total do crédito. Tá? Aqui, para eu ir adiantando bem rápido, ali eu fiz o exemplo da empresa que está comprando, é uma empresa do cumulativo. Agora, aqui eu estou trazendo o famoso crédito ficto que surge. É tudo igual, viu, pessoal? 10.705 é por conta da empresa do Simples vende hoje, a da indústria. Só que o cliente agora é do não cumulativo. Ele toma o crédito do ICMS e toma também o crédito ficto de PIS/COFINS. Olha lá, o crédito está cheio de PIS/COFINS, 990,30, enquanto aqui foi recolhido 187 mais 98 vai dar uns 280. Então, aqui surge o crédito ficto. O custo dele, do produto para aquela empresa, 9.293,40. Não vou voltar lá não, mas é menor do que quando não tem o crédito ficto. Agora, olha como é que fica em relação à reforma. Mesmo com o crédito ficto hoje, tem uma redução no custo desse produto para o varejista. Por quê? Porque aqui no crédito ficto, eu tenho mais ICMS do que eu estou transferindo lá na ponta. E aí, com a reforma, onde eu transfiro todo o crédito, seja de ICBS, seja de IBS, eu fico mais barato para o meu comprador, mesmo em relação a uma situação hoje com crédito ficto. E, óbvio, se eu ficar dentro do Simples, aí é diferente. Aí eu tenho uma situação pior do que o que eu tenho hoje. Então, ele vai sair do Simples e apurar IBS por débito e crédito. E aí, só para terminar, senador, que é o que o senhor tinha me pedido, o serviço. 15 segundos. Tá? E aí vocês vão ver que eu mudei ali, então tem menos custos de insumos e tem mais valor agregado na empresa. A empresa agora não é aquela indústria, agora é uma empresa de serviço. Então, ela tem menos créditos e mais agregação de valor na empresa de serviço, que é aquela do meio ali, tá certo? O que acontece hoje? Se eu estou vendendo para uma empresa do PIS/COFINS cumulativo esse serviço, eu vou cobrar 10.739 e ele não se acredita de nada porque ele é do cumulativo. Então, o custo final é o preço que eu vendi para ele, não toma crédito, 10.739,27. Agora, e na reforma? Tá? Na reforma, o preço vai subir, né? Porque se ele optar por sair do Simples, ele vai pagar o IVA normal, 28%. Então, o preço sobe para quase 12 mil. Só que lá na frente, 15 segundos. A empresa vai tomar crédito. Então, em relação ao que tem hoje de custo, olha bem aqui, eita, opa, passou demais. Em relação ao que tem hoje, o serviço, né, o contratante do serviço tem uma redução de custo. Tá? Agora, mesmo se ele permanecer dentro do Simples, como o de lá não tomava crédito, agora vai tomar o crédito da tabela. Mesmo em relação nessa situação, tem uma melhoria. Agora, é óbvio que ele vai optar pela outra, que a melhoria é maior, esta daqui, certo? E aí, para terminar de vez, eu vou para outra situação da empresa de serviço. É a mesma operação, pessoal, só que lá na frente, o
o comprador hoje é do não cumulativo, tá? Então, ele toma crédito, ISS não dá crédito, né? Ele toma crédito do PIS/COFINS ficto. Vamos dizer que esse serviço dá crédito, tá? Porque se puder, viu, senador? Porque, por exemplo, eu vejo muita discussão sobre limpeza, segurança. Isso não dá crédito hoje. Não tem crédito ficto. Se uma empresa, um banco, por exemplo, contrata uma empresa de segurança do Simples, é difícil ter, mas vamos dizer que tenha. Não toma crédito, não, tá? Mas ali é uma opção, é um serviço que dá crédito. Não toma, viu? Não toma. Mas ali eu estou colocando, ó, um serviço que dê crédito. Então, aparece lá o crédito ficto, estou pagando 10.739, mas estou recuperando o crédito ficto de PIS/COFINS. O custo final para aquele contratante, 9.745,89. Vamos para a reforma. Aí ele vai optar por pagar o IVA, né? Sai do Simples para pagar o IVA. De novo, gente, o preço dele sobe de 10.700 e pouco para 11.960. Só que o contratante toma crédito total. O custo final é 9.343,75, porque agora tem crédito. Cai em relação à situação de hoje, que tinha crédito ficto, tá? Aí vamos para frente. 15 segundos. Se ele continuar dentro do Simples, aí sim ele vai ficar mais caro para o seu contratante, certo? Então, aqui eu só para terminar o último mesmo, senador, me dá mais um minutinho. Aqui, então, eu estava falando do Simples, mas agora vamos falar dos serviços de uma empresa que não é do Simples. Aqui eu trouxe um exemplo que eu vi muito aqui, as empresas de TI, né? A empresa de TI, a gente foi olhar lá para quem que ela vende. 92,4% do cliente de uma empresa de TI são outras empresas. 7,6% é consumidor final. A gente olhou isso lá na matriz de usos e consumo do IBGE, certo? Então, vamos lá. O que acontece hoje? Eu não vou... naquele mesmo estudo, tá, senador? Eu vou mandar para o senhor, onde a roupa paga 38,4%, desenvolvimento de sistemas, que é um dos setores que a gente calculou lá, hoje teria no nosso cálculo 18,7% de tributação, né? Recolhimento de eletros, 5,6%, e o que ficou para trás nos elos anteriores da cadeia, 13,1%. Tá? E aí vamos ver o que acontece com essa empresa em relação à situação de hoje. Hoje, né, ela, digamos assim, ela compra ali alguns insumos tributados, vem R$ 700 de tributo nos insumos, o custo do serviço dela mais a margem é 10 mil, ela quer 10.700 pelo serviço que ela vai prestar. 10 mil que é meu custo, mais minha margem, mas o que eu paguei de imposto nas poucas coisas que eu comprei, né? Aí vou pagar o imposto sobre isso, 5% de ISS, 3,65% de PIS/COFINS, o ISS ainda está na base do PIS/COFINS, o PIS/COFINS entra na base do ISS, para dar 1.713,19. Então, preço final, 11.713,19. A empresa contrata essa empresa de TI, né, aquela de lá. Não toma crédito. No caso da TI, senador, só se o software for para controle da máquina direto que dá crédito. Se for, por exemplo, um ERP, né, Rony, que é de gestão, não dá crédito. Então, ele não toma crédito lá, custo final é o que ele pagou, não toma crédito de nada, 11.713,19. Tá? Com a reforma, a mesma empresa, né, vai cobrar mais, vai cobrar 12.800, porque eu quero 10 mil, vou tomar o crédito dos 700 que eu paguei aqui nos meus insumos, vou pagar mais 2.100, quero 12.800 do senhor, tá? Só que o que vai acontecer com o senhor quando comprar o meu software, o meu ERP? O senhor vai pegar de volta todo o crédito do que eu paguei. Então, o custo do serviço para o contratante cai,
porque tem a transferência de crédito. Tá? Esse é um ponto relevante. E para a gente também não falar que está escondendo as situações, que eu não vim aqui para isso, né? Se for para o consumidor final, aí sim, se os nossos cálculos estão certos, hoje ele paga 18,7 e vai pagar, ali está 27,5, tá, mas é 28, né? Já ajustou? Não, 26,5, está na lei. Mas tudo bem. Tudo bem. A gente está postando 28, tá? Vai ter um aumento de 18,9 para 28, tá? E aí eu terminei a minha apresentação e eu queria, já que eu estou extrapolando o tempo mesmo, só fazer uns comentários sobre a fala do Dr. Marco Sintra, tá? Primeiro ponto, ele falou, a indústria está preocupada com o aumento de preços de serviços. Pede para essa indústria nos procurar, porque na Seri nós não temos preocupação nenhuma com isso, tá? Com relação ao que a indústria vai comprar de serviço, pelo que eu acabei de mostrar aqui. Hoje, muitos serviços tomados pela indústria, segurança, limpeza, contratação de software, não vou ficar gastando mais tempo aqui, vai acontecer o fenômeno que eu coloquei. Eu vou pagar mais caro e vou tomar o crédito de volta, de forma que aquele serviço vai ficar mais barato para mim, tá? Então, se essa indústria nos procurar, nós vamos explicar para ela que não tem problema nenhum. Com relação à elasticidade de preço, óbvio, se aumentar o preço lá na ponta, como eu falei ali no caso do sistema, né, de TI, tem uma elasticidade de preço da demanda, óbvio que tem. Só que não é a única elasticidade que funciona na economia, tem a elasticidade de renda também, que funciona na economia. E aí, use o estudo que eu mais gosto, que usa um modelo de equilíbrio geral computável, né, vai além de matriz de um produto, que é o da Débora, colega do Rony lá no Ministério da Fazenda, e do Edson Domingues da UFMG, usaram um modelo de equilíbrio geral, simulando todos os efeitos na economia da reforma tributária. Tem do IPE também, do Zé Maria, tem outros, tá? O que mostra esse estudo de modelo de equilíbrio geral é que a reforma, ela induz crescimento e o resultado final para o setor de serviços, lá no estudo da Débora e do Edson, em 15 anos, é um PIB de serviços 10,1% maior do que sem a reforma, tá? Então, é isso que está no estudo da Débora. Mudança de preços relativos na ponta, pode acontecer? Pode, e vai me desculpar, na minha visão, deve. Porque, por que razão essa roupa paga 38% de imposto e quando eu vou na lavanderia lavar o meu terno, segundo o IBPT, a tributação é de 15%, 16%. Não tem explicação, até porque, em termos sociais, as pessoas mais pobres costumam comprar roupas, mas eles não usam lavanderias. Eles lavam a roupa ali, eles mesmos, né? Então, não vejo por que serviço tem que ser menos tributado do que bens. E sobre desonerar a folha, estamos de acordo, tá? É uma outra discussão, está fora do IVA, mas a CNI está de acordo, só temos que ver uma questão, né, senador? De onde vem a compensação da receita, tá bom? Só uma curiosidade, Mário. Você é contador também, não? Não, sou economista. Economista, tá bom. Então, vou passar para um contador. Felipe. Bom dia a todos. Bom dia, senador Exalci, todos que nos assistem. Eu vou pedir licença para mim fazer a apresentação de pé, senador, porque vou utilizar aqui alguns números e vai ficar mais fácil de demonstrá-lo de perto aqui. Bom, inicialmente, o senador Exalci, desde a nossa primeira reunião, nos pede 3 coisas, né? Primeiro, para trabalharmos sempre com situações pé no chão, né, vida real. Segundo, para que nós possamos trazer os cálculos aqui que fundamentem as nossas opiniões. E terceiro, recomendações diretas de melhoria no texto. Então, confesso que depois do nosso encontro aqui da terça-feira, e ontem, ao final da audiência, nós conversando mais uma vez, eu fui para o hotel e disse, rapaz, eu vou refazer a apresentação completa, sob pena de deixá-la um pouco mais complexa do ponto de vista de cálculos, mas que, de fato, consiga deixar 100% esclarecido como é que funciona o cálculo para as micro e pequenas empresas
e que, com todo respeito, seu Mário, não bate em nada com os cálculos que o senhor apresentou, mas eu vou apresentar as fundamentações legais e os cálculos aqui, os números. Porque, primeiro, para nós considerarmos 38% na aquisição de empresa do Simples, a gente teria que considerar, talvez, um PIS e COFINS não cumulativo para ela somado ao ICMS, porque o ICMS máximo é 20%. Então, eu não posso confrontar a tributação sobre o consumo com demais tributos. Ou eu falo tributação sobre o consumo com tributação sobre o consumo, eu falo todos os tributos com todos os tributos. É por isso que nos cálculos do Conselho Federal, nós não levamos em consideração nada relacionado a imposto de renda e contribuição social, por exemplo. Mas, vamos lá. Quais são as nossas principais preocupações em relação ao Simples Nacional, as micro e pequenas empresas, né? Primeiro, questão do impacto na competitividade comercial, que, conforme será demonstrado, é muito significativo. O aumento do custo do compliance tributário, que, como vocês poderão observar com os números, existirá em todos os cenários, tá? Em todos os cenários. E a desidratação do Simples Nacional, que é, como eu falei na terça-feira, a manutenção do regime do Simples Nacional, só que sem que haja vantagem alguma para o optante. Então, isso é o que nos preocupa. Então, vamos lá. Vamos começar pelo modelo atual, certo? Vamos começar pelo modelo atual e fazer o cálculo do custo tributário da vida de uma empresa em um determinado mês calendário, certo? Vamos supor que essa empresa do Simples, ela está adquirindo mercadorias, ela fez a aquisição de mercadorias pelo montante de R$100 mil. A tributação por dentro, pessoal, ela acaba muitas vezes nos dando uma falsa sensação de que o tributo não está sendo pago. Então, muitas empresas optantes pelo Simples Nacional, quando vão fazer o seu cálculo do custo tributário, eles acreditam que não estão pagando nada na entrada, porque... Em relação ao preço, vai ter uma diferença com relação à demanda e, por isso, mesmo para quem está no meio da cadeia, não haveria neutralidade. Então, a gente parte dessa premissa em relação à apresentação, inclusive, do professor Marco Sintra. E qual a situação que a gente tem atual, então? Então, uma micro e pequena empresa, ela paga todos os tributos na DAS, e ela, quando ela faz uma operação com outra empresa, né, por exemplo, lucro real, ela transfere em relação ao ICMS, o imposto devido lá, aquele percentual devido do imposto estadual, no regime único. Em relação ao PIS e COFINS, ela transferia 9,25, garantido o crédito integral. Então, ela não paga 9,25 no regime único, mas é garantido hoje, pelas regras atuais, a transferência integral. Claro, a gente sabe que são regimes totalmente diferentes, com restrições, inclusive a crédito ICMS e o que é considerado insumos para fins de ICMS e PIS e COFINS, mas essa é a regra geral que a gente tem em relação à situação atual. O que o PLP 68 ele prevê? Então, ele prevê que eu posso continuar pagando a minha guia no regime único, só que a transferência ela vai ser limitada nos dois casos, ICMS, PIS e COFINS, em relação ao tributo da CBS do IBS, pago, inclusive, o que foi efetivamente pago dentro do Simples Nacional. E, no nosso entender, isso causa um desequilíbrio de competitividade. E eu trouxe aqui um exemplo para a gente fazer uma simulação e trago um exemplo do setor de serviço, que a gente entende que, apesar da FEComércio representar comércio e prestação de serviço, o setor de serviço a grande maioria, além de ser a grande maioria optante do Simples, ele frequentemente está no meio da cadeia. De comércio, então, a gente não tem dúvidas, comércio varejista, ele não seria impactado, claro que fazendo simulações pode ser vantajoso para ele optar pelo novo sistema, mas ele não vai sofrer essa pressão de exclusão do Simples Nacional. O comércio varejista não é impactado. O comércio atacadista, eventualmente, pode ser impactado, mas aqui eu gostaria de trazer exemplos do setor de serviço. E aqui trago um exemplo do anexo 3. Então, uma microempresa, nessa simulação, que tem um faturamento mensal de R$25 mil, então, quanto ele paga de alíquota afetiva hoje? 8,8. Então, ele paga hoje, uma micro e pequena empresa, paga R$2 mil de Simples Nacional. Então, nesse cenário, essa micro e pequena empresa, quanto ela transferiria dos novos tributos se ela decidir ficar integralmente dentro do Simples Nacional? Ela vai pagar cerca de R$900 aí de transferência de crédito. E ela pode ser pressionada
A gente imagina, como meu colega disse, é uma micro e pequena empresa, ela não tem chances de negociação, especialmente prestadora de serviço, elas têm contrato continuados, então ela tem preço fixo e do dia para a noite, ela mesmo que gere o crédito, essa negociação não é tão simples assim. Então, ela pode ser pressionada para excluir os novos tributos. E o que vai acontecer neste caso? Então, ela ficaria num sistema híbrido. Então, ela pagaria IBS e CBS no regime não cumulativo e ela manteria o Simples Nacional apenas com relação ao imposto de renda, contribuição social e contribuição previdenciária patronal. Nesse mesmo exemplo de faturamento de R$25 mil, ela manteria, então, a alíquota do Simples Nacional somente no imposto de renda, contribuição social e previdenciária e pagaria, então, na alíquota do IBS-CBS, no regime não cumulativo, claro, de 28%. Então, ela vai pagar o mesmo imposto que uma empresa grande. Isso que é o fato. E o que acontece especialmente na prestadora de serviço? Ela não tem grandes insumos. Claro, 28% não é a alíquota efetiva. A gente está falando no regime não cumulativo. Mas o que acontece na prática na prestadora de serviço? Ela não tem grandes créditos. Nesse exemplo que eu trouxe um crédito aí para ser considerado despesa de aluguel, material de consumo, insumos, cerca de 20% aí do faturamento dela. Então, nessa simulação, ela passa o crédito integral aí de IBS, CBS, garantindo a competitividade. Mas a que preço isso, né? Ela, nesse caso hipotético que eu trouxe para os senhores, ela teria um aumento de 228%. A gente está assegurando o tratamento diferenciado e favorecido para essas microempresas? Será que a gente está? Não nos parece que é verdade. Eu trouxe outro exemplo aqui com relação ao anexo 4. Aqui agora uma empresa de pequeno porte, com faturamento mensal de 100 mil. Ela tem uma alíquota efetiva, nesse exemplo, de 10% do Simples Nacional. Ela recolhe R$10 mil e quanto ela vai transferir de crédito? Cerca de R$6 mil, nesse exemplo. Agora, nessa hipótese também aí que ela for compelida, claro, ela não, por opção ela não faria isso, principalmente serviço que não tem quase crédito, já que a maior despesa é folha de salário e não gera crédito. Então, nesse exemplo hipotético, ela é compelida aí por questões negociais de excluir os novos tributos. Então, que cenário que ela ficaria? Aqui também considerei umas despesas de 20% sobre o faturamento. Então, de R$10 mil, ela passaria a pagar R$26 mil e aí sim transferia o crédito integral garantido a competitividade e aqui na simulação um aumento de R$146. Quais são os pleitos da FEComércio para corrigir essa distorção? Garantir a transferência de crédito. A gente tem, então, duas propostas já apresentadas por alguns senadores. No primeiro cenário, a garantia de crédito integral com relação ao CBS, que é nada mais que garantir a regra atual. Hoje, com relação a PIS e COFINS, você comprando de uma micro e pequena empresa é garantido o crédito integral. Então, o que se busca nessas emendas, senadores Beto Martins Irajá, a 606 e a 1042, na qual a gente já parabeniza a iniciativa dos senadores sensíveis e preocupados aí com a competitividade dessas micro e pequenas empresas. Então, a gente já tem essas emendas apresentadas. Uma outra alternativa, então, já que a gente está falando no sistema de pagamento de tributos e que o Simples Nacional recolhe uma guia única, um regime único, que se transfira o crédito integral do que foi totalmente pago pelo Simples. Então, tudo que ela pagou na DAS que gere um crédito. E a gente já tem emendas nesse sentido, a emenda dos senadores Messias Jesus e Alan Rick, a 284, 627, 761, já estou finalizando, senador. E aqui o texto, então, é apresentado pela FEComércio, com outras entidades, inclusive, e contempladas naquelas emendas, onde a gente busca aí minimizar o impacto da reforma tributária para as empresas, para as micro e pequenas empresas que estão no cenário no meio da cadeia e especialmente para as empresas prestadoras de serviços. Obrigada, senador. Eu quero agradecer, Sabrina e o Mário, para vocês ocuparem a primeira, para a gente chamar aqui. Senador, só fui citado aí, eu queria... Posso falar um minutinho? Já pode ir para cá, Bruno? Sabrina, obrigado. Só para a gente... Posso? Posso Sim, falar? Pode falar. Olha, eu ouvi bem o Marco Sintra. Agora, não preciso concordar com ele em tudo. Tá? O ponto é, não tem a menor lógica você admitir que
no meio da cadeia, o IVA não seja neutro, que vai ter um aumento de preço, e aí a demanda vai cair, sendo que eu posso aproveitar o crédito. As empresas compradoras são racionais, tá? Aquele exemplo que foi colocado ali, de uma empresa de limpeza, acho que é muito... Tem muita gente que já entendeu. O que hoje se paga, pouquinho, vira custo para o contratante da limpeza, se ela é uma empresa tomadora de crédito. Agora, ele vai pagar mais e ele vai se creditar de tudo, então ele fica mais barato. Não tem redução de demanda no meio da cadeia. O que eu concordei é que, na ponta, se houver aumento de preço, aí vai ter elasticidade de demanda e diz também que existe elasticidade de renda, não é só elasticidade de preço que opera na economia. Tá? Agora, no meio da cadeia, a gente tem que admitir que as pessoas são racionais e sabem que, se eu estou pagando 28 de IVA, eu vou pegar aquele 28 como crédito, né? Então, no meio da cadeia, eu não concordo que tenha redução de demanda, não. Obrigado, Mário. Eu agradeço a presença. Peço vocês se preocuparem ali a primeira fileira e convido aqui o Jael e o Bruno, né, que falta aqui. Jael, não, pode cair. Jael Antônio, que é o representando aqui a Federação do Comércio, e ele também é o presidente do Sindobar. E o Bruno, já vou passar, Jael, para você fazer as suas considerações. Bom dia a todos e a todas. Obrigado aí pelo convite para a FEComércio participar. Também sou vice-presidente lá, presidente do Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes. Na verdade, as FEComércio, elas estão trabalhando uníssonas nesta questão que foi apresentada aqui pela senhora Sarina. Nós todos concordamos que, se não houver um aproveitamento de crédito, o sistema simples nacional, ele vai quebrar todas as empresas. É assim que a gente pensa, bem claramente. E, agregando isso que eu acabei de falar aqui, senador, a palestra que o senhor fez para a gente essa semana, o senhor mesmo colocou lá o que significa essa reforma, né? É um problema, é quase que um manicômio a gente tentar entender ela completamente. E com relação ao simples, é isso mesmo que a gente pensa. Nós precisamos de ter um tratamento diferencial para o simples, porque se isso não ocorrer, apesar da oportunidade e opção da pessoa sair do simples e adotar outro regime, é uma decisão que será muito mais difícil, muito mais complexa. Então, a minha presença aqui, representando a FEComércio do Distrito Federal, é exatamente para ratificar isso que a nossa FEComércio de São Paulo apresentou hoje aqui. Era isso. Obrigado, Jael. Obrigado, Jael. Passo imediatamente ao Bruno, que é advogado e especialista também em direito tributário. Bom dia, senador. Em nome de quem cumprimento todos os demais componentes da mesa. Hoje, na verdade, eu estou retornando por conta de uma impossibilidade de participar da reunião de terça-feira, então o tema que eu vou tratar aqui é um pouco diferente dos que foram tratados pelos demais participantes. Vou retomar o tema da Zona Franca. Tá, perfeito. Agradeço a gentileza do senador em autorizar esse retorno, a gentileza da equipe do senador também em permitir. E, na verdade, eu gostaria de tratar de dois temas que não foram discutidos na semana passada, na terça-feira passada, em relação à tributação da Zona Franca. Só para fazer uma recapitulação antes de entrar, foi elogiável bastante a postura do Senado e da Câmara dos Deputados na aprovação da Emenda Constitucional 132, no que manteve a Zona Franca. Então, apesar da extinção de diversos regimes privilegiados, regimes beneficiados e regimes diferenciados de tributação, esta Casa manteve a tributação diferenciada em relação à Zona Franca, em relação ao Simples, esses regimes favorecidos. E a questão da Zona Franca
é bem conhecida, foi bastante debatida na reunião da última terça-feira, do como a Zona Franca é relevante para a região norte. Acho que pode passar o meu próximo slide. Tivemos aí um crescimento da renda per capita de Manaus, quando comparado a São Paulo, havia uma diferença de 7 vezes, que cai para... está comigo? Você consegue passar? Tá bom, obrigado. Tá bom. Que reduz para menos de 2 vezes com a instituição da Zona Franca. A participação do Amazonas no PIB aumenta vertiginosamente com a criação da Zona Franca, de 0,3% em meados dos anos 70 para 1,6%, então um crescimento mais de que quintuplicou. E a região norte é efetivamente colocada no mapa da indústria nacional, possibilitando, por exemplo, que Manaus chegasse ao 8º PIB brasileiro. Aqui é só para dar uma contextualização da importância da Zona Franca e da necessidade de, atendendo ao artigo 92, que o projeto de lei 68 ele realmente garanta o diferencial competitivo da produção industrial na Zona Franca. O PLP ele traz muitas alterações, muitas disposições em relação a isso, mas o que eu quero ponderar é em relação aos produtos intermediários. Hoje eles representam 30% do faturamento da Zona Franca e eu acho que existem algumas melhorias a serem feitas em relação a esse tema. Eu vou pontuar, o primeiro ponto eu acho que é o mais relevante, que é a questão dos créditos de IPI nos produtos intermediários. E aqui eu dou alguns exemplos: embalagens, concentrados, autopeças. Hoje, por força de 2 dispositivos normativos, Lei 9779 e o Decreto 1435, é assegurado crédito de IPI na aquisição de produtos isentos. Então, adquirir um produto isento, o adquirente tem direito a um crédito presumido de IPI. Só que isso é objeto de bastante contencioso tributário hoje em dia, porque há alguns entendimentos da Fazenda no sentido de que esse crédito ele deve ser estornado no caso de saídas isentas, de saídas tributadas a alíquota zero ou de não tributadas. E esse é um ponto que não veio exatamente tratado no PLP 68. Tudo bem, o PLP 68 está focado em IBS, CBS, tem algumas disposições sobre a redução de alíquotas do IPI. O PLP ele traz aquela regra de zerar o IPI para os não competidores da Zona Franca ou aqueles que tiverem alíquota de até 6,5% na TIP, mas ainda assim persiste alguma dúvida em relação ao direito à manutenção desse crédito. Por quê? Porque o PLP justamente ele não trata do aproveitamento desses créditos, então aqui tem essa preocupação da Zona Franca na aquisição desses bens e da manutenção do IPI. E eu te trago, na verdade, uma questão muito particular de 2 setores, e o setor de automotivo e o setor de bebidas açucaradas. Por quê? Porque esses 2 setores serão objetos do imposto seletivo. E o texto da emenda constitucional que eu replico aqui, ela também determina que quando houver incidência do imposto seletivo, não haverá incidência cumulativa do IPI. Então, a partir do momento que essas indústrias que serão objetos do imposto seletivo adquirem produtos que tinham a tributação do IPI, a saída dessas indústrias é não tributada pelo IPI, porque vai ser tributada pelo imposto seletivo. Então, o nosso receio é essa dúvida quanto à possibilidade de aproveitamento do crédito do IPI que veio em cima dos insumos dessas indústrias que terão bens tributados pelo imposto seletivo. Então, esse é um ponto que gera algum questionamento, que gera alguma insegurança. Existe uma alternativa, foi uma emenda apresentada pelo senador Messias, a emenda 985, que, na verdade, ela aumenta o percentual de redução do IPI, o percentual de alíquota zero do IPI, que hoje tem alíquotas de 6,5% para 8%. Esses 8%, por exemplo, abrangeriam os concentrados. Então, tendo a alíquota zerada para os concentrados, há o crédito presumido de 6% de CBS, o que resolveria essa questão. Mas, salvo se for acatada essa previsão, a gente não tem uma regra que garanta o crédito presumido do IPI para esses bens que serão tributados pelo seletivo. E um segundo ponto que eu trago é em relação
A tomada de crédito presumido do IBS na aquisição dos insumos produzidos localmente. Qual que é o contexto aqui? O artigo 444 do PLP, ele concede crédito presumido do IBS, daí tem aquela variação de 7,5% a 13,5% a depender da origem, para as empresas da Zona Franca que adquirem bem industrializado de fora da Zona Franca. Eles entram na Zona Franca com alíquota zero. Em outro dispositivo, se estabelece que a redução a zero das operações entre indústrias da Zona Franca com crédito presumido de IBS, desde que o bem seja utilizado para incorporação na produção de bens finais. E é esse finalzinho do artigo 446 que nos preocupa. Por quê? Eu trago aqui dois exemplos de duas situações. Então, imaginemos na linha de cima, uma indústria da Zona Franca adquire um insumo industrializado de fora da Zona Franca para a produção depois de um produto final. Então, entra com a alíquota zero na Zona Franca, tem o crédito presumido de 7,5% a 13,5%, a depender da origem. Posteriormente, na operação dentro da Zona Franca, a alíquota é zero, mas você tem esse crédito presumido do artigo 446. O problema é em cadeias mais longas, que é a linha de baixo. Por quê? Quando a gente tem uma produtora de um determinado insumo comprando de outra produtora de determinado insumo na Zona Franca, não entra naquela previsão do artigo 446 de utilização para incorporação na produção do bem final. O bem final ele só vem numa etapa posterior. Então, a nossa preocupação é isso, dessa terceira indústria produtora de insumos, não ter o crédito presumido quando compra da outra indústria produtora de insumo. E o que ela vai fazer? Vai comprar de fora da Zona Franca. Então, aí a gente acha que tem um desestímulo para o consumo interno em cadeias mais longas dentro da Zona Franca. Outros pontos relevantes foram debatidos, eu acho, na semana passada, não vou insistir nisso, aquela questão do prazo de 180 dias, o Rony falou bastante em relação a isso, e eu acho que houve uma melhoria muito boa nos créditos presumidos de IBS, né? A Câmara já trouxe uma redação melhor, que antes se presumia aquele diferença da média dos benefícios. Hoje já foi trazida uma regra que mantém o que hoje é garantido para a Zona Franca, só que reduz em 1/3. A gente queria até ter acesso a esses cálculos. Pelas contas que muitas indústrias de produtos intermediários fizeram, o ideal seria uma redução só em 4/5 para manter o diferencial competitivo atual. Então, são esses dois pontos, eu acho que não foram tão debatidos na reunião de terça-feira e que eu gostaria de trazer, inclusive, para ouvir da Fazenda, se tiver interesse em se manifestar, mas para a garantia desse diferencial competitivo da Zona Franca. Senador, agradeço novamente a gentileza. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Bem, o Thomas acho que já falou, né? Está conectado? Não, né? Acho que ele falou aqui ontem. Bem, tem algumas perguntas aqui que chegou pelo E-Cidadania. Vou ler aqui e depois nas considerações do Rony, se tiver alguma questão aqui. Júlio, do Paraná, pergunta: quais as alíquotas IBS e CBS que serão aplicadas sobre a receita das empresas do Simples? Haverá majoração das atuais tabelas? Princípio, bem. Lucas, de Santa Catarina: a terceirização possui alto custo de folha e não gera crédito. Dessa forma, o IVA irá majorar seu custo. Como podemos reduzir esse impacto? Gabriel, de Minas Gerais: como a reforma tributária vai impactar a competitividade entre empresas do Simples Nacional e as que utilizam terceirização? O Darlan, da Bahia: existem estudos ou dados que demonstram o impacto da reforma em setores específicos que dependem de terceirização? A Luana, de São Paulo: como as empresas de serviços terceirizados do Simples podem se preparar para a reforma? Isabel, do Espírito Santo: quais medidas a reforma tributária adotará para proteger a competitividade das pequenas empresas no Simples Nacional? O Marcos, de Santa Catarina: a reforma prejudicará indiretamente as empresas do Simples Nacional em função dos créditos? Haverá algum incentivo para permanecerem no Simples Nacional? Tem o comentário da Raíssa, do Mato Grosso: a reforma tributária pode simplificar a carga para as empresas do Simples Nacional, mas também traz desafios para as de terceirização. O William, de Rondônia, pergunta: com a reforma haverá aumento da carga tributária na empresa do Simples Nacional? A Lilian, de São Paulo:
A reforma tributária prevê alguma proteção específica às empresas do Simples Nacional? Se sim, quais? E a Letícia de São Paulo, quais são os obstáculos que as empresas do Simples Nacional podem enfrentar com uma possível transição para um novo regime tributário? E comentários aqui, o Carlos do Rio de Janeiro. A empresa do Simples e MEIs deve ter sua carga tributária reduzida a zero, pois já paga impostos em demasia. Rodrigo do Rio Grande do Sul. A reforma pode trazer desafios para a competitividade e sustentabilidade das empresas, especialmente em relação à geração de empregos. Vou passar então para o Rony fazer suas considerações. À vontade, pode ficar à vontade, que você tem um papel importante aqui até para convencer a gente que está tudo certo. Bom dia novamente, pessoal. Primeiro, azeitar algumas relações pessoais aqui, porque isso passa, né? Mas as relações continuam. Dizer ao professor Marcos Sintra que eu também, quando percebi que, depois de tantos anos de amizade com ele, acabei ficando do lado oposto da mesa, eu me senti constrangido, me senti mal, mas como a gente tem muito fundamento técnico do que vem fazendo, né? A gente vem mantendo a palavra, mas, de fato, eu também, professor, fiquei bastante chateado quando percebi que a gente estava do outro lado da mesa, mas dizer que as críticas são sempre bem-vindas, né? Porque se você quiser fazer mal a uma pessoa, é não criticá-la, não apresentar um outro lado, um outro ponto de vista, e é na soma das antíteses que a gente chega a uma tese, a uma conclusão melhor. Então, dizer que as críticas são sempre importantes, e também ao Felipe pedir perdão aqui por ter retrucado no meio da apresentação, fui pego de surpresa, mas não é nada educado pedir perdão e colocar a Receita e o Ministério à disposição do CFC e de todas as entidades para a gente buscar melhorias. Eu não vou repetir o que já foi dito, né? Não vou repetir, vou parabenizar o Mário Sérgio pela excelente e didática apresentação, com a qual eu concordo. Não teria feito melhor se eu tivesse tentado colocar em apresentação. Então, eu vou passar só rapidamente pelos principais pontos aqui, relativos ao Simples. O que eu acho que ficou muito claro e que não é tão claro assim para a sociedade, não é tão claro atualmente, é que as empresas do Simples sofrem um resíduo tributário relevante nas aquisições. Geralmente a pessoa, quando olha quanto paga de tributos, olha só aquela alíquota pequena que vem, ou nem tão pequena, né? Pequena no início, mas nem tão pequena no final ali das faixas. Então a pessoa só olha aquilo ali, mas é extremamente importante considerar que todas as suas aquisições vêm tributadas por PIS/COFINS, ISS, em alguns casos, ICMS e IPI. E aí você soma tudo isso, às vezes um não entra, outro entra, mas tudo isso forma um resíduo que não é desprezível. É muito relevante sobre as aquisições da empresa do Simples. Então, qual é a carga de uma empresa do Simples? Hoje será no futuro. É a soma do resíduo com o que ela paga de débito sobre a sua receita mensal. Esta é a carga. E isto precisa ficar claro até para as próprias empresas, e eu acho que esse debate está esclarecendo. O que é relevante? O Simples, pensando só nos tributos que serão reduzidos ou afetados aqui pela reforma, o Simples é favorável ou desfavorável a partir da comparação entre o resíduo e a carga na saída. E as empresas farão essa análise no futuro. A partir da entrada do IBS e da CBS, quais empresas permanecerão no Simples Nacional? Eu vejo duas permanecerão para IBS e CBS, né? É importante esclarecer que todos os outros tributos, uma frase dessa cortada e jogada nas redes sociais pode dar estrago. Todos os outros tributos permanecem exatamente como estão. Apenas IBS e CBS têm a opção para o optante pelo Simples excluir e fazer apuração pelo regime geral. Quem
vai continuar integralmente no Simples. Aquele que vai fazer a conta do resíduo e vai perceber que, olha, eu tenho menos resíduos do que a alíquota final na saída. Eu pago menos. Eu sou beneficiado. Quando eu comparo o que eu pago de carga na entrada e o que eu tenho de débito na saída, se eu tenho menos carga, eu continuo beneficiado por estar no Simples, porque a minha carga é menor. E esse vai ficar. Exatamente como permanece hoje. Também continuará aquele que não sofrer pressão do mercado. O mercado dele, já foi dito aqui, consumidor final ou adquirentes de menor porte, adquirentes de uma relação de confiança, o que não sofrer pressão de mercado também vai continuar. Por outro lado, quem é que vai alterar e optar por retirar IBS e CBS do Simples e colocar na regra geral? Aquele que vai calcular os seus resíduos e vai descobrir que ele tem muito mais resíduos do que créditos que ele gera para frente. Ele vai falar, olha, estou pagando para estar aqui em relação ao IBS e CBS. Esse vai falar, eu não quero continuar. Se eu optar pelo o regime geral, quando eu comparar meus créditos com o débito que eu terei no regime geral, se isso for favorável, ele vai optar por ir para a regra geral. E também aquele que sofrer pressão do mercado, e aí a segunda hipótese que foi comentada aqui, no meio de cadeia. Está no meio de cadeia, é uma boa medida de redução de custos para quem toma as compras e serviços bens e serviços do Simples, é que ele me gere crédito integral, porque isso irá reduzir o meu custo. Isso é uma análise casuística, é uma análise dispersa, e que terá vários resultados, mas nós entendemos que o modelo que nós propusemos permite aquele que, por diversos fatores, considera favorável continuar no Simples e nada vai mudar. É importante salientar que nas aquisições do Simples, nas compras, nós entendemos que, de um lado, haverá uma alteração de preços relativos e a transição prolongada dos tributos objetiva, entre outras coisas, permitiram a acomodação lenta, gradual dos preços, né? Porque virar a chave integralmente dos dois tributos poderia gerar uma alteração de preços relativos mais significativa, mas a gente vai virar até 2032 a chave. Ou seja, a gente terá muitos e muitos anos para que o mercado vá gradativamente incorporando os novos preços relativos. Então, preço relativo de entrada será um efeito de anos de transição. Segundo fator na entrada, fim da substituição tributária de FAO e monofásico. Isto é muito relevante e, assim, eu passei anos recebendo empresas do Simples, associações, lutando arduamente para acabar com a substituição tributária, porque ela onera muito as empresas do Simples. Então, não pode ficar de fora do debate este fato, porque a gente vem há anos discutindo isso. Já recebi inúmeras e inúmeras vezes representantes de categoria. Tudo isso contribui para talvez uma redução de custos na entrada. Quando eu vou para a saída, já foi muito bem explicado aqui que depende se o meu adquirente é do consumidor final ou regime geral. E também já foi explicado que haverá uma alteração de preços, hora para mais, hora para menos, para o consumidor final. Precisa ser incluído nesse debate o cashback, porque haverá uma devolução de tributos, e isso também será um fator que influenciará na escolha das empresas, na escolha do consumidor. Digamos, uma variável exógena aqui a análise do Simples, mas que é muito relevante na venda consumidor final. E na venda intermediário, nos parece que, apesar de ter alterações de preços, como eu terei crédito integral de tudo agora, tudo,
a gente terá uma redução de custos relevante na contratação de empresas do Simples, realmente relevante. E aí eu entro em setores específicos que foram citados aqui, inclusive nas perguntas dos internautas, o setor de terceirização, setor de serviços, limpeza, segurança, call center, profissionais liberais e TI. Todos esses serviços, como regra, mas quase geral, quase absoluta, prestam serviços para outras empresas. Limpeza, segurança, call center. Nenhum consumidor final contrata call center, né? E profissionais liberais, aí sim, tem alguns prestadores, mas eles têm a redução específica de alíquota. Mas pensando em limpeza, segurança, call center, tecnologia da informação, que já foi amplamente explanada aqui pelo Dr. Mário Sérgio, essas prestam serviços para outras empresas que terão crédito. Haverá alguma alteração de preço? Sim, mas com certeza haverá redução de custos para quem compra, porque hoje contratar o serviço de limpeza, só para dar um exemplo do PiscoFins, que é a minha especialidade, se eu contrato a limpeza da minha empresa como um todo, não dá crédito. Agora, se eu contratar uma empresa, fizer um contrato específico para limpar só a planta industrial, aí talvez ele consiga crédito. Ou seja, na grande maioria dos casos não há crédito. Segurança, aí não haverá crédito. Call center também, a não ser que um outro call center contrate um call center, fora essa hipótese, em nenhuma outra hipótese haverá crédito. TI depende se o bem é utilizado, o serviço, o software, na produção diretamente, como, por exemplo, um software de gerenciamento das máquinas produtivas, esse daria crédito. Os demais, não. E assim a gente poderia ficar aqui durante muito tempo dando exemplos do que hoje não dá crédito e passará a dar crédito integral com uma inevitável redução de custos para quem compra, para quem adquire. Se há redução de custos no meio de cadeia, a economia nos diz que em algum momento isso chegará à redução de custo do consumidor final, que vai gerar aumento de renda do consumidor final, que retroalimentará a economia. Então, nos parece que o sistema montado que permite aquelas empresas que por análise, queiram ir para a regra geral, elas o possam fazer sem abandonar o Simples, mantendo o Simples, nos parece que equaciona o sistema, conquanto apresente desafios. E aí é uma segunda parte, uma parte até mais institucional. A gente sabe dos desafios e está aberto, e a gente tem feito reuniões, tem feito para ajudar o Congresso Nacional, porque toda decisão, toda autoridade sobre esse tema está aqui no Congresso Nacional. Mas para, em conjunto com os setores, propor medidas de simplificação, medidas de melhoria operacional para as empresas do Simples. E aí a gente tem dois desafios bem mapeados, que são durante a transição, que a gente terá não só para empresas do Simples, mas para todas as empresas, um desafio aí de convivência, né? E a gente pretende fazer o melhor possível e a gente está aberto para negociar, temos feito negociações e com certeza haverá negociações operacionais e, eventualmente, sugestões conjuntas, né? Caso a gente tenha chegado a alguns consensos, sugestões conjuntas a essa casa de melhoria. Também obrigações acessórias, o quanto a gente puder simplificar, a gente deseja. Então, a nossa integração para, inclusive, aí especialmente as entidades, CFC e as entidades representativas, a gente tem tentado e com certeza permanece à disposição, e é nossa intenção real, verdadeira, de fazer o melhor sistema operacional, o sistema mais simples, o sistema mais
autorrealizável possível, né? Porque hoje a gente está na era do mobile, que o pequeno contribuinte quer ele mesmo acompanhar ali, e a gente tem tentado, vai continuar tentando simplificar. Um ponto que não foi abordado aqui, mas a gente está tentando, em conjunto com a sociedade, oferecer alguma sugestão de melhoria a esta casa, em relação à opção para apurar o IBS e a CBS por fora, o melhor regramento possível para que as empresas do Simples tenham a melhor regra e que lhe favoreça o máximo possível para poder fazer essa opção de ir para o regime geral ou voltar caso conclua que não foi uma boa escolha. Muito rapidamente aqui, pontos principais das falas dos meus colegas. Em relação ao que o Dr. Felipe colocou, eu só queria salientar que um ponto que é relevantíssimo. O crédito presumido, ou ficto, né? Na verdade, hoje não é ficto nas aquisições de empresas, uma empresa do lucro real hoje contratando uma empresa do Simples. Eu tomei a liberdade de trazer os números da apresentação do Dr. Felipe. Pago pela empresa do Simples, 806. Crédito apurado pelo tomador, R$ 12.025. Assim, alguém tem que ser o da calculadora, alguém tem que dizer, olha, paguei 800 e gerei crédito de 12 mil, alguém vai pagar. Né? 11 mil reais não vão ficar no limbo. Alguém vai arcar com esse custo. Quem é, no caso do IBS e da CBS? O sistema, né? Porque tem uma alíquota de referência que necessita devolver ao governo a arrecadação atual. Então, 11 mil reais que surgiram não ficarão impunes, digamos assim. Alguém vai arcar, esse alguém a sociedade como um todo, porque essa diferença vai para a alíquota de referência e será espalhada por toda a sociedade. Infelizmente, essa é a verdade, não tem como não dizer isso. Uma outra opção para a empresa da doutora Sarina, que seria dar a quem contrata a empresa do Simples o crédito pelo que a empresa pagou na DAS, né, na declaração mensal do Simples. De novo, uma empresa do Simples, aí não só para IBS e CBS. Eu somo todos os meus tributos e pago, ao invés de 800, nesse exemplo, eu pago R$ 2.500 mensal no Simples. E aí a sugestão é dar esses R$ 2.500 de crédito para quem contratou aquela empresa. Em outras palavras, esta empresa do Simples não terá pago nenhum centavo para o sistema tributário nacional. Então, esses 2.500, foi que eu dei de exemplo aqui, não serão recolhidos em nenhum momento, e o sistema tributário, nossas contas públicas, a alíquota de referência da CBS, nesse caso, pensando só em CBS, teria que arcar com esse custo. Não há outro caminho, infelizmente, não tem outra solução. Esta casa é o ambiente adequado para fazer essa discussão, para ponderar os valores. Não estamos dizendo de maneira alguma que não há fundamento, que não há validade dos argumentos, só estamos dizendo que há um custo, sempre um custo, e que há uma quebra da lógica do IVA, que é do valor pago que gera o crédito. E aí nós entendemos que naqueles mercados em que seja interessante gerar um crédito cheio, vale a pena ir para a regra geral, e a gente precisa incluir na análise que não só para o Simples, mas para toda a sociedade, um dos objetivos centrais da reforma tributária é simplificar esse operacional das empresas, né? Esses dias eu tive com uma empresa multinacional e aí, só para compartilhar, a frase dele foi a seguinte, e a gente ouve isso todo dia: eu tenho mais operadores tributários no Brasil do que somando o resto do mundo inteiro. E é uma empresa com atuação em mais de 30 países. Somando os 29, não é menor do que a equipe brasileira. E nossa tentativa diuturna na reforma é de fazer uma conta corrente
para o contribuinte. De um lado, eu vou ter todos os débitos que ele mesmo informa. Ele emite a nota fiscal, está dizendo que fez uma venda com uma alíquota de X% devido Y. Ele me disse, nós vamos mostrar, vai ter um painel conta corrente bancária, os débitos que você está me dizendo que efetuou. Então, aqui, os créditos que decorrem das suas aquisições. Lembrando que tudo dá crédito. Então, é só pegar todas as notas destinadas àquele contribuinte e botar na esquerda aqui, olha, todas as notas que foram destinadas a você esse mês são essas aqui. E o que já foi pago, porque agora o crédito só ocorre com o pagamento, é esta coluna aqui. Então, como é que vai apurar o débito? Já vai aparecer para ele lá embaixo. Todos os seus débitos do mês, menos estes créditos que já foram pagos e, portanto, estão validados, esse valor a pagar. Se você quiser, pode alterar como você quiser, porque é uma declaração do contribuinte. O extrato é só um auxílio para ele. Pode alterar do jeito que quiser, porque é dele. Então, isto valerá para Simples e para todas as outras empresas. Então, nós esperamos uma simplificação brutal, absoluta para todos, de maneira que esperamos que as empresas do Simples que optem por levar IBS e CBS para a regra geral consigam atuar de maneira tranquila, eu não sei se posso dizer, mas de maneira muito razoável, muito possível, e estamos plenamente abertos a sugestões de melhorias para que esse sistema, para aquela empresa que vá para a regra geral, fique o mais simples, palatável possível. É claro que é importante ter uma ótica de quem está do outro lado utilizando, e nós estamos plenamente abertos e desejosos de receber essas sugestões. Por fim, acho que já falei, senador, da terceirização, pegando aqui pelas perguntas. A maioria das perguntas foram relativas à terceirização. Terceirização sempre é fornecida para uma outra empresa. Esta empresa que toma a terceirização terá crédito integral, independente do serviço contratado. Então, haverá uma redução de custos para quem, em relação ao que a gente tem hoje, para quem contrata estes serviços. Bem nítido, bem evidente que se eu pago 28, vamos pegar a alíquota mais alta cogitada, vamos pegar 15, né? Vamos sonhar 15, eu pago 15 ao meu fornecedor e vou ter crédito de 15 que eu vou abater do meu débito futuro. Eu não estou pagando por isso. Isto é o resumo do IVA. O IVA foi criado pensando exatamente tem uma expressão em inglês, mas que é passar pelas as etapas econômicas e só tributar o consumidor final. Foi para isso que o IVA foi criado. Esta é toda a teoria do IVA. Então, tranquilizar aqueles que prestam serviços terceirizados. Para quem contrata vocês, haverá uma melhoria. Talvez o preço pode ter uma alteração, não vou dizer, vai para menos. Alguém comentou aqui, a doutora Sarina, de que apenas 20% de créditos. Olha, a gente pode depois aprofundar esses números, mas os levantamentos que a gente tem lá na Receita Federal e a gente recebe as declarações dos contribuintes, é que somente um profissional liberal teria apenas 20% de créditos. A gente já fez esses estudos, pegou aqueles setores que são ditos como, olha, aqui só tem mão de obra. Quando a gente vai olhar, a sociedade é cada vez mais informatizada, mais tecnológica, e por incrível que pareça, não vou citar setores aqui, porque senão depois fica parecendo que tenho alguma coisa, não tenho nada, mas nossos estudos mostram, e a gente pode trazer aqui numa outra oportunidade, que setores que são alardeados como, olha, só tem mão de obra e mais nada. Não. 40%, 45% de aquisições que dariam crédito. Quem fica com essas aquisições de somente 20% de crédito? Sem dúvida nenhuma, um profissional liberal. Esse sim, ele tem ali um computador, tem poucos, mas esse tem redução de alíquota, uma redução de 30% na alíquota. Em alguns casos vai ser mais que suficiente, vai ficar melhor, em outros casos vai ficar igual, em outros pior, mas eu tenho certeza que o adquirente desse serviço
vai estar numa situação melhor, porque ele vai ter crédito integral da aquisição desse serviço, inclusive dos profissionais liberais. Estou falando demais, me desculpe. Viu, Rony? Não, mas só para... Você falou de profissional liberal, como eu sou contador, eu me senti no direito de usar o artigo 14 aqui. Né? Veja bem, nós pagamos hoje, na prática, vou botar 3,65, vou arredondar para 4, porque o ISS a gente paga como profissional liberal. Então não é o 5 nem 2. Mas vamos botar 5%. A gente paga 5 hoje. Lógico que se eu vou faturar para uma empresa, e se for 28, eu vou faturar com 28 de imposto. Lógico, faturando o mesmo valor, ou até mais, que o contador precisa de realmente um reajuste violento com essa mudança. Então, veja bem, eu vou ter que aumentar de 5 para 28. Se o cara vai aproveitar o crédito ou não, tudo bem, mas na prática eu estou aumentando o preço. E ele vai questionar esse preço, essa é que é a questão. O cara vai dizer, não, aí por mais que eu tenha 30% lá, né, ainda tem um aumento significativo. O cara vai chiar com o preço, não tem a dúvida, mesmo que tenha o crédito. Sim, então vamos fazer a análise. Aí eu posso fazer, que o senador está aqui do lado, eu não estou perseguindo ninguém. Pegar o contador, que bom. Hoje, serviço que ele quer receber, R$100 pelo serviço. 5% de tributação. Ele cobra quanto? 105 para quem o contrata. Isso. Quem o contrata, então, tem um custo de 105. Aí amanhã, com a reforma tributária, ele quer continuar os 100, o débito é 30% a menos. Alguém calcula aí, por favor, 28 menos 3%. Bota 18 aí, bota 18. 28 menos 3%, tem que, 30%, né? A redução aí, 70%, 19,6%. Então, ele vai colocar no preço dele 19,6%. Não significa que ele vai pagar 19,6%, porque ele vai ter 20% aí de créditos. Então, ele vai ter lá, ele contrata um software e, convenhamos, né? Boa parte contrata um bom sistema de software. Se não tem um sistema, não contrate esse contador aí. Ele contrata o software, ele tem a impressora, ele tem o aluguel, ele tem uma estrutura. 20% talvez seja barato. Energia elétrica, e assim vai. O aluguel do carro, o boy que ele manda buscar, 20% tá pouco aí, né? Mas vamos pelos números da doutora Sarina. O contador, carga sobre ele 19 menos 20% de 19. Alguém calcula aí, por favor. Agora, quem contratou o contador, lembra que pagava 105 porque não tinha crédito. Agora ele vai pagar 119, mas vai ter crédito de 19. Qual o custo para quem contratou o contador? R$100. Caiu de 105 para 100. E outra, todos os contadores... Essa mágica, eu aprendi que matemática 2 mais 2 é igual a 4. Não é 2, não é 5 nem 6, porra. Mas quem vai contratar o contador? Quem vai contratar o contador vai falar, alguém aí pode me vender sem tributo? Não existe esse que vai vender sem tributo. Todos vão botar. E quanto vai sobrar para mim no final? R$100 de carga. Porque os 19 me dão crédito e quando eu tiver um débito, eu vou fazer o débito lá de 30 menos 19, que é crédito. Ele não paga. O que o contabilista, né, vamos usar o nome correto, né, profissional... Mas profissional da contabilidade. O profissional de contabilidade pagou, recolheu o sistema 19, mas quem o contratou vai recuperar o que ele pagou. Então, a carga cai de 105 para 100. E o principal, esta alteração é para todos os contabilistas. Então, ninguém vai ficar de fora do mercado, porque resolveu, todos os contabilistas vão sofrer a mesma alteração em 7 anos. Senador, acho que isso precisa ficar... a gente vai ter agora, em 2027, só menos de 1/3 da entrada, que é a CBS, e depois a gente começa em 29, 30, 31, 32, indo lentamente para que essa variação de preço seja acomodada. Então, nós entendemos que
que o Brasil vai ganhar, e muito, ao final da reforma tributária. Bacana. Tem aqui o ponto da Zona Franca, mas eu converso, eu não sei se o senhor quer que aborde aqui ou pode encerrar. Eu só quero, primeiro, o seguinte, né? Nós já fizemos, com essa de hoje, 17 audiências. Então, e tem mais ainda 4 audiências ainda, tem mais 2 de imposto seletivo e 15 e 16 de transição e fiscalização. Nós temos hoje 1.300 emendas. Então, eu vou reforçar aqui, Rony, eu tentei falar com a API ontem, ele não me retornou, mas eu gostaria o seguinte, está reservado amanhã toda, para a gente fazer uma análise dessas audiências, porque a gente está pedindo aqui, a maioria delas, das emendas que a gente pediu e discutiu aqui, são coisas assim, bem didáticas, bem óbvias, né, para os senadores. Então, se a gente puder, né, reunir amanhã, como os nossos consultores aqui, o pessoal já está preparado. Com vocês, se puder vir, o Daniel, sei lá, quem mais, o API, para a gente matar ver o que é consenso já, para a gente fazer o relatório final. Eu sei que vai continuar essa discussão na CCJ, é outra discussão. Acho até inadequado esse projeto ir direto para a CCJ, porque eu nunca vi uma reforma tributária que é econômica, mexe com a economia, não passar pela CAI. A gente está fazendo um grupo de trabalho aqui, mas informalmente, porque na prática o projeto não vem para cá. Então, eu quero reforçar com a API, com a equipe da Fazenda, né, para que a gente possa fazer essa reunião amanhã de manhã, para a gente buscar fazer um relatório assim que possa ajudar na aprovação do projeto. Porque se a gente não deixar para resolver isso na CCJ, nós vamos ter sérios problemas em vista do que nós já discutimos aqui e ouvimos aqui. Então, acho que seria interessante, Rony, reforçar com a API para essa reunião de amanhã e trazer quem vocês acharem melhor para a gente poder discutir essas questões que foram levantadas aqui nessas 17 audiências, para a gente consolidar um relatório melhor. Então, a próxima reunião vai ser dia 8 e 9 sobre imposto seletivo e depois dia 15 e 16 sobre transição e fiscalização. Acho que está bem encaminhado, né? Acho que a gente pode... Tem coisas aqui que são óbvias que nós vamos ter que mudar, porque são questão de segurança jurídica, questão de esquecimento mesmo, né, de colocar, mas acho que a gente tem como fazer um belo relatório aqui. Bem, gente, agradeço então a presença de todos vocês e cumprida a nossa finalidade aqui, eu declaro encerrada a nossa audiência pública. Obrigado. Hip Hop no Parlamento. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro celebra os 51 anos do movimento. Câmara analisa aumento das cotas em concursos para negros, indígenas e quilombolas. Conheça Boique, uma joia do sertão pernambucano. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. A corrupção parece ser uma verdade que eu posso usar contra um outro. Quem é essa pessoa que eu trato como sendo corrompida? Dentro do direito, a gente tem uma mania de tentar dividir a sociedade entre os honestos e os bandidos. E a gente nunca consegue achar essa linha. Que linha tênue é essa? Não vai haver ninguém que vai passar a vida inteira sem cometer um crime. Então, a gente não vai achar pessoas para colocar como homem do bem. A gente costuma olhar a corrupção sempre do outro, né? Você é o sujeito que usa drogas, eu não uso, né? Você sonega o imposto, eu não sonego. Você não reza para um Deus, eu rezo. A gente acha que o que a gente está pensando é a verdade, nossa e do outro. Na verdade, a gente foi posicionado num lugar, né? Foi posicionado por histórias que vêm da nossa infância, das nossas experiências. A gente vai para um lugar que a gente começa a organizar a lei, achando que a lei que a gente organiza é a lei universal. Mas, na verdade, ela é uma lei fundada numa história particular. O programa Inclusão vai mostrar iniciativas de várias organizações que se sensibilizam com a dor da insegurança alimentar grave de crianças, jovens, adultos e idosos do país
estratégias de combate à fome no programa Inclusão. Inclusão, sábado, 8 horas da manhã, aqui na TV Senado. Oi, pessoal! Hoje nosso assunto é imunidade eleitoral. Gente, o que foi que você disse? Não entendi nada. Imunidade eleitoral? Ô, Teté, eu vou te explicar. A pauta é a seguinte: 15 dias antes das eleições, até 48 horas depois da votação, candidatas e candidatos não podem ser presos ou detidos. Oxi, então é isso? Essa regra é nova, né? É sim, fia. Tá lá no Código Eleitoral desde 1932. Código este, inclusive, que criou a Justiça Eleitoral. Roda a vinheta! Precisa disso, não. Mas me conta aqui, qual que é o motivo dessa regra? Bom, é que naquela época o coronelismo estava bastante presente nas eleições brasileiras e a ideia era impedir que candidatas e candidatos fossem presos e assim impedidos de fazer campanha eleitoral ou até votar. Ah, saquei. E essa regra também serve para eleitoras e eleitores? Sim, mas o prazo é diferente. 5 dias antes das eleições, eleitoras e eleitores não podem ser presos. Então, a pessoa pode sair fazendo o que bem entender, que nesse período ninguém vai preso, isso aqui vai virar uma bagunça. Calma, Teteia, que não é bem assim. Em casos de flagrante ou por condenação judicial por crime inafiançável, é possível, sim, ser presa e preso. Ah, uma regra para proteger a democracia e não quem quer fazer coisa errada, né? Gênia! Então é isso, tchau! Os OMP aprenderam a ser índios em várias etapas. Ninguém nasce sabendo que é uma categoria social na legislação do país. A questão da cultura, que para eles não é um problema. Mas começou a ser um problema quando eles foram assediados de uma maneira, vamos dizer, se sentiram injuriados pelo uso indiscriminado da sua imagem. Monumentos. Neste sábado, 2 da tarde, aqui na TV Senado. O cargo de presidente do Senado é fundamental na política brasileira. O presidente do Senado também preside o Congresso Nacional, que reúne o Senado e a Câmara dos Deputados. Quem ocupa esse cargo lidera o Poder Legislativo Federal e tem o domínio sobre as matérias, sobre os temas, os assuntos que vão ser colocados em pauta no Senado. É o presidente que decide o que vai ser votado nas sessões do plenário. Ele também é responsável por impugnar, por impedir propostas de parlamentares que sejam contrárias à Constituição ou que sejam contrárias ao regimento interno. Claro que o presidente sempre consulta a mesa diretora, ouve também os líderes partidários para definir os assuntos que são prioritários. Mas a decisão final sempre cabe a ele. O presidente do Senado é eleito em votação secreta pelos próprios senadores para o mandato de 2 anos. A reeleição só é possível quando há mudança da legislatura, a cada 4 anos, período que coincide com o mandato dos deputados e com a eleição de novos senadores. O cargo tem prerrogativas exclusivas, como, por exemplo, dar posse ao presidente da República, como também convocar o Congresso em caráter extraordinário em caso de intervenção federal, por exemplo. O presidente do Senado também participa do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional, que tratam de assuntos relacionados à soberania do país e à defesa do Estado Democrático. Ele também está entre os substitutos do presidente da República. Depois do presidente da República estão o vice-presidente da República, o presidente da Câmara e depois o presidente do Senado. É fácil perceber, né, que são muitas atribuições, muitas responsabilidades para esse cargo, todas muito importantes. E pensar que tudo começa com o seu voto. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta
cotas da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. Neste domingo, o Brasil vai às urnas em 5.569 municípios para escolher prefeitos e vereadores. Os senadores se envolveram nas campanhas eleitorais em suas regiões, que enfrentam os desafios das redes sociais e das novas tecnologias, como a inteligência artificial. Para entender melhor a importância dessa votação e a relação dela com o trabalho legislativo no Senado, vamos conversar com o consultor legislativo Gilberto Guerzoni. Olá, Guerzoni, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Tá, obrigado, é um prazer. Bem, como eu falei, os senadores se envolveram nessas campanhas. Nós podemos ver nos últimos dias, bem perto das eleições, a atividade legislativa no Senado caiu bastante porque eles não estavam aqui em Brasília. Qual a relação do resultado dessas eleições nos municípios, nas prefeituras, nas câmaras municipais, com o trabalho aqui no Senado, com a política mais federal? A primeira impressão que se tem é que isso é muito distante, né? A gente está falando de eleições nos municípios, muitas vezes em pequenos municípios, e a eleição nacional, né? A política nacional que se faz principalmente a partir do Congresso Nacional. Mas em política tudo está ligado, né? O parlamentar ele tem que participar da campanha, né? Daqueles que estão disputando as eleições, da sua corrente política, né? Quando chegar o momento da sua reeleição, nós vamos ter o inverso, né? A participação desses políticos lá da base, né? Os vereadores e o prefeito na eleição nacional. Então, tudo isso está interligado. E aí é normal que, nesse período, a atividade legislativa caia, né, ou fique num patamar um pouco menor do que normalmente acontece. Né? Isso acontece em todas as democracias do mundo. Né? Não há democracia sem eleições e não há eleições sem a participação dos políticos, sem a campanha, né? Aquela campanha do dia a dia, às vezes de gastar a sola de sapato, né? Mesmo como você comentou, a gente tem vários outros instrumentos na campanha eleitoral, mas a sola de sapato, a presença do parlamentar, né, do político ali junto às suas bases, ouvindo as suas bases, conversando com os eleitores, isso ainda existe em todas as democracias e não dá para funcionar muito sem isso. Né? Então, essa redução da atividade parlamentar é algo normal e inerente à atividade política, né? Tanto o Senado quanto a Câmara, a gente vê que é um período em que a atividade legislativa propriamente dita diminui muito, né? Projetos mais polêmicos, mais complexos, acabam ficando adiados para um pouco logo depois das eleições, e é o que a gente assiste, né, esse ano. É claro que quando as eleições são eleições nacionais, né, que envolvem os próprios parlamentares, isso ainda fica mais acentuado, né? Os parlamentares têm que atuar de forma mais intensa na base. Mas a eleição municipal faz parte desse processo de organização política, de eleição, de construção de uma base política dos parlamentares. Né? Tudo está imbricado. Tanto que a gente vê que essa relação, essa ligação dos municípios diretamente com o Senado, não acontece só nas campanhas eleitorais. A gente vê, às vezes, a marcha dos prefeitos, né, a Brasília, quando eles vêm exigir verbas para investimentos, né, e tem esse contato com os senadores que podem
tem a participação na comissão mista de orçamento, né? Depois, durante o mandato, se mantém esse contato com as bases, com os municípios. Né? Não, essa relação é sempre presente, né? O Senado, né, que é a casa da federação, isso às vezes é até mais intenso do ponto de vista não só dos estados, como também dos municípios, né? A relação com os municípios como unidade federativa também está presente no trabalho do Senado. Então, isso a gente vai ver em todas as decisões políticas, né, vão envolver interesses dos estados, interesses dos municípios, né, e não apenas os grandes municípios, né, que têm um peso eleitoral muito maior, mas o senador, como representante de todo o estado, ele acaba tendo uma atividade, uma presença em todo o território, né, e mesmo nos pequenos municípios, né? Às vezes a relação pode ficar um pouco mais distante, mas a presença de prefeitos em Brasília é permanente, né? Há sempre uma troca aí, essa questão do orçamento, da destinação de recursos para os municípios, de empréstimos que os municípios, normalmente os municípios maiores têm, e que tem que passar pelo Senado, né? Então, essa relação é permanente durante todo o mandato e isso reforça a necessidade do senador participar da campanha eleitoral no seu estado, né? Está ali presente, junto ao seu correligionário, junto à sua base eleitoral, para que na eleição seguinte a gente tenha isso um pouco no outro sentido. Agora, ainda nesse aspecto da política nacional, mas com foco bem local ali no município, na cidade. A afinidade do eleitor com as lideranças políticas nacionais mais famosas, que aparecem muito na mídia, na televisão, na internet, influenciam no voto para o vereador? Hoje em dia isso não está, talvez nos pequenos municípios, isso pode não ter tanta força? Eu acho que há uma influência, não há dúvida alguma. A gente tem até alguns estudos que têm mostrado que, no caso das eleições municipais, a maior influência é do governador, né? Pela presença ali mais próxima da relação do prefeito com o governador, né? Então, normalmente, a influência mais forte na eleição municipal acaba sendo do governador, mas, obviamente, as lideranças nacionais também têm força, né? Não apenas o apoio que essas lideranças dão a uma ou outra corrente política, mas, e aí tem uma relação direta com o que a gente estava discutindo anteriormente, a presença do político ali no momento da eleição, né? Conversando com o eleitor, do lado do seu correligionário, candidato a prefeito, né? Então, é uma relação que é importante na eleição municipal também, né? Mesmo que os temas da eleição municipal acabem sendo temas mais locais, né? A decisão na política municipal acaba tendo um peso muito maior da questão local, especialmente nos municípios menores, né? Nos municípios maiores, muitas vezes, a questão nacional acaba interferindo na decisão do eleitor, mas principalmente no município pequeno é a questão local e o parlamentar, o senador, o deputado, ele tem que estar lá presente para mostrar como que ele pode atender essas questões locais, né, seja transferência de verbas, apresentação de emendas, ou às vezes a solução legislativa para alguns desses problemas. Certo. Em relação às mídias sociais, que hoje em dia são muito faladas, a gente vê isso principalmente nas eleições maiores, né, para o executivo, tanto governadores quanto presidente, muito tem se falado nisso, na força das mídias sociais. Nas eleições para vereador, para prefeito, que tem aquilo ali, porque até tem aquela frase famosa, o cidadão não vive na União, né? Vive na sua cidade ali, ele vê a rua, o buraco na rua, a água que não está caindo, essas coisas. A mídia social também tem essa importância ou essa questão do corpo a corpo, da presença mais próxima ali, ainda é preponderante? Não, eu acho que na eleição municipal não há dúvida alguma que a presença mais física tem um peso maior do que na eleição nacional, né? E isso é fato principalmente nos municípios menores, né? Que está certo que a gente está falando de eleições municipais, mas nós temos
municípios muito diferentes no Brasil, né? A gente tem desde municípios com 15 milhões de habitantes, né, como é o caso do município de São Paulo, até um número muito grande de cidades que têm 5, 10, 15 mil habitantes, onde a relação é muito próxima, o eleitor conhece pessoalmente o candidato a vereador, conhece pessoalmente os candidatos a prefeito, né? Nesse município menor, o papel do corpo a corpo é muito maior. Né? Nos municípios maiores, nas capitais, naqueles municípios de alguns milhões de habitantes ou de eleitores, é claro que essa relação acaba sendo um pouco mais distante, mas ainda existe, porque mesmo sendo um município grande, o território é menor, né? A relação ali é muito mais próxima. Mas a gente tem, obviamente, grupos, mídias sociais que vão estar presentes mesmo na eleição do pequeno município, né? Isso não há nenhuma dúvida, né? Esse pequeno município em que normalmente não tinha muito aquela campanha de rádio e TV, né? Que tinha menos peso no município pequeno. A pessoa morava no interior e ele ouvia no rádio a propaganda da capital. Da outra capital. Chegava lá, ele queria votar e não tinha. Às vezes você não tinha nem, em boa parte dos municípios, não tem nem emissoras de TV, né? Não tem nem propaganda na TV, tem às vezes a do rádio, mas a mídia social substituiu um pouco isso, né? Igualou um pouco essa questão, mas a relação pessoal, né? O tapinha nas costas, o encontro com o eleitor, a conversa de pé de ouvido, na cidade pequena ainda tem um peso muito grande na definição que o eleitor vai ter de quem ele vai escolher para prefeito, para vereador. Você tem a relação familiar, né? Normalmente você tem aí um número pequeno de famílias, né? São variáveis que entram na eleição municipal e que pesam muito menos numa eleição geral. Ainda pensando nessas cidades pequenas, que talvez sejam a maioria desses 5.569 municípios que a gente está falando, que vão ter essas eleições no primeiro turno, pelo menos. Algumas são pouco acessíveis, tem questão de mobilidade, são em locais assim ermos, né, ou no meio da floresta, às vezes uma votação para atender tribo indígena, coisas desse tipo. Como é a questão da urna eletrônica para esses lugares? O TSE, os TREs também, tem toda uma estrutura para substituir caso dê algum problema, porque as urnas eletrônicas foram muito atacadas ultimamente, né? Questionaram confiabilidade e tal. Nas eleições nacionais, que são mais simples, né? É um voto para presidente, um para senador, né? E para governador, e agora são muitos candidatos em todos esses municípios. O TSE se preparou para isso, para manter a segurança das urnas, da distribuição, do recolhimento? Isso já é uma prática, né? A urna eletrônica já está em funcionamento há algum tempo. A polêmica sobre a urna eletrônica também não é nova, né? Ela existe desde do início. O Congresso, por exemplo, várias vezes já determinou que o voto fosse impresso. Nós temos várias leis que foram aprovadas nesse sentido. Elas acabaram caindo no próprio Poder Judiciário, né? E esse tema, mais recentemente, ele ganhou uma conotação partidária um pouco mais forte. Mas a polêmica sobre a urna eletrônica sempre existiu, mas, por outro lado, ela sempre funcionou e a confiabilidade propriamente dita dela tem tido um excelente desempenho em todas as eleições. Óbvio que a logística de uma eleição municipal é uma logística mais complicada, né? Você tem 5.600 e poucas eleições diferentes. Em cada uma delas você tem uma nominata diferente, então a alimentação da urna eletrônica é um pouco mais complexa, mas do ponto de vista da distribuição e da coleta das informações, não difere muito da eleição nacional, né? Essa mesma cidade, né, lá no interior, às vezes no meio da floresta, no meio da caatinga, que vai ter eleição, ela também vota na eleição nacional. A logística aí é similar. É claro que na eleição municipal você tem o juízo eleitoral até muito mais próximo ali, porque ele que vai decidir a maior parte
das questões, mas não é muito diferente da eleição nacional. E eu acredito que não haverá problemas, né? A gente já fez aí várias eleições municipais com o uso da urna eletrônica, nunca houve um problema mais sério com isso. É claro que problemas pontuais são inevitáveis, né? É um equipamento eletrônico, ele tem os seus problemas de funcionamento, né? Às vezes a urna quebra, acontece, hoje em dia é cada vez mais raro numa sessão você ter que ter votação em papel, né? Mas eu acho que o procedimento não vai ser muito diferente do que a gente tem vivido aí nesse processo de organização eleitoral dos últimos 30 anos, né, em que a urna eletrônica tem funcionado, né? Ou seja, a gente tem eleições de 2 em 2 anos, a gente tem aí 15, 16 eleições em que você tem a urna eletrônica funcionando confirmado, e com os seus problemas normais, sem nenhum empecilho mais grave. Se nesses 15, 16 anos a urna eletrônica é complicada, apesar de toda essa experiência, pode haver problemas. Imagina antes da urna eletrônica, quando era papel, devia ser mais complicado ainda a logística, devia ser pior, de contar as células, levar e tal. Você tem o procedimento de apuração, era um procedimento bem mais difícil, né? Mais demorado. Você tinha o processo de ler, né? Porque a cédula em papel, né? Para quem se lembra, né? Da cédula em papel, que chegou a votar na cédula em papel, que na verdade nós temos quase 30 anos, ou pouco mais de 30 anos da urna eletrônica, né? São 15 eleições diferentes, sim. Né? Mas a urna já tem um bom tempo. Então, só as pessoas, né, aí da minha faixa etária, um pouco abaixo, que lembram de votar em papel. Eu cheguei a ter experiência até de ser escrutinador, né, de você ir lá contar os votos. Era um processo bastante difícil, né, porque o eleitor escrevia, né, às vezes com uma letra um pouco mais difícil de entender, errava o nome do candidato. Então, o processo de apuração, não há nenhuma dúvida, era um processo mais difícil e muito mais lento, né? Levava, às vezes, dias para apurar a eleição. Mas cada um tem os seus problemas de logística diferentes, né? Naquela época, por exemplo, não havia problema se faltasse luz, né? E hoje vira um problema para a urna eletrônica. Então, cada um tem os seus problemas do processo eleitoral. O senhor falou aí que a gente tem realmente as eleições de 2 em 2 anos, né? Às vezes são essas municipais agora, para prefeitos e vereadores, 2 anos depois tem nova para presidente, governador, senadores. Por que foi escolhido isso? Porque tem uma proposta de emenda à Constituição que tramita no Senado, 19/2020, que prevê unificação das datas. De 4 em 4 anos, o eleitor iria às urnas para votar tudo que tinha que votar. Por que foi escolhido essa alternância de 2 em 2 anos? Quais as vantagens e desvantagens desse sistema? Esse sistema que a gente tem hoje, né, de eleições de 2 em 2 anos, eleições gerais, num determinado ano, 2 anos seguintes a eleição municipal e assim alternadamente, tem sido fruto de algum debate, né? A gente tem discussões aí contra ou a favor desse sistema, né? Os defensores da unificação dizem que, primeiro, você tem um custo de organizar as eleições a cada 2 anos, né? Que você teria um custo menor para o Tesouro Nacional se você fizesse as eleições unificadas. Mas, mais do que isso, o principal argumento é que as eleições de 2 em 2 anos desorganizam a administração pública, né? Você tem o prefeito eleito por 4 anos, mas no meio do mandato existe uma eleição geral, ele tem que se preocupar com aquela eleição, né, com os seus correligionários, os deputados, os senadores que são do seu partido, o governador, o presidente da República. Então, a administração pública acaba tendo uma interrupção nisso daí, e o contrário é a mesma coisa, né? O governador e o presidente são eleitos por 4 anos, mas no meio do mandato você tem uma eleição municipal que acaba provocando alguma ruptura na administração pública, você começa a ter limitações para repasse de recurso, e
aquele dirigente tem que dar atenção para a eleição, né? Esse é o principal argumento, que diz que se houvesse eleição de 4 anos, seria não só mais barato, como a administração poderia funcionar de forma mais tranquila. Do outro lado, os defensores do sistema atual, né, que é a eleição de 2 em 2 anos, dizem que fazer eleição tudo junto mistura os temas, né? A eleição municipal ela tem temas diferentes da eleição nacional, né? As questões locais poderiam se perder numa eleição que fosse unificada, ou o contrário, os temas nacionais se perderiam, né, com temas locais, né? O eleitor acabaria tendo mais dificuldade de escolher os seus candidatos, de fazer a votação ficaria mais complexa, seriam muitos nomes para o eleitor escolher e o debate ficaria mais difícil, já que você misturaria temas nacionais e temas locais, né? Basicamente é uma questão de decisão política. Esse sistema que a gente tem hoje, ele vem funcionando assim já há algum tempo, né? Historiando rapidamente esse procedimento, até a década de 60, né, de 1960, a gente não tinha eleições municipais unificadas, né? Isso dependia de cada estado, dependia de cada região, as eleições ocorriam em datas diferentes. Na verdade, até as eleições para governador também, alguns governadores tinham 4 anos, outros 5. Depois de 64, né, com o movimento militar de 64, houve uma tendência de tentar padronizar essas eleições, né? Os mandatos de governadores foram padronizados em 4 anos e, na década de 70, o governo da época unificou as eleições municipais, né? A partir de 72, a gente passou a ter as eleições para prefeito unificadas no país todo e nesse processo de 2 em 2 anos. Mas nós tivemos uma experiência de eleição unificada. Em 82, as eleições foram unificadas. A gente teve eleição para todos os níveis no mesmo ano, para prefeito, governador, presidente, a eleição não era direta ainda, né? Vereador, deputado, senador, né? Mas foi um ano que a gente teve outras complicações, foi quando se criou uma regra que era a vinculação de votos, você tinha que votar em todos os candidatos do mesmo partido, né? Era um pouco uma tentativa, foi a primeira eleição direta para governador e na época o governo, para tentar reforçar na eleição seguinte já mudou. Na eleição seguinte já houve o mandato de prefeito, o mandato de prefeito foi 6 anos para unificar. Na eleição seguinte, novamente, a gente teve uma eleição de prefeito com mandato de 6 anos e as eleições foram separadas, né? E a gente teve eleições para governador, deputado, senador em 86 e depois em 88 eleições para prefeito e desde então a Constituição de 88 manteve isso. Isso tem sido discutido, né? Existem propostas de voltar a unificar, né? Inclusive essa PEC que você citou, que ela surgiu, na verdade, na época da pandemia, quando se discutiu um eventual adiamento das eleições municipais, que acabaram sendo adiadas, mas por alguns meses, né? Então, alguns parlamentares defendiam a prorrogação do mandato dos prefeitos por 2 anos, e aí viria a unificação, né? A prorrogação é algo polêmico do ponto de vista jurídico, mas politicamente houve essa ideia e ainda permanece aí, né? Essa proposta hoje ela tem sido discutida junto com uma outra ideia de acabar com a reeleição, né, dos cargos executivos de presidente, governador e prefeito e passar os mandatos para 5 anos, unificar os mandatos em 5 anos, né? São 2 ideias que não são necessariamente acopladas, mas que têm sido discutidas em conjunto, né? A ideia de unificar as eleições e a ideia de padronizar os mandatos. Você pode padronizar os mandatos sem unificar as eleições e pode unificar as eleições sem padronizar o mandato, né? Mas essas 2 discussões têm ocorrido e existem, então, opiniões sobre os 2 pontos. É efetivamente uma decisão política, né, do Congresso Nacional.
com seus prós e contras de cada lado. Entendi. O Brasil adota o sistema de voto proporcional para alguns cargos, como é o caso agora de vereador, diferentemente do voto para prefeito, que é majoritário, né? É mais simples. Você teve a maioria dos votos, ou no primeiro ou no segundo turno, está eleito. E para vereador, não. O cidadão pode votar naquele candidato que ele escolheu, ele até ser o mais votado, mas ele não assumir a vaga na Câmara dos Vereadores. Como explicar isso na cabeça de grande parte da população? É difícil de entender. Poxa, se ele teve tantos votos, mais do que um que teve menos que ele ocupou a vaga, não está certo, né? Consideraria isso. Como explicar isso de forma simples para o eleitor, esse sistema proporcional? Pois é, a eleição para vereador, assim como a eleição para deputado no Brasil, né, deputado estadual, federal e distrital, elas adotam o sistema proporcional. É interessante a gente observar que a Constituição determina que a eleição de deputado, federal, estadual e distrital, tem que ser proporcional, mas ela não fala da eleição para vereador. Mas a lei eleitoral estendeu aos vereadores o mesmo sistema eleitoral, né, que é o sistema proporcional, que a lógica do sistema é que cada partido terá um número de cadeiras na Casa Legislativa proporcional, né, por isso, ao número de votos que o partido recebe. Então, nesse sistema, são somados todos os votos que os candidatos do partido recebem, porque aí é uma peculiaridade do sistema brasileiro, que ele é o que a gente chama de lista aberta, você vota no candidato, né? Na maior parte dos países em que adota o sistema proporcional, que é um sistema adotado essencialmente na Europa continental, você vota não no candidato, você vota no partido, e o partido que já definiu anteriormente quais são os seus candidatos numa ordem, numa chamada lista fechada. No Brasil é uma lista aberta que o eleitor que vai colocar a ordem nessa lista. Mas então a ideia é que todos os candidatos de um determinado partido têm os seus votos somados, mais os chamados votos de legenda, né, que você pode votar só no partido, não precisa votar em nenhum candidato. E aí se verifica a votação de cada partido e nós temos 15 cadeiras na Câmara de Vereadores, por exemplo. Se um partido tem 1/3 dos votos, ele terá 1/3 dessas cadeiras. Então, ele terá direito a 5 cadeiras. Se ele tem 10% dos votos, ele terá direito a 10% dessas cadeiras. Aí pode ser uma ou duas, né? Vai depender aí da proporção. E aí você tem alguns procedimentos matemáticos, né? Alguns processos que a lei prevê expressamente como é para distribuir essas cadeiras. Então, em princípio, o partido teve 30% dos votos, ele terá 30% das cadeiras. Aí entram os 5 candidatos mais votados daquele partido. O outro partido teve 20% dos votos, terá 20% das cadeiras. Entram os candidatos na ordem de votação que tiveram. Então, pode acontecer que um determinado partido tenha um candidato que tenha uma votação muito grande, mas os outros candidatos desse partido tiveram votações muito pequenas. Então, esse partido pode não ter direito a nenhuma cadeira, mesmo que ele tenha um candidato que tenha um número grande de votos. Porque hoje a legislação, inclusive, determina que só participa dessa divisão os partidos que atingirem um determinado patamar de votos. Então, esse processo leva a isso. Com relação a isso, é até interessante observar, como eu tinha falado, não é obrigatório o sistema proporcional no Brasil para as eleições municipais. A gente teve um projeto de lei do senador José Serra, que foi aprovado no Senado, que prevê uma experiência do chamado voto distrital, né, majoritário para os vereadores. Esse projeto está na Câmara dos Deputados. Tá certo, Guerzoni. Nosso tempo, infelizmente, acabou, mas agradeço novamente a sua presença aqui, todos esses esclarecimentos de forma simples, assim, de um assunto às vezes complexo, como esse da política. Né? Tá certo. Um prazer, estou sempre à disposição. Obrigado. E nós ficamos por aqui. Você pode rever esta edição especial do Senado Notícias sobre as eleições municipais de 2024 em nossa página na internet, senado.leg.br/tv.
Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Quais os maiores desafios para quem for eleito? Quais as principais demandas dos municípios? E quais áreas merecem mais atenção? Arquiteto e urbanista Valério de Medeiros e o vice-diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, Marcos Buqueride, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Hip Hop no Legislativo. A LERJ celebra os 51 anos do movimento. O hip hop praticamente salvou minha vida, né? Que eu vim de comunidade e comunidade só tem dois caminhos, né? Ou o caminho errado, ou você encontra um caminho para fazer as coisas certas. Câmara debate aumento das cotas para negros, indígenas e quilombolas em concursos públicos. Existem pessoas que nunca foram atendidas por um médico indígena, existem pessoas que nunca tiveram aula com professor negro, com professor indígena. A comunidade quilombola fica excluída do direito ao espaço público. Conheça a cidade de Buíque, uma joia do sertão pernambucano. Oi, pessoal! Que tal saber o que parlamentos como este têm feito país afora? Afinal, são decisões que impactam a sua vida, o dia a dia do brasileiro. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 18 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Vamos lá? É muito bacana quando a sociedade se sente representada no parlamento. É poderoso. A galera do hip hop tem uma frente parlamentar que a representa na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. É muito comum ouvir de quem participa do movimento que o hip hop salvou a vida da pessoa. Os 51 anos do hip hop foram celebrados na sede histórica da LERJ, o Palácio Tiradentes. Dança, música e arte tomaram conta do Palácio Tiradentes em comemoração aos 51 anos do movimento hip hop. Grafites, rap, DJs, MCs e street dance fizeram parte do evento Hip Hop no Palácio, que aconteceu na sede histórica da LERJ. A celebração foi uma ação da Frente Parlamentar em Defesa do Hip Hop em parceria com a Diretoria de Cultura da Casa. Para a deputada Dani Monteiro, que é autora de leis como a que cria o Programa Estadual do Hip Hop nas escolas e a que declarou as rodas culturais e batalhas de rima como patrimônio imaterial do Estado, promover encontros com grandes nomes da cena do hip hop na Casa do Povo é mais um incentivo ao movimento. A gente traz os 4 elementos físicos do hip hop e tudo isso é enlaçado pelo 5º e mais importante elemento, que é o conhecimento, que é essa comunidade produzindo e combinando junto uma mesma cultura, uma cultura de paz, uma cultura de comunhão, uma cultura de afetividade. Isso é o hip hop que, há 51 anos vem salvando vidas, libertando mentes e construindo novos futuros
possíveis a partir da arte, a partir da cultura, a partir do posicionamento cidadão e social. Para quem já colhe frutos com o hip hop há anos, fazer parte desta comemoração é motivo de muita dança e sorrisos. Uma batalha de rimas e de breaking reuniu b-boys e b-girls na pista montada nas escadarias do Palácio Tiradentes. O hip hop em si, né, ele já faz essa parte da conexão, do conhecimento. Então, quando fazemos um encontro, onde tem o MC, o b-boy, o DJ, o grafite, então a pessoa que chega perto do evento, ela se conecta com o evento, ela se conecta com uma cultura, uma parte do elemento, isso já traz um benefício. Promover arte e cultura para a população e criar perspectivas de vida, tanto no aspecto pessoal quanto profissional, é um dos objetivos do movimento hip hop. Então, o hip hop, para falar a verdade, assim, ele faz toda a diferença na minha vida, né? Além de um estilo de vida, além de uma modalidade olímpica, né? Além de uma cultura, ela também é a minha profissão. Eu dou aula de break num projeto Break Social Brasil, no Centro de Movimento Débora Coke, com muito orgulho, e também dou no GFEP, no Rio Comprido. São espaços que abriram a porta para mim trabalhar como professor. E venho desenvolvendo esse trabalho já durante muitos anos. Aliás, eu estou completando quase meus 20 anos de break, então é muita caminhada, né, nego? Hoje eu tô aqui como mestre de cerimônia, MC das batalhas, botar aqui a batalha para pegar fogo, né, dar aquela animada. E a importância do hip hop para mim é que salvou a minha vida, né? Me deu perspectiva, me fez enxergar a vida e o mundo por uma outra ótica, né? Além do que a gente está acostumado a ver na rua. Além do encontro ao ar livre, os amantes do hip hop também participaram da abertura da exposição de grafite dentro do Palácio Tiradentes. São trabalhos de 10 artistas que contam suas experiências pessoais através da arte. Mano Beiço tem distrofia muscular de Steiner e tem a arte como amuleto de desenvolvimento e esperança. Ele pintou o quadro Katrina, inspirado na cultura mexicana. O hip hop praticamente salvou minha vida, né? Que eu vim de comunidade e comunidade só tem dois caminhos, né? Ou o caminho errado, ou você encontra um caminho para fazer as coisas certas. E ele me levou pro caminho de fazer as coisas certas. Hip hop no Palácio, brota! Vem, família, vem! A emergência climática é o assunto do momento e também do futuro. No Distrito Federal, futuros adultos, estudantes que foram deputados distritais por um dia, debateram a crise do meio ambiente e apresentaram projetos de lei. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Que a juventude é o futuro da nação, todo mundo já sabe. Mas aqui na Câmara Legislativa, o futuro é agora. Por isso, lá estão eles, os jovens, tomando conta da mesa diretora e da tribuna da Casa Legislativa. Como parte das atividades escolares de uma escola privada de Brasília, os adolescentes comandaram uma sessão especial em que apresentaram projetos de lei voltados para a preservação do meio ambiente e para incentivar a sustentabilidade. Vestidos a caráter, como manda o figurino, eles subiram à tribuna, defenderam seus projetos, debateram sobre a viabilidade de colocá-los em prática e votaram e aprovaram medidas para solucionar problemas ambientais do DF. Uma grande responsabilidade que a gente tem e eu acho que é extremamente importante, porque a gente pode decidir novas leis e automaticamente o que a gente pode fazer com o nosso estado. Até chegar ao plenário da CLDF, os alunos passaram 6 meses estudando sobre como funciona a casa, quais as etapas para apresentar, votar e aprovar um projeto de lei e ainda sobre os temas que foram defendidos na tribuna. Trazer para cá é mostrar para eles que eles impactam, né? Que eles podem mudar o mundo. Então, acho que ter a experiência de vir, conhecer a casa e depois ter a oportunidade de fazer a simulação aqui, traz para eles uma importância do papel deles na sociedade. Isso reforça a importância do estudo, a importância de aprender bastante, de estudar sobre um tema e também trabalhar a parte da oralidade, da fala, dessa experiência que é muito nova para eles e super importante. A iniciativa da participação dos estudantes no plenário é da deputada Paula Belmonte, que preside a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Além da defesa do projeto que eles tinham também, você percebia ali que tinham parlamentares, né, os jovens, questionando de onde se tirar o dinheiro, como que nós vamos estar administrando esse dinheiro. Então isso para nós é uma grande iniciativa. A Câmara Legislativa abrindo as portas para os nossos jovens e que isso esteja mais presente no nosso dia a dia. Por quê? Porque é dessa maneira que nós vamos trazer cidadania para o nosso presente, que são esses jovens, e daqui a uns dias para o nosso futuro. Então eu fico muito honrada de ter participado e muito feliz aqui com o nosso trabalho legislativo para que a gente possa cada vez mais trazer a população para dentro da Câmara Legislativa, que é o lugar da população, é onde nós temos que respeitar e principalmente representar a todos eles. Levar o animal de estimação no pet shop ou no veterinário são atividades rotineiras da vida de quem é tutor de pet. E para garantir ainda mais segurança a estes animais e também tranquilidade aos tutores, a Casa Legislativa aprovou um projeto de lei que prevê obrigatoriedade de instalação e manutenção de circuito fechado de câmeras em estabelecimentos comerciais que prestam atendimentos aos animais domésticos aqui em Roraima. A proposta foi apresentada pelo deputado Chico Mozá. O parlamentar explicou que a medida é uma forma de garantir mais segurança e tranquilidade aos tutores que optam pelos serviços destes estabelecimentos comerciais. Assim como é feito em várias creches do nosso município, nós fizemos esse projeto de lei visando que aquelas pessoas que levam seu pet para uma clínica, ele seja observado, porque existem casos de animais que vão para uma clínica, muitas vezes para um banho, uma tosa, e eles morrem. Então a gente pede que os colegas se sensibilizem e possam fazer esse gesto de atenção às pessoas. Antes mesmo do projeto de lei ser aprovado no Parlamento Estadual, esta clínica veterinária já adotava o sistema de monitoramento. A medida é uma forma de garantir que os serviços prestados serão de qualidade, sempre respeitando o animal. A gente vê com bons olhos essa aprovação dessa lei. Por quê? Ela dá um respaldo, de um modo geral, tanto para o tutor, que tem confiança em deixar, digamos que porventura tenha acontecido alguma fatalidade. E aí nós temos como provar que às vezes é o cão, nem sempre, às vezes é o tosador. Às vezes o cão, por algum descuido, o cão muito danado, o cão brinca muito, salta muito. Às vezes ele pode ter uma tendência a se machucar. E com o auxílio da câmera, além do monitoramento, onde a gente pode estar em outra sala monitorando as clínicas, toda a clínica, de um modo geral, principalmente a parte de banho e tosa, que requer um pouco de mais atenção, a gente pode mostrar para o tutor, em alguma dúvida, em alguma coisa, aquelas imagens. Com a aprovação da matéria, agora o médico veterinário André Nascimento pretende ampliar o circuito de câmeras nas salas de cirurgia e de pós-operatório. Dentro do limite permitido pelos próprios conselhos, no caso o Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui, a gente não pode, dentro de um centro cirúrgico, expor algumas imagens, Mas a gente pode sim mostrar algumas coisas, a preparação, o antes como é que é, o depois da cirurgia. E no pós-cirúrgico, a gente quer colocar no futuro bem próximo uma câmera lá para que os tutores acompanhem desde a saída do centro cirúrgico até nós entregarmos de volta depois da cirurgia. Ampliação de cotas em concursos públicos para negros, indígenas e quilombolas é o objetivo de um projeto de lei que foi debatido em audiência pública aqui na Câmara dos Deputados. A principal mudança no projeto de lei que altera a divisão de cotas em concursos públicos é o aumento da porcentagem de vagas reservadas, que passa dos atuais 20% para até 30%. Além disso, a proposta também inclui dentro do novo percentual indígenas e quilombolas. Para a diretora do Departamento de Provimento e Movimentação de Pessoal do Ministério da Gestão e Inovação, Maria Aparecida Chagas Ferreira, a medida corrige uma injustiça histórica. Reduzir as desigualdades dentro da administração pública e ampliar a capacidade estatal é um desafio que nós temos como permanente.
E incluir indígenas, quilombolas no serviço público faz parte desse compromisso de transformação social e ampliação da representatividade. O texto aprovado pelo Senado em maio deste ano está em discussão na Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara, que realizou audiência pública para ouvir representantes da sociedade civil e do governo. O diretor do Departamento de Língua e Memórias Indígenas do Ministério dos Povos Indígenas, Eliel Benites, lembrou que abrir espaço para diferentes povos no serviço público é garantir a diversidade. Para os povos indígenas é necessário que esteja cada vez mais presente no âmbito dos espaços de decisões políticas, e também de pensamento estratégico do governo e da sociedade como um todo, para que a própria sociedade conheça o que é os povos indígenas. A atual legislação sobre cotas para negros e pardos em concursos públicos está em vigor desde 2014 e perderia validade em junho deste ano. Porém, uma decisão do Supremo Tribunal Federal